transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! A violência contra mulheres também se manifesta no ambiente digital. Uma pesquisa do NetLab da UFRJ analisou mais de 76 mil vídeos no YouTube e identificou canais que disseminam conteúdos misóginos, muitos deles com milhões de visualizações e até monetização nas plataformas. Para entender como esse discurso de ódio se espalha nas redes e quais são os impactos para as mulheres, eu converso agora com a pesquisadora do NetLab UFRJ, Luciane Leopoldo Belin. Luciane, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania. Obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui. Luciane, o que motivou vocês a fazerem essa pesquisa e especificamente no YouTube? Certo. Bom, essa pesquisa ela é o fruto de uma parceria entre o NetLab da UFRJ, que é um laboratório de internet e redes sociais da UFRJ, e o Ministério das Mulheres. Então, ela foi desenvolvida ao longo do ano de 2024 e a gente olhou para esse assunto porque é um assunto que vem sendo cada vez mais discutido, a disseminação de conteúdos misóginos, ou seja, de conteúdos que propagam ódio, aversão, desprezo ou ensinam métodos de controle das mulheres. Especialmente nesse contexto da internet, né? Então, no Brasil e no mundo, a gente tem visto um movimento de crescimento de discussão sobre esse assunto, de crescimento de canais, de influenciadores que estão cada vez mais ocupando espaços digitais. Então, esse é um fenômeno que não é novo, mas que vem sendo amplificado graças à internet. E a gente passou a olhar para isso sob essa ótica de influenciadores também, né? Não só de pessoas discutindo mais sobre esse assunto, mas pessoas incentivando esse debate e transformando isso em outras esferas também. Então, a gente resolveu olhar para esse assunto no YouTube, principalmente, por conta das características da plataforma. Primeiro, porque quando se fala sobre machosfera, né, que é essa esfera de discussão de assuntos masculinos, de desenvolvimento masculino e também de conteúdos mais de ódio direto às mulheres, as pessoas normalmente pensam em plataformas fechadas, né? Grupos de Telegram, grupos de Discord ou esses fóruns mais restritos da internet. E o que a gente notou é que houve um aumento das denúncias de misoginia em espaços abertos da internet. Então, a gente resolveu olhar para o YouTube pensando justamente nessa possibilidade de olhar para uma plataforma que é aberta e que é uma das plataformas mais acessadas no país, né? Então, hoje o YouTube é o site com o segundo maior site do mundo e tem no Brasil, em 2024, quando a gente iniciou a pesquisa, mais de 142 milhões de acessos, né? Então, isso faz com que a gente perceba a relevância dessa plataforma e faz com que a gente decida olhar para ela para entender esse hub, né, que é o YouTube, que leva para outras plataformas também.
E a pesquisa concluiu um aumento, né, de 2024 para 2026, mais de 18% de alguns conteúdos continuam na internet, ativos, e houve um aumento de usuários, de seguidores desses sites, né? Sim. Desses canais. Explica pra gente o que, na avaliação de vocês, motiva e faz com que esses canais sobrevivam ainda no ambiente digital. Essa pesquisa identificou, é uma pesquisa ampla e longa, né? Uma pesquisa que levou vários meses para ser desenvolvida e que tem várias etapas, assim, metodológicas mesmo, né? Então, a gente faz uma coleta de canais que utilizam termos potencialmente misóginos ou potencialmente violentos e a gente identifica centenas de milhares de vídeos, a gente faz uma limpeza nesse corpus, né? A gente chama assim cientificamente, mas a gente chega até 76 mil vídeos que têm conteúdo potencialmente misógino. A gente faz uma primeira etapa computacional, né, de análise desses vídeos para tentar mapear e classificar dos mais misóginos para os menos misóginos e a gente desenvolve esse protocolo de análise que nos ajuda, de fato, a olhar também numa etapa mais qualitativa. Então, a gente assistia os vídeos e tal para poder identificar isso. Então, só estou contando essa trajetória para você entender assim, que a gente fez essa identificação de 137 canais com conteúdo misógino em 2024 e agora, 2 anos depois dessa coleta, 90% deles continuam no ar. Então, um volume grande, de fato, e eles cresceram, como você apresentou na sua fala, né? 3,5 milhões de inscritos a mais do que eles tinham 2 anos atrás. Isso significa que há um interesse público, né, um interesse do público em torno desse assunto, ou seja, mais homens potencialmente estão interessados nesse tipo de conteúdo, que é bastante preocupante por si só, significa que essa divisão sexual da sociedade, essa separação de homens e mulheres, essa dificuldade de se relacionar e o crescimento de sentimentos de ressentimento, de raiva, de não saber o papel do homem, o papel da mulher e essa discussão que tem em torno disso, vem sendo acentuados nesses últimos 2 anos. Mas também significa que não houve um movimento dessa plataforma específica, mas em geral a gente percebe isso como um movimento de todas as plataformas, de fato aplicar os próprios termos de uso para garantir que conteúdos violentos não circulem nesses espaços, né? Então são esses 2 pontos que esse dado nos mostra. E a pesquisa mostrou que inclusive alguns desses canais monetizam esse conteúdo, ou seja, ganham dinheiro em cima desse conteúdo, né? Na sua avaliação, as plataformas têm uma responsabilidade e como deveria ser feita aí, de repente, a rejeição desse tipo de material, de conteúdo na internet? Isso, a pesquisa identifica pelo menos 6 formas de monetização. Algumas delas são da própria lógica de funcionamento da plataforma, então anúncios, programa de membros, superchat, né, que é aquele envio de dinheiro durante uma transmissão ao vivo. E esses são valores que passam pela própria plataforma. Além disso, os usuários, os influenciadores, eles usam esses espaços para vender produto, né? Então, divulgar e-book, mentoria, curso ou pedir doação, né, de Pix, ou então crowdfunding, né, aquele financiamento coletivo. Então, eles utilizam os espaços, a descrição para divulgar esses produtos e esses serviços. O que acontece é que isso é da lógica de funcionamento das plataformas digitais, não exclusivamente do YouTube, mas também do YouTube. Quando um canal ou vídeo tem muito acesso, esse produtor de conteúdo, ele vai sempre manter essa fórmula, né, porque está funcionando, e a própria plataforma, ela incentiva que os conteúdos, eles mantenham as pessoas engajadas assistindo. Então, a lógica é, quanto mais polêmico, mais sensacionalista, mais, às vezes, até violento mesmo, mais chance das pessoas assistirem, mais pessoas assistirem e por mais tempo. Isso mantém a pessoa no ar assistindo, isso mantém os anúncios circulando e alcançando mais pessoas, então é interessante para o anunciante e para a plataforma. Então é por isso que essa lógica atual de funcionamento das plataformas, ela faz com que conteúdos problemáticos mesmo sejam privilegiados, né? Porque eles mantêm anúncios girando, né? Então, esse é um dos aspectos que faz com que a gente entenda que as próprias plataformas não estão interessadas em remover esse tipo de conteúdo, né? Agora, com relação à pesquisa, como é que vocês fizeram um recorte para identificar exatamente esses perfis, né? Palavras de ódio, como é que vocês utilizaram o termo misoginia
para poder colocar isso como uma identificação muito precisa desse conteúdo? O termo misoginia, ele não é um termo tão conhecido, né? A gente passou a falar sobre misoginia há muito pouco tempo. Então, a primeira etapa foi entender o que é misoginia, né? Então, a gente tem uma equipe de pesquisadoras e pesquisadores que tem de várias especialidades, é uma equipe muito multidisciplinar e de várias graduações, e a gente fez essa pesquisa ampla com base em literatura, né? Então, literatura científica, artigos científicos, pesquisas nacionais e internacionais sobre violência digital contra a mulher, sobre misoginia, entender o que é, o que pode ser entendido como misoginia. A gente também estudou convenções e documentos oficiais de organizações como a própria ONU, ONU Mulheres e outras instituições do tipo, para entender se existem alguns consensos, se existem alguns protocolos já definidos. E aí, com base nisso, nós construímos o nosso protocolo, que foi, de fato, essa é uma das entregas da pesquisa, justamente porque existe um desafio de discutir, né, de entender o que é misoginia. Por exemplo, a gente tem hoje no Brasil a Lei Lola, né, que é uma lei de 2018, que diz que misoginia pode ser investigada, disseminação de conteúdo misógino na internet pode ser investigado pela Polícia Federal, né? Atribui à Polícia Federal a obrigação, né? A responsabilidade de investigar esse tipo de crime, mas não detalha o que é misoginia. Então, essa pesquisa, ela teve também um pouco essa intenção de construir um protocolo que contribua com outras instituições para que identifiquem esse tipo de conteúdo. Agora, respondendo mais diretamente essa pesquisa, essa lista tinha algumas perguntas, por exemplo, né? Então, esse conteúdo incentiva algum tipo de violência psicológica ou manipulação emocional ou violência física contra alguma mulher ou contra várias mulheres? Esse conteúdo, ele inferioriza ou incentiva que as pessoas inferiorizem as mulheres com base no seu gênero? Então, a gente elaborou várias perguntas nesse sentido, né? Então, utiliza termos pejorativos para se referir às mulheres, então xingamentos, né? Então, alguns xingamentos um pouco mais explicitamente violentos, mas outros xingamentos e palavras que estão dentro de um vocabulário masculinista, né? Red pill, para se referir de forma bem degradante, humilhante às mulheres, porque nem sempre isso é muito explícito, né? Às vezes a misoginia, ela tá ali no conjunto, né? Um único vídeo visto isoladamente não parece ter nada demais, mas quando a gente olha para um volume, tem 200 vídeos e o usuário, quando acessa aquele vídeo, ele é automaticamente direcionado para outros vídeos do tipo, segue consumindo aquilo. Isso cria uma mentalidade coletiva de que, veja, toda mulher é oportunista. Tem um monte de influenciador aqui dizendo isso. Toda mulher só quer seu dinheiro, só quer que você pague o jantar. As mulheres querem se aproveitar de você. Não seja fraco, não seja bonzinho, toda mulher vai te trair. E aquilo fica martelando na cabeça do homem o tempo inteiro e construindo essa mentalidade de que o problema é essa generalização. Toda mulher é assim, toda mulher é assado. E isso vai criando esse sentimento de a gente precisa reagir. Né? Um sentimento de raiva. E as consequências disso saem da internet e vão para o ambiente físico, né? Exatamente. É um perigo. Agora, com relação aos perfis das mulheres atingidas, existe um perfil específico, ou seja, políticas, ativistas, jornalistas ou mulheres como um todo? Como a pesquisa ela foi realizada num contexto, não foi restrito a um tempo, né? Então, a gente buscou por esses termos e tentou identificar o que vinha. E aí, identificamos vídeos desde 2018 até 2023, mostrando esse crescimento nos últimos anos. Então, não tem um recorte, por exemplo, em períodos eleitorais, a gente não analisou vídeos de jornalismo político ou relacionados à cobertura política. Então, no nosso corpus, a gente identificou 3 perfis principais que estão entre os mais citados e mais atacados, criticados, assim, com bastante dureza por esses influenciadores. O primeiro deles é mãe solo, né? Eles têm até uma palavra para se referir a elas, é M-Sol, que é para burlar as regras da plataforma, não parecer que eles estão falando de mãe solteira, mãe solo, mas a ideia é que espalhar uma ideia de que toda mulher que já tem um filho tenta se relacionar com você para fazer você ser o pai do filho dela. Então, essa ideia de que toda mulher que teve um filho já não presta, porque já é rodada, né? Porque já é gasta, já foi usada, e aí agora ela só quer te explorar. Então, essa mentalidade, ela cria um sentimento
sentimento de aversão mesmo, de desprezo, de nojo a essas mulheres. Um segundo grupo são mulheres com mais de 30 anos, então as balzacas, né, são os termos que eles usam para se referir a essas mulheres, que são mulheres também que já teriam alguma experiência de vida e, portanto, não aceitariam qualquer tipo de relação, e isso faz com que eles rejeitem, aí porque também tem a questão da juventude, né, todo um estereótipo de mulheres mais velhas contra mulheres mais novas, e essa questão da beleza física sempre sendo um dos norteadores dessa visão de mundo, assim. E aí, por fim, mulheres que se auto-intitulam feministas ou que se comportam como feministas porque o que defendem os direitos das mulheres. Então, esses são os principais perfis, né? Mais até do que profissão, por exemplo. Ou então, quando uma mulher denuncia um homem por uma mulher famosa, ou com uma pessoa pública denuncia um homem por violência doméstica, essa mulher automaticamente vira alvo, assim. Então, tem alguns... humoristas, mulheres também são muito alvo de ódio, então vai mais por aí. A gente, na nossa pesquisa, a gente não olhou tanto para mulheres com atuação política e jornalistas, mas existem outras pesquisas de outras redes que mostram justamente isso, que mulheres candidatas ou esposas de candidatos... e que jornalistas ou influenciadoras, são atrizes que se posicionam politicamente, são mais atacadas na internet, né? Na nossa pesquisa, especificamente, isso não apareceu porque não era o nosso objetivo. Você falou de uma parceria com o Ministério das Mulheres. Com a conclusão dessa pesquisa, existe algum encaminhamento dessa pesquisa para alguma atitude, alguma ação por parte do poder público com relação a esses perfis especificamente? Alguma denúncia será feita? Então, a pesquisa, ela teve esse caráter de construção de protocolo, né? Então, justamente por ser um desafio para se investigar a misoginia, por não ter uma definição muito fixa do que é misoginia, a pesquisa, ela contribuiu com esse protocolo, né? Então, que ele pode ser utilizado por qualquer instância de investigação que queira aprofundar mesmo esse entendimento, ou treinar agentes que vão identificar, por exemplo, conteúdos misóginos nessa e em outras plataformas. Então, esse é um resultado que tem encaminhamentos possíveis. A gente optou, Paula, por não entregar essa lista para o YouTube e dizer: retirem do ar, por favor, esses vídeos, esses canais, eles são perigosos, assim. Por um motivo bastante simples, que esses canais, isso poderia acabar gerando uma impressão de caças bruxas mesmo, assim, né? De vamos tirar esses canais do ar, e isso não resolve o problema, porque outros canais vão surgir, criados inclusive pelos mesmos influenciadores, porque isso para eles é uma fonte de renda, né, de muitos deles. Então, a gente achou que essa abordagem, ela não ia resolver o problema. Então, a gente tentou iniciar esse diálogo com o YouTube no sentido de contribuir, né, de construir um acordo de cooperação para que a pesquisa ajudasse o próprio YouTube a facilitar o acesso e a identificação desses canais em situações em que elas não são tão explícitas. Isso acabou não avançando muito, assim, mas existem outros diálogos com outras instituições também. A pesquisa, ela tem tido bastante repercussão, então a gente já falou sobre ela em escolas, a gente já falou sobre ela em outras empresas e tudo mais, justamente para contribuir para a conscientização desse assunto, né, sobre esse assunto. Pois é, o Brasil tem uma legislação contra crimes virtuais, o Congresso está debruçado também sobre o tema, inclusive com projetos sobre criminalização da misoginia, mas na sua avaliação faltam aí um posicionamento do poder público em termos de legislação para fechar mais o cerco com relação a esse tipo de conteúdo na internet? Embora a violência contra a mulher seja um assunto que é bastante levado a sério na legislação brasileira, a gente tem a lei do feminicídio, a gente tem a lei Maria da Penha, que são leis muito sérias, muito respeitadas, inclusive fora do Brasil. A gente tem crimes que são relacionados a essa atuação no mundo digital. A única menção à misoginia, especificamente, é essa da lei de 2018, que não criminaliza, ela só, né, organiza ali a investigação de disseminação desses conteúdos online. Então, acho que o primeiro ponto seria discutir mesmo uma criminalização da misoginia e discutir não só no aspecto legal mesmo, né, mas também no aspecto coletivo, nacional mesmo, no debate público, na comunicação, para conscientizar as pessoas que esse tipo de comportamento, ele é violento também, porque
existe muito esse olhar de misoginia como uma brincadeira, né, para esses influenciadores. Eles falam que isso é só minha opinião, então tem toda a discussão da liberdade de expressão. Então, primeiro seria importante discutir nesse sentido legal e no sentido da opinião pública o que é misoginia e as consequências severas que ela tem. Mas a gente também tem uma dimensão de plataforma mesmo, né? Então, as próprias plataformas digitais, uma movimentação que ocorreu no STF no ano passado, alterou o artigo 19, né, do Marco Civil da Internet parcialmente, justamente para aumentar o dever de cuidado das plataformas, e uma das dimensões que aparecem nessa atualização é a questão de gênero, de fato, assim, né, para que exista um cuidado maior das plataformas sobre que tipo de conteúdo impacta nessa questão das relações de gênero. Mas essa conversa ainda precisa avançar muito, né? Esses conteúdos, eles circulam nas plataformas monetizados, então isso precisa também ser responsabilidade das plataformas. Então, a gente precisa, primeiro, de mais transparência, né? Então, o que é monetização? O que significa monetização? Quanto dinheiro circula? Quem que lucra com isso? Que tipo de anúncio? Quem são os anunciantes? Será que as marcas que estão circulando nesses canais queriam estar tendo seus produtos anunciados nesses canais? Quem que é o público-alvo desses vídeos? A gente não sabe disso, não existe transparência com relação a isso, né? E essa questão da responsabilização para que as plataformas sejam mais eficientes em aplicar os critérios de moderação para além, né, do que é muito violento, explícito e direto, né? Isso é um dos pontos. Talvez uma estratégia também na área de educação seria estudar exatamente quem consome esse conteúdo para entender aonde atuar, né? Aonde trabalhar com esse público. Né? Você acha que as escolas, por exemplo, seriam um primeiro caminho, um debate, uma discussão com os jovens para, de repente, criar aí uma mentalidade diferenciada para os próximos anos? Sim. O que a gente notou na pesquisa é que não existe um público-alvo muito específico, pelo menos não no discurso, assim. Todo homem que já teve ou experimentou qualquer tipo de frustração ou ressentimento em qualquer relacionamento com mulheres, ele pode ser alvo, porque eles trabalham nessa frustração. Não seja mais assim, não seja mais humilhado, não seja fraco. Então, todo o discurso desses canais, ele aproveita esse ressentimento que já existe e amplifica, né? Como se qualquer outro relacionamento fosse te frustrar igual. Mas isso é especialmente grave quando a gente fala de pessoas mais jovens, assim, de meninos que ainda estão nessa fase de aprender a se relacionar mesmo, assim, e que estão crescendo num mundo em que a própria ideia de masculinidade está mudando, né? Então, os pais têm uma visão de masculinidade que eles tentam passar para os filhos, mas a visão de masculinidade dos pais não se aplica mais aos relacionamentos que eles vão ter no futuro. Defasada, né? Muito defasada, porque as meninas, elas estão aprendendo a ter sonhos diferentes hoje, né? Para além da casa, para além da vida doméstica, de ter sucesso profissional, de ter uma família diferente da família em que elas foram criadas. E isso vai para a sociedade numa leitura de conquistar direitos femininos é perder direitos masculinos, e não é isso, é questão de igualdade. Mas isso é muito manipulado nesses discursos para parecer que é perda de direito. E os meninos ficam confusos, então tem toda uma... Se relacionar hoje não está fácil para ninguém, mas para crianças e adolescentes está ainda mais difícil, né? Porque eles estão vivendo um mundo em transformação. Então, sem dúvida, conscientizar, educar e discutir junto, né? É um desafio. Positivamente a masculinidade. Eles também são vítimas. Sim. Os meninos, né? Então... E as meninas também têm que ter esse cuidado com relação também ao discurso que elas proferem para os homens, né? Para não virar ali um fogo cruzado, lógico, com os pesos diferenciados, mas existe também aquela ideia, a gente não pode criar essa ideia de que também os homens estão todos contaminados com esse discurso, né? Sim. Agora, você que estuda esse assunto, que tentou trazer aí uma definição do que é misoginia, e esse é um tema, inclusive, que trava a votação aqui no Congresso, que é o que significa exatamente misoginia, para a gente colocar isso em lei como um crime, né? Para não gerar um problema geral. O que você deixaria de mensagem, tanto para o poder público quanto para a população que nos assiste, né? Para quem nos assiste, sobre esse caso específico, o que você viu de mensagens, de falas que são muito, muito sérias, né? Muito perigosas para nós, mulheres, que poderia trazer para a gente como mensagem final e para a gente repensar e refletir sobre isso?
Eu acho que o primeiro ponto para quem está, assim, para as pessoas que fazem uso dessas plataformas, para os homens especificamente, é atentar para o tipo de conteúdo que você consome. Se esse conteúdo ele está te incentivando a construir ou alimentar um ódio gratuito, um ódio com base numa experiência individual e transformar isso numa questão coletiva, se isso não está piorando a sua relação com as pessoas, né? Porque esses canais eles incentivam, inclusive, que você se distancie da sua mãe, das suas amigas. Não é só uma coisa com relacionamentos românticos, né? Então, acho que cuidar com o que você consome e questionar mesmo, né? Ter um consumo, isso vale para todo consumo online, né? Toma cuidado com quais são as fontes, isso faz sentido, isso não está piorando o meu relacionamento com as pessoas. Acho que isso é uma questão de autocuidado com o consumo mesmo da internet. E aí, para o poder público, para as instituições, acho que é preciso ter em conta que isso não é isolado. O que acontece na internet acontece também fora da internet. Não é à toa que nós temos visto um crescimento dos casos de violência doméstica, de feminicídio, de violências, inclusive, em ambientes digitais, né? Isso certamente também está relacionado, né? A nossa pesquisa especificamente não fez essa correlação, mas os dois gráficos estão aumentando e a gente precisa entender se há relação, como há relação e o quanto essa liberdade das plataformas de agirem apesar da soberania nacional seguirem seus próprios termos de uso, como isso tem impactado outras dimensões para além do digital, né? Então, preciso ficar de olho nisso. É isso, Luciane. E a gente não quer que você pare de estudar isso, porque enquanto tiver esse tipo de conteúdo, esse tipo de violência, tanto na internet quanto fisicamente, a gente precisa de pessoas que identifiquem isso para a gente e nos alertem, né? Porque o caso voltou à tona tanto por causa desses inúmeros casos que estão acontecendo, mas também pela pesquisa que vocês levantaram. Eu agradeço muito a sua entrevista aqui no Cidadania. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque no sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania. Antes do Daime, eu fiz muito tempo de terapia coletiva, buscando assim, respostas que acho que todo mundo tem, né, assim, né, indagações sobre a vida, sobre existências, né. E com o Daime isso saciou, entendeu, essa sede desse conhecimento. Voto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade.
poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Bom dia, hoje é quinta-feira, 26 de março. O Senado Notícias está no ar. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se a CPMI do INSS vai ou não ser prorrogada. Até o momento, a comissão parlamentar tem prazo até sábado para concluir os trabalhos. E foi marcada para hoje, às 9 horas da manhã, uma reunião da CPMI para votar requerimentos. Então vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Ticiane Oliveira. Bom dia, Ticiane, onde é que você se encontra? Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, eu estou neste momento aqui no corredor das comissões, na verdade, o chamado túnel do tempo do Senado Federal, mas já vou caminhar, já vou indo ali para a sala da CPMI do INSS, só que hoje os holofotes não estão voltados para a sala da CPMI. Na verdade, o foco todo está lá no Supremo Tribunal Federal, onde vai ser analisada a decisão do ministro André Mendonça, concedida na última segunda-feira, para a prorrogação dos trabalhos da CPMI. O presidente da CPMI e o relator, todos já vinham solicitando a prorrogação dos trabalhos aqui mesmo no Senado. Diante de uma não decisão, não teve a concessão do aumento do prazo, eles recorreram então a uma interferência do Supremo Tribunal Federal e aí na segunda-feira o ministro André Mendonça, relator, ele concedeu uma liminar autorizando a prorrogação do prazo da CPMI. No entanto, essa decisão monocrática precisa ser analisada pelo plenário e isso vai ser feito hoje. Então, a expectativa é essa. Se o plenário, se todos os ministros concordarem, ou pelo menos a maioria
com a prorrogação, ok, a decisão do ministro André Mendonça é mantida e a CPMI pode continuar com os trabalhos de investigação. Caso contrário, aí sim volta o prazo que se encerra no próximo sábado para terminar todos os trabalhos, leitura de relatório, aprovação ou não aqui na CPMI. Muito fala-se que os ministros estão bem divididos nessa questão, de que há risco, inclusive, de um empate pela não aprovação ou aprovação, né, de que eles estariam divididos ali para continuar e prorrogar os trabalhos aqui da CPMI. Em caso de empate, é bom a gente esclarecer que o prazo não será prorrogado. E aí, então, vai ter que ter um trabalho intenso aqui, né, para terminar até o próximo sábado, que é o prazo oficial dos trabalhos da CPMI. Para hoje, aqui nesta sala, está agendada uma reunião para daqui a pouco, às 9 horas da manhã, com a votação de 2 requerimentos. Um deles é para convocar o presidente da Associação Nacional de Correspondentes Bancários, que é o senhor Lorival Rocha Júnior, porque eles querem ouvir o presidente da Associação dos Correspondentes Bancários, porque na parte dos empréstimos consignados, a maior parte desses empréstimos é feito por meio desses agentes bancários, né? Então, querem ouvi-lo para pegar informações sobre como é esse trabalho, quais são as formas deles agirem e, enfim, e abordarem essas pessoas para fazerem os empréstimos consignados. O segundo requerimento é a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Gomes Paixão Rosa, que é ex-secretário parlamentar do deputado federal Euclides Petersen, de Minas Gerais, que é um dos investigados nas fraudes do INSS. Então, há também a votação para a quebra do sigilo, para pedir relatórios do COAF, relatórios financeiros, porque há movimentações suspeitas nas contas desse assessor. André, eu vou continuar por aqui. Qualquer nova informação, eu chamo você de novo para trazer tudo para os nossos telespectadores, a todos aqui que estão nos acompanhando pelas redes ou pela TV Senado. E também, quando tiver movimentação de parlamentares, eu quero ouvir como eles estão, qual é a expectativa para essa decisão do STF de hoje. Volto com você. Beleza, Tiziane, muito obrigado e contamos com você. 3 reuniões de comissões, sendo uma de CPI, estão previstas para amanhã desta quinta-feira. Confira a agenda. Daqui a pouco, como vimos, às 9 horas, a CPMI do INSS tem reunião marcada. Na pauta, 2 requerimentos, um de convocação de depoente, outro de pedido de informações. Às 9h30, a subcomissão temporária que examina propostas para prevenção e tratamento do câncer tem audiência pública prevista para debater o neuroblastoma e a urgência no acesso ao tratamento pelo SUS para salvar vidas na primeira infância. Neuroblastoma é um câncer raro e agressivo que se desenvolve em células nervosas imaturas, os neuroblastos, e afeta principalmente bebês e crianças com até 5 anos. Já às 10 horas, a Comissão Temporária para a Reforma do Código Civil tem reunião marcada para debater em audiência pública temas relativos ao direito de família e ao direito das sucessões. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira em plenário a inclusão da violência vicária na Lei Maria da Penha. O projeto ainda equipara o homicídio vicário ao feminicídio. O texto segue para a sanção do presidente da República. Entenda na reportagem o que é esse tipo de violência. A chamada violência vicária é quando o agressor atinge uma pessoa próxima, como filho ou parente, para causar sofrimento psicológico à mulher. O projeto altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e a Lei de Crimes Hediondos para incluir a violência vicária como forma de violência doméstica. Também cria o homicídio vicário, que passa a ter pena de 20 a 40 anos e será considerado crime hediondo. A pena pode aumentar se for cometido na presença da mulher, contra criança, idoso, pessoa com deficiência ou em descumprimento de medida protetiva. A proposta equipara o homicídio vicário ao feminicídio. Ao reconhecer expressamente essa prática no sistema jurídico e calibrar as consequências penais e protetivas, os projetos corrigem uma lacuna que hoje depende de arranjos interpretativos
pouco uniformes, melhoram a triagem de risco pela rede de atendimento e fortalecem a capacidade do Estado de prevenir a escalada letal. Os senadores também aprovaram novas regras para parcerias entre governos e ONGs em casos de calamidade pública e ainda para a criação de normas nacionais para desmembramento de municípios. A proposta flexibiliza as regras de parcerias entre governos e organizações da sociedade civil em caso de calamidade pública. O texto foi proposto pelo Poder Executivo e estabelece um regime jurídico menos rígido para garantir respostas rápidas. Permite, por exemplo, que a administração pública direcione planos de trabalho ou objetos de parceria já existentes para o enfrentamento da calamidade, desde que observados os critérios técnicos e de viabilidade. A sociedade civil, o poder municipal, acaba tendo um papel fundamental como um braço importante no enfrentamento dessas tragédias. Os senadores também aprovaram a criação de normas nacionais para desmembramento de municípios. Segundo o projeto, parte do território de um município só poderá ser desmembrada e incorporada a outro mediante iniciativa da Assembleia Legislativa Estadual, estudo de viabilidade e aprovação em plebiscito pelos eleitores dos municípios envolvidos. A questão ganhou destaque recente com a disputa de limites territoriais ocorrida em Sergipe, entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão. Existe uma demanda já de longos anos entre a cidade de São Cristóvão e a cidade de Aracaju, nossa capital, onde uma zona é disputada entre as duas cidades e que agora terá a viabilidade técnica jurídica de uma consulta democrática aos envolvidos. Acho que é a solução que melhor atende o interesse público. O plenário também aprovou o novo Plano Nacional de Educação, depois de quase 3 anos em tramitação no Congresso Nacional. O PNE vai vigorar até o ano de 2035. Antes da votação em plenário, o novo PNE foi aprovado na Comissão de Educação. Foram mais de 3.000 as emendas apresentadas ao texto inicial do projeto, apresentado na Câmara ainda em 2024 e aprovado pelos deputados em dezembro do ano passado. Na Comissão de Educação do Senado, o relatório favorável, lido na terça-feira 24 pela senadora Tereza Leitão, ainda recebeu novas emendas. Em linhas gerais, o novo plano destaca alguns pontos, como o uso de recursos do petróleo e gás para a infraestrutura escolar, a revisão a cada 5 anos, financiamento dentro do critério custo-aluno e qualidade, previsto de 7,5% a 10% do PIB, governança conjunta federal, estadual e municipal e foco em novas tecnologias, conectividade, sustentabilidade e inclusão de minorias étnicas e PCDs. Foram concedidas vistas coletivas por 24 horas, sendo convocada para o dia 25 de março, nova reunião deliberativa sobre a matéria. Após a abertura da sessão, a senadora Tereza Leitão analisou 38 novas emendas recebidas, rejeitando todas as que, por serem de mérito, implicariam o retorno do Plano Nacional de Educação à Câmara dos Deputados. Ela acatou parcialmente aquelas que foram reconhecidas como emendas de redação. Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 2614 de 2024 e no mérito pela sua aprovação e pela aprovação parcial das emendas número 10, 18, 20, 22 e 23 na forma dos ajustes redacionais reunidos nas emendas a seguir. Desde 23 foram inúmeras audiências públicas, debates. Eu tive a honra de avaliar a meta 7 e eu trouxe contribuição para o plano. Acompanhei a discussão na Câmara. Mas a gente sabia que quando ele chegasse no Senado haveria toda uma convergência para que não houvesse modificações, para que ele não voltasse para a Câmara. E entendo, presidente, a defesa disso. Nós já estamos 2 anos atrasados. Vamos à votação simbólica. Em votação, o relatório apresentado pela senadora Tereza Leitão. Aprovado o relatório. Em votação, requerimento de urgência.
para a matéria, que foi solicitada aqui pela nossa querida senadora Tereza. Botamos em votação, quem concordar, permanecer como está, então foi aprovado também o requerimento de urgência. Os senadores aprovaram ainda a criação de novos cargos para a Justiça Eleitoral. 474 candidatos já aprovados em concurso público devem dar suporte às eleições deste ano. Outro projeto aprovado garante ajuda de custo aos pacientes do SUS que precisarem realizar tratamento de saúde fora do município onde residem. O texto segue para a sanção presidencial. Em depoimento à CPI do crime organizado, o ex-senador pelo Mato Grosso, Pedro Tax, detalhou um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master e o governo do estado. Ele também explicou como o Master deu prejuízo a milhares de servidores estaduais com os empréstimos consignados. Pedro Taques é ex-senador e ex-governador do Mato Grosso. Como advogado, ele representa desde novembro de 2024 várias entidades de servidores públicos do estado que denunciam irregularidades em créditos consignados. As fraudes teriam prejudicado milhares de servidores, principalmente com a entrada do Master nesse negócio. Terceira geração. É importante dizer que essa terceira geração aqui inicia em 2022 até o presente. Percebam, a margem dos consignados passa de 40 para 45, alcança o benefício previdenciário e aí chega no Bolsa Família com uma clientela muito grande para empréstimos consignados e cartões de benefícios consignados. E os juros, percebam, por gentileza, de 1,7 passa para 4,7, 5,5, o que traz prejuízo para estes, entre aspas, clientes desses bancos. Segundo Pedro Tax, há indícios de ilegalidades na atuação do Master nos consignados em Mato Grosso. Daqui, com alterações que foram feitas, uma invasão de satélites do Banco Master. O que eu chamo de satélites do Banco Master, senador, relator Alessandro, o que eu chamo de satélites são, eu dou o nome de tamboretes, não são bancos, porque não tem autorização do Banco Central, eu tenho todas as documentações, e tem, assim, apelido, ClickBank, Bank, e isso faz com que o cidadão servidor público, que ele vai buscar estes empréstimos consignados, a senador Mourão, ele fique pensando que é uma instituição financeira séria, decente, mas na realidade não é. O senhor tem a informação de quantos servidores foram impactados por fraudes no estado do Mato Grosso? Sim. Dos 106 mil servidores, 45 mil servidores têm consignados e esses 45 mil servidores ligados a estas consignatárias que aí nós estabelecemos, 45 mil. E Vossa Excelência tem razão, o tipo de fraude, além dos juros exorbitantes, daquela terceira geração que eu fiz referência, em razão do alargamento da margem e também das prestações, de 90 para 120 dias, a criação de outros produtos maquiados como consignados, que são os cartões benefícios. O ex-governador disse que o Master operou um esquema de lavagem de dinheiro que envolve o governo do estado e a MTPAR, concessionária que administra a BR-163. O MTPAR criou um fundo. Este fundo foi criado pela REAG. Quem é a REAG? A REAG é uma criadora, administradora, gestoras de fundos ligadas ao Banco Master. Segundo a Polícia Federal, 40 fundos criados e administrados pela REAG lavam dinheiro do primeiro comando da capital. A REAG criou este fundo, ligados à MTPAR, é um FDIC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, e o Estado de Mato Grosso tira da fonte 100 447 milhões de reais e deposita nesse fundo. E o dono da REAG, Luiz Carlos Moreira Lima, ele é o sócio proprietário da REAG, ele é nomeado pelo governador
no Conselho de Administração da rodovia. De acordo com a lei das sociedades anônimas, o Conselho de Administração não pode gerir os planos de investimento, o que será feito através de empresas de membros do Conselho. Ele deu sugestões para melhorar o combate ao crime organizado. É necessário, na minha avaliação, e eu defendo isso, já defendi como presidente da Comissão de Segurança desta casa, a criação de um Ministério da Segurança para tratar disso, para tratar da segurança de fronteira, e eu defendo também que as Forças Armadas saiam de Santa Maria da Boca do Monte, saiam do Rio de Janeiro, onde tem ar-condicionado e shopping center, saiam de Cuiabá, que fica a 300 quilômetros da fronteira, vão para a fronteira. E foi publicada nesta quarta-feira, com alguns vetos, a lei que institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, também conhecida como Lei Raul Jungmann. A lei tipifica os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento a esse crime. A condenação por crimes sexuais terá penas mais severas, ainda mais se o criminoso for próximo da vítima. É o que estabelece o projeto aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Direitos Humanos. A proposta agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Os crimes de estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual e estupro de vulnerável terão penas mais severas. A relatora lembrou que em 2024 foram registradas 87.545 ocorrências de estupro e de estupro de vulnerável, o maior número da série histórica acompanhada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desse total, 76,8% foram estupro de vulnerável. 55,6% das vítimas eram negras. 65,7% dos crimes ocorreram dentro de casa. 45,5% dos agressores eram familiares e 20,3% eram parceiros ou ex-parceiros íntimos. Os dados mostram que a violência sexual ocorre com frequência em contextos de proximidade familiar ou laboral, de dependência socioeconômica e de desigualdade de poder. Por isso, a criminalização de condutas de parentes e de afins relacionados ao contexto doméstico e familiar, às relações de autoridade, de confiança ou de dependência econômica e a vitimização de pessoas em condição de maior vulnerabilidade vão ao encontro da realidade brasileira atual. O projeto prevê aumento de metade até o dobro da pena quando o crime for praticado por avô, avó, pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador ou pessoa de confiança ou autoridade sobre a vítima, e quando cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O projeto aumenta a pena para estupro de vulnerável para reclusão de 10 a 16 anos. A mesma pena será aplicada se a vítima, mesmo maior de 14 anos, não tiver capacidade de oferecer resistência por causa de embriaguez, seja voluntária ou involuntária, efeito de substância entorpecente, sono ou inconsciência, deficiência ou grave enfermidade, intimidação ou ameaça, dependência econômica ou afetiva do agressor, situação de violência doméstica ou familiar, ou ainda qualquer outra circunstância que reduza de forma relevante a capacidade de autodeterminação sexual da vítima. A proposta teve origem em um caso que ocorreu no Ceará. Foi um caso que teve uma grande repercussão no Ceará, porque ela foi estuprada dentro de um veículo de aplicativo. E ela foi agredida, ficou inconsciente, foi estuprada, e o agressor foi preso em flagrante e teve a liberdade em 3 dias. Agradecer muito a coragem da Renata, né? Que tantas outras Renatas, Marias, não se sintam injustiçadas.
A violência de gênero e o racismo que atinge as mulheres negras e indígenas foram tema de audiência pública realizada nesta quarta-feira na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. As mulheres negras e indígenas são as mais vulneráveis à violência de gênero, por estarem sujeitas ao machismo e ao racismo estrutural. Para debater o tema, identificar possíveis brechas nas políticas atuais e propor ações que evitem a opressão, a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher realizou uma audiência pública. Essa questão das políticas públicas, você precisa ter o diagnóstico mais preciso possível, para exatamente você, em cima dos recursos que tem, que às vezes não são muitos, você possa dar o remédio, digamos assim, certo para determinada situação, né? Vamos aqui estabelecer a meta de que nós vamos ter toda a sociedade brasileira dizendo que uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dar visibilidade aos dados de violência contra a mulher, combater o racismo e o reconhecimento da misoginia como crime de preconceito foram pontos destacados durante a audiência. Reconhecer a misoginia como crime de ódio é essencial para romper um ciclo de impunidade que alimenta o feminicídio, para que esse dado seja de fato mensurado, publicado e publicizado. O racismo patriarcal cis-heteronormativo, ele está presente em todas as experiências de violências de gênero de mulheres negras no Brasil. A similaridade da experiência de violência vivenciada por mulheres negras em todas as regiões do Brasil. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou ontem a nova Lei do Trabalho Rural e o projeto que facilita a doação de alimentos por indústrias para combater o desperdício. Os dois textos ainda serão analisados pela Comissão de Assuntos Sociais. O primeiro projeto, aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, trata de normas específicas para a regulação do trabalho rural. O texto atualiza a Lei do Trabalho Rural de 1973, considerando as novas relações trabalhistas e a introdução de drones e máquinas modernas no meio rural. Essas inovações representam uma atualização necessária em relação à Lei número 5.889 de 1973, cuja estrutura não corresponde à realidade do setor agropecuário atual, tendo em vista que a sua elaboração se deu em um contexto de baixa mecanização e limitada preocupação com aspectos de segurança, saúde e sustentabilidade. O segundo projeto aprovado regulamenta a doação de excedentes de alimentos para humanos ou animais por indústrias e comércios, a fim de garantir segurança jurídica aos doadores, evitar desperdício e combater a fome. Define ainda que apenas produtos que atendam às normas sanitárias poderão ser doados. O projeto que ora analisamos enfrenta um dos problemas mais urgentes do nosso país, que é a insegurança alimentar. Ao mesmo tempo em que combate o desperdício de alimentos e fortalece a cultura da solidariedade. Apesar dos avanços recentes, os dados ainda são preocupantes. Hoje, cerca de 24,2% dos domicílios brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar, o que significa que quase 1 em cada 4 lares ainda enfrenta dificuldades no acesso regular à alimentação. Apoio às crianças, incentivo à alimentação natural em hospitais, suporte a comunidades que sofrem com calamidades públicas e garantia ao trabalhador de uma alternativa quando a atividade laboral coincidir com o dia de guarda de culto. Os projetos foram aprovados nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. Pelo projeto, tanto o empregado do setor privado quanto o servidor público poderá pedir prestação alternativa de serviço sempre que seu dia de guarda religioso coincidir com dias ou turnos de atividade laboral. Outro projeto aprovado favorece comunidades que sofrerem com situações de calamidade pública. Ele permite facilitação no pagamento das contas de água e energia durante a vigência da situação crítica. O texto estabelece que para consumidor diretamente atingido, ficam suspensas as cobranças de parcela da tarifa de energia elétrica relacionada a custos antecipados como bandeiras tarifárias e interrupção de fornecimento de energia elétrica por inadimplência. Após o período da suspensão, não haverá cobrança de juros ou multas relativas ao período de calamidade. As concessionárias de energias serão ressarcidas
fornecidas pelo Fundo Nacional para Calamidades Públicas. Também foi aprovado o projeto que busca proibir ou limitar o fornecimento de alimentos ultraprocessados por parte de hospitais aos pacientes internados e seus acompanhantes. O tratamento dos pacientes não é só medicamentoso, é nutricional também. Então, tão importante quanto os medicamentos é a nutrição. Então, isso serve para pacientes hospitalizados e não hospitalizados também, o nosso dia a dia. Porém, eu quis focar nos pacientes hospitalizados, porque imaginem, eles já estão lá para se tratarem de algum tipo de doença. A casa aprovou ainda projeto que regula a ajuda de custo ao paciente do SUS que precisar realizar tratamento de saúde fora da cidade onde mora. E o projeto que institui a Política Nacional Integrada da Primeira Infância. O relator substituto destacou alguns pontos da política. Viver com direitos, garantia da proteção e da defesa das crianças contra todas as formas de violência, discriminação e preconceito. Inciso 2. Viver com educação, garantia de acesso e permanência na educação infantil de qualidade, com aprendizagem e desenvolvimento integral, em articulação com o papel da família no cuidado e na educação na primeira infância. O Brasil deve desenvolver tecnologia e agregar valor em terras raras ou se manter como mero fornecedor de matérias-primas? Esse foi o tema do debate nesta quarta-feira na Comissão de Ciência e Tecnologia, ao discutir projeto de lei que trata do assunto. O projeto foi apresentado pelo senador Rogério Carvalho e quer evitar a exportação de matérias-primas sem valor agregado. A principal intenção é reduzir a dependência do país na cadeia industrial de terras raras, além do ouro e da prata. O principal ponto defendido pelos debatedores foi separar no projeto a atividade de mineração da atividade industrial. A gente não pode trazer uma conta para a mineração que não é da mineração. O minerador é especialista em minerar, não é especialista em transformar. A indústria precisa de ser fomentada, a indústria precisa de ser desenvolvida, nós precisamos de ter políticas de muito longo prazo para que nós cheguemos a resultados concretos na transformação. A cadeia de terras raras não será capturada apenas com mineração. Ela exige integração entre educação, ciência, indústria e ambiente de negócios. Tem recurso, tem universidade, tem Estado, mas falta coordenação. Considero essa proposta inviabilizadora, tendo em vista que a incapacidade nossa, da minha empresa, de investimento e falta de vocação para alcançar tamanha verticalização, nos trará um ônus demasiado. Essas etapas são distintas e exigem um tratamento específico. Melhorar a atividade de pesquisa e também a educação brasileira em todos os níveis é fundamental para o desenvolvimento da indústria de beneficiamento na mineração. Sem educação básica forte, não há engenharia. Sem engenharia, não há química. Sem química, não há indústria. A China forma por ano 3,5 milhões de engenheiros. O Brasil, em 2023, um número talvez um pouco defasado, formou 95 mil engenheiros. Não se forma engenheiro, todo mundo quer ir para as ciências humanas. E por que isso acontece? Porque o ensino no Brasil de matemática é péssimo. As pessoas terminam o segundo grau mal sabendo fazer as 4 operações. Estou falando do segundo grau. Por isso que ninguém quer ir fazer engenharia. Como é que nós vamos desenvolver tecnologia se nós não temos laboratórios? Quando a gente vai falar de processar, de pesquisar terras raras, que é complicadíssima a cadeia, nós vamos fazer pesquisas minerais, nós vamos na Austrália. Nós vamos na Malásia, para fazer pesquisa, para fazer teste de processo, para ver se é viável um projeto aqui no Brasil. Como é que o minerador se desenvolve, como é que a nossa cadeia industrial se desenvolve se a gente hoje não investe em ciência, se a gente não investe em tecnologia? Uma sessão solene do Congresso Nacional homenageou nesta quarta-feira os 80 anos do SESC e do SENAC.
A cerimônia destacou a atuação das instituições na educação, na promoção social e na qualificação profissional em todo o país. O Serviço Social do Comércio, o SESC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, foram criados em 1946. O SESC conta com centenas de unidades fixas e móveis, levando serviços de lazer, saúde e cultura a diferentes regiões. Já o SENAC é referência na educação profissional, com milhões de atendimentos e programas de gratuidade que ampliam o acesso à qualificação. É evidente que, ao longo desses 80 anos, essas instituições têm cumprido com excelência a missão que vai muito além de prestar serviço. Elas transformam vidas, levam dignidade, levam conhecimento, cultura, saúde e oportunidade a milhões de brasileiros. A sessão solene relembrou a trajetória do SESC e do SENAC ao longo desses 80 anos, com um destaque para a ampliação do acesso à cultura, à educação e à qualificação profissional. As homenagens reforçaram o papel das instituições na promoção da cidadania e do desenvolvimento social. Não se trata apenas de olhar para o passado com orgulho, mas de projetar o futuro com confiança. Os desafios do nosso tempo exigem instituições sólidas, capazes de inovar sem perder a sua essência. E é exatamente isso que o SESC e o SENAC têm demonstrado, a capacidade de se reinventar, de ampliar o seu alcance e de continuar relevante para as novas gerações. Pior que o desemprego é a guerra. Melhor que o emprego é a paz. O SESC e o SENAC dão paz para a nação, dão dignidade para as pessoas trabalhar e entregar o alimento para a sua família, pagar o aluguel e dar condições para os seus filhos. Vocês dão dignidade para o Brasil. Valeu por toda essa história, por todo esse trabalho, por toda essa dedicação, por todas as oportunidades que deram a todos os jovens naquele tempo e a todo mundo que quis trabalhar, prestar serviços melhores. Não é? Salve o sistema SESC-SENAC. Parabéns pelos 80 anos, parabéns pelo esforço, parabéns por todo o trabalho social que vocês fazem Brasil afora. Muito obrigado. Agora é oficial. O município de Pomerode, em Santa Catarina, tem a oferecer ao Brasil e ao mundo a rota turística do enxaimel. Já sabe o que é? Senão eu explico. Trata-se de uma técnica de construção de casas e prédios que foi popularizada por imigrantes alemães no sul do Brasil. Tradição que trouxeram da Europa Central. A rota turística foi criada por lei publicada hoje no Diário Oficial da União. Outra lei publicada hoje estabelece as condições mínimas das escolas públicas da educação básica. Entre essas condições estão acesso à água potável, esgoto sanitário, energia elétrica e ainda refeitório, quadra coberta, laboratórios de ciências e de informática e biblioteca. E nós vamos voltar agora à sala da CPMI do INSS para ver como é que está a situação por lá. Ticiane? Oi, André. Agora, 9h05. 7 parlamentares já passaram por aqui e registraram presença, mas neste momento nenhum está por aqui. A reunião deve começar daqui a alguns minutos ainda e está prevista para hoje a análise de 2 requerimentos. Um dos requerimentos é o que pede a convocação do presidente da Associação Nacional de Correspondentes Bancários, que é o Lorival Rocha Júnior, porque os parlamentares desejam ouvi-lo para saber exatamente como funciona o trabalho dos agentes bancários, já que eles são os maiores responsáveis pela maior quantidade de financiamentos, de créditos consignados. Há também o segundo depoimento, que é a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Gomes Paixão Rosa, que é ex-secretário parlamentar do deputado Euclides Petersen.
de Minas Gerais. As investigações apontaram movimentações irregulares nas contas desse assessor e aí por isso pediram para a quebra de sigilo e também daquele relatório que o COAF apresenta para averiguar tudo isso. Só que, além desses dois requerimentos, há uma grande expectativa, um dia considerado muito importante aqui para a CPMI do INSS, porque o prazo para encerramento das investigações vence no próximo dia 28, ou seja, depois de amanhã, sábado. Na segunda-feira, o ministro André Mendonça concedeu uma liminar. O presidente da CPMI havia pedido para o STF intervir e autorizar a prorrogação do prazo dos trabalhos. André Mendonça deu essa decisão favorável, mas essa decisão precisa ser analisada pelo plenário do STF, ou seja, todos os ministros precisam analisar e aceitar ou não a decisão monocrática do ministro André Mendonça. Há a expectativa de que essa votação seja feita ainda hoje e, se for aprovada a prorrogação, aí o presidente da CPMI chegou a falar essa semana em 60 dias, mas isso ainda não é definido qual será o prazo novo para finalizar as investigações. Caso não seja aprovada e mantida a decisão do ministro André Mendonça, os trabalhos precisam ser encerrados até sábado, dia 28, e aí a gente aguarda as decisões do presidente da CPMI com o calendário, porque precisa ser lido o relatório, que o relator já adiantou que está pronto. Precisaria acrescentar, ele quer investigar mais, mas diz que já tem um relatório pronto com mais de 5.000 páginas. Aí ele precisa apresentar esse relatório, os parlamentares vão analisar e aí então marcar a votação. Só que tudo isso, se não for prorrogado, precisa ser feito até o próximo sábado. Eu vou continuar por aqui acompanhando a chegada dos parlamentares e eu posso voltar a qualquer instante com novas informações e com entrevistas para atualizar essa situação da CPMI nesta quinta-feira. André. Obrigado, Ticiane. Então é isso mesmo. Eu fico por aqui, mas a Ticiane continua lá na sala da CPMI e pode voltar a qualquer momento. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Quais são as novidades na declaração do imposto de renda deste ano? O que você deve fazer para não cair na malha fina? O auditor fiscal José Carlos da Fonseca, da Receita Federal, e o contador Adriano Marrocos, do Conselho Federal de Contabilidade, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra... Muito bem. Olá, voltamos ao vivo aqui da sala da CPMI, agora 9 horas 10 minutos. Eu estou com o senador Isalci Lucas. Bom dia, obrigada pela sua participação. Qual é a expectativa para hoje? Nós temos 2 requerimentos na pauta dessa reunião. Essas investigações devem continuar? Tem a votação lá no STF para ver se mantém a decisão do ministro André Mendonça para a prorrogação dos trabalhos da CPMI. Qual é a expectativa dos parlamentares, e especialmente a sua, para esse momento tão decisivo da CPMI? Olha, é muito importante a prorrogação, né? Nós estamos trabalhando nessa questão já há algum tempo, no mínimo 60 dias, porque agora que nós entramos no consignado, a gente ouviu um banco até agora, são mais de 80. Então a gente precisa ver os principais, tiveram mais reclamações, que teve mais contratos sem biometria, sem autorização do aposentado. Então a gente precisa prosseguir com isso. O ministro André Mendonça deu uma decisão, 48 horas para o presidente aqui do Senado fazer a leitura, né, do adiamento, mas ele recorreu ao Supremo.
Então, o Supremo está julgando hoje, né, o pleno do Supremo. Se fosse só a segunda turma, eu não tenho nenhuma dúvida que passaria, o relatório do André Mendonça seria aprovado. Agora, como é o pleno integral com a primeira turma, e a primeira turma defende muitos interesses da base de governo, do governo, eu temo que possa derrotar e derrubar a decisão do ministro. Mas existe lá diversos artifícios para você adiar, prorrogar, né? Então nós temos que aguardar, mas a expectativa nossa é que seja prorrogado aqui, né? Porque deu 48 horas, se não julgarem tudo hoje, porque pode ser que alguém adie a votação para outro dia, a gente vai instalar aqui as 48 horas e definir a prorrogação, 120 dias, 60 dias, né? Tá bem, eu agradeço a sua participação, bom dia, bom trabalho durante a reunião. Então é isso, a expectativa hoje é mesmo para essa análise do STF. Caso contrário, se essa votação do plenário não for realizada hoje, continua valendo a decisão do ministro André Mendonça, dada na última segunda-feira, de que o prazo poderia ser prorrogado. Então está ainda nessa dúvida, continuam, não continuam, tem que encerrar até sábado, não tem, e tudo depende aí também dessa análise do STF. Nós vamos continuar por aqui acompanhando, 9h13, os parlamentares começam a se movimentar por aqui e eu volto a qualquer instante com novas informações. Continue acompanhando a nossa programação. Mas eu não preciso enfatizar nenhuma nordestinidade que está na minha figura, na minha pessoa, na minha voz. Ainda somos os mesmos que vivem. Espaço Cultural, neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Antes do Daime, eu fiz muito tempo de terapia coletiva, buscando assim, respostas que acho que todo mundo tem, né, assim, né, indagações sobre a vida, sobre existências, né. E com o Daime isso saciou, entendeu, essa sede desse conhecimento. Boto Fé, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é um espaço muito importante assim para minha avó, porque a preta velha dela, a tia Beata, enquanto esteve em vida, né, enquanto esteve na terra, não tinha a possibilidade de entrar na igreja
porque na situação de escravizada, não podia adentrar uma igreja. Então ela deu essa missão para minha avó, de que minha avó participasse de uma irmandade. E a irmandade escolhida foi essa aqui, de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, aqui em Salvador. Mas eu acho que o mais lindo aqui da Irmandade é porque a gente encontra a diversidade religiosa. Embora seja um espaço católico, uma igreja católica, todos os padres que já passaram por aqui têm esse entendimento, né? De que acontece de alguma forma esse sincretismo também dentro da igreja. Anos registrando como o meio ambiente é abordado no Parlamento Brasileiro. O surgimento da pauta ambiental no Congresso pelas lentes e microfones das nossas equipes de reportagem e a cobertura dos grandes debates sobre clima, recursos naturais, sustentabilidade e justiça ambiental. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República.
Eles vieram como mão de obra barata para trabalhar em fazendas de café e tantas outras. Vieram muitos arquitetos carpinteiros e a liberdade que eles tinham mediante a disponibilidade de madeiras ou elementos construtivos era quase que infinita. Habitar, Habitat. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Esporte do Senado aprovou um projeto de lei que torna obrigatória a reserva de lugares para pessoas com transtorno do espectro autista em estádios de futebol e arenas esportivas. Aqui comigo no estúdio está o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que foi o autor desse projeto. Senador, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Já começo perguntando para o senhor quais são as dificuldades que as pessoas que têm autismo e as suas famílias têm quando vão frequentar um ambiente esportivo. Que bom estar de volta, cara, e com um argumento forte hoje, né, de um projeto social muito bom. Cara, o autista tem o problema de quando vai ao estádio, e muitos gostam de futebol, aqueles fogos, né, perto deles, e não tem abafador, tem aquela confusão toda. Há um experimento no Vasco que está dando certo, e uma vez lá eu percebi isso, que é preciso reservar. O autista, ele precisa, ele foge do barulho. Eu não sou especialista na área, mas ele não pode ver muito barulho, muita luz, muita confusão. E esse espaço reservado, com abafadores, né, vai ter acompanhante, e conforme o grau dele tem acompanhante, o acompanhante não precisa dos instrumentos que o autista vai precisar. Então, praticamente é fugir do barulho, é fugir daquela confusão toda, daquela luminosidade excedente. É dar paz para ele, para que ele possa, no mundo dele, acompanhar o futebol. E como é que vai ser, dentro dos estádios, o número de reserva, qual a capacidade desse estádio, como é que vai ser isso? O projeto inicial era 1%, menos do que isso, mas o relator, o Bruno, o suplente do senador Romário, levou para 2% no local. Se não for ocupado pelos autistas, aquele espaço de 2%, quem organiza fica livre para colocar outras pessoas naquilo. Então, 2% eu acho que é até mais do que o suficiente. É melhor exceder nesse caso. O que a gente quer, eu vejo tanto autista, e como eu falo, né, eu não sou ali militante da causa especificamente, mas estou atento para isso. E a gente vê, muito autista gosta de futebol. Eu sou vascaíno, acompanho e vejo autistas fazendo vídeos, sabe, maravilhosos. Então, por que não proporcionar a essas pessoas os mesmos direitos que nós? Se elas são especiais, o tratamento tem que ser especial. O senhor falou que é vascaíno, então conta pra gente como é que surgiu isso, essa experiência no estádio do Vasco, o que eles fizeram, por que foi isso que trouxe, que despertou no senhor essa ideia? Na realidade, eu não sei nem como surgiu, mas o Vasco, não estou puxando para a passadinha, o Vasco precede a tudo, né? Aquela questão dos negros, e você sabia que tem uma piada, né? Você que é mulher, o melhor genro para uma sogra é ser vascaíno, que é o título que ele vai ser fiel, né? Então, a gente vendo aquilo, aí sim, aí colocando aquilo na lei, obrigando, e eu não digo aperfeiçoando, mas melhorando, a ideia foi rápida. Conversei com o Romário, ele achou a ideia excelente, só que ele saiu de férias, ou interesse particular, e a gente conseguiu. Agora já vai para a Câmara, Carla. Então, a mãe, ela acompanha o seu filho para ir futebol, a namorada, o pai, porque vai dar direito ao acompanhante nesse mesmo espaço. E é um espaço dedicado a eles, um espaço silencioso, um espaço sem exagero, a prever também, o relator colocou, os fogos, aquelas coisas todas, longe deles. Não é proibido estar longe da gente querer proibir. Vai continuar, só que longe do espaço reservado aos autistas. E os donos dos estádios, ou os gerentes do estádio, é que vão ter que proporcionar isso. Vão ter que se adequar à lei. Como é uma causa nobre de todos nós, eu acho que logo essa lei passa na Câmara e vai ser sancionada. Porque ela foi rapidamente aprovada na Comissão de Direitos Humanos, né? Foi na semana passada, nessa semana
semana já foi aprovada na Comissão de Esporte. Há aí uma movimentação, uma aceitação muito boa dos parlamentares. E muitos deles também invocando a questão da inclusão, né? Que o esporte é inclusão. Não tem coisa melhor para você incluir, para você transformar e colocar do que o futebol. O esporte como um todo, o vôlei, mas o futebol em si é o esporte mais inclusivo que você possa imaginar. É o esporte onde convive pessoas, né, variadas, de tudo que você possa imaginar. Então, por que não aproveitar esse veículo que está aí, que é admitido, que é adotado por todos os brasileiros e brasileiras, e levar ele como veículo, ele como vetor dessa mensagem também, além de dar conforto aos autistas, a gente quer dar essa mensagem de que é preciso olhar com atenção para todas essas causas. Todas as pessoas que eu converso, Carla, eu estou impressionado. Todas as pessoas que eu converso tem alguém na família autista. Alguém, sabe? Então, realmente, essa causa é de todos nós temos que estar atentos para isso. E eu tenho que agradecer a Deus todos os dias por estar senador da República, legislador, poder elaborar leis dessa natureza e desse tamanho. Hoje é um dia muito feliz para mim, é um dia de renovar, e eu faço isso todos os dias, agradecer a população do Amazonas por ter me colocado aqui. Senador, além dessa reserva de lugares, que outras adaptações o senhor acha que poderiam ser feitas ao longo aí do tempo e também para incluir outras situações, outros transtornos ou outras questões que precisam também ser incluídas? Como eu te falo, cara, eu não sou especialista em finanças, mas consegui aprovar a lei de autonomia do Banco Central. Né? Eu não sou especialista no agronegócio, mas consegui lei para isentar a Embrapa. Eu me considero um humanista, aquele jornalista, aquele político que trouxe, aquele cara que foi de teatro, de música, de jornal, trouxe esse conhecimento. Então, quando eu percebo alguma coisa que precisa ser feita, que tem um vácuo naquele conhecimento que a idade e a experiência me trouxe, a gente procura legislar nesse sentido. Por isso que a gente fez aquela lei também que coloca na grade transversal do ensino brasileiro o tema violência contra a mulher. Agora o câncer de mama já é lei, né? O SUS é obrigado a rastrear mulheres a partir de 40 anos, não apenas de 50. Então esse conhecimento meu, adquirido ao longo, no trilhar, no caminhar da minha vida, é que me permite essas coisas. Então eu sou observador. Eu não sou especialista, eu sou observador. Na medida que eu possa observar que a gente pode trabalhar para isso, com certeza eu vou estar junto. Mas eu vejo muita gente trabalhando nessa causa, das pessoas especiais. Senador, essa adaptação que vai ser necessária, né, ser feita aí nos estádios, você acha que pode haver alguma resistência? Seriam projetos caros ou são coisas que são mais viáveis? Não é projeto caro, é reservar um espaço. Mesmo que seja caro, eles tiram no segundo jogo, eles tiram na segunda rodada do campeonato, não é isso. Eu só temo que alguém possa, por isso que eu fiz questão de dizer que os fogos não estarão proibidos, o barulho, sabe? Continua tudo igual. Só que vai reservar o espaço para os autistas. Pronto, é aquele espaço ali que vai ser preservado. Eu tenho medo quanto à narrativa, mas o gestor, o dono de estádio que ousar a não cumprir essa lei, ele está mostrando o que ele é, né? Porque, como eu te falo, e você sabe muito bem disso, é uma causa que mexe com todos nós. Como é que foi isso no Vasco? Houve uma receptividade boa dos torcedores? Sim. Aí, inclusive, é um espaço pequeno, não é o ideal, mas é um começo muito bom. E a gente sabe, quer dizer, o Vasco olhou para os seus torcedores, né? O Vasco olhou para aquilo, não sei se o Maracanã já fez também. E a gente quer olhar para um todo. Todo estádio, toda arena esportiva tem que ter esse espaço. Ele ocupe ou não, ele tem que estar agora com a ressalva de que, se não ocupar, pode ser ocupado por outras pessoas. Ou seja, aquele estádio não terá prejuízo algum. Então não pode alegar nada disso. Independente da capacidade dele, vai ter essa questão da reserva, ou tem uma capacidade mínima? 2% a reserva, não, que eu mas, não sei te dizer. A partir de 10 mil pessoas... Tem... 2% de 10 mil pessoas, né? E veja bem, hoje você fala em números astronômicos no futebol. Não sei quantos milhões, não sei quantos milhões de euros, não vai ter dinheiro para fazer o seu espaço desse. Né, que os especialistas que vão dizer, você determina o que é a lei e eles vão se adequar. Eu não vejo, cara, sinceramente, eu não sinto a menor resistência em nenhum lugar, tanto é que foi aprovado em tempo recorde aqui. Câncer de mama foi, mas esse foi mais rápido ainda, e eu tenho certeza que na Câmara também vai ser. Nós vamos procurar, dentro da Comissão de Educação lá, aquele que já milita na causa. Se não tem nenhum que milite diretamente, todos militam indiretamente. Nenhum político ousa em contrariar esse tipo de iniciativa. O senhor pretende, então, conversar com os deputados? Com certeza. Eu vou procurar
os membros da Comissão de Educação e procurar saber cada um. E a gente certamente vai encontrar um que está naquela causa. Eu encontrei aqui conversando, sabe, gente lá que assessora lá a comissão. Eu encontrei em todos os setores que você conversa. É impressionante. Eu estou impressionado com a quantidade de autistas que nascem a cada dia. Me disse o Cajuru, eu não sei se você vê, porque o Cajuru exagera muito, às vezes não quer. Ele me disse que a Organização Mundial de Saúde deu uma nota dizendo que de cada 100 são 25 ou 35 nascem autistas. Então a gente tem que estar voltado para isso. E nós, homens públicos, temos que aproveitar a função que estamos ocupando para propagar o bem, para poder fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que o poder que eu tanto busquei, e ser senador é buscar poder, só se justifica se for para fazer o bem. Então eu procuro fazer o bem por onde vai, agradecendo a Deus sempre essa bênção enorme, ela que é estar senador da República. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença, obrigada pelos esclarecimentos e sucesso na tramitação da proposta. Obrigado. Me chama que eu venho. Com certeza. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Olá, voltamos ao vivo aqui da sala da CPMI, agora 9h33, e eu volto para conversar com o deputado Rogério Correia, que daqui a pouco começa a reunião aqui nesta sala. Pode ser uma das últimas reuniões ou o prazo pode ser estendido. Essa votação lá no plenário do STF hoje decide sobre a prorrogação do prazo das investigações. Senhor, deputado da base do governo, vocês concordam com essa prorrogação? Vamos aguardar o Supremo Tribunal Federal. A questão da prorrogação depende muito do que a CPMI quer fazer. O problema é que está havendo, por parte do presidente e do relator, uma blindagem naquilo que é o assunto principal hoje da CPMI, que são os créditos consignados do Banco Master. Após a prisão de Vorcar e Zetel, houve aqui uma blindagem absoluta ao Zetel e a sua relação com a Igreja da Lagoinha. Zetel é aquele que deu 5 milhões para a campanha do Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Está falando agora em delação. Para a gente era fundamental que tanto o sigilo dele, que finalmente nós conseguimos agora pedir a outra CPMI que nos passe, porque o presidente não teve a coragem de colocar para votarmos, porque seria aprovada a quebra de sigilo do Zetel, mas não coloca da Igreja da Lagoinha, do banco Clava Forte Bank, que é o banco da Igreja da Lagoinha, e do próprio Valadão, quem é o chefe, vamos dizer assim, da Igreja da Lagoinha. Se é que aquilo pode ser chamado de igreja, está mais uma organização criminosa de extrema-direita, e nós vamos provar isso. E agora vem a notícia de que 40 milhões saíram do Banco Master de Zetel para a Igreja da Lagoinha, onde o próprio Zetel é pastor. E, portanto, isso tem que ser, de fato, investigado. Mas é impossível investigar isso com o presidente da CPMI, que é membro da Igreja da Lagoinha e faz de tudo para que isso não seja verificado. Agora, felizmente, tivemos a notícia que o Zetel vai delatar. Então, com isso, vai aparecer os recursos que ele colocou na Igreja da Lagoinha via crédito consignado, via roubo de aposentados, e vai chegar a todo esse pessoal. Então, é a nossa expectativa. Mas acho que por aqui, pela CPMI, acho que a presidência e a relatoria prefere uma pizza mesmo para não chegar nesse assunto que é desagradável. Fora Flávio Bolsonaro, com careca do INSS, no escritório de advocacia, onde a principal sócia dele, que coordena o escritório, tem também ligações com o careca do INSS através do contador do careca do INSS. Então esses assuntos não são de interesse nem do presidente nem do relator, que também são agora explicitamente apoiados por Flávio Bolsonaro e por Jair Bolsonaro. Estavam inclusive naquela lista que eu chamo lista da papudinha, que tinha o nome de quem Flávio Bolsonaro deveria apoiar. Então, nesse sentido, acho que vai avançar muito pela Polícia Federal, vai avançar essas questões pelas delação de Zetel, e aqui na CPMI eu acho que eles vão continuar na ladainha de cortina de fumaça, toda semana votando requerimentos inúteis e chamando pessoas que sequer que vêm.
Então, acho melhor que a gente possa fazer um bom relatório. Estamos preparando também, caso o relatório não seja um relatório positivo, nós queremos fazer um bom relatório, que de fato indicie as pessoas, coloque aqueles que há prova de que precisam ser indiciados. Muitos já estão presos, outros virão a ser presos. Então, acho que nós temos elementos suficientes para fazer um bom relatório, que não seja um relatório do PL ou do Bolsonaro para ser votado aqui dentro, mas um relatório conforme os debates que fizemos. O senhor considera que, se aprovado essa decisão do ministro André Mendonça, pela prorrogação, for aprovado lá no plenário hoje e continuar valendo, qual seria o prazo que o senhor considera ideal para continuar as investigações aqui? Não, eu considero que, se o Supremo definir que para rejeição da liminar do André Mendonça, ou seja, para valer o prazo atual da CPMI, nós precisaríamos de um prazo para fazer o relatório, mas depende do Supremo. O prazo é até sábado. O presidente Viana disse que, neste caso, convocaria reunião sexta-feira para a leitura do relatório e votação sábado. Mas pode ser que o Supremo também faça uma modulação e nos dê mais um prazo para apresentação do relatório, que eu acho que seria o ideal. E aí nós poderíamos ter aí mais, 15 dias, para que pudéssemos, semana que vem é feriado, na outra semana, fazer uma leitura tranquila do relatório e discutir o relatório. Se houver hipótese de fazer um relatório, como eu disse, que seja dentro da realidade do que debatemos e não um que venha dentro da papudinha, ditado por Jair Bolsonaro, a gente pode fazer um acordo em relação a este relatório. Mas tem que ser um relatório concreto, que coloque aí o careca do INSS, que coloque o Camisote também, que já está preso, que foram chefes dessa quadrilha, que a Conafer, que foi outra, né, que também esteve envolvida nesse processo, que conte a história do que aconteceu. Ou seja, começaram com entidades picaretas lá no governo Temer, isso passou até agora, todo o governo Bolsonaro, mas felizmente agora no governo do presidente Lula foi proibido desconto mais de associados, não existe mais esse desconto por parte de entidades, e também a devolução do recurso. Mas neste período que ocorreu isso, todos esses que estavam envolvidos têm que ser indiciados e punidos. E no caso do crédito consignado, especial do Banco Master, eu acho que o indiciamento de Vorcaro e de Zetel se faz necessário. E outros nós vamos ter que aprofundar o debate. Mas Vorcaro e Zetel, na minha opinião, precisam ser indiciados, porque o crédito consignado que foi feito dentro do Banco Master, e o Banco Master começou em 2019, esse crédito consignado foi em 2020 e 2021, inclusive a Bolsa Família, fez um rombo enorme nos aposentados, tanto que o INSS teve que fazer a revogação de 240 mil contratos com aposentados, foi o tamanho do prejuízo. Então eles têm responsabilidade nisso. Tudo isso feito durante o governo do Jair Bolsonaro. Apenas agora, também no governo do presidente Lula, é que foi possível que a gente liquidasse o Banco Master, coisa que Roberto Campos Neto do Bolsonaro não quis fazer, e a partir da liquidação é que nós fomos ver o tamanho desse rombo. Então, eu acho que Vorcaro e Zetel tem também que ser indiciado nessa CPMI. Agradeço a sua participação, desejo um bom dia para o senhor. Nós acabamos de ver, então, fazer a entrevista com o deputado Rogério Correia, que falou sobre a prorrogação ou não, o que a base do governo pensa sobre isso aqui na CPMI. Bom, a reunião de hoje estava marcada ali para as 9 horas da manhã, os deputados e senadores estão chegando. A previsão é de votação de dois requerimentos e também essa expectativa toda para a votação do Supremo Tribunal Federal para ver se o prazo vai ser prorrogado ou se a CPMI deve ser encerrada no próximo sábado. Nós vamos ver agora a entrevista coletiva que o deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI, concedeu aqui no Congresso Nacional. Ei, Jair. Segundos, só um minuto. Ele é pequenininho, aí tem que vai pra cá. Deixa ele na frente, Vai pra frente, Billy. Não, tudo vai ser processado. Calma, só um segundo.
Deputado, qual a expectativa de hoje para a audiência no STF a respeito da prorrogação? Olha, nós temos todos os pressupostos para a prorrogação e assim foi determinado pelo ministro André Mendonça, de acordo com precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Acho que é uma boa oportunidade para que a sociedade brasileira possa ver quem está favorável às investigações e ao aprofundamento detalhado do esquema que roubou aposentados e pensionistas. E quais são as expectativas e os próximos passos aí da CPI se for prorrogada? Nós temos que aprofundar, como eu já disse em várias oportunidades, sobre as investigações relacionadas ao sistema financeiro, o andar de cima dos que meteram a mão no dinheiro do bolso do aposentado e pensionista. O meu foco neste segundo momento é justamente o sistema financeiro. Relator, caso o STF decida por não prorrogar a CPMI, qual será o procedimento de vocês? Se terminar hoje o julgamento dizendo que não haverá elasticidade do prazo, eu terei a obrigação de amanhã fazer a leitura do relatório. E o relatório já tem as 5.000 páginas mesmo, como o senhor comentou? Olha, mais importante do que as 5.000 páginas é o arcabouço probatório que tem dentro do relatório, com mais de 227 indiciamentos. Relator, deixa eu entender só uma coisa, desculpa. Agora, nessa sessão, tem uma previsão de alguma votação para a prorrogação? Como está sendo organizada essa questão? Olha, eu tenho visto uma movimentação dos líderes partidários para fazer um acordo. Uns querem 15 dias de prorrogação, outros querem 60 dias. Eu vejo possível e provável um acordo intermediário em relação a essa elasticidade. De qualquer forma, tem uma decisão a ser julgada hoje no Supremo Tribunal Federal. Se for favorável à manutenção da liminar do ministro André Mendonça, nós iremos fazer uma votação conforme determinado e a minoria irá decidir o prazo. Se for desfavorável, sem um prazo para a leitura do relatório, nós teremos que apresentar esse relatório amanhã. Essa votação, então, só ocorreria após a decisão do STF, é isso? Não, a votação deve ocorrer após o prazo de 48 horas certificado, que se inicia, se não me engano, a partir das 18 horas e 15 minutos. Tem uma divergência sobre esse horário? Olha, tem divergência, alguns entendem que é a partir hoje das 10 horas da manhã, mas por via das dúvidas é melhor seguirmos, assim penso eu, mas será uma decisão do presidente Carlos Viana, o que foi certificado pela Advocacia do Senado. E o senhor comentou sobre a perspectiva de leitura do relatório amanhã. O senhor pode adiantar para a gente um pouco o que está previsto nesse relatório? Posso? Posso. Primeiro, nós vamos continuar com a cobertura sobre a CPMI do INSS nos nossos canais na internet. E agora, por aqui, você acompanha a reunião da Comissão CAS-Câncer. A presente reunião divide-se em duas partes. A primeira parte destina-se à deliberação de requerimentos apresentados à subcomissão. A segunda parte atende aos requerimentos números 1 e 2 de 2026 da CAS-Câncer, de minha autoria, para a realização de audiência pública com o objetivo de debater sobre o neuroblastoma no Brasil, urgência no acesso ao tratamento pelo SUS para salvar vidas na primeira infância. Como o quórum para a deliberação ainda não foi atingido, vamos iniciar a reunião pela segunda parte. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços de interatividade com o cidadão.
ouvidoria através do telefone 0800 061 2211 e e-Cidadania por meio do portal www.senado.leg.br e-Cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Eu quero aqui quero fazer antes algumas observações, que a reunião será interativa, como eu já falei, que também nós temos aqui 2 requerimentos da minha autoria, que é o requerimento 1 e 2 de 2026 da CAS Câncer, da subcomissão CAS Câncer. E quero cumprimentar aqui os convidados para essa audiência pública de grande relevância. Quero cumprimentar a doutora Patrícia Shimoda Ikeuchi, que está aqui presente, está aqui presencialmente, que é representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a SOBOP. Por gentileza, você pode vir, doutora, fazer parte aqui da mesa, compor a mesa. Meus cumprimentos, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, por aceitar o convite. Quero também cumprimentar a doutora Natália da Silva Halley Neves, coordenadora do Grupo Brasileiro de Tratamento para Neuroblastoma da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, da SOBOP, e está por videoconferência. Seja muito bem-vinda a esse debate, a essa audiência pública, doutora Natália, que é uma audiência de grande relevância. Quero agradecer a você e a todos aqui que estão presencialmente e também por videoconferência, que aceitaram o nosso convite, e nós nos sentimos muito honrados por vocês terem aceito e estar aqui participando. Quero cumprimentar também a doutora Tereza Cristina Cardoso Fonseca, que é coordenadora do Grupo Brasileiro de Tratamento para Neuroblastoma da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, SOBOP. Desculpa, eu falei me perdoem. Tereza Cristina Cardoso Fonseca, que é presidente da Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança com Câncer, que faz parte que é a CONIAC. Está por videoconferência também. Quero aqui cumprimentar a doutora Tereza. Muito grata, doutora Tereza, por você estar aqui conosco numa manhã de quinta-feira, debatendo o tema de tão importância para nossas crianças aqui do Brasil, né, de todo o nosso Brasil, dos nossos estados e Distrito Federal. Quero cumprimentar também a Maria Ângela Marine Vieira Ferreira, que já se apresentou aqui. Tive o maior prazer em te conhecer pessoalmente. A Maria Ângela, ela é diretora de Relacionamentos e Parcerias da Confederação Nacional de Instituições de Apoio à Assistência à Criança com Câncer, que é a CONIAC. Seja muito bem-vindo, doutora Maria Ângela. Apesar de você não fazer a sua palestra, não palestrar, mas a sua participação está sendo de alta relevância aqui você conosco. Então, assim, você tem o mesmo peso, mesmo sem você fazer alguma apresentação. E quero te agradecer por você estar aqui conosco nessa luta, porque juntos e juntas somos mais fortes para lutar contra o câncer. Quero cumprimentar a doutora Laira dos Santos Inácio, que é presidente do Instituto Ana Ju, que está aqui presente. Doutora Laira, por gentileza, faça parte aqui da mesa, para compor a mesa. Doutora Laira, obrigada por ter aceito o nosso convite. É muito honroso para mim, como presidente da CAS Câncer, que é uma subcomissão da CAS, que é a Comissão de Assuntos Sociais, na qual sou vice-presidente. Quero também cumprimentar e agradecer por ter aceito o convite
a doutora Suiane Camille Caldeira Monteiro, que é coordenadora da Política de Prevenção e Controle do Câncer do Ministério da Saúde, que está por videoconferência. Doutora Suiane, muito grata pela sua presença aqui conosco, mesmo que remotamente, motivo de muita alegria saber que o Ministério da Saúde está participando desse momento tão importante para nossas crianças. Quero também cumprimentar a doutora Iriana Custódia Koch. Doutora Iriana, que é vice-diretora administrativa da AMUC, que é a associação chamada Amor e União contra o Câncer. Que nome lindo, não é, doutora Iriana? E quero que, por gentileza, você venha compor a mesa, doutora Iriana, porque no final você vai nos dar a alegria de ouvir um pouco do que você tem para nos dizer, da sua experiência. Por gentileza, pode vir compor a mesa. Eu quero começar aqui a nossa audiência. Minha querida. Você pode sentar ali ou aqui. Fica aqui do meu lado. Quero dar continuidade à audiência pública, fazendo algumas considerações. Cada palestrante terá 10 minutos, porque isso otimiza o nosso tempo e a gente tem mais tempo de debater. Então, eu peço às senhoras que, olha, um time de mulheres, só tem mulher aqui. Nossa, que maravilha! Isso é muito bom. Então, eu peço às senhoras que, por gentileza, cada uma faça a sua colocação, a sua palestra, as suas considerações durante 10 minutos, para que a gente torne mais interativa a nossa audiência pública. E eu vou começar convidando a doutora Tereza Cristina Cardoso Fonseca. Doutora Tereza, você tem 10 minutos para a sua palestra e, mais uma vez, grata pela sua participação. Bom dia a todos e a todas, né? Esse time de mulheres fortes que batalha muito pela saúde da população brasileira, especificamente das crianças brasileiras. Aqui eu queria parabenizar a doutora Eudócia por estar aqui convidando a gente nesse momento para debater um assunto tão importante para a população brasileira, especificamente para as crianças brasileiras. Como eu tenho 10 minutos, eu vou me apresentando agora e eu vou compartilhar a minha apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, estamos sim, doutora Tereza. Tá, então, como já falei anteriormente, meu nome é Tereza Cristina Cardoso Fonseca, eu sou presidente da Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e Adolescente com Câncer, aqui do Brasil, chamada CONIAC. E estou com muito orgulho de estar participando desse evento hoje, que aborda uma temática de extrema importância para a criança e adolescente com câncer do Brasil. Eu poderia agora começar falando sobre as taxas de cura quando a gente tem o uso da medicação de nutuximab, quando a gente não tem o uso da medicação de nutuximab, onde a gente vê uma diferença estatisticamente significativa da sobrevida dessas crianças. Mas, nesse momento, representando a Confederação Nacional de Instituições de Apoio à Criança com Câncer, eu vou, nesse momento, falar sobre história de pessoas. E essa história que eu vou contar é uma história real. Obviamente, as fotos não são do paciente, são fotos tiradas da internet, e o nome eu troquei para não identificar a família. Na verdade, João, de 3 anos de idade, ele começou com uma irritabilidade, um aumento de volume abdominal importante, e nesse momento, o olho, ele começou a ter o que eu chamo de exoftalmia, o olho aumentou e apareceu uma mancha roxa. João mora numa cidade pequena do interior da Bahia
Os pais, muito dedicados, levaram logo para o hospital e ele foi internado e visto que ele tinha uma tumoração abdominal muito importante na região da suprarrenal, mas que ele também já tinha uma doença disseminada com lesões ósseas difusas e a medula óssea infiltrada, que é a nossa fábrica de sangue. Mas João começou logo o tratamento, houve uma melhora muito rápida, ele ficou ativo, brincando, a família nunca atrasou a quimioterapia, fez a cirurgia no momento correto, entrou em remissão total da doença, foi para transplante de medula óssea e nesse momento foi colocado para a família que a possibilidade de usar uma outra medicação poderia melhorar as taxas de cura do seu filho. Essa criança, ela ficou o tempo todo dentro de uma casa de apoio na cidade de Itabuna com sua família e sensibilizou a todos, voluntários, a comunidade, todo mundo seguiu em um projeto de conseguir o dinheiro para que João tivesse acesso a essa nova medicação. Mas, infelizmente, antes de fazer o uso da medicação, após 3 meses, a criança apareceu com uma tumoração no crânio, na cabeça, e a doença foi constatada que tinha voltado. 2 semanas após esse quadro, a criança faleceu. Quando a gente fala essa história, né, essa é uma história que todos nós que participamos e vimos alguns representantes aqui da sociedade civil organizada, dos profissionais da área de saúde, dos familiares, nós vimos e convivemos com essas histórias. E é uma história muito difícil da gente tratar, né? É óbvio que quando a gente fala do tratamento do câncer, e aqui do lado esquerdo, vocês podem olhar os locais onde tem tratamento de câncer, especificamente azul e vermelho, os hospitais habilitados para isso, nós temos do lado direito as instituições de apoio que dão apoio a essas famílias. Então, praticamente em todos os lugares que você tem um tratamento de câncer, você tem uma instituição de apoio que apoia essa família. Então, essa rede criada pela sociedade civil organizada, ela mudou a história do câncer infanto-juvenil no Brasil. E, obviamente, ela está diretamente ligada a tudo que possa melhorar as taxas de cura e qualidade de vida, tanto das crianças e adolescentes com câncer, como das suas famílias. Então, essas instituições, elas se organizaram e é o que nós chamamos da Confederação Nacional, chamada CONIAC. Mas a gente entende, como sociedade civil, que quando a gente fala de uma medicação, principalmente uma medicação de alto custo, a gente se pergunta, será que o país tem condição de ofertar essa medicação para a população brasileira? Quando a gente fala em custo, né, é óbvio que a gente, na nossa casa, a gente sempre estuda, né, é possível, não é possível? Mas o fato é que o câncer infanto-juvenil é uma doença rara. Ela corresponde em torno de 3% ao câncer do adulto. E o neuroblastoma é um câncer raro, infantil raro, então um número menor ainda. Então você tem uma taxa de incidência de 8,8 por 1 milhão de crianças. Então uma doença que acomete um número muito pequeno de crianças. E quando a gente especifica, principalmente aquelas de alto risco, isso vai dar, pelos dados do Instituto Nacional do Câncer, em torno de 340 casos novos anos. Então, além de ser um número muito pequeno, o neuroblastoma é uma doença que atinge crianças muito pequenas. Então, com um tamanho pequeno, com uma superfície corpórea pequena, com peso pequeno, onde ela vai usar, pelos cálculos, pelo peso e pela superfície corpórea, uma quantidade menor quando comparada com adulto. Mas eu estou aqui também para falar do outro lado do custo. Que custo é esse quando a gente fala de saúde? Nós não estamos falando de um banco, nós não estamos falando de um supermercado, nós estamos falando de saúde das pessoas brasileiras, da população brasileira, no qual o governo brasileiro tem obrigação de cuidar, no qual a sociedade brasileira quer que isso ocorra.
E quando a gente fala desse custo, que tem que estar associado ao custo do valor do medicamento, qual foi o custo financeiro para aquela cidade pequena do interior da Bahia, onde aqueles pais, eles fecharam seu negócio para poder cuidar do filho, e quando terminou, quando a morte do filho, eles não conseguiram voltar a trabalhar num período de tempo. Qual foi o custo psicológico para aquele irmão que, quando os pais vieram para tratar desse filho que estava doente, o outro ficou com a avó, se viu rapidamente sem sua família, sem seu pai, sem sua mãe, sem seu irmão, e que, apesar de tudo isso, ele viu seu irmão falecer e viu seus pais entrarem em depressão. Qual é o custo isso para a nação brasileira? Se você está falando de uma criança de 3 anos, que ela deveria viver mais 70 anos, e essa trajetória foi interrompida pelo câncer, o que a gente está falando que o Brasil deixou de ganhar? O que poderia ser essa criança no futuro? Que profissional que ele poderia estar? Ele poderia até ser um senador, ele poderia ser um médico como eu, ele poderia até ser um presidente da República, mas essa história foi interrompida pelo câncer. Qual foi o custo social que isso trouxe? Uma família fragilizada, que não consegue retomar a vida de uma maneira quando vê a morte do seu filho. 60 segundos. E eu vou falar agora do meu custo. Esse é um caso real. E eu entrei em burnout depois disso. Vocês podem falar, como que um oncologista pediátrica não se familiariza com a morte? A questão não é se familiarizar com a morte. A questão é saber que essa criança morreu podendo ter sido salva se tivesse a oportunidade de usar o medicamento. Eu tenho certeza absoluta que ele ia curar? Obviamente que não. Mas para mim, para os voluntários, para a família e para toda a sociedade civil organizada, ficou a sensação que a gente poderia ter feito algo a mais por essa criança e não fizemos. Então, finalizando aqui, nesse momento, senadora, a gente não está falando só do custo, nós estamos falando de um investimento para a nação brasileira, um investimento na saúde dessa família, um investimento da producência dessa família e de uma criança que foi interrompido e que a gente perde a oportunidade de ter um futuro do Brasil, um jovem que poderia estar contribuindo com a nossa nação. Então, nesse momento, eu queria agradecer, deixo aqui meu e-mail e toda a possibilidade de estar contando essa história que faz parte da história de várias crianças e várias famílias do Brasil. Muito obrigada. Doutora Tereza Cristina, parabéns pela sua brilhante explanação. Confesso a você que eu fiquei muito impactada e estou muito emocionada, segurando até um pouco aqui as lágrimas, porque eu também sou pediatra e na pediatria eu fiz gastroenterologia infantil, mas aqui no Senado levantei a bandeira da saúde e dentro da saúde, especialmente e prioritariamente, a causa das doenças oncológicas. E como pediatra que sou, como é triste escutar esse relato, escutar o caso dessa criança com 3 aninhos, ter desenvolvido neuroblastoma, e você colocou muito bem aqui os impactos que aconteceram na família dessa criança e, por tabela, na sociedade. Porque é uma criança que, como você bem colocou, até anotei tudo que você colocou, de tão importante os dados e as suas colocações, que foram muito pertinentes. Então, teve um custo social altíssimo, que a família ficou super fragilizada, porque uma criança de 3 anos, acontecendo isso, é como se todos morressem juntos. Não é? O irmãozinho foi morar com a avó, então ficou longe dos pais e do outro irmãozinho, depois vindo a perder o irmãozinho. Eles perderam o seu negócio, salvo engano, era um supermercado que os pais tinham, então perderam. Então na verdade, a falta dessa droga ou dessas drogas
doutora Tereza, que ele precisaria que a comunidade juntou as mãos e lutaram para comprar essa medicação. Só que a doença oncológica, o câncer, ele é tempo dependente. Ele é tempo dependente. Um dia, para um paciente oncológico, vou colocar assim, é um ano. Porque enquanto nós que, graças a Deus, não temos esse diagnóstico, tudo bem, para a semana, para o mês, daqui a 6 meses, tudo bem. Mas tem muitas doenças crônicas que a gente sabe que todas as doenças crônicas têm que ser tratadas, aliás, todas as doenças no momento correto e sem falhas. Mas especialmente o câncer. Ele é totalmente tempo dependente. Então, enquanto a gente está esperando 24 horas, o tumor está ali, fazendo suas mutações, se dividindo as células e aumentando. Olha bem, a criança voltou à doença, essa criança que você colocou, doutora Tereza, voltou à doença, no caso no osso, né, no crânio, não no cérebro, não no encéfalo, mas sim no crânio, a calota craniana. E logo depois, ele foi a óbito com 15 dias. Então, ele veio no quadro assim, bem avassalador. Então, isso se viu, doutora Tereza, gostei muito da sua apresentação, porque você falou de um caso. Então, esse caso falou sobre tudo. Então, assim, achei muito, muito pertinente. E queria até fazer uma consideração, eu não sei qual era a droga que você queria que, na oportunidade, doutora Tereza, que ele deveria ter recebido. Mas eu sei, ele usou a quimioterapia e eu sei o quanto que faz a diferença as imunoterapias, certo? E nós temos 2 imunoterapias que são muito importantes nesse tratamento, principalmente o neuroblastoma com doença metastática, que é o naxitamab, e tem outro também que é o Qarziba, que é o betadinutuximab. Então, creio eu que uma dessas drogas, ou ambas as drogas, que às vezes vocês que são oncologistas, vocês às vezes somam 2 drogas para ter um efeito melhor. Deduzo que uma dessas drogas ele estava precisando, essa criança. E exatamente, não teve. Exatamente. Estamos aqui, e que muito oportunamente com a doutora Iriana, do Ministério da Saúde, doutora Suiane Camille. E aí, como nós temos aqui um membro do Ministério da Saúde, e quão é importante a participação do Ministério da Saúde nessas audiências públicas. Então, se caso essa criança tivesse disponível pelo SUS, então essa criança ela estaria viva, contando sua história. E como você colocou, a vida média do brasileiro hoje é 70, 73 anos, podendo chegar até os 80. E aí o que é que acontece? Ela tinha produzido para o Brasil, tinha produzido para a sua cidade da Bahia, tinha avançado, gente, e ela tinha tido o direito de escolher viver. Todos nós temos o direito de escolher viver. Por que uma criança nascida numa família que pode pagar os custos de um tratamento, ou particular, ou na rede suplementar, e a criança sobreviver, e a criança que vem de uma família humilde, que depende totalmente e exclusivamente do SUS, está fadada à morte? A gente não pode aceitar isso. A gente não pode cruzar os braços, aceitar dizer, não, mas é assim mesmo. Quem tem pode sobreviver. Quem não tem, infelizmente, tem que morrer. Não, não é sobre isso. Não é infelizmente ter que morrer, não. O SUS fala de universalidade, equidade. Então, é para isso que nós estamos aqui, doutora Tereza, e todos que estão participando. Para que todos, 100% dos brasileiros e brasileiras, tenham o direito a viver. E não ter o diagnóstico de câncer e dizer, não, já sei que vou morrer porque não vou ter acesso às terapias de ponta. De jeito nenhum. Isso tem que acabar.
Não aceitamos isso. Nem eu enquanto senadora, nem como pediatra, nem vocês como sendo presidentes de associações, de ONGs, na batalha contra o câncer. Então, doutora Tereza, confesso a você que fiquei muito impactada. Já ouvi muitos casos, mas esse caso me impactou demais. E sabemos que realmente o neuroblastoma é uma doença rara, mas que ela existe. 3%, como você colocou, a estimativa é que o neuroblastoma que acontece nas nossas crianças são 3% do câncer de adulto. Mas 3% é muito. Se fosse uma criança por ano, seria muito. E você colocou 340 novos casos ao ano. Então, eu quero deixar aqui minhas considerações. Parabéns mais uma vez, doutora Tereza. E quero ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Tá? Eu vou fazer outro convite a você, de você poder vir a Brasília e a gente poder fazer uma reunião, eu e você, e sua equipe de trabalho, e a gente poder avançar. Muito grata. Eu agora vou passar a palavra para participar da nossa fala, convidar a doutora Patrícia Shimoda Ikeuchi, que é representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a SOBOP. E com você a fala, doutora Patrícia, você tem 10 minutos para falar, mais uma vez digo, para a gente ter tempo de fazer considerações e debater um pouco mais. Grata pela sua participação. Obrigada, bom dia. Eu queria agradecer o convite. Eu optei por dar só uma visão geral do neuroblastoma, né, para os leigos. O neuroblastoma, como já foi dito, né, ele é um tumor na criança, mas ele é o segundo tumor, o primeiro tumor mais frequente na criança, tirando os tumores sólidos intracranianos. Ele normalmente tem uma incidência de 8 a 10% dos cânceres infantis e acomete principalmente as crianças pequenas. 90% é naqueles menores de 5 anos. E o que é o neuroblastoma? Né? Nós, quando a gente está em desenvolvimento, a gente tem os neuroblastos, que são as nossas células nervosas jovens. E como toda célula jovem, ela vai amadurecendo até ficar uma célula madura. No neuroblastoma existe alguma alteração genética que a nossa maturação ela para na célula jovem. E essa célula jovem começa a se multiplicar de um jeito descontrolado. Por isso que ela acomete as crianças pequenas, né, que estão em desenvolvimento. Os sinais, né, o quadro clínico são muitas vezes inespecíficos, né, por isso que às vezes demora-se para ter o diagnóstico, né, porque até você ter um médico que tem essa suspeição, às vezes tem uma saga dessa família, né, que é uma saga de muito sofrimento. O foco aqui é o neuroblastoma de alto risco, mas a gente não pode esquecer que a gente pode dividir o neuroblastoma em 3 estadiamentos. Né? A gente tem um baixo risco, que a gente só faz a ressecção do tumor. A gente tem um risco intermediário, que a gente faz a quimioterapia e a cirurgia, e o nosso foco, que é o alto risco. Né? Qual que é a jornada do paciente quando ele tem um diagnóstico de alto risco? Claro que tem essa história clínica, né, que às vezes demora até ele chegar num centro especializado. Aí ele precisa, é muito importante a gente ter as ferramentas para fazer um diagnóstico, né, tanto um diagnóstico, como a gente também consegue saber se esse tumor deu raiz para algum lugar e se ele tem algum fator de risco, né, algum fator de risco molecular. Então, a gente precisa de exames de imagem, a gente precisa de exames de medicina nuclear, nós precisamos de biologia molecular, praticamente são os principais, né? O pilar do diagnóstico do neuroblastoma. A partir daí, eu começo a quimioterapia para o meu paciente. Né? Uma quimioterapia, como a gente sabe, não é isento de riscos. Né? É um sofrimento tanto para a criança como para a família. Às vezes, demora 5, 6 meses de tratamento para a gente conseguir uma remissão,
para a gente partir, nesses casos do alto risco, a gente precisa de terapias de consolidação, dentre elas o transplante de medula óssea autólogo, né, dele para ele mesmo. Então, eu faço a quimioterapia, eu preciso fazer um controle local, né, do tumor primário, né, normalmente aonde que a gente vai ter os principais sítios, né, de origem do neuroblastoma. É onde a gente tem sistema nervoso simpático, normalmente em cima dos rins, que a gente tem a adrenal, ao lado da coluna e no abdômen, na barriga. Então, a gente precisa quimioterapia, fazer a cirurgia, aí sim eu preciso também coletar as células que eu vou infundir no meu paciente no transplante. Aí tem o transplante, que também não é fácil, né? No mínimo 30 dias internado, né, com todo o sofrimento, mais uma vez, da criança e da família. Depois do transplante acabou? Não acabou. Né? Eu tenho, muitas vezes, que fazer uma radioterapia no meu paciente, aonde era a origem do tumor, e aí a gente passa para um dos focos da reunião, que é a imunoterapia. Né? Que a imunoterapia, normalmente, ela deve ser iniciada no máximo em 60 dias pós-transplante, né, para a gente aumentar a chance de sobrevida desse paciente. O Qarziba, né, o dinutuximab, ele já vem sendo usado fora do Brasil há muito tempo, né, como manutenção. Em 2021, se eu não me engano, a Anvisa aprovou o uso e a Conitec aprovou o uso em fevereiro do ano passado. Com a aprovação, né, surgiu agora, que a Suiane vai falar, né, do PCDT, né, que a gente um projeto, né, de homogeneização do tratamento do neuroblastoma, porque como o Brasil é muito grande, como foi visto na epidemiologia, né, que foi feito, é tudo meio que concentrado em região sudeste, né, um pouco do... Então, a gente não consegue hoje ter um tratamento uniforme no Brasil, bem como a gente não tem todo mundo tendo os exames diagnósticos que precisam, né, ter. Às vezes a gente vai em lugares que a gente não tem tudo, né, por isso que acaba se concentrando no sudeste, sul, e o PCDT é mais para a gente uniformizar essa linha de cuidado, desde o diagnóstico e tratamento. Né? Por isso que ainda você vê muitos lugares, né, cada lugar tem um protocolo que é feito. Então, com o PCDT, o objetivo é a gente dar a todo paciente com neuroblastoma as mesmas condições de diagnóstico, tratamento e chegar na aquisição da imunoterapia. Eu acho que falar da imunoterapia a gente precisa, porque tem mais de um ano que ela foi aprovada pela Conitec. Só que a gente não pode esquecer que a gente precisa garantir um diagnóstico para esse paciente. Né? A gente precisa que esse paciente chegue logo a um centro perto da sua casa. Não aquele paciente que tem um diagnóstico no norte, ele tenha que vir até Brasília ou muitas vezes até o sudeste para fazer um diagnóstico. Não, eu preciso que esse diagnóstico seja uniforme aonde ele quer que esteja esse paciente. Né? Então, tem um diagnóstico muito bem feito, um tratamento com as melhores drogas que a gente pode dar para aquele paciente no nosso contexto. Né? Aí sim, chegar num transplante e pensar na imunoterapia. A imunoterapia precisa ser usada? Sim, mas ele precisa chegar até a imunoterapia. Né? Tem muitos pacientes que têm indicação de usar a imunoterapia no final dessa jornada, só que eles não conseguem. Porque, às vezes, algum momento do processo, ou ele não consegue fazer, ou ele tem que ir por vias alternativas. Né? Então, a SOBOP está junto com isso, junto com o PCDT, né? E tem uma luta. Todos os oncologistas pediátricos sabem disso. Né? Eu trabalho no hospital público em Brasília, em que, graças a Deus, o hospital me dá todas as ferramentas para fazer tanto um diagnóstico, um tratamento, um transplante, até chegar na imunoterapia. A imunoterapia, hoje em dia, ela é feita, aprovada, tudo por processo.
jurídico. E o processo jurídico, infelizmente, ele é muito moroso, né? Então, às vezes, eu tenho que entrar com um processo ao diagnóstico para eu ter um parecer favorável, às vezes, depois de 1 ano. Então, eu calculo mais ou menos quanto tempo esse paciente vai ter até ele chegar no transplante. Então, eu sei que o quanto antes eu entrar com o processo, ele vai ser aprovado, mesmo a Conitec ter sido aprovada. Acho que o neuroblastoma, ele é um câncer raro, mas ele não é raro para quem tem na família, né? Então, a gente precisa começar a olhar, né, para ele com outros olhos. Infelizmente, foi com uma tragédia, que a senhora sabe, que o neuroblastoma veio ao cenário brasileiro, né? Ação da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e da legislação correlata. A presente reunião se destina a continuar a discussão dos temas relativos ao direito de família e ao direito das sucessões. Participarão da audiência pública os seguintes convidados: Doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Professor Giordano Bruno Soares Roberto, professor de Direito Civil da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora Andrea Hoffmann, advogada e presidente executiva do Instituto Isabel. Professor Paulo Doron de Araújo, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professora Ana Luísa Maia Nevares, professora de Direito Civil da PUC Rio e diretora acadêmica do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Rio de Janeiro. Professor Carlos Afonso de Souza, da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Gustavo Miller Neves, professor da FGV de Direito do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro. Professor Mário Luiz Delgado, relator parcial do livro de Direito das Sucessões do anteprojeto de lei de atualização do Código Civil, elaborado pela Comissão de Juristas. Professora Rosa Maria de Andrade Neri, relatora geral do anteprojeto de lei de atualização do Código Civil. E professor Flávio Tartucci, relator geral do anteprojeto de lei de atualização do Código Civil. Em respeito ao rito previsto no artigo 374 do Regimento Interno do Senado, informo que já estão publicados e disponíveis para consulta na página da comissão no site do Senado Federal o avulso eletrônico das emendas apresentadas até 3 de março de 2026, bem como o avulso das emendas apresentadas após essa data. Comunico aos presentes que a audiência pública funcionará da seguinte forma: cada convidado terá 10 minutos para sua exposição. Após a fala dos convidados, será franqueada a palavra ao eminente relator e aos demais parlamentares presentes que queiram fazer uso da palavra. Essa reunião é interativa, transmitida ao vivo pela TV Senado, aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania, na internet e também pelo telefone da ouvidoria, 0800 061 2211. Eu, em nome da presidência, agradeço a presença de todos os expositores que, com as suas experiências, com o seu conhecimento, colaboram para o debate no âmbito dessa comissão temporária que discute esse projeto de lei, o que é absolutamente fundamental, que possamos ouvir a sociedade civil, a academia, os profissionais e operadores do direito, para que tenhamos aqui as melhores reflexões a respeito dos muitos institutos, hoje tratando do direito de família e do direito das sucessões. E a primeira expositora de hoje, a quem tenho a honra de passar a palavra, é a advogada Regina Beatriz Tavares, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Tem a palavra a doutora Regina.
Um bom dia, agradeço o convite, especialmente na pessoa do presidente desta comissão do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que já havia convidado a Associação de Direito de Família e das Sucessões, em ofício assinado pelo ministro Salomão, para participar com sugestões desde a época do anteprojeto. Meu duplo agradecimento ao senador. Meu também especial agradecimento aos senadores que indicaram meu nome para participar desta audiência pública. Senador Efraim Filho, que é o vice-presidente desta comissão no Senado, senador Marcos Rogério, senador astronauta Marcos Pontes, que compõem também a comissão. Minha admiração pela professora Rosa Neri, que nos assiste e está participando virtualmente, que arduamente trabalhou como relatora do anteprojeto, e sempre o meu especial cumprimento ao professor Tartucci, que é alguém que tenho sempre no coração, foi meu aluno na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ainda não posso deixar de agradecer, não menos calorosamente, aos senadores Marcos Pontes, Messias de Jesus, Flávio Bolsonaro e Magno Malta, que apresentaram algumas das emendas sugeridas pela DEFAS já nesta fase de projeto de lei. E em número expressivo, são 187 emendas apresentadas nos livros da parte geral, do direito de família e do direito das sucessões. Na parte geral, o que condiz, obviamente, com esses dois últimos livros. E é de algumas dessas emendas que eu tratarei em razão do tempo regimental. Todas as sugestões da ADEFAS estão publicadas na RDFAS, volume especial, que é a revista científica da nossa associação, e podem ser consultadas. É um grave equívoco pensar que a desjudicialização, que é uma das metas deste projeto, decorre simplesmente do deslocamento de funções ou atribuições do Poder Judiciário a serventuários, como o Registro Civil das Pessoas Naturais. Nós precisamos analisar as praxes e as atribuições legais do RCPN, do tabelionato de notas e focar exatamente no que esses serventuários tão respeitáveis podem auxiliar na desjudicialização. Nós temos que olhar o que previsivelmente ocorrerá se o projeto de lei 04 não receber emendas em alguns dos artigos em que existe este deslocamento de atribuições ao RCPN. Haverá judicialização. Isto é certo. Eu advogo e sou professora há 45 anos, senador Pacheco. Casei as duas profissões e este casamento é indissolúvel para mim. A advocacia e o magistério. Então, eu não fico no pedestal do magistério. Eu desço ao chão da advocacia. E é nesse chão da advocacia que se vê a judicialização que há de virá. Este projeto, ele tem como ser a Constituição do cidadão, a nova Constituição do cidadão. Eu sempre digo isto como presidente da ADEFAS. Mas os debates vão levar certamente a um aprimoramento, que é muito natural, porque nada nasce perfeito, tampouco tantos artigos, tantas propostas, e no Código Civil, que é efetivamente a Constituição do cidadão. Confio no Senado, confio na Câmara dos Deputados, confio no Congresso Nacional, trabalho com sugestões legislativas desde a década de 80 e sempre combatendo críticas de que o Senado não faz o que os juristas propõem, que a Câmara não faz o que os juristas propõem. Tive a experiência no Código Civil de 2002. Que linda experiência. Trabalhei como coordenadora da comissão na época. E não só ali, mas já antes, via como é importante o legislativo brasileiro e como escutam o que os juristas falam e sugerem. Eu vou começar rapidamente, voltando um pouquinho para a parte geral, porque na parte geral nós temos algumas normas que são impactantes em relação à pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, pelo PL, nos artigos 3º e 4º, ou são absolutamente incapazes ou são totalmente capazes.
O artigo 4º do PL propõe que somente as pessoas que não tenham deficiência mental ou intelectual, ou seja, toxicômanos e outros que tenham perda de discernimento, mas não pessoas com deficiência, sejam havidas como relativamente incapazes. Então, exclui as pessoas com deficiência da capacidade relativa. E essa é uma proposta da DEFAS. Capacidade relativa, vamos mudar o nome. Por que incapacidade relativa? Capacidade relativa, mas vamos incluir as pessoas com deficiência aqui no artigo 4º. Por quê? Essa é a realidade. Dependendo do grau da deficiência, a capacidade total, ou a capacidade relativa, ou a incapacidade absoluta. Nós temos, portanto, estas propostas realizadas nesta parte, e é necessário, porque o projeto de lei lá nas tomadas de apoio, ou seja, na tomada de decisão apoiada, essa expressão que não é bonita, mas é usada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, os apoios. E também na curatela, vai ali sugerir de outra forma. Então, esses artigos 3º e 4º que são introdutórios são fundamentais. Escritura pública na família parental. Aí eu volto ao início da minha fala. Família parental é algo muito sério e muito importante no PL. É aquela família constituída por irmãos, primos, amigos, que já na maior idade, via de regra é isto, resolvem se ajudar e estabelecer obrigações. É essa a proposta do PL, boa proposta. Mas não por termo declaratório no RCPN. O Registro Civil das Pessoas Naturais não tem a praxe para colher a vontade, para verificar se a vontade é livre, se é espontânea, se é verdadeira. O tabelião de notas tem. Então, vamos pensar exatamente nessa desjudicialização com esta ideia de que, com todo respeito ao RCPN, o RCPN registra e o tabelionato de notas formula. É, inclusive, a atribuição legal da Lei de Regulamentação da Constituição Federal sobre os Serventuários. Filiação socioafetiva, uma preocupação imensa tenho como advogada. Trabalho com questões de filiação socioafetiva há muitos e muitos anos. Filiação socioafetiva não é qualquer coisa. Filiação socioafetiva equipara o pai ou a mãe socioafetivo ao pai ou mãe biológico. E é irrevogável. Nós temos que corrigir isto no sistema brasileiro. Há um equívoco do Conselho Nacional de Justiça em provimento, que resultou depois no 149, vários provimentos desde a época do corregedor ministro Noronha, que vão levando a filiação socioafetiva ao RCPN. O RCPN não tem como colher provas, sua função não é investigativa. Pode isto levar a fraudes tremendas. É o momento de corrigir, Excelência, senador Pacheco. E, na filiação socioafetiva, os requisitos, artigo 1617-A. Não há requisitos no projeto de lei. E daí qualquer coisa que eu falei no início, filiação socioafetiva pode passar a ser qualquer coisa. Graças ao trabalho hercúleo da professora Rosa Neri, foram excluídos de uma imediata socioafetividade o padrasto em relação ao enteado ou a madrasta em relação à enteada. Na enteada não importa, o gênero. Mas, e padrinhos e afilhados? Sem requisitos? Poderá um afilhado, depois da morte do seu padrinho ou da sua madrinha, vir requerer a filiação socioafetiva. Judicialização também, Excelência. Judicialização, porque esse requerimento será feito perante o Poder Judiciário. E nós propomos aqui pela DEFAS os requisitos que são reconhecidos pela jurisprudência, que são tractatus e reputatio. Tractatus e reputatio. Tratamento como se fosse filho e reputação de filho, de maneira objetiva e não sentimental, Excelência. Vamos parar de imaginar que o juiz ou, então, imaginem, o RCPN ou o mesmo tabelionato de notas
pode adentrar na pessoa para saber se havia afeto ou não. Diretivas antecipadas da vontade, o chamado testamento vital, também temos proposta no artigo 15, vou voltar um pouquinho à parte geral. O projeto só propõe sobre questões de saúde. Nós elaboramos minutas de testamento vital constantemente no escritório, que é da minha fundação e da minha titularidade. São muitas as cláusulas que podem ser dispostas pela pessoa quando tem discernimento para vigorarem após a falta de discernimento. Questões patrimoniais, questões até de nomeação do gerente do banco que cuidará das suas contas, a pessoa da sua confiança. Então, não vamos restringir as questões de saúde. Autonomia e modificação do regime de bens no casamento e na união estável. Nós propomos, sobre a união estável, algo que é muito necessário há muito tempo no nosso país. Nós temos um tratado da união de fato, que examina 9 legislações no mundo. Todas as legislações, não só essas 9, mas todas, estabelecem um prazo mínimo de duração da união estável. Isto é segurança jurídica. Processos chegam ao STJ em que se debate se 15 dias de convivência são suficientes para caracterizar uma união estável após a morte de um dos conviventes. Isso é muito grave, isso é judicialização também. E nós somos uma ilha, nós estamos certos. Uma norma, artigo 1723 no Código Civil, agora em outra posição no PL 04 de 2025, mas uma norma poética, uma norma frouxa. União estável é a convivência pública, notória, continuada, entre duas pessoas, graças aos relatores do anteprojeto e a Vossa Excelência, que acolheu o PL aqui no Senado, e que trabalhou muito também na época do anteprojeto, sei eu, senador Pacheco, nós temos a Constituição de Família como requisito. Mas não é suficiente, porque hoje é tudo muito rápido. Então, será que 15 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, já constitui união estável? As pessoas ficam aflitas, o cidadão fica aflito com isto quando sabe as consequências. União estável tem praticamente os mesmos efeitos do casamento. E é essa relação que precisa ter um prazo mínimo de duração. E sobre esse tema ainda, e voltando um pouco ao regime de bens, porque eu falei agora da união estável nos requisitos, né? 70 anos. Vamos seguir a tese do STF, do tema 1236, no artigo 1640. A tese do STF foi impecável. A tese do STF diz: o regime supletivo ou padrão para aqueles que se casam ou passam a viver em união estável após os 70 anos é o da separação, e podem escolher outro. É segurança para estas pessoas. Se essas pessoas quiserem escolher outro regime, que escolham através de escritura no tabelionato de notas. Se não quiser, fique com o regime de separação, mas não da comunhão parcial de bens, né? Essa ampliação dos efeitos do regime de bens na comunhão parcial é importante. Tem muitos incisos aqui no artigo 1660 importantes no PL, mas não podemos nem imaginar que um empresário ou uma empresária que tenha uma empresa constituída antes do casamento ou da união estável tenha a sua valorização sem demonstração do esforço comum como um bem comum. Onde está a segurança jurídica? Uma pessoa já se casa com uma empresa, já passa a viver em união estável com uma empresa, valoriza porque passou o metrô na porta. Vamos dizer que seja um comércio que seja condizente com o metrô, com pessoas que frequentam o metrô, que usam o metrô. Isso não teve o esforço comum do cônjuge ou do convivente. Essa valorização vai se comunicar. Então, nós propomos que a valorização se comunique, sim, diante do esforço comum, que é exatamente o que é a locomotiva do regime da comunhão parcial, esforço comum.
Unificação das normas da dissolução do casamento ou da sociedade conjugal com as normas da dissolução da união estável. Isto não tem cabimento. A união estável se forma e se desfaz no plano dos fatos. O casamento se forma por um ato solene e se desfaz, via de regra, por ato solene. Do divórcio, e antes da tese de repercussão geral do STF, no tema 1523, por separação judicial. O que faz o projeto? Separação de fato como extintiva da sociedade conjugal no casamento. Separação de fato. O homem sai, 2 meses, falo do homem, desculpem, nada contra homens, nada de feminismo na minha fala, mas é a realidade. A mulher ainda é a maior prejudicada nas relações conjugais no Brasil, salvo algumas exceções. O homem sai de casa e ele sai por 2 meses, recebe a bonificação, recebe a distribuição de lucros, depois ele volta. Segundo o PL, naqueles 2 meses não se comunicarão os bens adquiridos. Ele sabe que ele vai receber a bonificação. Ou mesmo ela, vamos dizer que ela seja a pessoa que é a empresária, que tem a distribuição de lucros, né? Ou mesmo nas classes menos favorecidas. O salário que recebe a pessoa, mesmo que seja o salário mínimo, 2 meses de separação, porque é o que diz o projeto. Separação de fato extingue a sociedade conjugal. Propomos que haja separação de corpos e bens no sistema português e no sistema de tantos países. Aliás, a nossa inspiração é sempre uma inspiração também do direito estrangeiro. Não pode ser esquecido o direito estrangeiro. Direito ao divórcio incausado. Não vamos usar a expressão potestativo. Tenho mais 1 minutinho? Não podemos usar a expressão potestativo. Fazem uma confusão nos julgados, nas interpretações com esta expressão atualmente. Vamos usar que o divórcio é incausado, que é a expressão, inclusive, do direito argentino, uma expressão tão boa, tão clara, sem causa, né? E aqui, né, data vênia, senador, nós temos que comentar sobre o divórcio no RCPN. Isto é um risco imenso, especialmente para o cônjuge mais fragilizado ou mais vulnerável. Em 5 dias depois da notificação, será averbado o divórcio. Esta pessoa que pediu a notificação ao RCPN vai à sua empregadora e cancela o plano de saúde do outro. Se precisar de um tratamento de saúde, não haverá tempo para retomar. Por quê? Será necessária uma ação judicial. E, mais uma vez, a judicialização, senador. Eu sei que a vossa intenção foi muito boa. Eu sei que a vossa intenção foi das melhores nesse divórcio no RCPN. Mas é que nós não vivemos no Brasil uma igualdade, né, intelectual e mesmo de boa fé. Nós temos que lidar com a realidade brasileira. Eu quero, por último, senador, falar sobre esses deveres e direitos dos pais para com os filhos, tanto na pensão como na guarda e na convivência. O projeto propõe igualdade. Não há como. Cada caso é um caso. Divisão equilibrada, senador. É esta a expressão que tem que ser usada. Equilibrada conforme as circunstâncias. Na guarda, no regime de convivência e na pensão alimentícia. Os 2 não podem o mesmo para dividir as despesas dos filhos. Essa é a regra geral. E tem aqui a questão da presunção da paternidade, mas a reprodução medicamente assistida. Não vamos judicializar, Excelência. A reprodução medicamente assistida está muito bem no sentido da quebra do anonimato do doador, mas propõe somente diante de autorização judicial. Então, o juiz acha que aquele pode ter a quebra, aquele filho, da reprodução assistida em relação ao anonimato do doador, mas o outro juiz acha que aquele filho não pode ter a quebra. Em todo o mundo, inclusive na França, país onde surgiu o anonimato do doador, se libera o nome do doador. O doador, ele doa, mas ele tem o seu nome acessível, como acontece na adoção no direito brasileiro há muitos anos.
Na adoção, no direito brasileiro, isto ocorre há muitos anos. Não vamos judicializar. A autorização judicial é desnecessária. E nós temos a vedação à inseminação caseira, como proposta na DEFAS. Inseminação caseira que vem crescendo no Brasil, que coloca em risco a mulher, que coloca em risco a criança, e uma vedação com multa gravosa para quem doa, aspas doa, não é? Aspas doa o sêmen numa inseminação caseira. Eu não posso deixar, Excelência, de tocar em um ponto em relação ao direito sucessório. Nós temos aqui uma proposta de que a monogamia seja colocada em destaque na parte do livro de família e não escondidinha em parágrafos ou incisos. Ainda há decisões judiciais que atribuem a amantes direitos, mesmo sob as teses de repercussão geral do STF, nos temas 526 e 529, que diz: monogamia, amantes não têm direitos de família e correlatos. Há decisões que atribuem direitos. A monogamia precisa estar em destaque no artigo 1564-D, que é a proposta da DEFAS. Mas daí vem no livro de direito sucessório e há aqui a proposta de legado ao cúmplice de adultério. Isto é uma inconstitucionalidade no artigo 1801, inciso 3º, com a revogação da norma que está aqui, é a proposta do PL 1801, inciso 3º, e também no artigo 1803, em relação ao filho do amante, que o Código prevê somente o filho que for. Da Comissão Parlamentar de Inquérito INSS 2025, da 4ª sessão... Você estava acompanhando a comissão do Código Civil e, neste momento, começa aqui a reunião da CPMI do INSS. Acompanhe. Dispensa da leitura e aprovação da ata da 36ª reunião realizada em 19 de março de 2026. As senhoras senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Comunico que o senhor Paulo Henrique Rodrigues Pereira, ex-secretário nacional do Consumidor, foi convidado a participar da reunião de hoje. No entanto, ele informou estar em compromisso fora de Brasília, sendo, portanto, inviável o comparecimento na data. No entanto, o senhor Paulo Rodrigues colocou-se à disposição da comissão e será novamente convidado em data oportuna. A presente reunião é destinada à deliberação de requerimentos apresentados à comissão e debate de temas afeitos ao nosso trabalho. Vou colocar primeiramente em votação aqui os 2 itens que estão previstos a pedido do relator. Pergunta ao líder Pimenta se podemos fazer a votação. Ao Van Hatten. Sim, senhor presidente. Pois não, só um instantinho, excelência. Pois não. Como se trata de uma convocação e de uma quebra de sigilo, a convocação vai ser votada separadamente. Sobre a quebra de sigilo, há uma polêmica jurídica. Eu fui orientado pela secretaria a colocar em debate o requerimento. Está em votação o item 1, requerimento 3177-2026, requer a convocação do senhor Lorival Rocha Júnior, presidente da Associação Nacional de Correspondentes Bancários, ANEC, para prestar depoimento como testemunha. Autor, deputado Alfredo Gaspar. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de convocação do senhor Lorival Rocha Júnior. Item 2. Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, informações consistentes na elaboração de RIFs, relatório de inteligência financeira, e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do senhor Fábio Gomes Paixão Rosa, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 23 de março de 2026. Deputado Alfredo Gaspar. O requerimento está em discussão. Algum parlamentar gostaria de se manifestar sobre... Pois não, excelência. Eu sou favorável à aprovação, apenas quero deixar minha estranheza de que outros não foram colocados e têm tanta importância como esse. Por exemplo, a igreja Clava Forte Bank, a banco da Igreja Lagoinha, a própria Igreja Lagoinha, sim, e o pastor Valadão, que eu já pedi esse requerimento desde novembro. Então, voto favorável, mas registra a minha estranheza de porque esses requerimentos nunca são colocados em votação. Primeiramente, os requerimentos que são colocados em votação aqui são referentes a esta CPMI.
já ficou muito claro a todos que todo e qualquer assunto ligado ao mercado financeiro, envolvimento do Banco Master com quem quer que seja, não é atribuição, pelo menos até o momento, da nossa parte. Essa presidência tem sido muito clara em não permitir que nós deixemos o foco da CPMI e caminhemos para questões pessoais ou locais em qualquer parte do Estado, do país. O item está em votação, não havendo mais... Pois não, Excelência. Queria falar sobre o item também, presidente. Pois não, Excelência. Primeiro dizer que tudo que vem do nosso ilustre relator Alfredo Gaspar, e mais agora ainda que é nosso colerregionário do PL, a partir do dia de ontem, só pode ser um bom requerimento. Queremos prestar o nosso apoio ao requerimento, votar a favor e dizer que, deixar um conselho aqui para o meu amigo que me antecedeu, parar de perseguir igreja. É muito típico do PT, da esquerda, sempre ficar falando de igreja, igreja, igreja. Eu entendo a preocupação dele e tudo, mas é muito ruim, até porque nós estamos no ano eleitoral, os evangélicos já têm dificuldade para votar no PT. E aí fica aqui o petista o tempo todo falando em igreja, igreja, ele acha que ele atingindo uma, não atinge as demais. É muito ruim. Vamos tratar, sim, dos problemas sérios, se tem líderes religiosos envolvidos, a gente pode tratar, mas instituições precisam ser preservadas. A Igreja Evangélica no Brasil presta relevantes serviços sociais, inclusive aquele cita aqui, com relevantes serviços sociais em Minas Gerais, e quando ele ataca uma, ele está atacando todos. Eu já falei isso particularmente com ele, mas como não resolve falar particularmente, eu agora vou sempre falar no microfone e alertar todos os brasileiros, evangélicos brasileiros, vejam qual é o partido que vem aqui e fica atacando a igreja. É só para vocês verem, porque outubro está logo ali. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Presidente, não, só Excelência, por favor. Presidente. Por favor. Presidente, qual foi o último depoente aqui? Não, Excelência. Eu vou terminar a votação e vou dar sequência nas questões aqui. Você permitiu que o líder do PL possa falar e que nós não podemos falar? Nós estamos em discussão de requerimento, então, Excelência. É discussão de requerimento, Excelência. Então, pois não, Excelência. Obrigado. Eu sou o próximo. Primeiro aqui, deputado Rogério e nós temos o maior respeito por toda e qualquer entidade religiosa. Não é o que parece. Que cumpre... Presidente, Vossa Excelência está defendendo lavagem de dinheiro? Porque isso não é igreja, não. Parece que Vossa Excelência não pode falar. Está defendendo lavagem de dinheiro? Continue atacando os evangélicos. Ninguém está atacando a igreja. Nós estamos pedindo lavagem de dinheiro. Vocês lavagem de dinheiro. 40 milhões. 40 milhões de lavagem de dinheiro do Zetel para a Igreja Lagoinha do próprio Zetel. Lavagem de dinheiro não é igreja. Quem defende lavagem de dinheiro está defendendo bandido. Os evangélicos são pessoas de bem. Agora, quem lava dinheiro não merece ser chamado de evangélico. Vocês querem atacar os evangélicos. Não, senhor. Nós queremos fazer, de fato, a verificação de quem lava dinheiro. Discussão, presidente. Com a palavra? Não, com a palavra, por favor, Excelência. Presidente, voltando aqui, o líder do PL está muito nervoso, balado, aparentemente. Nós temos o maior respeito. Mas bandido é bandido, não importa onde ele esteja. Não importa onde ele esteja e quem seja. Seja uma pessoa, uma autoridade pública, seja uma autoridade pública, seja alguém de um partido, seja um servidor, seja uma autoridade policial, seja deputado. Líder sócio, calma, líder sócio, posso falar. E mesmo se for bandido, eventualmente que esteja no comando de uma igreja, precisa ser investigado e apurado. Não importa quem seja. E essa responsabilidade também é nossa. Na semana passada, nós ouvimos aqui um representante de um banco, o C6, que fez consignado no INSS e ali fraudou, também roubou aposentados e pensionistas. O Banco Master também fez, autorizado em 2020 durante a gestão Bolsonaro. Portanto, quando nós queríamos ouvir aqui o seu Daniel Vorcaro e o seu cunhado Zetel, que é sócio dele, operador dele, doador da campanha do Tarcísio, doador da campanha do Bolsonaro, e também é um pastor. Ora, ele comete tanto crime, tá preso. Prisão decretada pelo ministro André Mendonça. Pastor Zetel, e nós não podemos ouvi-lo porque ele tem um manto religioso? Como assim? Não tem sentido?
Nós queremos a quebra do sigilo dele também. Ele não é imune. Ninguém é imune. Seja um deputado, um senador, seja um dirigente do INSS, da Previdência, de quem for. Ninguém tem blindagem da nossa parte, seja religioso ou não. Portanto, aqui ninguém está atacando a igreja, mas nós temos o maior respeito, sem dúvida alguma. Sabemos da importância dela, mas se cometer crime, seja de igreja ou não, igreja A ou igreja B, tem que vir aqui e dar o seu depoimento e ser investigado e punido se tiver culpa. Muito obrigado, Excelência. Para discutir, presidente. Pois não, o senhor será o último a discutir o relatório. Já dois de cada lado discutiram. A questão, não, foi já dois de cada lado se manifestaram. Não, falta um. Falta você. Só quero colocar a claro aqui, para todos, para mostrar claramente o que é um discurso e o que é uma realidade. O que é um interesse e o que é de fato a investigação. O senhor Fabiano Zettel foi convocado por esta CPMI, o requerimento está aprovado. Ele tem um habeas corpus que o impede de vir aqui, como em outra CPMI. Segundo ponto, a quebra de sigilo do senhor Fabiano Zettel já está sendo pedida, compartilhada, o requerimento já foi enviado a outra CPMI, porque nós fomos impedidos de receber as informações por decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Esta presidência tem sido muito clara desde o início. Todo o debate aqui é para uma investigação séria, profunda. Não é uma investigação eleitoral ou de interesse local de ninguém. Porque todas as vezes que se levanta uma difamação contra qualquer pessoa que não há provas, nós estamos prejudicando a investigação e a honra dessa CPMI. Isso é muito claro. Quero deixar claro ainda a toda quem está nos assistindo. 6 igrejas apareceram aqui nas investigações. 3 delas tiveram o sigilo quebrado e está à disposição dos parlamentares. Ninguém falou absolutamente nada porque não encontraram nada. 3 outros, então por que não se cita? A questão é a seguinte, Excelência, o senhor falou, agora o senhor, por favor, ouça. Mas o senhor ouça, o senhor fala o que quer, eu respeito tudo. Agora o senhor me respeite. Mas é mentira, o senhor ouça, por gentileza. Eu vou depois, quando me der a palavra depois, senhor, o senhor já falou o que tinha que falar, Excelência. O que é que nós encontramos? 3 pessoas tiveram aqui o sigilo quebrado porque fizeram doações. Está à disposição de todos os parlamentares. Agora, nós temos que ficar dentro do que é nosso. Não há nenhuma prova, até o momento, de que houve dinheiro do INSS nas investigações que estão sendo ditas aqui que não foram feitas. Não há. Eu espero que outra CPMI, específica do Banco Master, do crime organizado, tenha acesso e coloque a claro tudo isso. Mas aqui é só discurso, porque essa presidência desmente com fatos. Deputado Marcelo Van Hatten. Senhor presidente, olha a hipocrisia, Excelência, presidente. para discutir o requerimento. Veja a hipocrisia. Disseram que, seja religioso ou de qualquer outra área, eles não blindam ninguém. Nós não blindamos ninguém, seja religioso ou de qualquer outra área. Aliás, o senador Eduardo Girão propôs e foi aprovado na CPI do crime organizado a quebra de sigilo e a convocação do Zettel. Nós discursamos e na prática fazemos. Agora eles, e repito, acabaram de dizer, seja religioso ou seja de qualquer outra área, nós não blindamos ninguém. Então por que o PT está blindando o Lulinha? Se até o Lula disse que se o filho dele errou, tem que ser investigado, presidente. É ou não é verdade, senador Carlos Viana? O Lula não disse isso. O Lula disse, se tiver problema com o filho meu, que dê explicação. Cadê a explicação? Dos 300 mil reais de mesada que o Lulinha recebeu, do careca do INSS, de acordo com a Roberta Luxinger, em mensagens trocadas entre os dois, ela, Roberta, e o careca do INSS, e que foram reveladas pela Polícia Federal. Senhor presidente, a Roberta Luxinger também foi blindada pelo PT. O Edson Claro, que foi ameaçado de morte pelo careca do INSS, foi blindado pelo PT. E aí eles vêm falar de Fabiano Zettel, contra quem nós já aprovamos requerimentos de quebra de sigilo, já propusemos, inclusive, senador Girão, lá na CPI do crime organizado. Aqui também estamos dizendo, doa a quem doer, todo mundo tem de ser investigado se tiver envolvimento. E aí o PT vem acusar Vossa Excelência de ser seletivo.
Isso é uma piada. É uma piada, mas eles estão ficando nervosos, senhor presidente. Porque as pesquisas nos últimos dias estão demonstrando que Lula perde a eleição na próxima vez em que o brasileiro for às urnas. Eles estão desesperados, porque isso aqui, a volta à cena do crime, inclusive por familiares seus, o filho do Lula, está afetando a imagem do presidente ex-presidiário descondenado e que logo, logo será também deseleito. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, senhor, obrigado. Em votação, requerimento, não havendo mais quem queira discutir, está aprovado o requerimento de quebra de sigilo e produção de relatórios do senhor Fábio Gomes Paixão Rosa. Senhor presidente. Pois não, excelência. Eu apresentei um requerimento de prorrogação da CPMI do INSS por 120 dias e, como é do conhecimento público, esse requerimento não foi recebido pela mesa do Senado Federal, do Congresso Nacional. Vossa Excelência quer falar como líder? 5 minutos para o turno da liderança, por gentileza. Eu pensei que fosse pela ordem, mas acho que não tem prejuízo, deputado Sócrates. Tá, deputado Sócrates, concorda do PL? Não está. Tempo da liderança. Eu apresentei um requerimento, senhor presidente, de prorrogação por 120 dias da CPI do INSS, que Vossa Excelência deu todo apoio, o deputado Gaspar também, a oposição assinou. Lamentavelmente, mais uma vez, o PT não assinou. Foram 175 assinaturas de deputados, foram 29 assinaturas de senadores, foi devidamente protocolado na mesa, a mesa não recebeu. Não foi lido pelo presidente do Congresso Nacional, de acordo com o que diz o regimento desta casa, o que impediu que nós tivéssemos a prorrogação da forma natural. Então, senhor presidente, Vossa Excelência, que muito competentemente decidiu ingressar no Supremo Tribunal Federal, junto comigo, o deputado Alfredo Gaspar, com mandado de segurança, foi vitorioso. Vossa Excelência conseguiu uma liminar do ministro André Mendonça, determinando a prorrogação em caso de não leitura. Primeiro, determinando a leitura. Senador Davi Alcolumbre, até agora, deputada Bia Kicis, continua descumprindo ordem judicial, é importante. Senador Davi Alcolumbre não está cumprindo a ordem judicial de André Mendonça, pois teve sessão ontem no Senado, não teve? Anteontem também. Ele foi intimado, de acordo com os registros aqui do Senado Federal e agora corroborados pelo Supremo Tribunal Federal, às 10 horas e 18 minutos de terça-feira. Está aqui na certidão do Supremo Tribunal Federal o horário. Desde então, ele permanece silente e em descumprimento de ordem judicial. E lhe digo, senhor presidente, agora o relógio não funciona ali, mas são 11 horas e 4 minutos. Já passaram as 48 horas da intimação do senhor presidente Davi Alcolumbre. Aqui está a resposta do Senado da República em relação ao horário. E aqui está, como eu mostrei, 10 horas e 18 minutos e 29 segundos, para ser mais específico. E aqui está também a decisão do ministro André Mendonça, que diz o seguinte: num voto impecável que devolve a prerrogativa da minoria a quem de direito, os parlamentares que querem uma investigação séria. Diz ele que a mesa diretora, no seu primeiro ponto, e a presidência do Congresso Nacional adotem todas as providências necessárias para, no prazo de 48 horas, receber, olha só, está ordenando receber, via sistema interno, o requerimento e promover, nesse mesmo prazo de 48 horas, a leitura desse mesmo requerimento, que visa prorrogar a duração da CPI do INSS. Olha só, ele está em descumprimento de ordem judicial, porque ele não cumpriu a primeira parte, o senador Davi Alcolumbre. Segundo, que a prorrogação da CPMI observe o prazo que a minoria parlamentar de 1/3 entender ser necessário para ultimar as investigações, respeitado o limite previsto no regimento interno, que é o final da legislatura. Está o prazo no requerimento, 120 dias. Então, automaticamente a prorrogação da CPMI observará esse prazo de 120 dias. Claro que se o presidente, o relator e os demais acharem que a investigação pode ser concluída antes com um relatório aprovado, pode ser menos de 120 dias, mas o prazo é de 120 dias. E terceiro, senhor presidente, que em caso de inércia quanto ao cumprimento do comando contido no item 1, acima no prazo de 48 horas, hora declinado, e acabou de passar o prazo, faz quase uma hora que nós estamos aqui num
descumprimento descarado de Davi Alcolumbre de uma ordem judicial, o silêncio das autoridades coatoras acarrete, nos termos do poder geral de cautela veiculado pela parte final do artigo 301 do CPC, e considerando satisfeitos os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida, a presunção de recebimento e leitura tácita do requerimento. E nesse excepcional caso, o ministro ainda foi gentil com o Davi, excepcional caso, mas mais uma vez o Davi foi excepcional, mas no sentido negativo, não cumpriu a ordem judicial. A presidência da CPI, ou seja, o senador Carlos Viana, estará imediatamente autorizado a prorrogar o funcionamento regular da CPI e referida prorrogação se dará pelo prazo que a minoria parlamentar de 1/3 entender. Senhor presidente, nós precisamos de uma resposta ao povo brasileiro. O Supremo se debruçará sobre o caso nessa tarde. Entendo por isso mesmo, senhor presidente, que esta CPMI deve observar o prazo das 48 horas e determinar agora que seja prorrogada essa CPMI por 120 dias, respeitando o direito da minoria e garantindo também que o Supremo Tribunal Federal, aqui no outro lado da praça, saiba que nós, deputados e senadores, estamos sendo cumpridores de uma ordem judicial, diferentemente do presidente da Casa. Diferentemente de Davi Alcolumbre, que botou 100 anos de sigilo sobre as visitas do Careca aqui a assessores e parlamentares, senadores dessa Casa. Senhor presidente, Davi Alcolumbre foi cobrado, inclusive, por Eduardo Girão, nosso colega, no plenário, e teve seu microfone cortado quando cobrado. Agora é a hora de nós fazermos justiça e, principalmente, fazermos aquilo que nos compete, uma investigação séria e a prorrogação dos trabalhos da CPMI. É absolutamente fundamental para que isso ocorra. Só um instantinho, vou perguntar ao líder Pimenta se vai fazer uso também da palavra. Com a palavra, o líder Pimenta. O senhor vai abrir espaço para pela ordem? Não, excelência. Só os líderes e o relator. Senhor presidente, esta comissão tem realizado um grande trabalho. Junto com a Polícia Federal, com o trabalho da CGU, nós conseguimos, senhor presidente, desbaratar essa quadrilha que roubou milhões de aposentados e aposentadas no Brasil. Esta CPI conseguiu, de forma didática, que o povo brasileiro entendesse o grande esquema de roubo que aconteceu dentro do INSS. Esta CPI mostrou para o povo brasileiro documentos que revelaram as alterações que foram feitas pelo governo Bolsonaro a partir de 2021, que permitiram que entidades fantasmas passassem a ter a possibilidade de fazer descontos ilegais de aposentados e aposentadas não satisfeitos. O governo Bolsonaro permitiu que eles roubassem também pensionistas. Esta CPI demonstrou, senhor presidente, que estas entidades fantasmas, dentro do governo Bolsonaro, tiveram acesso ao banco de dados dos aposentados e aposentadas. Esta CPI demonstrou que estas entidades e estas pessoas, os chamados Golden Boys, escolheram seus candidatos na eleição de 2022 e colocaram dinheiro na conta do Onyx Lorenzoni, que era ministro da Previdência do Bolsonaro, e que o Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, foi a pessoa que fez a maior contribuição individual com dinheiro roubado na campanha do Bolsonaro e na campanha do Tarcísio. Tudo isso já é de conhecimento da sociedade brasileira. Qualquer narrativa que tente insistir numa conversa que já perdeu, inclusive, aderência de fulano, que é parente do ciclano, nada disso foi provado, não tem nenhum documento aqui. A verdade é o que eu disse. E essa verdade não é narrativa, são provas documentais que provam tanto o Bolsomaster, filho do governo Bolsonaro, como o roubo do INSS. Muito bem. O ministro André Mendonça tomou uma decisão de caráter liminar e nós teremos hoje à tarde uma reunião do Pleno do STF que vai analisar essa decisão.
E o que diz a decisão do ministro André Mendonça? Vencido o prazo de 48 horas da notificação, o presidente da CPI poderá, caso não haja a leitura do requerimento, encaminhar aqui no ambiente da comissão as tratativas para que haja prorrogação. Primeira questão, nós temos aqui a certidão do Senado Federal, uma certidão da Advocacia Geral do Senado Federal, que diz que às 18h20, a advogada-geral do Senado tomou conhecimento da decisão liminar. Portanto, está escrito nesta certidão: passará a contar do dia 24 de 2026 às 18h20, horário da ciência formal do teor por esta advogada. Está aqui, tem uma certidão do Senado Federal, um documento oficial. O prazo de 48 horas só passa a contar após as 18h20 de hoje. Não há previsão na decisão do André Mendonça para que esta comissão esteja, neste momento, tratando desta matéria. Não há previsão na decisão do ministro André Mendonça que possa haver debate sobre prorrogação antes do cumprimento das 48 horas. Vencido o prazo das 48 horas, o que diz o ministro André Mendonça? Em caso de inércia ao cumprimento, no prazo de 48 horas, que só vencerá às 18h20, satisfeitos os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida, portanto, após as 18h20, o presidente, caso não haja leitura, o presidente Viana poderá, então, satisfeitos os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida, realizar uma reunião com deliberação específica. Portanto, terá que ser chamada uma reunião com pauta específica. Reunião para deliberação específica na arena da própria CPMI. Nós estamos aqui para cumprir a decisão do STF. Por conta disso, esta reunião só poderá ocorrer a partir das 18h20, caso não haja leitura. Evidentemente que até lá poderá ter uma decisão do pleno do STF. Vencido esse prazo das 18h20, se por inércia não ocorrer a leitura, deverá o presidente Carlos Viana observar se há o cumprimento dos requisitos regimentais e, caso esses requisitos tenham sido cumpridos, chamar uma reunião para deliberação específica na arena da própria CPMI para a definição do prazo da prorrogação. Então, senhor presidente, no nosso entendimento, esta reunião, neste momento, ela está fora daquilo que está a decisão do ministro André Mendonça. Essa decisão não pode ocorrer e, caso ela ocorra, ela será ilegal e nós vamos fazer uma questão de ordem no sentido de que a decisão do ministro André Mendonça seja observada por Vossa Excelência e, caso não seja observado por Vossa Excelência, vamos fazer essa questão de ordem também para a mesa diretora do Congresso Nacional. Pois não, Excelência. Senhor presidente, eu suspendo a sessão por 15 minutos. A gente conectou no... Pode? Olá, voltamos ao vivo aqui
Olá, voltamos ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS. Agora são 11 horas 15 minutos. A sessão foi suspensa por 15 minutos por ordem do presidente da comissão, que é o senador Carlos Viana. O que aconteceu até agora? Foram aprovados os 2 requerimentos que estavam na pauta, que é a convocação do presidente da Associação Nacional dos Correspondentes Bancários, o senhor Lorival Rocha Júnior. Os parlamentares querem ouvi-los para colher informações sobre essa coisa dos empréstimos consignados. E foi aprovado também o requerimento com a quebra do sigilo de Fábio Gomes Paixão Rosa, que é ex-assessor parlamentar, secretário parlamentar do deputado federal Euclides Petersen, de Minas Gerais. As investigações apontaram movimentações irregulares nas contas bancárias desse secretário parlamentar. Depois da aprovação dos 2 requerimentos, começou uma discussão em torno da prorrogação do prazo da CPMI. As lideranças, tanto de governo quanto de oposição, falaram sobre essa decisão que foi tomada pelo ministro André Mendonça na última segunda-feira e sobre a análise dessa decisão, que deve ser feita a partir das 2h da tarde no Supremo Tribunal Federal pelo colegiado. Ou seja, os ministros todos devem votar se são a favor ou contrários a essa decisão monocrática de André Mendonça. Neste momento, nós vamos acompanhar, então, a comissão do Código Civil. Em caso de um acidente em que há risco de morte, vai ser feita uma cirurgia arriscada ou não vai? Em caso de... Vai se admitir, por motivos religiosos, que ele receba ou não receba uma transfusão de sangue? Vai, eventualmente, poder professar determinada religião ou não? Veja, eu estou pegando exemplos prosaicos e uns nem tanto. Mas o que me parece é que esses 2 artigos, da maneira como estão, outorgando autoridade para todo mundo ao mesmo tempo, tendem a gerar mais confusão, mais conflito do que solução. E aí eu fui buscar na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo se havia precedentes que dessem esta solução para o caso. Eu confesso que eu tive dificuldade em achar julgados em geral sobre esse tema. E por quê? Porque, em geral, o reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva, ela supre uma ausência. O pai ou mãe biológico não estão presentes. E daí surgiu a necessidade da socioafetividade. De modo que nunca há muita disputa para quem vai ter autoridade sobre aquela criança, porque, no fundo, havia uma ausência ali. Mas há casos raros. São 3 precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, um deles decidido, inclusive, pelo atual presidente do Tribunal, o desembargador Loureiro, em que a solução que a jurisprudência deu não foi essa. A solução foi estabelecer a guarda com quem convive mais, pode ser tanto o socioafetivo quanto o biológico, a depender da situação, e um regime de visitas para o outro, de modo que a autoridade fique garantida a apenas um pedaço desse núcleo, o que me parece uma solução mais adequada para evitar conflitos que, me parece, ocorrerão com bastante frequência se a norma passar como está. O segundo ponto que eu queria passar é sobre a inclusão, a doutora Regina Beatriz até fez referência a este tema, sobre a inclusão de novos bens comuns no regime da comunhão parcial. E aqui eu não discuto a utilidade e a necessidade de revermos o que são bens comuns e o que não são bens comuns na comunhão parcial. Mas eu faço coro à doutora Regina Beatriz, especialmente em relação aos incisos 7º e 8º, que dizem respeito às cotas sociais, à ideia da valorização da empresa. Chama a atenção aqui para 2 pontos. Primeiro, em relação ao objeto. Me parece que focarmos só na valorização de cotas sociais é pouco. E eu explico por quê. Porque se não focarmos também na valorização de cotas de fundos de investimento e de outros veículos que são realizadores de atividade empresarial no Brasil, a gente terá um artigo capenga. É muito fácil burlar esse artigo do jeito que ele está escrito. Basta transferir o controle da sociedade para um fundo de investimento e o cônjuge fica em cima do fundo de investimento. Isso hoje em dia não é difícil de fazer.
Tem um custo, tem alguma sofisticação, é verdade, não é todo mundo que vai poder fazer, como diz o professor Flávio Tartus, né, é direito privado dos ricos, mas de uma forma ou de outra nós estamos dizendo sobre empresários, e empresários são sofisticados por definição. Então é importante pensar que talvez a abrangência do artigo seja menor do que ele queira ser. A minha segunda crítica diz respeito à ideia de valorização da empresa. Na minha opinião, o que nós estamos fazendo aqui é convidando talvez o tema mais difícil do direito empresarial, sobre o qual teremos oportunidade de falar na audiência pública de direito empresarial, que é o tema da avaliação das empresas, o famoso valuation. Este é um tema em jurisprudência muito, muito debatido, que não tem consenso. O Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou um entendimento de que o método não pode considerar o fluxo de caixa descontado. Os tribunais estaduais têm resistido a esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Em resumo, é muito difícil avaliar uma empresa, não só no Brasil, no mundo inteiro. E quando a gente se vale deste vocábulo, desta estrutura, para resolver um problema de partilha no divórcio, nós estamos convidando um problema do direito empresarial a entrar pela porta da frente no direito de família. E qual que é a minha preocupação? É que ao fazermos isso, esta briga vai durar por muito tempo. Perícia, outra perícia, critérios contábeis, tudo isso vai vir para dentro do direito de família. E, no meu modo de ver, quem será prejudicado? O cônjuge mais fraco. Porque o cônjuge mais forte economicamente vai ter condições de suportar um processo, pagar uma perícia e fazer com que isso lhe seja favorável. Então, sob o fundamento e a intenção de ajudar, talvez atrapalhemos nesse aspecto. Por fim, senadores, e eu já sei que eu já passei do meu tempo, mas como tenho vendo muito, conto com a benevolência do presidente para poder terminar o meu raciocínio. Eu queria fazer uma menção, e aqui pulando para o direito das sucessões, sobre o que parece ser uma repetição. E se fosse só uma repetição, eu diria, tudo bem, é apenas um descuido. Houve tanta intenção dos membros da comissão de juristas de tratar desse tema, que ele acabou figurando em dois lugares diferentes, aquilo que eu falava do começo, dos mundos e dos feitiços. Mas se a gente for olhar para o capítulo de sucessões e para o livro de direito digital, há artigos que tratam do mesmo assunto, exatamente do mesmo assunto, com palavras parecidas, e aí nós temos um problema, não são as mesmas palavras. E aí fica a dúvida se isso é simplesmente uma repetição que basta cortar de um dos dois lados, ou se é um duplo regramento, que geraria uma tremenda confusão, no meu modo de ver, e um problema de insegurança jurídica. E eu nem vou entrar muito aqui nos méritos, porque os temas são, por exemplo, bens digitais do falecido, a tal da herança digital, né? Um dos temas que tem sido muito falado, muito debatido, e que eventualmente demande mesmo um regramento. Mas, como os textos estão repetidos, e repetidos de forma semelhante, porém não igual, é preciso harmonizar, né? Tanto no que diz respeito aos bens e o patrimônio digital, quanto também no que diz respeito à questão das mensagens privadas, as mensagens por aplicativo, todo esse tema que acaba perpassando pela intimidade e privacidade pós-mortem, outro tema muito, muito polêmico, há pessoas que entendam que ela deva ser preservada, há pessoas que dizem que antigamente, quando nossos avós morriam, havia lá uma caixinha fechada com cartinhas secretas, que a família acessava e descobria parte daquela personalidade sem nenhuma espécie de intervenção estatal proibindo aquele acesso. E talvez agora, no mundo digital, estejamos sendo mais realistas que o rei. Não vou entrar nesse mérito, acho que as duas visões são justificáveis. Mas o que me parece importante é essa harmonização. Eu trouxe aqui exemplos para não cansar Vossas Excelências, mas eu queria chamar a atenção para isso, senadora Soraya. A importância de, no seu relatório, essa conferência ser feita não apenas nos dois capítulos, nos dois livros de família e sucessões, mas o código vai ser mais trabalhoso, eu sei, mas quando a senhora se propôs a essa missão, tenho certeza que se propôs a fazê-la por completo. E é isso ao que eu rogo à senhora e à vossa assessoria, me colocando absolutamente à disposição para colaborar, como tenho feito com os gabinetes dos senadores que me deram essa oportunidade. Dito isso, eu queria apenas mencionar as nossas iniciativas que seguem em curso, né? Então, no Instituto dos Advogados de São Paulo, a gente segue publicando textos e revistas a respeito
respeito, né, com visões doutrinárias críticas a respeito do PL e que estão disponíveis para ser acessado pela internet. E existe o boletim do Instituto de Direito Privado, junto com o Instituto de Estudos Culturalistas, que está disponível na internet e que quinzenalmente publica textos doutrinários a respeito de artigos. Então, são 2 repositórios que me parecem importantes de serem considerados por Vossas Excelências nesse momento em que estamos nos debruçando sobre o projeto. Agradeço imensamente, pedindo desculpa pelo excesso de tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Doron, por mais uma contribuição a esta comissão. Passo a palavra imediatamente à professora Ana Luísa Maia Nevares, diretora acadêmica do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Rio de Janeiro. Tem a palavra a professora Ana Luísa. Bom dia a todos, muito obrigada. É um prazer enorme, cumprimento Vossas Excelências, cumprimento a todos que estão presentes aqui, nas pessoas do senador Rodrigo Pacheco e Soraya Tronic. Agradeço ao senador Carlos Portinho pelo convite para eu estar presente aqui. E antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de enaltecer o trabalho da comissão de juristas que foram designados para fazer esse projeto de lei. Tenho certeza que foi um trabalho muito sério, hercúleo, e ainda enaltecer o trabalho do professor Mário Delgado na condução da relatoria da Subcomissão de Direito das Sucessões, que foi incansável na busca das soluções para o direito das sucessões que hoje nos afligem. Mas eu trouxe aqui um único tema que eu reputo que é o tema central do direito das sucessões, que é o tema do estabelecimento dos estatutos sucessórios dos cônjuges e dos companheiros. Sem dúvida nenhuma, não podemos tratá-los de forma diversa, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional tratar cônjuge e companheiro de forma desigual. Eu compreendo, Excelências, a dificuldade em regulamentar essa questão, porque nós temos nas famílias hoje diversos arranjos conjugais, casais vivendo união estável, casamento com e sem filhos, relações longevas, relações curtas, pessoas que vivem em famílias recompostas, que se casaram uma vez, já têm filhos, se casaram de novo, têm os enteados, têm outros filhos comuns. Então, de fato, eu compreendo e compartilho da angústia de buscar uma solução para esses inúmeros arranjos conjugais que nós temos atualmente. Mas nessa tarefa, eu penso que nós precisamos ponderar os interesses em jogo. E o interesse principal aqui, na minha visão, é a vulnerabilidade econômica da mulher. E esse é um fato. E a desigualdade social no nosso país é uma chaga. E eu penso que nós devemos sempre buscar que mecanismos nós temos para diminuir as desigualdades sociais. E não há a menor dúvida que uma lei é um instrumento fundamental para que nós caminhemos nessa linha. E a mulher, portanto, ela é vulnerável economicamente. Não há a menor dúvida disso. Esse é um fato. Diversos estudos apontam para o fato de que as mulheres ganham menos do que os homens, o fato de que o desemprego afeta mais as mulheres. Há estudos que mostram as mulheres, um número imenso de mulheres sendo demitidas quando voltam da licença maternidade, passa-se 2 anos e elas são demitidas. E por que isso acontece? Porque a mulher trabalha em casa. Ela tem toda a economia do cuidado na sua pessoa. E eu vejo o projeto se preocupou com a economia do cuidado. Eu sou uma entusiasta da economia do cuidado e entendo como é difícil também a gente pensar em como abraçar a economia do cuidado no nosso projeto. Então, a mulher faz todo o trabalho invisível. Ela gerencia a casa, ela gerencia os filhos. E, para dar exemplos banais, a mãe é acordada às 11 da noite com o filho dizendo: mamãe, amanhã eu tenho que levar uma cartolina para a escola. Né? A mãe abre a carteira de vacina do filho. Isso não é uma crítica aos homens. Isso é um pedido para os homens também fazerem essa tarefa, porque precisamos trabalhar. Né? E é aquela chamada carga
mental, que você bate a porta da casa e você está pensando no bombeiro que tem que ir lá para consertar a torneira, né? Exemplos banais do nosso dia a dia, mas que esse é o Código Civil. O Código Civil é a nossa vida do dia a dia. E eu quero dizer aqui que essa desigualdade de renda das mulheres não acontece apenas porque há mulheres que deixam de trabalhar para cuidar da casa e da família, mas também porque as mulheres não se engajam nos trabalhos gananciosos, no bom sentido do termo. E aqui essa expressão é da pesquisadora estadunidense Cláudia Gondim, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia porque fez estudos para analisar o motivo pelo qual existe essa diversidade de salários entre homens e mulheres. Porque nesses trabalhos gananciosos, que são aceitar horas extras, estar à disposição do trabalhador, do emprego no sábado ou no domingo. Quantas mulheres não aceitam horas extras porque precisam voltar para casa para auxiliar o dever de casa, para auxiliar e administrar o jantar da família. Então, não é só porque a mulher, eventualmente, não trabalha, é porque elas não engrenam num trabalho ganancioso. E é por isso que as mulheres ganham menos. O Brasil é campeão de crianças sem registro do pai. As mulheres, então, cuidam sozinhas dos filhos, sustentam os filhos sozinhas, sem contar na violência doméstica, que nós estamos vendo um aumento exponencial da violência doméstica. E é óbvio, na minha visão, que se uma mulher ela tem uma mínima independência financeira, ela tem muito melhores condições de sair de um ciclo de violência. Então, na minha visão, toda supressão de direitos patrimoniais na esfera conjugal, no direito de família, vai prejudicar a mulher. Vem se falando muito aqui de uma tentativa de compensar os direitos sucessórios do cônjuge e do companheiro que foram retirados no direito das sucessões com outros dispositivos na lei do livro do direito de família. E eu quero dizer aqui que essa preocupação não pode ser só do livro do direito de família. Ela deve ser uma preocupação de todo o ordenamento jurídico que atribui direitos de família. Então, o fato de, como o Dr. Paulo Dorão acabou de falar aqui, ter ampliado a comunhão parcial com a inclusão do fundo de garantia para ser dividido, a valorização das cotas, isso não significa dizer que justifica a supressão de direitos sucessórios, porque nem todas as pessoas são casadas em comunhão parcial, nem todas as pessoas são empresários. No artigo da separação total, há uma previsão de partilha de bens adquiridos pelo esforço comum. Entendo, mas ao fim e ao cabo, essa previsão já poderia ter hoje, porque a gente tem um enriquecimento sem causa previsto na lei. Então, se existir uma situação como essa, eu posso também buscar essa previsão. E também tem na separação total uma previsão de indenização pelo cuidado que a mulher desempenhou na família. Uma previsão que me entusiasma, mas que é difícil e vai levar a uma judicialização. Tem hoje um projeto de lei que busca dizer que o cuidado tem que ser um critério para os fins de estabelecimento da pensão alimentícia na hora da separação. E mais, tem um artigo no próprio direito das sucessões que também vem sendo indicado como uma compensação, que é o artigo 1832, que diz que aquele que cuidou ininterruptamente da pessoa falecida poderá, então, pleitear uma antecipação da herança. Mas o cônjuge, que é o principal cuidador, não vai poder se valer desse direito se ele não for nem o descendente, nem o ascendente, na ordem de vocação hereditária, porque ele não é herdeiro, na ausência de ascendente e descendente. Então, esse artigo não se aplica para o cônjuge, porque ou ele vem na terceira ordem, ou então ele é excluído por testamento, aí ele pode pleitear, mas se tiver descendente e ascendente, o artigo fala herdeiro e antecipação de herança. Se ele não é herdeiro nem antecipação de herança, ele não pode se valer dessa previsão. É evidente que nós temos, eu gosto de brincar um pouco com essas expressões, um supercônjuge no Código atual, porque ele é um herdeiro
único herdeiro que tem uma cota mínima da herança, no atual artigo 1832. Ele tem um direito real de habitação que independe da sua posição econômica, sendo vitalício. Eu acho que nós estamos vivendo, apesar de a gente estar falando aqui sobre a vulnerabilidade da mulher, é inegável que as mulheres têm saído para a vida pública e por isso que a gente conclama os homens a entrarem na vida doméstica, né, para nós podermos, então, estarmos numa posição de mais igualdade. Mas a gente não pode agora trazer um mini cônjuge para o Código. Então, qual foi o direito que sobrou para o cônjuge na ausência de descendentes e ascendentes? Pleitear um usufruto sobre determinados bens, provando a ausência de recursos para sua subsistência. Isso está lá no artigo 1850. Então, havendo descendente ou ascendente, ou se o cônjuge tiver sido excluído via testamento, porque o cônjuge e o companheiro não são mais herdeiros necessários nesse projeto, ele vai poder pedir ao juiz, e vou repetir aqui, um usufruto sobre determinados bens, provando a ausência de recursos. Quero dizer aqui, e como a professora Regina Beatriz, eu também tenho um casamento indissolúvel com a advocacia e a vida acadêmica, que com essa previsão nós não vamos mais ter inventários extrajudiciais. Isso vai acabar, porque, a toda evidência, né, as pessoas não vão chegar num acordo de qual é esse usufruto sobre determinados bens. Isso vai acabar. As nossos inventários extrajudiciais, porque as pessoas não vão chegar num acordo. Tudo que se discute no inventário, talvez 90% é emoção, não é razão. Então, as famílias precisam de regras claras, porque a regra clara faz aquela família que está em luto. O cliente, excelências, no meu escritório, eu tenho que falar 3 vezes a mesma coisa, porque o luto não permite ele entender. Isso é um fato da realidade. Então, se a regra não é clara, a pessoa tem que se resignar. E outros problemas não vão ser resolvidos no judiciário, vão ser resolvidos em outra esfera. E quando o judiciário, quando a lei, abre a porta do judiciário, vai se tentar resolver o conflito no judiciário. E eu acho que esse projeto tem por objetivo a extrajudicialização. Então, essa regra não pode prevalecer. Não vou mais fazer inventário extrajudicial. Esse é um fato, porque as pessoas têm conflitos, né? Principalmente em famílias recompostas, em filhos. Eu canso de receber no meu escritório o pai e a filha. A filha já acha que o pai já tem que doar tudo. E o pai está se sentindo assim, mal, porque ele não quer doar as coisas. Então, por mais que a gente tenha essa situação, nós também temos que pensar que não são só as famílias recompostas, problemas também acontecem no âmbito das famílias que nem são recompostas, né? E eu quero dar aqui uma solução. Eu acompanhei de perto todas as reuniões e sugestões da Comissão de Direito das Sucessões. Me coloco, estou à disposição do professor Mário para todas as discussões das emendas, e foram muitas que foram propostas. Então, eu de fato, me dediquei ao projeto do livro do Direito das Sucessões. E eu penso que a melhor solução para esse caso é o cônjuge se manter herdeiro necessário e também o companheiro, mantermos a concorrência e termos uma renúncia podendo ser feita no pacto antinupcial, no contrato de união estável e a qualquer tempo. Porque eu penso que o código da relação conjugal tem que ser claro. Então, eu já sei que eu não vou herdar. Então, a mulher está casada há 10 anos com o marido, tem os 3 filhos do marido lá, e aí ele fica doente. E ela tem que, então, parar de trabalhar, né, para cuidar do marido doente. E aí, ela vai dizer, né, ela está lá, tem que parar de fazer hora extra, tem que parar de trabalhar, tem que aceitar um outro cargo, porque os filhos, e não é por mal que os filhos não vão lá no hospital, não vão para casa, porque os filhos estão cuidando dos seus próprios filhos, estão cuidando da sua família. A gente está vivendo hoje, eu vou fazer 49 anos, e a gente está vivendo hoje uma família, o filho sanduíche, né, porque ao mesmo tempo que ele tem que cuidar dos seus próprios filhos, ele também tem que cuidar dos pais idosos. O envelhecimento
está trazendo inúmeros desafios para a nossa sociedade. Então, aquela mulher que decidiu, então, ou melhor dizendo, ela foi obrigada, entre aspas, né, a largar horas extras, a largar mais trabalho para cuidar do marido idoso, e os 3 filhos não podem, esse meu exemplo aqui, não estão cuidando, estão só ligando. E aí, como é que está o papai? Né? E aí, na hora que ele morre, ela descobre que ela não tem nada, zero, e ela não renunciou à herança prévia. Porque se ela já tiver renunciado, ela vai saber, olha, eu hoje trabalho, tenho reunião de trabalho, vocês 3 aí decidam quem é que vai ficar com o papai no hospital, porque eu não posso ficar. Então, o jogo é claro. Eu entendo que a gente vive, né, numa sociedade também desigual, uma discussão aqui das mulheres também terem uma situação, né, de será que é justo poder renunciar à herança, mas a gente precisa encontrar uma solução que seja adequada dentro desse aspecto. E eu acho que essa solução é uma solução que privilegia a mulher, porque é ela que é a prejudicada, privilegia a autonomia privada, porque eu combinei a renúncia, está combinado, e a gente brinca, né, que o combinado não sai caro. E eu penso que nós, o Dr. Paulo Doron falou aqui no direito dos mortos, né? Eu acho que é o direito dos vivos, porque são os vivos que recebem e sofrem e vivem a morte de uma pessoa. A pessoa morreu, o que o direito regulamenta? Como que os vivos administram a morte de uma pessoa. Então, é o direito dos vivos, diante da morte de uma pessoa. Então, o direito de herança, que inclusive é uma garantia constitucional, ele não pode ser visto exclusivamente pela perspectiva de quem vai. Ele tem que ser visto pela perspectiva de quem fica também. E numa proporção, não sei se é igual, 70, 60, enfim, não é o ponto. O ponto é que o direito das sucessões regulamenta a relação entre vivos que sofrem as consequências da morte de uma pessoa. Então, eu não posso olhar para uma sociedade que tem uma mulher vulnerável financeiramente e que, então, eu vou ter uma supressão de direitos logo na morte, porque estamos falando aqui da pessoa que ficou junta até o momento da morte, né? Por isso, eu termino aqui a minha fala reiterando a minha sugestão, porque eu também não queria vir aqui e não dar uma ideia, não dar uma sugestão, né? Eu quero poder contribuir com esse debate efetivamente. E eu penso que nós, neste momento em que ainda temos essa vulnerabilidade feminina, quem sabe num futuro, espero breve, né, possamos não ser assim, e a mulher, então, o cônjuge e o companheiro devem manter o seu status de direito necessário, ter a concorrência e poder renunciar. Código aberto, código certo, e eu penso que essa seria a melhor solução para a nossa próxima etapa do direito civil. Obrigada. Muito obrigado, professora Ana Luísa Nevares, por sua contribuição, exposição à nossa comissão temporária. Passo a palavra ao professor Carlos Afonso de Souza, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Registrando também que, além da presença da senadora Soraya Tronic, nós temos a presença pelo sistema de videoconferência do senador Carlos Portinho, que é, de fato, como disse o professor Paulo Doron, muito assíduo nessa comissão e não deixou de ser, participando pelo sistema de videoconferência. Muito obrigado, senador Carlos Portinho. Com a palavra, o professor Carlos Afonso de Souza. Muito obrigado, senador Pacheco. Gostaria de, antes de mais nada, aqui agradecer esse gentilíssimo convite para estar aqui nessa comissão, já saudando o senador Pacheco, o senador Soraya Tronic, o senador Portinho, meus colegas aqui, professores, no debate, no bom debate sobre direito civil e aqui em especial sobre família e sucessões, ao professor Tartucci, professor Delgado, pelo trabalho muito dedicado a esse tema e a todos que nos assistem. Pessoalmente, enfim, talvez não seja aqui tão assíduo quanto o professor Paulo na comissão, mas devo aqui afirmar a minha alegria. Eu tive a oportunidade de trazer alguns comentários iniciais sobre o tema do direito digital nessa comissão, e esse é, de certa maneira,
como se diz, o meu lugar de fala sobre o tema, então imagino que muito da minha função na fala de hoje seja alertar para essas pontes do livro, e em especial aqui vou focar em sucessões, com questões ligadas ao mundo do digital. E considerando que a primeira vez que fiz essas comunicações eu estava em Singapura, no meio da madrugada, também tenho que dizer a minha alegria de poder, enfim, auxiliar com essa comissão em horário comercial. Eu tenho uma rápida apresentação que eu gostaria aqui de passar e muito, como disse, parece que a minha contribuição é procurar alertar para esses pontos de contato do livro de sucessões com o livro de digital, e aqui caminharmos num sentido de uniformização, de evitar contrariedades, contradições, que certamente são de todas desnecessárias. Eu vou focar minha fala, em especial porque gostaria de deixar, sendo muito conscioso do tempo, para ouvir os meus colegas especialistas em família e sucessões, vou focar em 2 temas, em herança digital e em recriação digital de pessoas falecidas. Sobre herança digital, o professor Paulo já adiantou, mas eu gostaria de oferecer aqui ao Senado essa tabela comparativa sobre o tema da herança digital. Entendo que, do jeito que o debate se coloca hoje, essa é uma divisão que ocorre, enfim, talvez de caso pensado, né? Ou seja, de um olhar para que temos a herança digital dividida entre 2 livros. Ela aparece no livro de sucessões e ela aparece no livro de direito civil digital, de maneiras diferentes. Então, no livro de direito de sucessões, fala-se em bens digitais, como aqueles que se retiram valor econômico. No livro de direito civil digital, se fala em patrimônio digital, que são esses bens que teriam mais do que valor econômico, mas também pessoal ou cultural, 2 conceitos distintos. Como trabalhar com esses 2 conceitos me parece um ponto de atenção. Como também já foi aqui mencionado, o regime de acesso dos herdeiros às mensagens privadas também se dá de maneira distinta. No livro de Direito às Sucessões, diz que os herdeiros podem acessar se tiverem interesse próprio, pessoal, econômico. No livro de Direito Digital, se fala sobre necessidade comprovada, mas fins exclusivos que sejam ali plasmados na sentença. E por aí segue com herança digital sendo esse tema que tem um pé em cada canoa. E acho que esse é um tema que serve de um bom exemplo para aquilo que já tivemos outras oportunidades de alertar e de fazer uma boa reflexão aqui na comissão sobre o papel do livro de Direito Civil Digital. É um livro que, sem dúvida, passa por uma pergunta metodológica, de que até onde eu entendo, sim, esse é um debate que está sendo aqui realizado na comissão, e escuto muitos colegas alertando para o fato de que isso pode gerar problemas metodológicos, em que eu acabo tendo um código que, ao falar do chamado direito civil digital, começa, no início era o verbo, com princípios, fundamentos que são próprios do digital, e isso pode criar uma impressão de um certo excepcionalismo do digital, que tudo do digital é novo, que tudo do digital precisa de um novo regramento, e sabemos que isso não é verdade, mas, por outro lado, também escuto colegas dizendo dessa novidade que o Brasil traria num debate global sobre regulação de novas tecnologias, e que esse livro ajudaria a colocar esse lugar das tecnologias digitais no Código Civil. Eu vou usar uma parte mais importante da minha fala para chamar a atenção para um outro tema que também é uma bola dividida entre direito de sucessões e o livro de direito digital, que é o tema da recriação digital de pessoas falecidas. Esse é um tema que se localiza especialmente no artigo 2027-AN do livro de direito digital, mas ele, por óbvio, por se tratar de pessoas falecidas, é um tema que atrai imediatamente a preocupação do direito de sucessões. Qual é o tema aqui? É o uso de ferramentas de IA para recriar pessoas vivas em ambientes online ou recriar pessoas falecidas digitalmente. Isso pode ser utilizado para publicidade, isso pode ser utilizado para entretenimento, isso pode ser utilizado até mesmo como uma forma de vivenciar o luto digital. O mundo inteiro debate esse tema.
Nos Estados Unidos, temos um panorama muito fragmentado, com legislações estaduais tratando do tema, e como não poderia deixar de ser, Tennessee aprovou uma lei olhando para o caso do Elvis, e aí tratando especificamente da situação de proteção de voz como atributo do que nos Estados Unidos aparece como right of publicity. Os Estados Unidos não têm um direito à imagem propriamente dito, então o right of publicity é esse envelope que acaba sambarcando vários temas que no Brasil são reconduzidos como direito da personalidade. Nós temos uma lei que olha para o Fred Astaire, temos uma lei na Califórnia e temos uma tentativa de uma lei federal nos Estados Unidos olhando para esse tema. Na China, nós temos a legislação específica sobre a criação sintética envolvendo pessoas, mas em especial aqui, o que me chama a atenção na China em especial, é que no Festival de Reverência aos Mortos da China de 2024, tivemos uma explosão de aplicativos de recriação digital de pessoas falecidas. Então, esse momento de reverência aos mortos ganhou essa camada digital na China, em especial, e isso mostra como esse é um tema que começa a se espalhar, e quanto mais avança a tecnologia, mais fácil fica recriar digitalmente pessoas falecidas. Na União Europeia, temos uma legislação específica sobre inteligência artificial que exige a rotulagem, a etiquetagem dos conteúdos criados por IA como sendo conteúdos sintéticos, mas não fala, não chega a avançar sobre a questão de pessoas falecidas. E aí, olhando para esse tema, quando aterrissamos no Brasil, a porta de entrada é, por óbvio, uma peça publicitária que usou a imagem da Elis Regina, enfim, desde muito falecida, dentro de um determinado contexto para passar uma mensagem publicitária. Esse caso foi o caso que chamou a atenção de muitas pessoas, talvez tenha sido a porta de entrada das pessoas para esse tema. Esse caso enfrentou um encaminhamento no CONAR e o processo acabou sendo arquivado no CONAR, justamente porque os herdeiros consentiram com aquela representação e a representação era compatível com a persona da Elis Regina em vida. Mas esse caso acende o alerta. Será que os herdeiros podem recriar digitalmente a pessoa falecida? De que maneira? Podem colocar palavras na boca de uma pessoa que já morreu? Como é que esse tema é endereçado na legislação civil? Então, no projeto de atualização do Código Civil, temos o artigo 2027 AN, que diz na largada que a criação de imagens de pessoas vivas ou falecidas precisa passar por obtenção prévia e expressa do consentimento informado da pessoa, se viva, ou dos herdeiros, o que já é uma questão interessante sobre o papel dos herdeiros nessa situação. O inciso 2º diz que essa representação ela deve ser coerente com a forma pela qual a pessoa se portou durante a vida, por seus escritos, comportamentos ou qualquer forma, o que também é um debate interessante sobre recriação digital, como essa pessoa ficando fossilizada para o futuro digital a partir do que ela foi. Fico pensando muito com recriação digital de personagens históricos que representam formas de pensar que já não são bem vistas ou até mesmo ilícitas num futuro no qual essas pessoas não viram. Prender essas pessoas dentro desse contexto, muitos vão dizer, é como ler um livro de um autor já falecido e o livro hoje se torna em descompasso com a realidade. É diferente, me parece, quando se fala de uma recriação. É uma recriação que procura emular uma presença, uma interação com essa pessoa. E o dispositivo traz também questões relevantes, como o que aparece no parágrafo 2º, que fala sobre direitos autorais concedidos aos herdeiros sobre as obras que utilizam a recriação da imagem da pessoa falecida. Então, isso seria dizer que o comercial da Volkswagen, os direitos autorais são dos herdeiros de Elis Regina. E não me parece que essa é a destinação de um debate, que acaba, de certa maneira, me parece confundindo o direito autoral com o direito à imagem
considerando até todo o debate sobre qual é a proteção autoral das obras criadas com inteligência artificial. Isso geraria no Brasil o efeito de que qualquer obra que recriasse a imagem de pessoa falecida, os direitos autorais não estariam com a empresa que dedicou todos os seus esforços em desenvolver a ferramenta, em criar o ambiente, em desenvolver a peça, mas esse direito seria dos herdeiros. Acho que esse é um ponto que merece atenção. E, por final, o parágrafo 4º do dispositivo fala que esses direitos se aplicam a pessoas jurídicas. E aí, de novo, é importante lembrar, o artigo 52 do Código Civil diz que aplicam-se os direitos da personalidade às pessoas jurídicas no que couber. E aqui fala assim, avatares de pessoas jurídicas. Acho que esse enquadramento me parece um pouco estranho. Sei que o meu tempo está, enfim, praticamente encerrado, só queria usar aqui os últimos 30 segundos para dizer que nos slides a seguir trago e deixo aqui com a comissão um pequeno sumário desses questionamentos aqui feitos, com a questão de juntar no mesmo dispositivos os vivos e os mortos, um escopo limitado à imagem. Me parece que recriação digital vai além de imagem, fala de voz, de maneirismos, de comportamento. O inciso 2º, que fala no modo de pensar, acho que é algo que precisa ser visto com bastante cuidado. Uma pergunta que fica para a comissão, se faz sentido colocar algum prazo para isso, ou se vai se aplicar o prazo de defesa dos direitos da personalidade pós-mortem lá da parte geral até parente de 4º grau, ou se tem algum outro prazo específico para isso. Temos algumas redundâncias que precisam ser vistas no dispositivo, a confusão que mencionei sobre direito autoral e direito à imagem, uma discussão super interessante sobre os dados que servem de fonte para a criação dessa chamada aqui, recriação da imagem, e o caso de pessoas jurídicas me parece que está deslocado no dispositivo. Bom, encerro então agradecendo pela oportunidade de poder fazer esse olhar sobre esse tema que é um pé em sucessões, um pé em digital. Na UERJ, nesse semestre, rodamos um grupo de pesquisa no mestrado e doutorado em Direito Civil, olhando justamente o livro de Direito Civil Digital, para que possamos tirar, eu sei que as emendas já foram apresentadas, mas entendendo a continuidade do debate, para que possamos tirar de mais esse lugar da academia, mais propostas para que se possa aperfeiçoar aqui esse trabalho dedicado, feito pela comissão. Com isso, agradeço. Obrigado mais uma vez. Obrigada, professor Carlos Afonso de Souza. Realmente, nós precisamos ter esse material conosco, os PowerPoints. Passo imediatamente a palavra para o Dr. Gustavo Cló Miller Neves, que estará conosco online, professor da FGV, Direito do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Rio de Janeiro. Com a palavra, professor Gustavo. Bom dia a todos. Queria agradecer e saudar a senadora Soraya, saudar o senador Rodrigo Pacheco por estarem nos recebendo aqui. Dizer que, até por conta de compromissos acadêmicos, eu não pude comparecer pessoalmente, né? Mais tarde tenho que dar aula no mestrado aqui do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, então não pude estar aí presencialmente, mas é um prazer estar participando dessa comissão e estar aqui com Vossas Excelências discutindo um tema tão importante, tão caro a todos nós aqui que estudamos Direito Civil há tantos anos. Queria saudar os professores que estão conosco, né? Vou falar rapidamente. Professora Regina, professor Jordano, professora Andréia, professor Doron, professora Ana Luísa, professor Carlos Afonso, professor Mário Delgado, professora Rosa, professor Flávio. Especialmente saudar o professor Flávio, professor Mário, em razão do trabalho desempenhado, que foi complexo e importante, né, na preparação desse projeto de alteração do Código Civil. E vou trazer aqui a minha perspectiva, que é uma perspectiva do consequencialismo, né, que é o que eu gosto muito de estudar e tem a ver com a nossa tradição intelectual lá na Fundação Getúlio Vargas, né? Então, eu penso que existem dois eixos de leitura das ideias que estão sendo trazidas. E me parece que esses eixos estão corretos. E aí, o que me parece, senhores senadores e demais professores presentes, é que a nós incumbe, eventualmente, discutir certas questões, né, e talvez ajustá-las, mas não perder de foco duas ideias principais, que para nós são extremamente importantes. A primeira ideia é que no campo do direito de família deve prevalecer a liberdade na organização das formas familiares. E no campo do direito das sucessões devem prevalecer os incentivos para
que sejam minorados ou evitados os conflitos, né? Então, regras sucessórias claras evitam conflitos, liberdade nos arranjos familiares geram eficiência e evitam conflitos. Isso, obviamente, dialoga com algo que também foi dito pela professora Ana Nevares e também com o que foi dito pelo professor Doron. Quer dizer, regras claras vão facilitar a vida social. Por isso, eu gostaria de chamar a atenção para alguns dispositivos que eu penso que poderiam, sim, receber alguma melhoria. Quanto à questão do regime de bens, me preocupa, em primeiro lugar, aí, falando do direito de família, a norma do artigo 1655-A, que eu passo a ler. Os pactos conjugais e convivenciais podem estipular cláusulas com solução para guarda e sustento de filhos, em caso de ruptura da vida comum, devendo o tabelião informar a cada um dos outorgantes em separado sobre eventual alcance da limitação ou renúncia de direitos. Parágrafo único. As cláusulas não terão eficácia se, no momento de seu cumprimento, mostrarem-se gravemente prejudiciais para um dos cônjuges ou conviventes ou a sua descendência, violando a proteção da família ou transgredindo o princípio da igualdade. Dentro dessa lógica que eu penso que deve prevalecer, senhores senadores e demais presentes, eu penso que nós devemos suprimir essa última frase, porque a chance, efetivamente, de uma cláusula como essa não produzir igualdade é muito grande. Mas a ideia da cláusula não é produzir igualdade, é definir previamente de que maneira a gente vai resolver os problemas dentro do conflito familiar. Então, é enorme a chance dessa cláusula produzir alguma desigualdade. Desde que não haja grave prejuízo, a desigualdade, numa relação onde há manifestação de vontade, ela não é ruim. Então, eu suprimiria, na minha visão, o final desse dispositivo, deixando apenas a possibilidade de revisão caso haja grave prejuízo. Então, não falaria em igualdade. Vou voltar a um tema aqui, que já foi tratado pelo professor Doron, e, de certo modo, também tangenciado pela professora Ana, tangenciado pela professora Regina, que é o problema do regime de bens do 1660. Por que a comunicação de participações societárias e por que não a comunicação de outros bens de outra natureza, como a propriedade intelectual, como a propriedade imobiliária ou a participação em fundos? Então, isso é uma questão. Por que um bem é tratado de uma maneira e outros bens não recebem o mesmo tratamento, recebem um tratamento diferente? Isso me parece perigoso, né? E tem, obviamente, a questão trazida pelo professor Doron, que o empresário facilmente resolve colocando bem numa cota de fundo, né? A cota de fundo sendo titular da participação societária. Também vou aderir à fala do professor Doron no que diz respeito ao problema do valuation. O que é uma cota valorizar, né? Se a gente pensar numa ação, por exemplo, qualquer ação tem valor de mercado, valor patrimonial e um valor atribuído a ela em razão do eventual compra e venda que seja feita daquela participação societária, no M&A. Então, existe um sem número de questões aí complexas que não foram resolvidas pelo dispositivo, que, de certo modo, justificariam que a gente analisasse com mais detidão. Vou fazer um elogio à vinda da Sunset Clause, na 1653b, admite-se convencionar no pacto nupcial ou convivencial a alteração automática do regime de bens após transcurso do período de tempo prefixado. Dentro dessa perspectiva da liberdade, me parece um dispositivo também bastante adequado e correto, no sentido de que traz espaço também para negociação e onde há negociação há eficiência. Passe então agora a minha fala ao direito das sucessões, que me parece que também precisa de um ou outro ajuste. Penso que várias questões que foram trazidas são positivas, mas no nosso entender, na nossa visão, precisa de um outro ajuste também dentro dessa perspectiva de incentivar as pessoas a que evitem os conflitos. A minha preocupação, quando eu olho o direito das sucessões, passa muito por uma visão que eu tenho de que o direito das sucessões hoje, e aí eu tenho a mesma situação da professora Regina, a mesma situação do professor Paulo e da professora Ana. Nós somos advogados militantes, além de professores.
é evitar a paralisação patrimonial. A paralisação patrimonial tem sido uma das grandes questões. Enquanto as famílias brigam em torno de uma herança, o patrimônio fica lá parado e não se faz nada com ele. Isso é extremamente complicado para as famílias, diminui o direito que elas vão ter, o Estado não recebe tributo, a gente não resolve o problema, sobrecarrega o poder judiciário. Então, a gente precisa de ideias, de normas que facilitem a circulação e que não estimulem a paralisação. Daí, uma crítica ao 1831-A e ao 1832, que são normas que estabelecem, né, a possibilidade do herdeiro, eventualmente, administrar e reter bens, né? E aí eu vou ler o 1832, vou me dar essa liberdade, que diz assim: o herdeiro com que comprovadamente o autor da herança conviveu e não mediu esforços para praticar atos de zelo e cuidado em seu favor durante os últimos tempos de vida, se concorrer à herança com outros herdeiros, a quem disputa o volume do acervo ou a forma de partilhá-lo, terá direito a 10% de antecipação de partilha, e se forem vários herdeiros, poderá ter facilidade na escolha dos bens. Se a herança não computar as soluções previstas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º e consistir apenas de um único imóvel, terá o direito de ali manter-se a título de direito real de habitação. O direito real de habitação, disse já a professora Ana, e eu adiro também, é uma questão que precisa ser repensada em alguns aspectos, né? Limitada. Já há acórdãos recentes do STJ relativizando, caso haja patrimônio significativo, né? Eu entendo que algumas das minhas falas podem ser entendidas, e aí fazendo alusão a uma expressão já citada pelo professor Doron em referência ao professor Tartucci, como um suposto direito civil de quem tem dinheiro, direito civil dos ricos. Mas a verdade é que é esse direito civil que ocupa a justiça, né? Os litígios envolvendo partilha de bens são esses. Onde não há nada a partilhar, a gente não tem tanto litígio. Os litígios têm outra natureza, né? Eu estou aqui trazendo um tipo de problema que se avizinha, que se coloca quando a gente está discutindo o patrimônio da classe média e da classe alta, né? Então, é o tipo de problema que é resolvido por esse tipo de norma, né? A norma existe para resolver problemas para esse grupo de pessoas, né? Além disso, a gente tem que olhar a nossa sociedade com esperança. Eu vejo a renda da população aumentando. Eu acredito que, conquanto o Brasil tenha percalços, a gente vem testemunhando uma progressiva distribuição de renda na população brasileira. Então, eu aposto que uma parte boa da nossa população está virando classe média, e esse problema vai bater a porta. Se eu faço regularização fundiária, se eu aumento a renda da população, se existe crédito para aquisição de apartamento, todos os programas que têm acontecido no nosso país, a gente vai ter uma nova geração de primeiros herdeiros. Uma geração que nunca herdou e que agora vai herdar. E essas normas são importantes para essa geração. Outra norma que eu gostaria de referir, e a professora Ana já mencionou, e é algo que preocupa, e eu vou aderir à opinião dela, diz respeito ao fato do cônjuge deixar de ser herdeiro necessário em razão de disposição testamentária. Vindo da vontade bilateral, sendo negociado numa escritura de união estável ou no pacto nupcial, gera-se uma clareza que diminui os conflitos. Vindo de uma manifestação unilateral, é extremamente problemático, extremamente perigoso. Gostaria também de mencionar que essa norma tem que ser lida tendo-se em consideração o artigo 1864, parágrafo 1º. O testamento público, e agora por norma trazida no Código Civil, não será mais público. Hoje já estamos assim por determinações das corregedorias, né? Mas o testamento público só será fornecido ao interessado e só será público após o óbito. Então, alguém deixa de ser herdeiro sem saber, numa relação que deveria ser bilateral e clara, para que todos soubessem efetivamente qual é a regra do jogo. Então, penso que é interessante sim diminuir o rol dos herdeiros necessários, mas no caso do cônjuge, isso precisa ser mútuo e combinado. A regra do jogo precisa ser clara. Outra questão que me parece importante, e tem sido pouco mencionada, é que talvez nós devêssemos também repensar no 1845
a presença dos ascendentes como herdeiros necessários. Só as fazendas se preocupam com os ascendentes como herdeiros necessários, porque muitas vezes, isso é uma situação que a advocacia tem mostrado ser muito concreta, nós temos tios que gostariam de deixar herança para sobrinhos, não é? Mas não podem, porque tem ascendentes vivos ainda que são herdeiros necessários. A herança deve ser passada para as próximas gerações com uma facilitação e não se tornar uma coisa difícil, uma coisa mais complicada. Dentro da minha preocupação, que é a paralisação patrimonial, nós deveríamos pensar em retirar o ascendente de herdeiro necessário e o ascendente poder ser afastado por testamento, porque esse é um desejo social que tem aparecido muito. Já me encaminhando para o final da minha fala, o último dispositivo que eu gostaria de destacar e comentar é o artigo 2003. Que é o artigo que disciplina a questão da colação no Código Civil. Esse tema é um tema problemático e ele diz respeito a algo que gera muito conflito. E a questão é sempre ter normas e ideias que tenham por objetivo minorar o conflito. A aplicação do critério atual, que é o critério do artigo 639 do Código de Processo Civil, tem sido bastante positiva, né? A norma atual é aplicar para a consideração dos bens trazidos à colação não o seu valor histórico, mas o seu valor atual. E isso tem um impacto especialmente relevante se tratando de imóveis. Me parece que é sim um sistema melhor do que a gente retroceder ao sistema anterior, que é o sistema dos bens serem considerados pelo valor do momento em que fora praticada a liberalidade. Me parece que essas são algumas das considerações que eu trouxe para trazer para os senhores aqui. Poderia também, efetivamente, trazer mais considerações, mas me parece que o eixo de revisão das normas deve passar sempre por essas duas perspectivas. A primeira, a ideia de que deve existir liberdade de organização patrimonial e existencial nas formas familiares. A liberdade traz eficiência e diminui o conflito. E, em segundo lugar, devemos incentivar no direito das sucessões a diminuição dos conflitos, prestigiando a possibilidade de planejamento sucessório para que cada pessoa possa decidir o destino dos seus bens e criando normas que, como disse, impeçam a paralisação patrimonial. Às vezes, com uma ideia que parece simpática de efetivamente dar suporte ao herdeiro que vivia num imóvel, que cuidava de um idoso, a gente acaba criando essa paralisação patrimonial, que é um motivo sistêmico, não único, mas um motivo muito importante para a impossibilidade do andamento dos inventários. A gente já lida com tantos problemas que a gente não pode resolver, por exemplo, a má vontade das fazendas estaduais em facilitar o pagamento desses tributos, em facilitar que a gente possa ter um alvará de venda com o início e não apenas no término do pagamento do tributo. A gente lida com a morosidade sistêmica, às vezes, do Poder Judiciário, com a dificuldade de conseguir o alinhamento de herdeiros que muitas vezes estão em luto, estão em conflito, famílias recompostas, filhos que não se dão, que não têm necessariamente os mesmos genitores ou têm um histórico de desavença. Então, a gente deve pensar em normas que facilitem a desmobilização do patrimônio e há uma ou outra aqui que, no meu sentir, estão dificultando essa desmobilização. Termino a minha fala agradecendo novamente o convite e me colocando à disposição tanto da comissão quanto dos senadores e dos colegas para eventualmente esclarecer dúvidas e estar sempre presente quando for chamado. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Gustavo. E eu gostaria de pedir, Vênia, antes de chamar o doutor Mário Luiz Delgado, que é o próximo expositor, e quebrando o protocolo por conta do adiantado da hora, por conta da condição remota, só uma pergunta, doutor Gustavo. O senhor disse que entende ser necessário diminuir o rol dos herdeiros necessários. Eu queria saber diminuir e retirar quem? Se o senhor puder nos responder, senão depois enviar. Senadora, com certeza. Eu penso que o projeto já afasta o cônjuge, mas tem aqui debate trazido pela professora Ana,
que me parece interessante de talvez trazer o cônjuge de volta, mas ele poder ser afastado por meio de uma escritura de união estável que preveja essa norma, ou ainda por meio de um pacto nupcial. Mas eu penso que a gente poderia tirar os ascendentes do herdeiro necessário. Porque o que acontece é o seguinte, né? Isso, senadora, é uma vivência da advocacia que bate na porta de todos nós. Imagine que tem um avô. O avô está lá vivo. E esse avô teve vários filhos, né? Essa avó teve vários filhos. E um desses filhos não teve filhos e quer destinar a totalidade da sua herança para os sobrinhos. Ele não pode destinar a totalidade da herança para os sobrinhos porque tem ascendente vivo, que é herdeiro necessário. E não pode, por estar lá na lista, está previsto lá no 1845, afastar por testamento esse herdeiro que é o seu ascendente de um pedaço desses bens. Uma parte eu posso destinar, mas não a totalidade. Então, digamos que haja um imóvel, tá? Um único imóvel e haja esse tio que quer deixar esse imóvel para os seus sobrinhos. Ele deixa a boa parte do imóvel, conseguir deixar 50% do imóvel, mas os outros 50% tem que ficar para o seu avô, que é o seu único herdeiro necessário, e aí ele recebe para depois passar, eventualmente, para os outros irmãos, e os outros irmãos passarem para o sobrinho. Enquanto isso, as fazendas estaduais vão arrecadando vários fatos geradores diferentes de TCMD. Eu penso que isso é desnecessário e é contrário ao intuito social da norma, que é efetivamente proteger descendentes, né? Então eu penso que faria sentido retirar os ascendentes da lista dos herdeiros necessários. Ok, e no caso da morte de um filho único sem herdeiros necessários, sem descendentes, aí obviamente iríamos para os ascendentes. Sim, porque neste caso, propondo que se afastasse por testamento. Só por testamento. Se afastasse por testamento e da legítima. Retirar a legítima. Sim. Tá. Retirá-los da legítima. São herdeiros, mas não têm direito à legítima, sendo que o testador pode doar 100%. Isso. Poderia ter uma ressalva nesse sentido? Prático para resolver esse problema dos sobrinhos que eu propus para a senhora senadora. Entendi. Agradeço. Que é um problema prático hoje real. Entendi. Hoje, quem não tem filhos, mas tem pais vivos, e isso é típico dessa geração que a professora Ana descreveu, né? Dos casais DINK, né? Double Income No Kids, um monte de casais que não têm filhos e querem deixar os bens para os sobrinhos, mas têm os pais como herdeiros necessários e que poderiam afastar esses pais por testamento. Entendo. Muito obrigada pela sua contribuição, Dr. Gustavo. E, se puder, continue conosco aqui para o restante da nossa audiência pública. Passo a palavra agora para o Dr. Mário Luiz Delgado, que é o relator parcial do Livro de Direito das Sucessões, elaborado pela Comissão de Juristas. Ele é responsável pelo anteprojeto de lei de atualização do Código Civil. Com a palavra, nosso querido professor, mestre e amigo Mário Luiz Delgado. Obrigado, senadora Soraya. Prazer estar aqui novamente nessa comissão, participando de debates tão ricos, o que demonstra, mais uma vez, como foram talvez apressadas algumas críticas que foram feitas ao projeto de reforma do Código Civil, no sentido de que não teria sido... Posso lhe, só para... Não querendo lhe cortar, já lhe cortando, para deixar bem claro, uma pergunta foi uma exposição do Dr. Carlos, ainda podemos apresentar emendas, tá? Até o final da discussão. Então, está aberto, justamente por isso. Estamos abertos a todo tipo de sugestão. Então, a discussão continua. Exatamente, senadora. Então, como eu falava, o que demonstra como tem sido participativa a tramitação desse projeto, permitindo, então, que todos esses aspectos, especialmente os pontos mais polêmicos, possam ser debatidos e aprimorados aqui nesta casa. Nós tivemos hoje uma manhã muito rica de debates, com sugestões apresentadas que são muito relevantes e que certamente serão consideradas por esta casa, e vou fazer referência a algumas dessas propostas e até críticas também que foram feitas nesta manhã.
começando pela fala da professora Regina Beatriz, que tem feito, através da Associação de Direito de Família e das Sucessões, um trabalho bastante consistente de análise do projeto de reforma do Código Civil. A professora Regina tem já essa experiência em projetos de código, né, professora Regina? Tivemos juntos já em outras ocasiões nesse tão importante processo legislativo de atualização da legislação codificada no nosso país. Diversos pontos trazidos pela professora Regina já são objeto de emendas que estão sob a análise da senadora Soraya, como relatora parcial do tema de Direito de Família e das Sucessões. Alguns pontos são realmente polêmicos e demandam uma reflexão maior. A questão, por exemplo, da filiação socioafetiva, em que há emenda para aprimorar o 1617-A, no sentido de trazer requisitos objetivos para que se possa reconhecer a filiação socioafetiva. A questão da família parental, lá no 1511B, também existem propostas de aprimoramento do dispositivo. A questão da separação de fato, a professora Regina trouxe uma preocupação em relação a situações que me parecem extremas, talvez até mais, eu diria até em certo sentido caricatas, de alguém que passa 2 meses fora de casa e retorna e quer usar esse período dos 2 meses de separação para excluir da comunhão de bens que tenham adquiridos nesse período. Eu acho que é uma preocupação que talvez na prática não seja tão comum, professora Regina, porque hoje a separação de fato já é reconhecida pacificamente na doutrina e na jurisprudência como causa de extinção do regime de bens, mas o conceito dessa separação de fato pressupõe, primeiro, um ânimo de definitividade, esse rompimento é definitivo, e também pressupõe que ela seja prolongada no tempo para que reste caracterizado esse ânimo de definitividade. Então, não sei se é uma preocupação que a gente precise realmente se atentar para ela, mas eu acho que as suas considerações são bastante relevantes. O divórcio chamado impositivo, na verdade eu prefiro chamar o divórcio por declaração perante o registro civil, pretende resolver uma situação concreta, hoje que nós temos no país, que é o óbice ao divórcio extrajudicial consensual, simplesmente porque um dos dois não deseja se divorciar. A gente tem uma questão aí uma questão que é emocional, que é psicológica em muitos conflitos que envolvem o direito de família, que é aquele que não deseja a separação ou o divórcio obstar, impor empecilhos para que a dissolução do vínculo se concretize. Então, o divórcio por declaração no registro civil, ele traz essa possibilidade de que, independentemente da anuência do outro, apenas a dissolução do vínculo, não a partilha de bens, apenas a dissolução do vínculo possa ser já resolvida naquele momento. Mas, assim, dos diversos pontos tratados pela professora Regina, a gente não teria tempo de aprofundar todos eles. Eu queria destacar um deles que me parece bastante relevante, que é a questão da alteração do 1660 para a inclusão de novos bens no patrimônio comum, entre os quais a valorização das participações societárias. Esse tema também foi tratado por outros expositores aqui, pelo professor Paulo Doron, pelo professor Gustavo, e é um grande problema que nós temos hoje, e um problema que parte de um outro problema aqui nosso da ciência do direito, que é a falta de interdisciplinariedade entre o direito de família e o direito empresarial. Nós temos uma grande dificuldade no regime da comunhão parcial de bens de inserir os bens empresariais entre bens comuns ou bens particulares. Essa classificação dos bens que entram e que não entram na comunhão
trazendo os bens empresariais, especialmente as participações societárias, para esse enquadramento. Por quê? Porque no 1660, uma das situações de bens que entram na comunhão são os frutos dos bens particulares de cada um. E quando a gente vai para os bens empresariais, né, nós temos uma dificuldade de enquadrar determinados frutos das participações societárias em bens comuns ou bens particulares, até no sentido de considerar ou não determinados bens acessórios das participações societárias como frutos e, por isso, comunicáveis ou outra natureza, como, por exemplo, produtos, né? Então, a gente vê isso todo dia quando a gente vai fazer uma partilha no divórcio e eu tenho ações de uma companhia que eram anteriores ao casamento, né? E essas ações se multiplicaram ao longo do casamento. Alguém que tinha, por exemplo, 100 mil ações de uma determinada companhia antes do casamento e, no momento do divórcio, tem 1 milhão de ações desta mesma companhia. E há uma discussão sobre essas 900 mil ações que foram acrescidas durante o casamento, se entrariam ou não na comunhão. Por quê? Porque no fenômeno societário, eu tenho diversas possibilidades para a origem dessas ações. Eu posso ter tido um aumento de capital, eu posso ter tido uma bonificação de ações e o acionista recebe ações ao longo do casamento, mas que não foram adquiridas onerosamente durante o casamento. Então, essas ações serão frutos ou serão produtos? Entram ou não entram na comunhão? Nas cotas, a gente tem o mesmo problema, né? Então, quais são os frutos que podem ser produzidos a partir de uma cota social em uma sociedade limitada? Exatamente os lucros que são distribuídos periodicamente aos sócios. Esses lucros entram ou não na comunhão. E quando eu tenho um aumento do capital social dessa mesma sociedade limitada, essa diferença do capital social vai entrar ou não na comunhão? Então, todos esses problemas que nós vivenciamos hoje são objeto ou fundamentam esta proposta que está feita lá de tentar dar alguma luz neste regime de comunhão parcial, para que na hora da partilha eu possa saber se um acréscimo na participação societária vai ou não ser objeto de partilha. E por isso a proposta de se inserir expressamente que a valorização de uma empresa, quer seja uma sociedade anônima, quer seja uma sociedade limitada, ou seja, o acréscimo no capital social, mesmo que a sociedade seja anterior, isso seria partilhável. Entretanto, talvez a forma como tenha sido colocada tenha permitido uma amplitude muito grande para permitir a inclusão na comunhão de todo e qualquer tipo de acréscimo nessa participação societária. Então, eu acho que a gente teria, talvez, e existem propostas nesse sentido, de se limitar a comunhão, a comunicação da valorização das participações societárias às situações em que tiver havido a contribuição efetiva do outro cônjuge para aquele acréscimo e não em qualquer e toda situação. Mas é uma proposta que essa casa vai certamente discutir e chegará a uma posição que atenda da melhor forma os interesses da sociedade. Prosseguindo ainda em algumas sugestões importantes que foram apresentadas aqui, eu não posso deixar de tocar na questão da posição sucessória do cônjuge sobrevivente, que foi objeto especialmente da fala da professora Ana Luísa Nevares, que tem se dedicado com bastante profundidade ao estudo desse tema e que tem também nos auxiliado muito e representa aqui também o Instituto Brasileiro de Direito de Família, aliás, as duas entidades mais representativas do direito de família e das sucessões estão aqui presentes nesta comissão hoje, o IBDFAM e a ADEFAS. E o ponto é, a posição sucessória atual do cônjuge sobrevivente atende a uma demanda da sociedade? Hoje o cônjuge, a professora Ana Luísa falou em supercônjuge, e é essa a posição dele. Ele é o principal protagonista da sucessão. É aquele, dentre os personagens sucessórios, o titular do maior número de direitos.
ele tem mais direitos que os descendentes, ele tem mais direitos que quaisquer dos demais herdeiros sucessíveis. Essa posição, ela é contemporânea, ela atende, ela está adequada ao modelo de casamento / união estável predominante na sociedade brasileira, que talvez não seja mais, professor Jordano, não é, professora Andréia, este do casamento indissolúvel. Hoje, cada vez mais, as famílias brasileiras são compostas por pessoas que estão reconstruindo as suas vidas, né? A pluralidade ou a sucessividade de relacionamentos afetivos conjugais tem sido cada vez mais presente na sociedade brasileira. Talvez o número de famílias recompostas hoje no Brasil, sobretudo a partir de determinadas gerações, seja maior do que a dos casamentos indissolúveis. E neste cenário em que alguém casa-se mais de uma vez, alguém que possui mais de um cônjuge no passado, um ex-cônjuge, até 2, neste cenário, nós temos recebido e discutido na doutrina há muito tempo a falta de contemporaneidade dessa posição privilegiada deste cônjuge, que, muitas vezes, este cônjuge sobrevivente, que vai ser o titular de todos esses direitos, será aquele último cônjuge, aquele que talvez tenha casado o menor número de tempo, né? Ou seja, aquele cônjuge anterior com quem alguém ficou casado 20, 30 anos e se divorciou, esse direito algum terá na sucessão. Aquele outro que estava casado há 1 ano, 2, ou até menos, pode estar casado há 6 meses, há 2, há 3 meses. Esse, porque teve a sorte de estar ocupando aquela posição no momento da abertura da sucessão, este será o titular de todos os direitos. Então, essa é a situação que a gente tem hoje. Ele será concorrente com os descendentes unilaterais, com os descendentes do casamento anterior, com descendentes que passaram a vida toda com aquele autor da herança, que participaram do crescimento do patrimônio, e agora eles vão dividir a mesma cota com esse cônjuge de 6 meses de casamento e que não pode hoje ser excluído da sucessão por testamento, porque ele é herdeiro necessário, herdeiro obrigatório, legitimário. Essa é uma posição que está adequada à atualidade das relações de família hoje no Brasil? Muitos acham que não. E, por isso, a proposta apresentada no projeto de retirar o cônjuge tanto da concorrência sucessória como do rol de herdeiros necessários. Essa é a proposta que está apresentada e que, durante muito tempo, eu até imaginei, senadora Soraya, que fosse uma posição absolutamente consensual, porque quase 100% da doutrina criticou, desde 2002 até hoje, a concorrência do cônjuge com os descendentes. E essa posição privilegiadíssima do cônjuge, que é criticada não só no Brasil, Portugal, que nos inspirou em 2002 para trazer o cônjuge para esse privilégio, também a doutrina lá, de muito tempo, criticava essa posição, a ponto de, em 2018, eles terem aprovado a alteração do Código Civil português para incluir a renúncia do cônjuge à condição de herdeiro necessário, exatamente para amenizar essa situação. Então, esse é o cenário que nós temos atualmente. Me parece que há um consenso, pelo menos esse consenso eu imagino que exista, de se alterar a redação do 1829 do Código Civil, porque, além de tudo, a concorrência sucessória hoje do cônjuge com descendentes é extremamente problemática, porque é vinculada ao regime de bens, e nós temos um número tão grande de exceções e de possibilidades que estão ali naquele dispositivo,
que tem sido fonte de gravíssima insegurança jurídica ao longo dos anos nesse tema da sucessão do cônjuge. Então, realmente precisa ser alterado. Agora, depois da apresentação do projeto, surgiram, então, essas contestações em relação à supressão do cônjuge daquele rol de herdeiros necessários. Várias propostas foram apresentadas, existem várias emendas com soluções alternativas para essa situação, como a professora Ana Luísa colocou, trazer o cônjuge de volta para a concorrência e para o rol de herdeiros necessários, mas permitir a renúncia. Não sei se é a melhor solução trazer de volta para o rol de herdeiros necessários, porque você vai insistir naquela situação em que, se o cônjuge não fizer a renúncia, se ele não abrir mão voluntariamente, esse segundo cônjuge, professora Ana Luísa, esse segundo cônjuge de 6 meses de casamento, se ele não tiver a voluntariedade de renunciar a essa condição de herdeiro necessário, o problema se mantém. Me parece uma grave injustiça desse novo cônjuge ter que dividir a herança com esses descendentes aí de relacionamentos passados. Mas acho que é, sem dúvida, um tema que merece a reflexão dessa casa e eu tenho certeza que o Senado saberá adotar a solução mais apropriada para esse problema. E, finalizando aqui, rápidos comentários em relação a outras falas que foram feitas aqui. O professor Paulo Doron trouxe uma alegoria bastante simpática sobre Assembleia de Pais na multiparentalidade, mas, na verdade, isso não existe. Aliás, isso já existe, se a gente for por esse caminho alegórico, já existe hoje, mesmo sem multiparentalidade. Se a gente tiver 2 pais, os 2 têm os mesmos direitos, mas, na verdade, aqui existe uma questão mais relevante, professor Paulo, que precisa ser refletida, que é a responsabilidade. O dispositivo a que o professor Paulo se refere trata da responsabilidade dos pais nos casos de multiparentalidade. E a multiparentalidade, a paternidade socioafetiva, não é só um direito, é responsabilidade. E quem quer ser pai junto com outras pessoas numa situação de multiparentalidade tem que saber que vai ter responsabilidade. E esses dispositivos tratam exatamente do compartilhamento dessa responsabilidade, né? E não há como o direito fechar os olhos para essa realidade. Enfim, eu quero concluir dizendo que todas as falas aqui foram falas bastante importantes, trouxeram contributos também importantes para esse debate. Quero falar que algumas questões estão sendo mal interpretadas. Às vezes a gente puxa uma referência, uma expressão isolada na redação do projeto, fora do contexto, para fazer, de repente, ou manifestar, vamos dizer assim, um receio que não é verdadeiro ou que não tem amparo na redação do texto, como, por exemplo, a questão de que vai se pagar alimentos para enteado, ou que está se equiparando animais a crianças só porque há uma referência ao compartilhamento de obrigações financeiras ou de partilhar a companhia do animal, como se poderia partilhar o uso de um determinado bem que está lá nos deveres matrimoniais, como estão até hoje deveres que têm conteúdo patrimonial ao lado de deveres existenciais. Então, não há nenhum problema em relação a esse modelo, e isso não faz com que esteja aqui, por exemplo, a equiparar animais a crianças. Isso é um gravíssimo equívoco. E, por fim, também destacar que foram feitas aqui sugestões relevantes, como, por exemplo, a questão da prevalência dos vínculos de parentesco natural, sanguíneo, nas relações de família, como a questão também do prazo
para se reconhecer a união estável, um prazo mínimo, várias questões bastante relevantes que esbarram numa questão que foi uma preocupação desta comissão durante todo o tempo em que trabalhou no anteprojeto, que é compatibilizar o texto com a jurisprudência dominante, especialmente do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, gostemos ou não, concordemos ou não, eu não concordo, mas o Supremo Tribunal Federal se manifestou ou manifestou uma tendência de equiparação de casamento e união estável, o que nos limitou um pouco à questão da disciplina da união estável à látere do casamento, ou seja, em disposições, em regramentos separados. Então, a gente esbarrou nesse ponto, como também a questão da hierarquização das entidades familiares, porque também o Supremo Tribunal Federal já há muito tempo pacificou o entendimento de que não é possível haver essa hierarquização. Até num dos precedentes mais recentes da filiação socioafetiva, isso ficou bastante claro pela isonomia total da filiação, pouco importando a origem, de modo que não haveria espaço aqui nesse projeto, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade, de trazer ou retomar essa situação que já foi do passado, onde havia uma hierarquia entre entidades familiares, onde a união estável era vista, por exemplo, como uma entidade abaixo do casamento, uma espécie de instituição meio para se chegar à instituição fim, que era o casamento. Nós já superamos essa situação, como já superamos a distinção entre a filiação, entre as origens da filiação. Tudo isso já foi superado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a questão das famílias conjugais entre homem e mulher, isso também já foi superado, e por isso todo o esforço do projeto de incorporar para o direito positivo esses avanços da jurisprudência. Não seria possível o projeto tratar, por exemplo, de casamento entre homem e mulher, quando o Supremo Tribunal Federal, já há mais de 10 anos, nós temos já pacificado esse entendimento de que o casamento não exige mais diversidade de sexo como pressuposto para a sua Constituição. Eu finalizo, então, agradecendo mais uma vez, senadora. Estamos todos aqui convictos e esperançosos e confiantes que esse Senado Federal, especialmente aí conduzindo pela sua relatoria nesse tema de família e sucessões, saberá dar as melhores respostas a essas questões que foram aqui trazidas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Mário Delgado. Daí a gente vê a beleza do diálogo, né, e da democracia. Todos estão sendo ouvidos e inúmeras críticas que são relevantes. E estamos abertos. Sim, doutora Regina. Já que eu fui citada várias vezes, tive a honra de ser citada pelo meu colega, meu companheiro de muitos anos, Mário Delgado, eu gostaria de ter a palavra por 5 minutos, se me permitir. Quando eu não tive a oportunidade de falar, senadora, tenho certeza que a senadora me abrirá as suas portas para que eu possa falar. E assistirei, peço perdão, tá? Eu tentei, corri, mas eu vou assistir como eu tenho assistido e reassistido às audiências públicas dessa minha relatoria. Eu sei do seu trabalho, do seu empenho, do seu carinho por esse projeto de lei. É preciso ter carinho para trabalhar bem. E da sua abertura, o que é fundamental num projeto. Quando o doutor Mário Delgado fala da separação de fato, que eu critico essa sistematização de dissolução do casamento e da união estável nos mesmos artigos. Porque a união estável é uma situação de fato, que se faz no plano dos fatos e que se desfaz no plano dos fatos, por vezes formalizada, tanto a Constituição quanto a dissolução. Aliás, pode até constituir formalmente que a dissolução de fato vai produzir efeitos na união estável. Separação de fato, como meio de dissolver a sociedade conjugal, é um risco.
Dr. Mário Delgado atua na área civil com muita propriedade, na área sucessória, mas, senadora Soraya, com todo o respeito, eu advogo há 45 anos, na área de família especialmente, e também na área sucessória. Eu digo e também. E os números de pessoas que tentam, especialmente os homens, burlar a lei para ter maior proveito proximamente a uma dissolução do vínculo conjugal é imenso. Eu citei como exemplo a separação de fato daquele homem ou daquela mulher, digamos, que seja a pessoa que tem maiores condições, que seja empresária, de sair de casa por 2 meses quando vai receber a sua distribuição de lucros. Sai, depois volta. Se a separação de fato produzir o efeito de dissolução da sociedade conjugal, isto gerará uma quebra no direito do outro cônjuge à comunhão daquela distribuição de lucros. Isso é muito grave. Isto acontece, senadora, isto acontece. E quando o doutor Mário citou o divórcio, que eu ouso chamar com todo o respeito, pelo projeto anterior, nesse sentido do senador Pacheco e pelo projeto de lei atual, do divórcio express no RCPN, com todo o respeito. Nós temos que usar expressões fortes, não é, senadora? Se não usarmos expressões fortes, não é? Não conseguimos chegar a bom termo. Ela é forte por quê? Não é simplesmente a dissolução do vínculo conjugal que ocorrerá com esse divórcio perante o registro civil das pessoas naturais, o divórcio unilateral, por um requerimento feito por um dos cônjuges para que o outro seja notificado, para que em 5 dias seja averbada a dissolução do vínculo conjugal na certidão de casamento. São as consequências. E para a mulher, mais uma vez. Por quê? Sabemos que a mulher, e como disse a professora Ana Luísa, é a pessoa mais fragilizada nas relações conjugais. Isso é fato, salvo exceções. Então, por isso que eu falo da mulher. O homem pede essa notificação ao RCPN, existirá averbação, se aprovada essa proposta, em 5 dias. Ele vai diretamente à empregadora e cancela o plano de saúde daquela mulher. Ele entra com uma ação de reintegração de posse, escancara a certidão averbada, o imóvel é só dele, mas ela precisa ficar ali por um tempo. O imóvel é só dele, ela precisa ficar ali por um tempo, ela não conseguirá agilizar uma separação de corpos com permanência dela. Aliás, nem haverá separação de corpos, porque já estarão divorciados. Não haverá mais direito a alimentos, não haverá mais direito ao plano de saúde, porque já estarão divorciados. Senadora, por favor, reflita sobre esse divórcio no RCPN. E no que toca à ordem de vocação hereditária, a DEFAS tem, a Associação de Direito de Família e das Sucessões, que eu presido, uma proposta muito interessante, vinda do professor Mayran Maia Júnior, que é um estudioso do direito estrangeiro, inclusive do direito alemão, profundo conhecedor. Mantém-se a mesma ordem de vocação hereditária com a concorrência do cônjuge e do convivente, ou do cônjuge e da convivente. Cônjuge não tem feminino, não é, senadora Soraya? E, ao mesmo tempo, no 1829, né, a ordem de vocação hereditária, e, ao mesmo tempo, no 1845 da herança necessária, efetivamente devem ser excluídos os cônjuges e os conviventes. Por quê? Porque isso vai atender às classes menos favorecidas, que não fazem planejamento sucessório, que não fazem testamento. Mesmo nas mais favorecidas, são raros os planejamentos sucessórios, são raros os testamentos. Então, não quero, ou não vou, ou enfim, não me interessa, estou na ordem de vocação hereditária, a minha mulher, concorrendo com meus filhos, mesmo de relações anteriores, ou o meu marido, ou o meu convivente, deixa assim. Ou, se quiser, faz um planejamento sucessório, um testamento. E vou lhe dizer, nas classes mais favorecidas, são raros os homens que prejudicam sobremaneira as mulheres. Isto é um fato. Sabe o que fazem? Querem restringir os direitos, é natural, é do ser humano,
ainda mais em segundas uniões, terceiras uniões, mas fazem doações, protegem. Então, é uma proposta interessante. Só para terminar, senadora, quando a ADEFAS propõe um prazo mínimo de união estável, Dr. Mário Delgado disse que o STF equiparou. Sim, equiparou em grande parte, menos na herança necessária. Essa não há equiparação. Mas não é uma questão de equiparação, é uma questão de direito estrangeiro consolidado e de segurança jurídica. Nós temos, senadora, casos que chegam ao STJ de 15 dias de união estável, de 1 mês, de 2 meses, atabalhoando o Poder Judiciário por falta de prazo. Todo direito estrangeiro estabelece um prazo de 2 anos e é posição consolidada da jurisprudência, a praxe, é de 2 anos. Então, vamos pôr na lei. Eu luto por isso desde quando trabalhei na coordenação. Inclusive, o deputado Fiuza me deu essa incumbência num livro que foi publicado aqui nos trabalhos na época da Câmara dos Deputados. Eu luto por isto, porque eu sei que isto vai dar segurança jurídica. E se a relação termina antes dos 2 anos, senadora Soraya, tem a sociedade de fato, tem o enriquecimento indevido, não é? Tem tantos outros institutos que podem dar a devida... As pessoas se apavoram, senadora Soraya. Nós estamos quebrando o afeto, nós estamos quebrando a afetividade de pessoas que sabem, opa, mas espera um pouquinho, eu estou namorando, eu acho que eu sou namorido, mas na verdade eu sou convivente. Estamos ao vivo da sala da CPMI, do INSS, onde foi retomada, e você vai acompanhar a reunião neste momento. E pedir a palavra a questão da intimação da decisão do ministro André Mendonça. Mas antes, presidente, tem um assunto que tem me incomodado muito. Eu, ainda muito cedo, fui encaminhado pelos meus pais para a fé cristã. E tenho muito temor a Deus. Mas não fico falando o nome de Deus o tempo todo, porque acho que nós estamos num estágio em que o respeito a Deus deveria prevalecer. Eu sou católico cristão, mas teve um momento da minha vida que eu me aproximei dos evangélicos. Foi quando fui secretário de Segurança de Alagoas. Eu assumi a secretaria em 2015, num momento de maior violência no estado de Alagoas. Era o estado campeão de mortes, homicídios. Fazia 10 anos. E eu assumi essa tarefa difícil. E eu tinha, às vezes, preconceito. Eu digo, meu Deus, em cada esquina uma igreja. Em cada esquina um templo. E eu saía 10 horas à noite, 9 horas, não encontrava nenhum tipo de assistência do Estado brasileiro e alagoano. Mas naqueles templos eu via aquele povo tão sofrido e violentado frequentando. E eu comecei a perceber a importância das igrejas. A importância do combate à violência que a igreja fazia, seja ela qual denominação fosse. E procurei me aproximar e entender melhor como é que funcionava. Nesta CPMI, de 1 mês, 2 meses para cá, eu tenho visto um ataque sistemático a igrejas. Eu tenho visto ataques sistemáticos querendo descredibilizar igreja. Isso interessa a quem? Isso vai ao encontro de que interesse? Esses ataques, eles estão sendo feitos às igrejas para atingir, na política mesquinha, ao presidente da CPMI. São ataques provinciais para ter reflexo lá na base do presidente, que hoje é primeiro colocado absoluto para o Senado. Mas ao usar a igreja
como meio para esses ataques, eu acho muito baixo, presidente. Eu sou relator da CPMI e não vi até o presente momento motivos para direcionar ataques a igrejas. As igrejas estão acima das pessoas. Se pessoas tiverem problemas, que sejam investigadas e sejam punidas. Mas eu fico perguntando, presidente, se o senhor, como o senhor fala muito em Deus e isso é importante, se o senhor estivesse defendendo aqui a liberação de drogas, se o senhor estivesse defendendo aqui o aborto indiscriminado, se o senhor estivesse defendendo a bandidagem solta na rua, será que esses ataques desistiriam? Ah, mas é porque foi dinheiro para a igreja. Olha, em tudo isso que a gente está vendo, eu vi dinheiro para filho de Lewandowski, eu vi dinheiro direcionado a ministros do Supremo Tribunal Federal e essas mesmas pessoas que atacam a igreja não têm coragem cívica de questionar esse dinheiro direcionado a esses tipos de autoridades. Presidente, eu quero deixar claro o meu posicionamento porque eu não quero ser instrumento de ataque às igrejas. Nós temos que ter limites morais. As igrejas desempenham um papel fundamental neste país e as igrejas estão sendo atacadas para atacarem o senhor. Eu tenho visto essa narrativa de forma reiterada e eu me envergonho desse tipo de atitude, venha de quem vier. Isso não é justo. Nós estamos aqui para pegar os corruptos que roubaram esta nação, aposentados e pensionistas. São narrativas mentirosas. Agora vou dizer quem foi blindado aqui. Vou dizer porque isso dói no meu coração. Aqui foi blindado o Banco Santander, foi blindado aqui o Banco Crefisa, foi blindado aqui o Banco PicPay. Olha, o Banco PicPay. Olhem os jornais hoje, PicPay com suspeita de pagar propina ao Distrito Federal na mesma formalização que aconteceu do INSS. E nós colocamos aqui, houve blindagem. Essas vozes não se levantam. Roberta Luxemburg, blindada. Daniela Fonteles, blindada. Lulinha, blindado. Frei Chico, blindado. Isso para mim é uma vergonha. Agora, presidente, para uma cortina de fumaça, de blindagem dessa leva toda de pessoas, aí vem falar de igreja para poder atacar o senhor. O senhor, presidente, eu já disse aqui, eu já tentei pressionar o senhor para botar depoimentos e o senhor não colocou, porque o senhor me disse, vou seguir o que combinei. Olha, presidente, aqui veio para depoimento, falando de Vorcaro, isso e aquilo. Quem botou para convocar foi o senhor. Zetel foi o senhor. Eu fiz e pedi a convocação de Lulinha aqui. E não foi colocado. E por conta disso, eu vou dizer que o senhor está blindando, não, presidente. O senhor tem conduzido com isenção. Mas me parece que tem muita gente com cortina de fumaça, falando o nome da igreja. Parece que enche a boca. Igreja! Não, respeita a igreja, tenham vergonha na cara. Igreja merece o respeito, está acima de nós. Seja ateu aonde quiser, mas dê o respeito às instituições sérias. As pessoas, elas podem errar, mas as instituições, elas estão acima das pessoas. Mas, presidente, e a partir de hoje eu faço questão, presidente, de defender o que eu acho mais sagrado, que é o nome de Deus. Olha, quem for ateu e que gosta de jogar pedra, eu, Alfredo,
dizendo, enquanto um simples cristão, vou fazer questão de desmascarar, porque isso é um desserviço à nação. Mas, presidente, queria falar da intimação. Presidente, intimação, esse ato jurídico tão importante, que faz nascer uma obrigação. O senhor teve conhecimento que o deputado Marcel Van Hatten protocolou, desde o ano passado, a prorrogação com o número de assinaturas suficientes de deputados e senadores desta CPMI. Aconteceu uma omissão deliberada do Senado. E eu só atribuo essa omissão ao presidente Davi Alcolumbre, para deixar bem claro. A CPMI, de alguma forma, atingiu interesses do presidente Davi Alcolumbre. Não me pergunte que eu não sei. Disse já que o presidente Davi Alcolumbre devia ter se averbado de suspeito. E essa é uma das provas. Que eu tenha conhecimento, foram mais de 2 ou 3 meses depois de entregue com todas as assinaturas, sem protocolar, sem registrar o protocolo. 3 meses e 7 dias, olha, isso é grave. Nós, parlamentares, assinamos, pedimos a prorrogação, foi entregue, não foi registrado o protocolo. Bem, essa é mais uma das dificuldades que nós temos enfrentado. Precisou Marcel Van Hatten, presidente Carlos Viana e eu adentrarmos com um mandado de segurança no STF. Esse mandado, pela omissão deliberada, foi distribuído para o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça, às vésperas do encerramento desta CPMI, deu uma decisão, reconhecendo a omissão deliberada do presidente Davi Alcolumbre. Ponto. O que é que aconteceu? Ele, sem adentrar nas atribuições do presidente Davi Alcolumbre, ele reconheceu os pressupostos para a leitura da prorrogação. Vendo a gravidade dos fatos, o ministro André Mendonça, ele deu essa decisão, mandando cumprir em horas, em 48 horas. E aí eu chego ao ponto nuclear. Antigamente eu disse isso, para você receber uma intimação, a pessoa ia na porta da tua casa, batia a porta, tu se escondia dentro de casa, não vinha, depois fazia por hora certa e por aí acontecia. Mas evoluímos. Agora você recebe intimação por isso aqui, pelo Zap. E basta o envio, não é o recebimento não, basta o envio para estar intimado. Tem a resolução aqui do número 9 de 2020 do Supremo, o artigo 5º, confirmando nessa direção. Então hoje nós estamos na época da celeridade e do processo eletrônico. Hoje o cara, para falar com você, primeiro ele não dá nem aniversário mais ligando para você. É só pelo Zap, vai Zap. Quando é uma comunicação mais extensa, manda um e-mail. E aqui o Congresso Nacional e o Poder Judiciário precisaram discorrer sobre como ficam as intimações. Porque tem gente sabida para tudo. Antigamente se escondia dentro de casa e agora também tem subterfúgio para se esconder de intimação eletrônica. E a Justiça cansou, o Poder Judiciário cansou de enrolão, de gente querendo fugir.
e definiu por várias decisões e pelo Código de Processo Civil que a hora que está enviado é a hora que vale. Não fala nem de abertura. E aqui nós tivemos uma comunicação pela CGU, dizendo que a decisão do ministro André Mendonça, ela ocorreu e foi enviada pelo e-mail no dia 24 de março, entregue às 9h35. Só isso já seria o suficiente. Mas a CGU respondeu a uma consulta pela Lei de Acesso à Informação que esse e-mail foi aberto no dia 24 de março de 2026, às 10h18. Sim, Alfredo, e o que é que isso tem a ver para quem está escutando? É porque a decisão do ministro André Mendonça dizendo que se o presidente do Congresso, do Senado, não fizer essa leitura de prorrogação da CPMI, o presidente da CPMI, ouvindo a minoria, daria o prazo. De repente, com todo o respeito, estou conhecendo praticamente agora, chega a advocacia do Senado, através da advogada-geral, nomeada como previsto legalmente pelo presidente Davi Alcolumbre, com uma certidão. Então, nós temos aqui a certidão da advogada-geral dizendo, em tese, que é verdade. Chegou lá, foi aberto, mas ela só teve conhecimento lá pelas 18 horas. Que qualquer pessoa, se eu tiver errado, depois sou corrigido, mas qualquer pessoa podia ter aberto, mas ela, enquanto advogada-geral, teve conhecimento àquela hora. O e-mail podia estar aberto. Muito bem. Qual a melhor maneira de nós solucionarmos isso? É o Alfredo? Claro que não. Quem é o Alfredo, meu Deus do céu, para determinar nada? É o presidente Viana? Não. Nós temos que ter a responsabilidade de fé pública. A fé pública tem a advogada-geral? Tem. Tem a CGU? Tem. Então, bora fazer o seguinte? Vamos para o Supremo Tribunal Federal? Acabou de chegar a certidão do Supremo Tribunal Federal. A certidão do Supremo Tribunal Federal, que para mim, dentre todos, é quem tem a fé pública verdadeira. Tanto é que eu estou indiciando mais de 100 pessoas por falsidade ideológica. Não estou dizendo que é o caso, mas estou indiciando, porque produz documento e muitas vezes a informação inserida não é. A gente precisa ter um norte. Qual é o norte? O norte é aqui, ó. Supremo Tribunal Federal acabou de expedir um ofício determinado pelo ministro André Mendonça, a pedido dos advogados que adentraram com mandado de segurança em nossos nomes, dizendo o seguinte, em cumprimento ao despacho proferido na data de hoje, documento 72, certifico que os comprovantes de entrega dos ofícios 773/2026 e 574/2026, 674/2016, foram juntados a estes autos em 25 de março de 2026. Olha só. Informando como data de abertura. Olha só o que estou dizendo. O Supremo Tribunal Federal está informando que o e-mail que ele mandou como intimação para o senador, que não é para o Davi Alcolumbre, não, porque isso seria uma loucura, tem que ser para representação jurídica. É o Supremo Tribunal Federal quem está dizendo.
foi aberto, informa como data de abertura, o dia 24 de março. Ninguém duvida, dia 24 de março de 2026. Mas que horas? Advogada-geral está dizendo 18 e pouco. O Supremo Tribunal Federal está dizendo, respectivamente, às 10 horas e 18 minutos e às 10 horas e 3 minutos. Então, presidente, deixando muito claro, ordem judicial ou se cumpre ou se desobedece. Quando se desobedece e recorre, só pode continuar na omissão de desobediência se houver suspensão da ordem judicial. Não foi o caso aqui. O recurso impetrado pelo Senado através do presidente Davi Alcolumbre, que de forma reiterada já tem demonstrado que não tem interesse na prorrogação da CPMI. Nós sabemos aqui agora que essa intimação chegou para a representação jurídica e alguém da representação jurídica, pouco importa quem seja, no e-mail funcional, foi aberto às 10h03 e às 10h18. Então temos aqui ordem do Supremo Tribunal Federal. É simples. Supremo Tribunal Federal, com uma decisão liminar do ministro André Mendonça vigente, disse que ultrapassado 48 horas, não disse 48 horas e 1 segundo em 10 minutos, e 3 horas e 5 horas, que ultrapassado as 48 horas, a CPMI estará prorrogada. Independe da vontade do presidente daqui. É uma ordem judicial que tem que ser cumprida. O prazo, aí sim, o presidente vai, depois de ouvido a minoria, 1/3 da minoria, o presidente vai determinar o prazo. Pode ser 1 dia, pode ser 120 dias, não interessa. Mas nós temos responsabilidade, nós queremos um prazo para que esse prazo permita um relatório substancial e com as investigações em curso. Então nós não temos dúvida. O presidente ele não tem 2 caminhos a seguir, não. O presidente não pode desobedecer a ordem judicial. O presidente é um homem da lei. A ordem é, e o presidente, com a prudência que é peculiar, ele teve o respaldo da certidão do STF. O STF disse, eu comuniquei à advocacia do Senado e foi aberto o e-mail às 10h03 e às 10h18. Então, eu quero dizer, presidente, com toda a convicção, que o presidente Davi Alcolumbre deliberadamente está descumprindo ordem judicial. Ele não leu o requerimento de prorrogação. Ele não tinha a faculdade. Foi determinado por uma ordem do ministro do Supremo Tribunal. Eu, Alfredo, um simples mortal cidadão alagoano, se descumprir uma ordem judicial, é cadeia e cadeia dura. Então, assim, houve descumprimento de ordem judicial. Mas é o presidente do Senado Federal, paciência. Agora, fosse eu, estaria preso. Agora, vamos para o segundo ponto. Eu acho gravíssimo, com todo o respeito e agradecimento que eu tenho pelo trabalho da advocacia do Senado, uma certidão que contraria o que o Supremo acabou de nos enviar. Também quero dizer que o Supremo hoje vai decidir. Se o Supremo decidir pelo fim da CPMI, o povo brasileiro vai estar observando. O povo brasileiro está vendo quem quer blindar e quem não quer blindar. Mas a nossa responsabilidade é começar esta CPMI com a Constituição e terminá-la com a Constituição e obedecendo ordem judicial. O presidente fez uma votação simbólica e a votação simbólica foi mantida. Porque os precedentes da casa mostravam que o presidente estava correto. Veio um ministro do STF,
sob medida para salvar Lulinha e suspendeu a quebra de sigilo, dizendo que era votação em bloco. Ei, Supremo Tribunal Federal faz votação em bloco do mesmo jeito. CNJ, CNMP, STJ, TJ, aqui as casas fazem, mas era Lulinha. Tinha que chegar a uma decisão judicial, senão a gente ia escrutinar aqueles 19, 20 milhões e todo mundo ia poder ver a sujeira. Mas veio. Eu não vi a Advocacia Geral do Senado se pronunciar sobre essa decisão que, para mim, ela contraria os interesses públicos. Portanto, senhor presidente, sem nenhum receio, hoje a CPMI pode ser liquidada. O Supremo Tribunal Federal está recebendo uma pressão do governo Lula tremenda. E tem ministro que obedece mesmo o governo e é uma vergonha. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Não vai ser nós que vamos ceder aos caprichos da impunidade. Há uma ordem judicial, o senador Davi Alcolumbre passou o prazo inerte e está na hora de nós cumprirmos a decisão judicial. Queremos a prorrogação da CPMI com base na vontade da lei, da Constituição, dos parlamentares que assim desejam e principalmente do interesse público. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores e senhoras. Essa presidência, desde o início dos trabalhos, deixou muito claro a todos os parlamentares, deputados, deputadas, senadores e senadoras, qual seria o nosso caminho e a nossa meta. Investigar um dos maiores roubos na história brasileira contra uma parcela vulnerável do nosso país de aposentados e pensionistas. Coloquei com muita clareza desde o início que seriam trazidas aqui todas as investigações e requerimentos pertinentes à nossa investigação. Todos aqueles que em algum momento se mostrassem ligados ao desaparecimento, à lavagem do dinheiro ou principalmente ao esquema que roubou os aposentados, seriam colocados aqui. Disse também que eu respeito plenamente a posição de cada um dos parlamentares e o seu lado ideológico, mas que eu não permitiria que esse discurso contaminasse o trabalho dessa comissão. Para isso, tenho pago um preço altíssimo e tenho ouvido com muita tranquilidade, com muito respeito, a imunidade parlamentar e, principalmente, aos argumentos que todos colocam durante as nossas sessões. Em boa parte deles, há apenas hipóteses, ilações, narrativas que interessam provincianamente alguns parlamentares. Mas quem vai dizer com clareza quem está defendendo o Brasil, a história, os aposentados, é o povo brasileiro. Porque é o povo brasileiro que está assistindo essa CPMI, que muitas vezes é atacada dizendo que ela não chegou a lugar nenhum. Pelo contrário, essa CPMI hoje fala de todas aquelas pessoas que querem o combate à corrupção no Brasil, especialmente os aposentados brasileiros. Não há um aposentado brasileiro, inclusive em Minas Gerais, que não saiba claramente quem blindou aqui, quem roubou ladrão, blindou ladrão de aposentado e quem quer investigar. A população tem clareza disso. E eu, ciente da minha responsabilidade, todas as minhas decisões foram tomadas com base na Constituição e no regimento interno. No dia em que tivemos a votação, que desagradou boa parte dos parlamentares, em que eu quase fui agredido, fui xingado por palavras de baixo calão e que eu simplesmente suplantei, não quis tomar nenhuma providência como presidente dessa comissão contra o parlamentar, porque entendo que naquele momento todos nós estávamos exacerbados, eu cumpri e o regimento me deu razão. A partir disso, começaram uma série de acusações infundadas, mentirosas e tentando de todas as maneiras descortinar o que aconteceu aqui. Muita gente blindou ladrão de aposentado. E eu não posso dizer com clareza se uma pessoa, filho do presidente, irmão, parente, quem quer que seja, pastor, possa ser culpado ou não, porque eu não tenho os documentos para isso aqui. Aqueles que apareceram, nós quebramos e estamos aguardando o sigilo e fica à disposição de todos. Ninguém escondeu documentação nenhuma aqui. No dia em que a CPMI do crime organizado
nos devolver e nos atender à quebra de sigilo de um nome tão falado aqui, as pessoas todas terão acesso. E se ali aparecerem indicações de que outras pessoas, quem quer que seja, também se favoreceram, essas pessoas vão ser trazidas aqui. Nós vamos quebrar o sigilo disso. Eu falo especificamente sobre a questão das igrejas. 6 igrejas apareceram aqui. 3 tiveram o sigilo quebrado, está à disposição de todos. Tiveram movimentações estranhas, lavagem de dinheiro como suspeita, uma por uma. 3 pessoas investigadas fizeram doações às igrejas. Tivemos o sigilo quebrado. Isso não significa que as igrejas tenham qualquer lavagem de dinheiro em relação a isso. Mas, infelizmente, nós temos sido colocados, e essa CPMI tem se criado toda uma cortina de fumaça, toda uma confusão jurídica, burocrática, para tentar nos impedir daquilo que é o principal, a investigação sobre quem roubou os aposentados brasileiros. E eu, como presidente dessa CPMI, não tenho receio algum das minhas ações e de qualquer investigação ou prestação de contas sobre o que fiz. O que faço tanto é de conhecimento de todos que se levantam hipóteses que, infelizmente, são colocadas a público como sendo desonestas, mas que os documentos mostram. Nenhuma prova se coloca, porque quando ela é contestada, disseram recentemente, inclusive isso vai ser em rede social, objeto de ações, de que eu enviei emendas em dinheiro para uma determinada igreja. Engano, mentira. Os senhores sabem bem que igrejas nenhuma pode receber dinheiro nesse país, isso é proibido. Agora, todas as emendas que mandei são técnicas de fundo a fundo, estão lá disponíveis para qualquer um investigar. Na resposta ao ministro Flávio Dino, eu esclareci com muita tranquilidade, senhor ministro, estão aqui as minhas emendas, todas elas, nenhuma delas chamada emenda PIX, nenhuma delas emenda PIX para a igreja ou assistência social. Mas isso, infelizmente, foi colocado como uma verdade, porque não se tem o que apresentar ao país e precisa se mostrar que se blindou ladrão, que tem que sair fora disso, do discurso que se blindou ladrão de aposentado. Aí tem que se criar esse tipo de situação. Então, eu reafirmo aos senhores o meu posicionamento muito claro. Enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, a verdade vai ser trazida para cá, a legislação vai ser cumprida, independentemente da pressão de cada lado. Eu vou respeitar o rito, como tenho respeitado. E é isso que tem me sustentado e vai desmentir boa parte do discurso que é colocado aqui sob o manto da imunidade parlamentar. Como é de conhecimento geral, senhores parlamentares... Senhor presidente, questão de ordem. Excelência, eu vou ler aqui o meu posicionamento. De ordem antes. Excelência, por gentileza, eu vou ler, me permita ler. Tem uma questão que antecede, presidente. Qual é o arquivo, qual é o artigo, Uma questão de ordem sobre a decisão do STF, senhor presidente. Não. Senhores. Vamos lá, presidente. Vamos lá, presidente. Só um instantinho, senhores. Líder Pimenta. Artigo 33. Contendo a respeito, é uma decisão judicial e não cabe o regimento em relação a ela. Ela cabe ser cumprida, excelência. Ela cabe ser cumprida, excelência. É uma decisão. Ela cabe ser cumprida. Presidente. A decisão judicial cabe ser cumprida. Não cabe ser questionada. Ele não é o Davi. Presidente. Excelência. Ele não é o Davi. Eu posso falar com o senhor? Excelência, deputado Pimenta. Vossa Excelência sabe do tratamento que tem sempre. Então, estou decisões judiciais são cumpridas. Isso, decisões judiciais não são... Presidente, eu quero fazer uma pergunta sobre a decisão judicial. Pois não, Excelência. Não existe questão de no meio da sua fala, Excelência. Presidente. Senhores, por gentileza. No meio da sua fala. Vou permitir que o parlamentar prossiga. A decisão do ministro André Mendonça, ela diz assim, em caso de inércia... Sim. Quanto ao cumprimento do comando contido no item acima do prazo de 48 horas declinado, um assunto que nós vamos discutir no local adequado, o silêncio das autoridades coatoras acarrete nos termos do Poder Geral de Cautela, vinculado pela parte final do artigo 101 do CPC e, considerando satisfeitos os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida. Sim. E mais adiante ele diz, deverá uma deliberação específica na lei da própria CPMI. Eu pergunto a Vossa Excelência. Cumprido na interpretação dos senhores, a questão do prazo, porque nós vamos tratar isso no momento adequado, as demais exigências estabelecidas
pelo ministro André Mendonça, que é o cumprimento dos requisitos regimentais para prorrogação e a reunião específica para a deliberação, foram também observados por Vossa Excelência? Pois não, Excelência. A pergunta é essa. Os demais requisitos exigidos pelo Mendonça foram também cumpridos? Pois não. Eu vou responder com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência. Perfeito. Desde o dia da decisão, eu tenho me sentado com os advogados e nós temos discutido ponto a ponto para que a gente possa cumprir exatamente. Perfeito. O ministro, na decisão, é muito claro. Cumprido o prazo, não seguidas as exigências da presidência do Senado, essa presidência tem toda a atribuição de fazer a prorrogação conforme o regimento. E a minoria decidirá qual o prazo necessário para a investigação. E onde se votará isso, presidente? Só um pouquinho, Alencar. Isso está na decisão. Presidente, só dizer aqui, considerando satisfeitos os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida. E estão cumpridos, Excelência. Estão cumpridos. Ok. Todos eles. Ok. Vossa Excelência disse que foram cumpridos. Pois não. Segundo, presidente, em deliberação específica vamos terminar. na arena Vamos própria aguardar. da CPMI e INSS. Pois não. O que é essa deliberação específica na arena própria da CPMI e INSS? Essa decisão sobre prazo será feita oportunamente. Perfeito. É exatamente o entendimento. Pela minoria. Não será uma votação de plenário para todos os parlamentares. Perfeito. Então vai é ter uma decisão de reunião para minoria. tratar da prorrogação. Perfeitamente, Excelência. Perfeito? Então, a questão de ordem está... Senhores, por favor. Como é de conhecimento geral, no dia 23 de março, terça-feira, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, proferiu medida cautelar no mandado de segurança 40799, Distrito Federal. Nessa decisão, o ministro determinou que a mesa diretora e a presidência do Congresso Nacional, autoridades apontadas como coatoras, adotassem todas as providências necessárias para, no prazo de 48 horas, receber o requerimento de prorrogação dos trabalhos desse colegiado, cujo primeiro autor é o deputado Marcel Van Hatten. A decisão determinou ainda que, no prazo de 48 horas, não fosse cumprido esse pelas autoridades coatoras, haveria presunção de recebimento e leitura tácita de requerimento de prorrogação. É o que consta nesse momento. Diante das todas as argumentações do líder Pimenta, da ilustre advogada do Senado, pela qual tenho um grande respeito, que nos apresentou aqui a certidão do momento em que ela tomou conhecimento da ação, e no meu profundo respeito pela legislação e pelo Supremo Tribunal Federal, eu tenho sido claro aqui nas minhas críticas em relação ao equilíbrio de poder, mas tenho dito com muita clareza que um país precisa de um judiciário que seja respeitado, mas que seja isento, com decisões jurídicas e não políticas, e que respeite os poderes. Diante disso, das duas colocações pelas quais eu tenho, volto a dizer, profundo respeito, pedi em ofício ao Supremo Tribunal Federal que nos informasse com clareza quais são os prazos para cumprimento da decisão que foi enviada a esta Casa. Vou ler primeiramente o despacho. Em atenção à solicitação contida nas petições 38.188/2026 e 38.659/2026, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária para que, dentro de suas atribuições, proceda às certificações pertinentes quanto à data e horário de recebimento das comunicações emitidas nos autos. É a determinação do ministro diante do meu questionamento sobre qual o horário efetivo vale para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, inclusive motivo de atraso do nosso reinício, recebi aqui a resposta oficial que está na certidão do Supremo, que vai se constar na ata desta sessão. Em cumprimento ao despacho proferido na data de hoje, certifico que os comprovantes de entrega dos ofícios 6773/2026, 6774/2026 foram juntados a estes autos em 25 de março de 2026, informando como data de abertura o dia 24 de março de 2026, às 10h18 e 10h03, respectivamente. Atenciosamente, Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal. Está aqui a decisão. Pois bem, como decisão judicial a gente cumpre, a gente não questiona, e é exatamente o que nós temos feito, em nome dos aposentados, dos órfãos e das viúvas,
de um Brasil que quer o combate à corrupção, eu declaro prorrogada essa CPMI por até 120 dias. A sessão está suspensa. Será reaberta às 18 horas após a decisão do plenário do Supremo. Mas é para contextualizar aqui ou eu só falo que foi suspensa, prorrogada e suspensa? Olá, eu volto ao vivo aqui da sala da CPMI, estou vendo a hora ali, 1h29. A sessão foi novamente suspensa até as 18 horas de hoje, segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Antes dessa suspensão, ele prorrogou o prazo da CPMI dos trabalhos de investigação, baseado na decisão do ministro André Mendonça da última segunda-feira, dia 23. Agora vão aguardar a votação em plenário no Supremo Tribunal Federal, que deve ocorrer a partir das 2 horas, e às 18 horas essa reunião aqui da CPMI será retomada. Ela está suspensa. Nós vamos acompanhar agora os trabalhos da Comissão do Código Civil. Acompanhe. Porque eu acho que o fundamento sucessório é a solidariedade e os ascendentes expressam solidariedade, por isso eles devem ser sucessores, mas ele trouxe também grandes contribuições. Mas eu quero encerrar com a fala do professor Paulo Doron, que em certa medida também foi a fala do professor Giordano, é a questão de critérios, né? A coerência do sistema atual, né? Bom, eu vou pegar o exemplo, as minhas últimas 3 aulas e palestras que eu dei sobre direito civil. Tá? Vou fazer aqui algumas perguntas para os senhores, para a gente ver se há segurança jurídica no sistema civil. Prestação de serviço no Código Civil. Vou sair um pouco de direito de família. Código Civil é pensado em prestação de serviço por pessoa natural. Inclusive, prevê um prazo máximo de 4 anos para prestação de serviço. As prestações de serviço hoje são por pessoa jurídica. E os artigos até hoje falam em justa causa. Demissão com justa causa e sem justa causa. Qual é a segurança jurídica que existe em prestação de serviço no Brasil com as regras do Código Civil? Nenhuma, com o devido respeito, se a gente for aplicar a lei. Outra aula que eu ministrei recentemente. Professora, isso interessa diretamente também para o direito de família e sucessões, professora Regina. Quando se dá o início do prazo de prescrição no Brasil? Ninguém sabe. Aliás, 10 anos de prescrição. Isso se justifica nos tempos atuais? Com essa abertura que vossas excelências estão dando para nós, nós não vamos reformar isso? 10 anos? Qual é o prazo na responsabilidade contratual, na extra e na vedação do enriquecimento sem causa? 3, 5 ou 10? Ninguém sabe. Em matéria de divórcio e separação, professora, a gente pode debater essa separação? Eu fiquei balançado com essa proposta de separar a união estável do casamento e nem vou aqui refutar os argumentos de Vossa Excelência. Mas os artigos, se a gente pegar 1572, 1573, 1574, 1575, esses artigos não têm aplicação nenhuma, por conta do tema 1053 do STF. Se a gente pegar os artigos de parentesco, restaram só os artigos de contagem de grau de parentesco. Porque nós temos a realidade do DNA e temos a realidade da parentalidade socioafetiva. Então a gente precisa fazer uma reforma. Até hoje nós temos um artigo que fala assim, não basta o adultério da mulher, mesmo que confessado, para elidir a presunção de paternidade. Até hoje está lá no sistema, né? E a sucessão, para encerrar,
Quando o cônjuge meia, não herda. Quando herda, não meia. Não há nenhum sentido nisso. Não vou nem fazer a piada que o professor Zeno fazia, quando mistura meiar com herdar. Os senhores sabem, essa piada está no inconsciente de todos aqui. Meia e herda. Não vamos nem entrar, que está no inconsciente de todos. 1830, o artigo que prevê quando o cônjuge concorre ou não, mais de 2 anos de separação de fato, menos 2 anos de separação de fato, culpa mortuária. Que segurança jurídica esse dispositivo traz? O 1831 prevê direito real de habitação do cônjuge. Se aplica para o convivente, porque o direito real de habitação do convivente está em outro artigo, com outros critérios. O 1832, porque se a gente não adotar a antecipação, pelo menos a gente tem que mexer, professor Mário, senadora Soraya, na reserva da 4ª parte da herança, que só cria problemas. Há um julgado do STJ do ministro Sanseverino tentando resolver e que a gente não sabe se eventualmente pode surgir um outro julgado. Então, senhoras e senhores, eu fico muito feliz porque nessa 30ª reunião de todas, prevaleceram aqui propostas que são propostas contributivas para esse projeto de reforma, para que nós possamos construir um Código Civil reformado, que atenda aos nossos problemas, que traga mais segurança jurídica. E, mais uma vez, todos nós aqui, sem dúvida alguma, estamos participando efetivamente desse debate. Muito obrigado, senador. Obrigado aos colegas. Mais uma manhã histórica aqui para o direito civil brasileiro. Obrigado. Senador, Oi. Só com a palavra, um minuto, prometo. Professora Regina. O meu minuto sempre vira 2, né, senadora? Mas, primeiro eu quero fazer todas as referências elogiosas a esse meu ex-aluno. Ele foi minha cobaia, senadora, porque eu tinha Claro, 20 porque, e poucos pois, eu imaginei, ele, não, nem com tanto, certeza, já tinha a senhora 30. já era muito nova. Eu tenho 68. Está belíssima, viu? Muito ninguém obrigada. mais envelhece. Leciono desde os 22, mas só que ele foi meu aluno, acho que por volta dos 30 anos, porque... Né? Mais. Ele com 30 e a senhora com 20 e poucos, né? É isso. Quem me dera. Mas já não foi mais cobaia, não é, Tartucci? Mas elogiá-lo pela didática, pela habilidade dos argumentos, sempre, sempre. Tartucci tem efetivamente todo um dom, né? Professoral. Tartucci, toma a liberdade de chamá-lo assim, carinhosamente. União estável no RCPN, porque foi adotada a lei do SERP. Desculpe, é uma norma meramente administrativa, elaborada por uma única pessoa, possivelmente com uma equipe, mas não é nem uma norma que saiu do colegiado do Conselho Nacional de Justiça. E, portanto, os equívocos são mais comuns quando se trata de uma única pessoa com uma equipe, quando se trata de, obviamente, uma bancada espetacular do Senado Federal com uma comissão excelente já de origem do anteprojeto. Então, é algo diferente. O STF não vai julgar como inconstitucional uma norma que estabeleça um prazo, porque não tem nada a ver com a equiparação dos efeitos. Algo é diferente a formação, o início dos efeitos e os efeitos. E é uma questão de direito mundial que estabelece prazo. E essa norma do SERP é horrorosa. Desculpe, mas a Defas entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Foi extinta. E agora há uma outra ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando, e a Defas amicus curiae, sobre a lei do SERP. Então, nós temos que dar segurança jurídica, e o Senado tem uma força imensa, né, nisto, uma importância imensa nisto. O divórcio express no RCPN. Professor Tartucci, voltar a falar que vai proteger a vítima de violência doméstica, eu choro. Eu choro porque a mulher vítima da violência doméstica precisa da Lei Maria da Penha, ela precisa de medida protetiva. Divórcio não resolve a violência doméstica. Há uma pesquisa no Senado, que eu cito nas propostas da Defas, publicadas na RDefas, e vou encaminhar a senadora com certeza, que diz: a maior índice de stalking, que é violência doméstica e gravíssima, é a perseguição, né?
ocorre depois do divórcio. O maior índice ocorre depois do divórcio. A mulher divorciada, vítima de violência doméstica, ela não se livra do agressor. Então, não é o divórcio que vai resolver, isso não é desculpa para o divórcio express no RCPN. Por favor, professor Tartucci, reflita sobre isso. Eu confio muito nas suas reflexões, eu confio muito na sua humildade em refletir sobre temas. E, por fim, não quero esquecer do meu amigo Mário Delgado, que eu já citei algumas vezes, né? Professor Mário, me chama, estou aqui, né? Estou aqui à disposição, tá bom? Um abraço. Obrigada, senador. Eu que agradeço. Eu peço a paciência de Vossas Excelências por 1 minuto para eu cumprir algumas regrinhas aqui da comissão, para depois a gente finalizar e liberar Vossas Excelências, que já contribuíram tanto. Bom, aprovação da ata. Nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, submeto à deliberação do plenário virtual, a dispensa da leitura e aprovação da ata da 13ª reunião realizada em 19 de março de 2026. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Consulta o plenário sobre a possibilidade de deliberação extra-pauta dos seguintes requerimentos. Requerimento número 3 de 2026, requerimento número 4 de 2026, requerimento número 5 de 2026, requerimento número 6 de 2026, requerimento número 7 de 2026 e requerimento 8 de 2026. Nos termos do artigo 89, inciso 1 do Regimento Interno, coloque em votação os requerimentos. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Então, agora, para finalizar de verdade verdadeira, eu gostaria de destacar algumas questões. Primeiro, doutora Ana, eu tenho apenas um filho de 28 anos, já está casado, enfim. E aí eu tenho 5 pets que dormem na cama comigo e com meu marido. E com esses neologismos, assim, quando nós chegamos ao pet shop e eu tenho que falar, qual é o nome da tutora? Eu falo, a mãe se chama Soraya Vieira Tronic. Então, sim, professor Tartucci, professor Mário, vamos separar os artigos. Tá? Eu confio mais na lealdade hoje em dia e no amor dos pets do que dos seres humanos. Com todo amor do mundo, eles são incríveis quando você aprende a amá-los. Então, eu tenho um amor profundo, sou a parlamentar que mais investe na causa animal, que a causa de saúde animal é a causa de saúde humana, né? A saúde é uma só. Então, este amor que a gente consegue desenvolver com outros seres vivos, sencientes ou não, não importa, e isso é real. Eles são verdadeiros psicólogos, eles curam, eles são curadores, e eles são terapeutas, eles fazem parte das nossas famílias. Então, por que não? E vou dizer mais, mas isso, professor Mário, eu vou lhe dar a incumbência de marcar a nossa ADR, a nossa reunião de família, porque eu vou contar para a senhora, doutora Andréia, um fato que a minha Yorkshire de 2 quilos, que eu ganhei do meu marido, ela salvou meu casamento durante a campanha presidencial. Um casamento de 30 e tantos anos, tá? Salvou o casamento. Salvou. Só que isso eu vou contar entre 4 paredes. A Deus Dete salvou meu casamento. A senhora me permite, senadora? Muito obrigada. É isso, né? Não tem questionamento nenhum em relação, né, ao nosso relacionamento. Também tem o meu pet, é um Doberman, um fofo. Com certeza. Além dos meus 4 filhos. A gente só não pode colocar na mesma categoria os seres humanos, eles têm que ser valorados. É isso que a gente já concordamos. É isso. Eles são anjos, eles são e vamos estar juntas. Vamos colocar um artigo dos anjos. E vamos estar juntas, por favor. Porque a gente quer levar com mais detalhe todas essas propostas. Muito obrigada. A proposta é incrível, realmente eu entendo que tem que ir para um artigo separado, tá? E estou falando isso com o maior carinho do mundo. Concordo com a tecnicidade da sua proposta, tá? Aí,
Por fim, eu quero pedir ao nosso professor Doron, nosso professor Harry Potter, porque adorei, a galera deve gostar, que faça o seguinte, se Vossa Excelência puder fazer um PowerPoint do quê? Porque foi tão enriquecedor hoje para mim, e eu saio daqui sem perguntas, porque eu preciso esperar decantar tudo o que eu ouvi. Até mesmo o professor Jordano, porque ele não vai faltar a nossa DR, tá? Faço questão de que ele esteja lá. Porque eu desejo ouvi-lo. Eu fiquei na escuta ativa, não tenho nem perguntas, porque eu preciso elaborar tudo o que eu ouvi. Eu irei assistir, porque eu quero muito assistir. Até minha assessora, Pri, quando ela chegou, falou assim, a doutora Regina Beatriz acabou de falar, foi incrível a fala dela. Ela me disse isso. Eu falei, eu perdi? Perdeu, senadora, mas eu vou assistir. E o que eu preciso... Senadora, não esquece de mim na ADR. Mas DR, lógico que a senhora vai participar. Por Está favor. todo mundo convidado aqui. Essa DR vai ser... Nós vamos fazer essa DR, vai ser ótima. Agora, regada a vinho, tá? Eu acho que vai ser melhor, né? In vino veritas, não é verdade? In vino veritas. Então, falaremos todas as verdades do livro que tem mais sangue. Nós precisamos debater sobre isso. E aí, eu vou pedir, porque nós tivemos muitas divergências aqui que foram exteriorizadas, eu vou pedir para os que Vossa Excelência... Peça a sua equipe lá, que eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa muito ocupada, para fazer e junto com o pessoal, um PowerPoint das convergências e que nós possamos separar apenas as divergências, porque eu confesso que eu fiquei tonta. Tá? Labirintite minha, ela foi ativada, porque eu já fiquei atrapalhada com tanto de convergência, porque nós temos, sim, muitas propostas elogiosas e que resolvem problemas. Se nós conseguirmos separar apenas as divergências, aquelas meio divergências, mas deixar um livro das convergências, tá? Eu pediria isso. O que é importante? O que é inócuo? O que é redundante? Mas, acima de tudo, o que é realmente os pontos nodais, os pontos mais sensíveis. Eu sei que são sensíveis, sei que são muitos, mas eu gostaria que vocês separassem para facilitar a nossa vida. Eu que não consegui terminar de ler tudo ainda. Então, eu confesso para Vossas Excelências, porque toda vez que eu releio, eu tenho uma mudança, e a gente imprime, a gente lê de novo, aí já mudou. Enfim, e tem que ser assim. As portas estão abertas. Pode falar com a palavra. Encargo recebido, senadora, pode ter certeza que farei. E já, alguns aqui da mesa já se colocaram à disposição para me ajudar, mas eu ia fechar dizendo, para não perder a piada do Harry Potter, colocarei a varinha mágica para trabalhar. Então. Por favor. E a varinha mágica é nossa brilhante assessoria sempre, né? A galera vai ter serviço já na escala 7x0, né? Então, por fim, eu quero agradecer a presença da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, do doutor Jordano Bruno Soares Roberto, da doutora Andréia Hoffmann, do doutor Paulo Doron Heder de Araújo, da doutora Ana Luísa Maia Nevares, do doutor Carlos Afonso de Souza, do doutor Gustavo Cló Miller Neves, do doutor Mário Delgado, Mário Luiz Delgado, da doutora Rosa Neri, do doutor Flávio Tartucci e a presença constante do saudoso professor Zeno Veloso. Não tem uma reunião que o professor não está presente. Agradeço nosso querido professor eterno mestre Zeno Veloso pela sua presença, porque ele marcou as nossas vidas. E para mim, que eu terminei meu curso de Direito em 2002, para mim, é uma honra imensa, inenarrável e que me emociona estar ao lado de Vossas Excelências. Pessoas que eu estudei em vossos livros e eu nunca vou parar de estudar. E saio daqui com poucas certezas e muitas perguntas, porque é assim que a gente aprende, sem certezas. Vamos conversar e vamos dialogar. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada mais uma audiência pública. Muito obrigada.
Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h49 e o Senado Notícias começa agora. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, declarou que os trabalhos da comissão estão prorrogados por um prazo ainda a ser determinado em votação na comissão. A presidência da CPMI pediu ao Supremo Tribunal Federal que garantisse a prorrogação do prazo, que acabaria inicialmente neste sábado, dia 28 de março. O ministro André Mendonça encaminhou o pedido para ser votado no plenário do STF e também determinou que o Senado lesse o requerimento de prorrogação em até 48 horas da intimação. Se isso não acontecesse, o presidente da comissão poderia declarar a prorrogação. O prazo venceu às 10h18, segundo uma consulta feita ao STF pela presidência da CPMI. A reunião foi suspensa e deve ser retomada às 6h de hoje. E hoje à tarde, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar esse pedido de prorrogação e tomar a decisão final sobre o prazo dos trabalhos da CPMI do INSS. Nós vamos agora direto ao Supremo Tribunal Federal conversar com a repórter Dinalva Ferreira. Boa tarde, Dinalva. Oi, Isadora, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Isadora, o que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir na tarde desta quinta-feira é se eles acompanham ou não a decisão do ministro André Mendonça, que na segunda-feira, atendendo a um questionamento de integrantes da CPMI, determinou a prorrogação dos trabalhos da comissão que investiga fraudes e descontos ilegais nas folhas de pagamento de beneficiários, aposentados e pensionistas do INSS. Na decisão pela prorrogação dos trabalhos, o ministro André Mendonça disse que o Congresso não poderia barrar essa prorrogação desde que todos os requisitos formais fossem atendidos. André Mendonça disse também que, assim como a instalação de uma CPI garantida às minorias pela Constituição, assim também a prorrogação deveria ser entendida da mesma forma. Como você já disse aí, Isadora, nessa mesma decisão, o ministro André Mendonça deu esse prazo aí de 48 horas para que o presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, tomasse as providências para que o requerimento de prorrogação fosse lido em plenário. Bom, se os outros 9 ministros da Corte decidirem acompanhar a decisão do ministro André Mendonça, os trabalhos da CPMI poderão ser prorrogados por até 120 dias. Caso isso não aconteça e a maioria for pela interrupção dos trabalhos, pela não prorrogação dos trabalhos da CPMI, a comissão terá que terminar o seu funcionamento até o dia 28, ou seja, no próximo sábado. É isso, Isadora, eu vou continuar por aqui e em qualquer momento a gente pode voltar com mais informações. Voltamos com você aí. Obrigada, Didi. Bom trabalho. A gente vai aguardando aqui, para saber a resposta. E a CPMI do INSS aprovou na manhã de hoje 2 requerimentos. Um de convocação e outro de quebra de sigilo. O presidente da Associação Nacional de Correspondentes Bancários, Lourival Rocha Júnior, foi convidado para prestar depoimento como testemunha. O requerimento foi apresentado pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar. Na justificação do requerimento, o relator lembra que o crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS é feito, em sua maior parte, por correspondentes bancários. Também de Alfredo Gaspar, é o requerimento para a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Gomes Paixão Rosa. Fábio foi assessor do deputado federal Euclides Petersen e é acusado de ter recebido R$40 mil de uma empresa que, por sua vez, recebeu R$4 milhões da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a Conafer, citada pela Polícia Federal como uma das empresas que mais teriam se beneficiado do esquema de fraudes no INSS. Em votação o requerimento, não havendo mais quem queira discutir, está aprovado o requerimento de quebra de sigilo e produção de relatórios do senhor Fábio Gomes Paixão Rosa.
E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu o neuroblastoma, câncer que atinge crianças. O diagnóstico tardio e a falta de acesso ao medicamento de alto custo são problemas enfrentados pelos pacientes. O neuroblastoma é um tipo de câncer que afeta crianças de até 5 anos. O tumor atinge células do sistema nervoso simpático, aquele que controla funções do corpo, como a respiração e os batimentos cardíacos. Os sinais, o quadro clínico são muitas vezes inespecíficos, por isso que às vezes demora-se para ter o diagnóstico, porque até você ter um médico que tem essa suspeição, às vezes tem uma saga dessa família, que é uma saga de muito sofrimento. Laira dos Santos Inácio perdeu uma filha, Ana Júlia, para o neuroblastoma. Desde então, ela fundou o Instituto Ana Ju e luta para salvar vidas. Muitas mães precisam largar o trabalho, abandonar sua renda, sair da sua cidade, mudar de estado, porque não existe tratamento onde elas vivem. E aí começa outra dor. Elas deixam filhos para trás, filhos pequenos, que ficam com parentes, avós, ou muitas vezes sem estrutura. A doença não destrói só o corpo da criança, ela destrói a estrutura da família. Os especialistas reforçaram: é necessário avançar no diagnóstico precoce e que esse benefício seja estendido a todo o território nacional. A chance de cura do doente, ele não pode depender de onde ele nasce ou de onde ele é tratado. Ele tem que ser uma equidade em todo o país. Então, acho que a gente tem como objetivo de sociedade oncológica mudar essa realidade e garantir um acesso equitativo a um tratamento completo, que seja baseado em evidência e que seja baseado na realidade que a gente tem para o nosso país. O medicamento Qarziba é o mais indicado para o tratamento dos pacientes de alto risco do neuroblastoma. Mas o custo é elevado, R$2 milhões. A Comissão de Incorporação de Novas Tecnologias do Ministério da Saúde já recomendou a inclusão do medicamento ao SUS. A questão da Conitec ter aprovado é muito importante, essa aprovação, mas 180 dias para um diagnóstico de câncer, para que seja liberada a droga, é muito tempo. A gente não pode esperar. A Conitec já autorizou. Se autorizou, é para acontecer. E não ter que voltar para a Conitec, aquele caso específico, para ela autorizar para a criança receber. Isso não pode acontecer e por isso que estamos aqui, vamos lutar. Segundo a representante do Ministério da Saúde, é preciso acertar com estados e municípios a distribuição do remédio, assim como o financiamento. Está sendo definido dentro de um rol de medicamentos que se tratavam do passivo de incorporações, de efetivações dentro do departamento de câncer, está sendo definido e pactuando quais drogas serão incorporadas por quais mecanismos, tá? E a droga que a gente está em questão aqui, o beta-dinutuximab, está no rol dessas drogas, então isso está sendo pactuado. Aí já não é mais da minha governança, já é da área da assistência farmacêutica, que está conduzindo esse processo, juntamente e pactuando isso com estados e municípios, para entender como se dará a oferta dessas drogas e por qual mecanismo. Em abril, o Ministério da Saúde começa a implantar um protocolo para o diagnóstico precoce do neuroblastoma em todo o país. Um pedido feito pelos especialistas. Independente da efetivação da droga, a gente entende que a gente tem que olhar para essa linha de cuidado, que é uma linha muito complexa e a gente precisa garantir que todos os passos estejam contemplados. Pelo que eu entendi, a droga Qarziba, que foi incorporada pela Conitec, ainda não foi efetivada. Então, em outras palavras, nós não temos ainda essa droga para oferecer para os nossas crianças e nossos adolescentes, não é? Então, ainda está no papel. Isso é bem preocupante. E olha só, os senadores aprovaram nessa quarta-feira, no plenário, a inclusão da violência vicária na Lei Maria da Penha. O projeto ainda equipara o homicídio vicário ao feminicídio. O texto segue agora para a sanção do presidente da República. Entenda na reportagem o que é esse tipo de violência.
A chamada violência vicária é quando o agressor atinge uma pessoa próxima, como filho ou parente, para causar sofrimento psicológico à mulher. O projeto altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e a Lei de Crimes Hediondos para incluir a violência vicária como forma de violência doméstica. Também cria o homicídio vicário, que passa a ter pena de 20 a 40 anos e será considerado crime hediondo. A pena pode aumentar se for cometido na presença da mulher, contra criança, idoso, pessoa com deficiência ou em descumprimento de medida protetiva. A proposta equipara o homicídio vicário ao feminicídio. Ao reconhecer expressamente essa prática no sistema jurídico e calibrar as consequências penais e protetivas, os projetos corrigem uma lacuna que hoje depende de arranjos interpretativos pouco uniformes. Melhoram a triagem de risco pela rede de atendimento e fortalecem a capacidade do Estado de prevenir a escalada letal. E os senadores também aprovaram novas regras para parcerias entre governos e ONGs em casos de calamidade pública. E ainda para a criação de normas nacionais para desmembramento de municípios. A proposta flexibiliza as regras de parcerias entre governos e organizações da sociedade civil em caso de calamidade pública. O texto foi proposto pelo Poder Executivo e estabelece um regime jurídico menos rígido para garantir respostas rápidas. Permite, por exemplo, que a administração pública direcione planos de trabalho ou objetos de parceria já existentes para o enfrentamento da calamidade, desde que observados os critérios técnicos e de viabilidade. A sociedade civil, o poder municipal, acaba tendo um papel fundamental como um braço importante no enfrentamento dessas tragédias. Os senadores também aprovaram a criação de normas nacionais para desmembramento de municípios. Segundo o projeto, parte do território de um município só poderá ser desmembrada e incorporada a outro mediante iniciativa da Assembleia Legislativa Estadual, estudo de viabilidade e aprovação em plebiscito pelos eleitores dos municípios envolvidos. A questão ganhou destaque recente com a disputa de limites territoriais ocorrida em Sergipe, entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão. Existe uma demanda já de longos anos entre a cidade de São Cristóvão e a cidade de Aracaju, nossa capital, onde uma zona é disputada entre as duas cidades e que agora terá a viabilidade técnica jurídica de uma consulta democrática aos envolvidos. Acho que é a solução que melhor atende o interesse público. E olha só, agora são 14 horas e 1 minuto e olha que bacana. O plenário também aprovou o novo Plano Nacional de Educação, depois de quase 3 anos em tramitação no Congresso Nacional. O PNE vai vigorar até o ano de 2035. Antes da votação em plenário, o novo PNE foi aprovado na Comissão de Educação. Foram mais de 3.000 as emendas apresentadas ao texto inicial do projeto, apresentado na Câmara ainda em 2024 e aprovado pelos deputados em dezembro do ano passado. Na Comissão de Educação do Senado, o relatório favorável, lido na terça-feira 24 pela senadora Tereza Leitão, ainda recebeu novas emendas. Em linhas gerais, o novo plano destaca alguns pontos, como o uso de recursos do petróleo e gás para a infraestrutura escolar, a revisão a cada 5 anos, financiamento dentro do critério custo-aluno-qualidade, previsto de 7,5% a 10% do PIB, governança conjunta federal, estadual e municipal e foco em novas tecnologias, conectividade, sustentabilidade e inclusão de minorias étnicas e PCDs. Foram concedidas vistas coletivas por 24 horas, sendo convocada para o dia 25 de março, nova reunião deliberativa sobre a matéria. Após a abertura da sessão, a senadora Tereza Leitão analisou 38 novas emendas recebidas, rejeitando todas as que, por serem de mérito, implicariam o retorno do Plano Nacional de Educação à Câmara dos Deputados. Ela acatou parcialmente aquelas que foram reconhecidas como emendas de redação.
Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 2614 de 2024 e no mérito pela sua aprovação e pela aprovação parcial das emendas número 10, 18, 20, 22 e 23, na forma dos ajustes redacionais reunidos nas emendas a seguir. Desde 23 foram inúmeras audiências públicas, debates. Eu tive a honra de avaliar a meta 7 e eu trouxe contribuição para o plano. Acompanhei a discussão na Câmara. Mas a gente sabia que quando ele chegasse no Senado, haveria toda uma convergência para que não houvesse modificações, para que ele não voltasse para a Câmara. E entendo, presidente, a defesa disso. Nós já estamos 2 anos atrasados. Vamos à votação simbólica. Em votação, o relatório apresentado pela senadora Tereza Leitão. Aprovado o relatório. Em votação, requerimento de urgência para a matéria, que foi solicitada aqui pela nossa querida senadora Tereza. Botamos em votação. Quem concordar, permanecer como está. Então, foi aprovado também o requerimento de urgência. E a condenação por crimes sexuais terá penas mais severas, ainda mais se o criminoso for próximo da vítima. É o que estabelece o projeto aprovado nessa quarta-feira na Comissão de Direitos Humanos. A proposta agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Os crimes de estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual e estupro de vulnerável terão penas mais severas. A relatora lembrou que em 2024 foram registradas 87.545 ocorrências de estupro e de estupro de vulnerável, o maior número da série histórica, acompanhada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desse total, 76,8% foram estupro de vulnerável. 55,6% das vítimas eram negras. 65,7% dos crimes ocorreram dentro de casa. 45,5% dos agressores eram familiares e 20,3% eram parceiros ou ex-parceiros íntimos. Os dados mostram que a violência sexual ocorre com frequência em contextos de proximidade familiar ou laboral, de dependência socioeconômica e de desigualdade de poder. Por isso, a criminalização de condutas de parentes e de afins relacionados ao contexto doméstico e familiar, as relações de autoridade, de confiança ou de dependência econômica e a vitimização de pessoas em condição de maior vulnerabilidade vão ao encontro da realidade brasileira atual. O projeto prevê aumento de metade até o dobro da pena quando o crime for praticado por avô, avó, pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador ou pessoa de confiança ou autoridade sobre a vítima, e quando cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O projeto aumenta a pena para estupro de vulnerável para reclusão de 10 a 16 anos. A mesma pena será aplicada se a vítima, mesmo maior de 14 anos, não tiver capacidade de oferecer resistência por causa de embriaguez, seja voluntária ou involuntária, efeito de substância entorpecente, sono ou inconsciência, deficiência ou grave enfermidade, intimidação ou ameaça, dependência econômica ou afetiva do agressor, situação de violência doméstica ou familiar, ou ainda qualquer outra circunstância que reduza de forma relevante a capacidade de autodeterminação sexual da vítima. A proposta teve origem em um caso que ocorreu no Ceará. Foi um caso que teve uma grande repercussão no Ceará, porque ela foi estuprada dentro de um veículo de aplicativo. E ela foi agredida, ficou inconsciente, foi estuprada, e o agressor foi preso em flagrante
e teve a liberdade em 3 dias. Agradecer muito a coragem da Renata, né? Que tantas outras Renatas, Marias, não se sintam injustiçadas. E a violência de gênero e o racismo que atingem as mulheres negras e indígenas foram tema de audiência pública realizada nesta quarta-feira na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. As mulheres negras e indígenas são as mais vulneráveis à violência de gênero, por estarem sujeitas ao machismo e ao racismo estrutural. Para debater o tema, identificar possíveis brechas nas políticas atuais e propor ações que evitem a opressão, a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher realizou uma audiência pública. Essa questão das políticas públicas, você precisa ter o diagnóstico mais preciso possível, para exatamente você, em cima dos recursos que tem, que às vezes não são muitos, você possa dar o remédio, digamos assim, certo para determinada situação, né? Vamos aqui estabelecer a meta de que nós vamos ter toda a sociedade brasileira dizendo que uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dar visibilidade aos dados de violência contra a mulher, combater o racismo e o reconhecimento da misoginia como crime de preconceito foram pontos destacados durante a audiência. Reconhecer a misoginia como crime de ódio é essencial para romper um ciclo de impunidade que alimenta o feminicídio, para que esse dado seja de fato mensurado, publicado e publicizado. O racismo patriarcal cis-heteronormativo, ele está presente em todas as experiências de violências de gênero de mulheres negras no Brasil. A similaridade da experiência de violência vivenciada por mulheres negras em todas as regiões do Brasil. E agora é oficial. O município de Pomerode, em Santa Catarina, tem a oferecer ao Brasil e ao mundo a rota turística do Enxaimel. Você sabe o que é isso? É uma técnica de construção de casas e prédios que foi popularizada por imigrantes alemães no sul do Brasil. Tradição que trouxeram da Europa Central. A rota turística foi criada por lei publicada hoje no Diário Oficial da União. Outra lei publicada hoje estabelece as condições mínimas das escolas públicas da educação básica. Entre essas condições estão acesso à água potável, esgoto sanitário, energia elétrica e ainda refeitório, quadra coberta, laboratórios de ciências e de informática e biblioteca. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou nesta quarta-feira a nova Lei do Trabalho Rural e o projeto que facilita a doação de alimentos por indústrias para combater o desperdício. Os 2 textos ainda serão analisados pela Comissão de Assuntos Sociais. O primeiro projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária trata de normas específicas para a regulação do trabalho rural. O texto atualiza a Lei do Trabalho Rural de 1973, considerando as novas relações trabalhistas e a introdução de drones e máquinas modernas no meio rural. Essas inovações representam uma atualização necessária em relação à Lei número 5.889 de 1973, cuja estrutura não corresponde à realidade do setor agropecuário atual, tendo em vista que a sua elaboração se deu em um contexto de baixa mecanização e limitada preocupação com aspectos de segurança, saúde e sustentabilidade. O segundo projeto aprovado regulamenta a doação de excedentes de alimentos para humanos ou animais por indústrias e comércios, a fim de garantir segurança jurídica aos doadores, evitar desperdício e combater a fome. Define ainda que apenas produtos que atendam às normas sanitárias poderão ser doados. O projeto que ora analisamos enfrenta um dos problemas mais urgentes do nosso país, que é a insegurança alimentar. Ao mesmo tempo em que combate o desperdício de alimentos e fortalece a cultura da solidariedade. Apesar dos avanços recentes, os dados ainda são preocupantes. Hoje, cerca de 24,2% dos domicílios brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar, o que significa que quase 1 em cada 4 lares ainda enfrenta dificuldades no acesso regular à alimentação. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
tem o jogador, você tem o técnico, de outro lado você tem o narrador que está amplificando aquela cena. Chutou, raspando a trave. O narrador de futebol, ele tem que ser criativo. É imaginação, mexer com a sua imaginação. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Havendo número regimental, declara aberta a terceira reunião da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 25 de março de 2026. A presente reunião destina-se à apresentação das atividades do Observatório Nacional da Mulher na política da Câmara dos Deputados e também à realização de audiência pública para discutir a violência contra mulheres negras e indígenas. Eu queria pedir desculpa a vocês, houve uma confusão de horário comigo e a assessoria, então imaginei que nós íamos começar como comumente fazemos às 14h30. Então, quero pedir desculpa aí para quem chegou na hora que eu me atrasei em função dessa comunicação. Nós vamos, então, começar inicialmente, como foi sugerido na última reunião que a gente fez, na semana passada eu estava na Assembleia das Mulheres na ONU, né? Que depois eu acho que era importante até a gente ter um momento oportuno para dividir as questões que foram tratadas lá, né? Eu acho que com todas não só os membros, as mulheres que fazem parte dessa comissão, mas também com todas as parlamentares, que foi um grupo de parlamentares para a comissão. Eu não me encontrei com elas, porque eu fui na segunda semana, então, mas tem muita coisa interessante que foi pela primeira vez discutida, por exemplo, como essa questão das mulheres idosas, a política da terceira idade, uma preocupação forte com isso, que foi bastante interessante. E o acesso das mulheres aos sistemas jurídicos, mundialmente falando, esse foi o foco central. As mulheres e as meninas e o acesso à justiça, como uma das formas fundamentais para o acesso à igualdade, tendo em vista que as mulheres têm acesso apenas a 2/3 dos sistemas jurídicos que os homens têm acesso no mundo inteiro, né? Então, foi muito em torno dessa discussão que é o quê? Que é essa conferência. A conferência que chama CSW, que é como se fosse... O Estatuto tem várias definições, mas o Estatuto das Mulheres, como fosse na atualidade, ele, 2 em 2 anos ela acontece e ela atualiza todo o debate e todos os tratados e todas as convenções e todos os acordos feitos em relação às políticas das mulheres. Então, de 2 em 2 anos, ele faz esse comparativo, ele estabelece novos tratados, ele tem resoluções, então é a instância mais importante das políticas públicas sobre as mulheres no mundo e a situação das mulheres por países. Então, houve a participação muito interessante de muitos Estados membros da ONU que participaram, e eu acho que era importante depois a gente até fazer um resumo aqui de quem participou para vir dar esse depoimento aqui para todas nós. Bom, então eu queria convidar aqui para sentar à mesa a senhora Cristiane Bernardes, que é assessora técnica do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados. Seja muito bem-vinda. Gente, só explicando também que na reunião passada nós estávamos aqui com a presença, numa audiência muito rica, muito participativa, a gente estava aqui com a presença da
de uma companheira que trabalha no Ministério das Mulheres e é responsável pelo 180, por todo o que aí assim a gente ouve muito falar, quem vê, né, a gente vê agora as campanhas cada vez mais fortes e tal, mas a gente nunca sabe o que está por trás, né? Quem está por trás daquele serviço, quem cuidadosamente, né, realmente vai estar lá no dia a dia. E ela estava aqui presente. E com a presença dela, nos veio a ideia da gente fazer essa fala inicial, que seria as experiências, as políticas públicas, as falas que a gente tem vontade, que a gente precisa saber nesse âmbito do que está acontecendo, né? Porque assim, a nossa luta já é tão desigual no sentido do machismo, do patriarcado enraigado na sociedade, que a gente precisa se juntar, unir as coisas, unir as experiências, unir os dados, unir as pessoas que estão com essa vibe dessa luta por igualdade, né? Então, nesse sentido, a gente convidou, né? Agora nós estamos aqui com o Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, né? Que a gente está aqui, né, na nossa casa, o Congresso Nacional. E a gente vai ouvir, né? E a gente as pessoas podem fazer questionamentos, né? E a ideia é que antes de começar toda a reunião, a gente tenha uma experiência que está acontecendo nesse momento para a gente dar voz e visibilidade a essas experiências que fazem parte do nosso trabalho do dia a dia. Seja muito bem-vinda, Cristiane, viu? Fique à vontade aí para você nos falar sobre o observatório. Muito obrigada, deputada. Boa tarde. Agradeço muito o convite. É sempre interessante a gente conseguir esses espaços para divulgar o trabalho, né, que estamos fazendo nos órgãos públicos, nas instituições. E o trabalho na Câmara dos Deputados ele já vem desde 2021, um pouco antes, né, da aprovação da Lei da Violência Política, que é um dos focos do observatório, como eu vou mostrar aqui para vocês. Preparei uma apresentação curta, só para a gente fazer assim, informações básicas, mas fiquem à vontade para questionamentos também. Então, eu começo, né, falando o que é o observatório. O observatório ele é um órgão de assessoramento técnico que foi localizado dentro da estrutura da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Então, dentro da Secretaria, nós temos três espaços, né, institucionais importantes. Um deles é a coordenação da defesa dos direitos da mulher, que é a coordenação da bancada feminina, né, que tem espaço e assento no Colégio de Líderes. O outro espaço é a Procuradoria da Mulher, que faz essa defesa institucional, né, das questões relacionadas à violência de gênero, de forma mais geral. E o Observatório é um órgão que tem como missão fazer essa conversa, né, essa articulação entre a academia, os pesquisadores, os especialistas e órgãos da sociedade civil com as parlamentares, né, com a bancada feminina. Então, também temos aí um dos objetivos de disseminar e estimular pesquisas, produção de evidências científicas para basear o trabalho legislativo das mulheres que ocupam o espaço de poder, né, as deputadas e também, óbvio, senadoras e demais parlamentares das outras casas. Então, a atuação do observatório ela está dividida em 3 eixos, que seriam as 3 linhas temáticas que nos interessam, né? A primeira é a violência política contra a mulher. Nós temos vários outros órgãos e observatórios, inclusive aqui o do Senado Federal, que tem um olhar mais sobre aspectos gerais de violência, mas o nosso observatório ele concentra o olhar sobre a questão da violência política a partir da aprovação da Lei da Violência Política em 2021. Então, esse seria o primeiro o olhar, né, um dos eixos para onde a gente direciona o nosso olhar. Um segundo eixo seria a atuação política e representatividade, ou seja, o que as mulheres estão fazendo nesses espaços de poder nos legislativos, tanto dentro do Congresso Nacional, como dados da atuação das deputadas estaduais e também das vereadoras. E o terceiro eixo é a atuação partidária e os processos eleitorais, que aí tem mais a ver exatamente com as eleições e com aquilo que os partidos estão estruturando, organizando dentro das suas instituições. Então, como que as mulheres ocupam os espaços partidários e como que elas chegam nas corridas eleitorais, né? Tem chegado. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pesquisas e projetos que foram apoiados nos últimos 2 anos. Um deles, né, foi uma pesquisa sobre gênero e raça nas eleições de 2022, feita pela Universidade de Brasília. Nós estamos com alguns resultados já.
No ano passado foi publicada a 2ª edição do Monitor da Violência Política de Gênero e Raça pelo Instituto Alziras, que é uma pesquisa que faz um mapeamento dos casos que chegam à justiça, né? Dos casos de violência política que chegam à justiça. Nós também apoiamos, inclusive com emendas da Comissão, né, da Mulher, a pesquisa chamada De Olho nas Urnas, que foi realizada pela Universidade Federal de Goiás, foi concluída agora em dezembro e fez um estudo comparativo das eleições de 2020 e 2024, das eleições municipais, portanto. No ano de 2024, nós realizamos um projeto piloto com psicólogas voluntárias e algumas entidades da sociedade civil, como Rede A Ponte, o Mapa do Acolhimento, também as pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás. E nós fizemos um projeto piloto de acolhimento psicossocial para vítimas de violência política, ou seja, candidatas às eleições municipais que estavam sofrendo essas situações. Foi uma experiência bem interessante e que a gente espera que possa ser replicada, né, em outras situações, inclusive para as eleições gerais, mas também nas eleições municipais que virão. E também temos um projeto em parceria com a Rede A Ponte, que se chama Maré de PLs, quando nós divulgamos, né, modelos de projetos de lei que tratam dos temas de defesa dos direitos da mulher e que fazemos, então, uma maré de projetos, ou seja, fazemos uma campanha nas redes sociais para que vereadoras e deputadas estaduais adotem aquelas ideias e apresentem nas suas casas parlamentares. Eu tenho que apontar bem. Tem um ponto que ele vai. Acho que a pilha foi, né? Passa para mim, por favor. Que a pilha aqui. Ele não está indo. Obrigada. Essas são imagens, né, do relatório desse monitor da violência política de gênero e raça, que foi esse estudo feito em parceria com o Instituto Alziras, em que nós analisamos 175 casos de violência política, ou seja, casos já documentados que já foram encaminhados à justiça. A gente sabe que tem uma subnotificação, como é o geral em todos os casos de violência de gênero, mas são os casos que estão sendo monitorados, né, ou que já chegaram ao Ministério Público Federal, a partir da aplicação da lei, né, 14.192. E aí os dados são bem interessantes, né? A gente tem muito poucos processos já concluídos e muito poucas condenações, né? E isso tem sido um assunto, né, de diálogo com a procuradora Raquel Branquinho, com outras autoridades, né, inclusive com a ministra Carmen Lúcia, já apresentamos os dados, etc. Pode passar para mim, por favor? Não sei se vai voltar. Agora eu acho que foi. Isso. O Entre Nós Candidatas, que foi esse projeto de acolhimento psicossocial que eu falei para vocês, por conta, né, dessa demanda por cuidados em saúde mental que as candidatas e as mulheres de partido e integrantes, né, de movimentos da sociedade civil que lidam aí, que trabalham nas eleições e na formação de mulheres, nos enviaram. Então a gente propôs esse projeto. Ele tem já o seu relatório final, está publicado no nosso site. A página do Observatório dentro do portal da Câmara é uma espécie de repositório desses dados e dessas pesquisas que já foram realizadas. Então, todos os nossos projetos em parceria, né, eles geram notas técnicas ou relatórios técnicos e a gente disponibiliza esse material para pesquisadoras, para políticas, para mulheres, né, ativistas e assessoras parlamentares também que queiram ter acesso. E aí esse tema específico é sobre a importância do cuidado mental e da formação de redes de apoio para que as mulheres que são vítimas da violência política permaneçam nos espaços, né, de poder depois de eleitas ou mesmo continuem, né, pleiteando esses espaços. Porque a gente sabe que, infelizmente, a violência tem como um dos piores resultados a saída, né, a expulsão das mulheres do campo político. E uma outra coisa que nós temos, que eu gostaria de compartilhar, principalmente com pesquisadoras e pessoas que assessoram, né, parlamentares, são os sistemas de monitoramento. Nós temos aí um trabalho de sistematização dos dados produzidos pelas casas parlamentares, especificamente os dados produzidos pela Câmara dos Deputados,
e também pelo TSE, que são muito interessantes, né? Nós temos painéis de dados das eleições gerais desde 2002, então você pode ir lá comparar, né, o índice de mulheres que foram eleitas, candidatas, etc., nas diferentes casas parlamentares, por estado, no geral do Brasil, dentro do Congresso Nacional. Nós temos painéis de dados das eleições municipais, ou seja, a gente consegue comparar isso num mapa, né, com os municípios do país inteiro, desde 2004. E temos também os painéis de dados da atuação parlamentar das mulheres dentro aí apenas da Câmara dos Deputados, né? Desde 2007, ou seja, ocupação de espaços em comissões, estamos preparando, né? Vai entrar no ar daqui a pouco autorias de proposições, relatorias de proposições. Esses são dados muito difíceis de compilar. A gente tem muitos pesquisadores que fazem essa compilação por conta própria, e aí nós tivemos essa né, ideia. Nosso sistema o departamento técnico, né, de informática fez esse sistema, que ele acessa diretamente os dados que vão sendo produzidos diariamente na Câmara dos Deputados. Aqui é um exemplo, né, desses painéis de dados. A apresentação ela é bem gráfica, ela é bem facilitada para, inclusive, que as pessoas possam, né, acessar de forma mais simplificada esses dados. Ou seja, a gente vai ter um comparativo de candidatas e eleitas. Você pode filtrar, né, por gênero, raça, partido, estado, cargo. As receitas das campanhas também. Então, tem um dado interessante, né, de financiamento das campanhas, ou seja, como que foram, né, essas campanhas, quanto que essas candidatas declararam, não declararam efetivamente, quanto que elas receberam, que nós sabemos também que é uma das preocupações, né, deputada? Efetivamente, quanto de dinheiro, né, é investido pelos partidos nessas campanhas. E aí nós temos, desde 2017, né, legislações sendo feitas, mas, infelizmente, temos aí a aprovação de algumas, né, anistias, enfim. E aí, são os painéis das eleições municipais, e você pode desagregar, né, por município, ou ter um compilado, né, geral do país, dados dos estados também, comparativos. E aí você tem vereadoras e prefeitas também. Em todos os painéis você tem os cargos majoritários e os cargos proporcionais. E esses são um exemplo, né, dos tipos de dados que a gente tem nos painéis de dados de atuação das parlamentares mulheres. Aí você vai ter, por exemplo, ocupação dos cargos nas comissões, ocupação dos cargos na mesa, percentual de mulheres eleitas, percentual de mulheres que são integrantes de cada comissão. Então, você vai ter um ranking das comissões, né? Obviamente, a Comissão da Mulher é a comissão que tem mais parlamentares mulheres, mas você vai ter os dados de todas. Você pode filtrar por partidos também. E em breve, eu acho que ainda esse mês, vão entrar os dados de relatoria e autoria, que são dados assim muito solicitados, né? Difíceis de compilar, muito complexos. E nós temos, né, além do Instagram da Secretaria da Mulher, onde nós divulgamos, né, as ações, os eventos, enfim. Essa semana, né, foi publicada uma nota técnica, por exemplo, orientando como que as pessoas as mulheres podem documentar casos de violência política digital, que esta é uma preocupação. Nesse momento, nós estamos realizando uma parceria com a Delegação da União Europeia no Brasil. Já realizamos algumas notas técnicas, já estão disponíveis no nosso site, sobre a cobertura da imprensa da representação política realizada pelas mulheres no Brasil, na União Europeia. Agora, em maio, teremos um workshop para influenciadores digitais e jornalistas, a fim de orientá-los, né, como cobrir casos de violência política e o próximo processo eleitoral de uma forma... Será em maio, na segunda semana de maio. Se conhecerem jornalistas, né, e influenciadores que tratam de política, interessados, digam para nos procurar. Temos uma página no LinkedIn também, que nós divulgamos, né, os resultados dessas questões, todas as pesquisas, enfim. E aí, se vocês quiserem, nós temos um boletim informativo com todas as atividades. Se quiserem, né, podem acessar a página no portal da Câmara, naquele primeiro endereço, e também enviar uma comunicação, se tiverem sugestões, né, de assuntos, enfim, de pesquisas, grupos de pesquisa no Brasil, que a gente
mapeia, nós temos aí uma rede de pesquisadoras, né, em todos os estados praticamente, e pesquisadoras de universidades públicas, universidades privadas que trabalham em conjunto conosco. Agora, em junho, vamos lançar um livro, né, que foi resultado de um edital público sobre saúde da mulher, políticas públicas para a saúde da mulher. Então, está em produção, né, editado pelas edições Câmara, porque uma das ideias é disseminar esses dados, né, deputada, não apenas para subsidiar o trabalho das parlamentares, mas também para que se crie essa rede de pesquisadoras e essas informações elas consigam circular, porque sem um diagnóstico correto da situação nós não temos como agir, né? Tentar solucionar os problemas. E eu fico à disposição para que vocês, enfim, se tiverem dúvidas, perguntas, posso mostrar aqui na página, enfim, que vocês precisarem. Podem entrar em contato também pelo meu e-mail institucional. E agradeço mais uma vez, deputada, o convite, né, para a gente disseminar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada. Parabéns, Cristiane. Parabéns a todos que fazem o observatório. Olha só. Eu mesma vou lá. Tem um lugar físico dentro da Secretaria... Vai funcionar na Secretaria da Mulher? Eu vou visitar, por exemplo. É na sala da Secretaria da Mulher. É que nós somos muitas, né, deputada? Nós somos duas. Eu e minha chefe, Ana Cláudia, que mandou um abraço para vocês, mas ela está lá no Ministério da Mulher. O resto são pesquisadoras que estão, né, espalhadas aí pelo Brasil, pelo mundo, enfim, as nossas parceiras. Né? Mas que bacana. Vou visitar, porque é um trabalho importante até para a gente divulgar do ponto de vista da produção que a Câmara está fazendo. Isso é muito rico. Porque é a Câmara que meio que tem esse termômetro nacional, né? Então, mais do que até... Não estou desfazendo aqui o pessoal que eu estou aqui no Senado, tá? É assim, a Câmara alta, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a capilarização da Câmara dos Deputados e das deputadas, ela faz com que, objetivamente, esses dados eles são muito preciosos, né? Porque você está, né, a partir de uma representação do povo brasileiro, né? Eu fico muito feliz. E como também o Data Senado, há muito tempo também, eu tenho costume dizer isso, é um farol para a gente. Quando a gente não tinha de onde recorrer os dados, a gente tinha lá no Data Senado uma fonte importante, né, de credibilidade sobre essa questão dos dados. Suprapartidário, né, uma estrutura institucionalizada como o Parlamento brasileiro. Então, eu penso que tem mais aqui, essas iniciativas elas têm mais aqui prosperar, como banco de dados também, e também como busca, pesquisa das pessoas sobre esses números, que às vezes não são fáceis. Aqui mesmo, quando eu fui relatora, a nossa equipe aqui é testemunha de quanto a gente ficou tentando, agora está até mais fácil, mas naquela época, arrancar os dados de feminicídio. Lembram disso? Que os estados não mandavam. Porque ou eles se recusavam a qualificar, ou simplesmente eles faziam estavam nem aí, pronto, ficava por isso mesmo, né? Então, a gente está, inclusive, tentando ajudar nisso, né? Porque aqueles dados que foram divulgados ainda estavam faltando estados que não tinham, esses recentes do Fórum de Segurança Pública, inclusive. Bom, gente, para eu não ficar monopolizando aqui a Cristiane, eu quero abrir aqui a palavra para alguém que queira fazer algum questionamento ou alguma dúvida, para a gente rapidinho aqui passar a palavra para ela explicar, que a gente vai começar daqui a pouco a nossa audiência pública. Não, então todo mundo vai que nem eu visitar a Cristiane lá para buscar as informações e vamos acompanhar o informativo. Será, né? Um prazer, serão todas muito bem-vindas. Obrigada. Bom, então agora nós passamos à realização de audiência pública para discutir a violência contra mulheres negras e indígenas com foco na interseccionalidade da opressão e na necessidade de políticas públicas específicas. Em atenção ao requerimento 4 de 2026 da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher e requerimento 15 de 2026, ambos de minha autoria. Então, convido para tomar lugar à mesa as nossas convidadas, a senhora Bárbara Oliveira Souza, que é secretária executiva adjunta do Ministério da Igualdade Racial. Muito obrigada pela presença, Bárbara. Também gostaria de chamar a Ana Mel da Silva Grimati. Grimati? Representante da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas do Pará. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Seja bem-vinda.
Gostaria também de chamar a Patrícia Carvalho, que é assistente de coordenação do Programa de Enfrentamento à Violência da ONG Crioula. Seja bem-vinda, Patrícia, também. E também gostaria de chamar, que está participando aqui fisicamente conosco, a senhora Mônica Cristina Brandão dos Santos Lima, que é liderança do coletivo Matriarcado Ancestral. Muito obrigada pela presença, Mônica. Mesa bonita, né? Todos os sentidos. Nós também vamos ter participação de forma remota de convidadas. A Vânia Santana, que é presidente do Conselho de Governança do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, IBASE, e a senhora Maria Silvia, que é coordenadora de Gênero, Raça e Equidade do GELEDES, que é Instituto da Mulher Negra. Antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu comunico que essa reunião está sendo interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados e das interessadas por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as representações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidada poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida às senhoras e os senhores parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Bom, eu queria primeiro dizer da importância dessa nossa audiência pública, é a segunda audiência que a gente está fazendo aqui. A primeira teve o objetivo da gente, como a Cristiane estava colocando aqui, é muito importante que a gente dê à política pública. Também tem o fato de eu ter sido prefeita de uma capital do tamanho de Fortaleza por 8 anos, então a gente sabe que essa questão das políticas públicas, você precisa ter o diagnóstico mais preciso possível, para exatamente você, em cima dos recursos que tem, que às vezes não são muitos, você possa dar o remédio, digamos assim, certo para determinada situação, né? Tanto é que a gente tem uma experiência de orçamento participativo exatamente quando o povo puder nos ajudar a guiar, né, para onde direcionar o orçamento. Então, assim, nesse caso específico, a gente teve essa audiência que deu esses dados gerais, o Ministério Executivo aqui, vieram participação muito importante. E a segunda audiência vai tratar exatamente sobre essa violência que a gente está chamando de multidimensional contra mulheres negras e indígenas. Então, quero saudar todas, a todos e a todes, sobretudo minhas companheiras, irmãs indígenas, negras, que trazem aqui a força de seus territórios, das suas ancestralidades. Então, declaro aberta essa audiência pública, inicialmente passando a palavra para a nossa querida Bárbara, que vai exatamente estar representando... Mudaram aqui meus papéis, gente, só um minuto, Bárbara, só um instantinho. Espera aí que eu perdi. Está aqui. A Bárbara Oliveira Souza, que é nossa secretária executiva adjunta do Ministério da Igualdade Racial. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Boa tarde a todas as mulheres presentes. Eu sei que tem alguns homens aqui na sala, né? Mas, enfim, somos maioria. Importante fazer essa marcação aqui, né? Mas boa tarde a todas, todos e todes. Agradeço muito, deputada, pelo convite ao Ministério da Igualdade Racial, em nome da ministra Aniele Franco, que não pôde estar aqui presente hoje, mas que tem essa pauta como uma pauta cara, uma pauta estratégica, uma pauta fundamental para a atuação do Ministério da Igualdade Racial. Quero saudar minhas companheiras de mesa também. Aqui, né, o Crioula, que é uma ONG que tem uma história fundamental para a luta das mulheres negras e para a perspectiva da mulher e da questão racial, né, na luta por direitos no país. Quero saudar a Mônica, liderança do coletivo Matriarcado Ancestral também, por trazer a perspectiva dos povos indígenas, das mulheres indígenas, que também é tão fundamental. E Ana Mel aqui, que representa a importância da pactuação federativa, deputada. E a deputada traz um ponto que é chave,
que a estruturação das políticas públicas para ter qualidade precisa muito de dados que fundamentem, que dê visibilidade para como que a diversidade da sociedade brasileira é impactada, por exemplo, pela violência, como é que está no acesso ao mercado de trabalho, à universidade, tudo isso embasa muito a política pública, mas a força da política pública depende necessariamente também de uma articulação do governo federal com as prefeituras e governos do Estado. Então, ter esse desenho federativo nessa mesa hoje é muito relevante. Eu trago aqui para vocês alguns dados que a gente vem trabalhando e que têm orientado muito do que temos implementado do ponto de vista da política de igualdade racial, mas, obviamente, embasado nessa inter-relação estrutural, né, na interseccionalidade de misoginia e de gênero, quando a gente pensa a situação das mulheres negras e das mulheres indígenas no nosso país. Pode passar, por favor? Ah, sou eu mesma que passo, é verdade. Muito mais prático. Bom, então, a gente vem acompanhando diariamente casos que são alarmantes, mas que talvez, na verdade, hoje demonstrem uma visibilidade maior para um fato histórico de violência e que marca, do ponto de vista étnico-racial, muito as mulheres negras e as mulheres indígenas na própria história constituinte da sociedade brasileira, do que somos como país, né? Então, tem uma necessidade urgente de respostas coordenadas para a violência letal contra mulheres negras e indígenas em nosso país, contra as mulheres de forma geral. A gente vive um cenário de feminicídio completamente alarmante, mas que, obviamente, tem sobre essa perspectiva racial e étnica uma gravidade ainda mais marcante que demanda um cuidado nosso importante, né? Então, avançar nessa criminalização da misoginia, e parabenizo o Senado, né, pelo processo que vem fazendo nesse campo, e a gente espera que na Câmara também tenha, né, uma reafirmação da criminalização da misoginia, porque é a partir de instrumentos como esse, de ferramentas como esse, que a gente consegue avançar na efetivação dos direitos, né? Então, reconhecer a misoginia como crime de ódio é essencial para romper um ciclo de impunidade que alimenta o feminicídio. Então, a tipificação e a responsabilização, a proteção a mulheres negras e indígenas, trazer esse olhar étnico-racial para a política que vem sendo desenhada, para a legislação que vem sendo desenhada também é importante. Isso está muito presente nas políticas públicas, né? Então, a gente traz alguns dados, fazendo esse corte étnico-racial, que eu acho que são muito importantes. Primeiro, que talvez por uma qualificação do dado, e aí a deputada traz aqui o histórico disso, de como esse dado do feminicídio era subnotificado pelas secretarias estaduais de segurança pública, como que isso não tinha concretude, não tinha visibilidade. Nossa referência, Beatriz do Nascimento, ela tem uma fala que eu gosto muito, que aborda exatamente a importância da visibilidade, da gente se reconhecer nos processos, se reconhecer nos dados, para nos tornarmos tangíveis também para o Estado. E isso está presente nos dados de feminicídio. Obviamente, tem uma situação gritante de violência da sociedade, mas parte desse crescimento dos dados seja por ter uma pressão social para que esse dado seja, de fato, mensurado, publicado e publicizado, né? Para que a gente dê transparência a essa informação. Então, os dados apontam aí que há um crescimento de 4,7%, né, na taxa de feminicídio, e que 79% das mulheres negras são as principais vítimas de violência letal, né? Tem um recorte racial importante. Outro ponto, enfim, aí comparando o dado de 2004, aqui esse gráfico de 79 são vítimas de violência letal de forma geral, mas no caso de feminicídio, a gente tem também uma presença maior de 63,6% de mulheres negras. A população negra hoje no Brasil é 55,5%, então a gente tem um acréscimo importante aí quando a gente olha os dados de violência contra mulheres, né? Para mulheres negras. Então, 37,5% das mulheres com mais de 16 anos sofreram algum tipo de violência no último ano. Isso é um dado que nos afeta profundamente, que pega milhões de mulheres brasileiras e que demanda uma resposta mais efetiva do Estado brasileiro, né? E, novamente, a disparidade racial, aí ela está muito presente, há uma prevalência, né, de mulheres negras que sofrem violência.
muito superior à de mulheres brancas, né? Então, aí 41,5% nesse dado aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E as tipologias de violência, né? Violência física, psicológica, sexual e patrimonial, elas atingem fortemente, né, as mulheres de forma geral, mas o que os dados representam é que atingem de forma mais grave as mulheres negras e que, por outro lado, há também um acesso à justiça, aos serviços de proteção menor para as mulheres negras, por diversos motivos, inclusive pelo não acolhimento, né, das instituições, não preparo das instituições para lidar com essas mulheres no serviço. Mais à frente eu vou falar um pouco do que a gente vem propondo, né, de ação e que a gente vem começando a implementar nesse campo de acolhimento. Então, o racismo, ele de fato potencializa essas vulnerabilidades de gênero, criando barreiras adicionais de proteção, como, por exemplo, no acesso à justiça. No caso de estupros também, que é uma outra violência extrema contra mulheres, e quase 90% das vítimas de estupros são mulheres, há também uma presença, infelizmente, maior para mulheres negras, 55,6% das vítimas são mulheres negras, né? O que demonstra essa interseccionalidade da violência. Aqui, um pouco, os chamados, né, para o 190, para casos de violência contra a mulher, que também cresceram de 2023 a 2024, por uma série de fatores, também, provavelmente, por uma, hoje, maior notificação desse dado, né, maior visibilidade desse dado. No campo das mulheres indígenas, a gente tem aí um dado da DICEI, né, que de 2014 a 2023 teve um crescimento de 258 casos de violência contra mulheres indígenas, e há um olhar aí etário também chave para ser analisado, né, que é que 79% das vítimas são menores de idade, né, de 0 a 17 anos. É algo, de fato, muito grave. E que traz, dentre as barreiras de acesso à justiça, por exemplo, a questão do idioma, né, da localização, para acessar essa rede de proteção. Seguindo mais um pouco, aí dados já do censo de 2025, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente tem aqui são os casos de feminicídio, né, que tem crescido, o recorte racial, mais uma vez, que demonstra, né, essa ampla participação das mulheres negras, e a localização desses crimes, né, que acontecem majoritariamente dentro do lar, que deveria ser o espaço seguro, né? 64% acontecem no lar e cerca de 80% envolve o parceiro ou o ex nesse ciclo de violência. Bom, né, seguindo ainda nesse ponto, vou fazer destaque a alguns dados que estão aqui presentes, mas, enfim, é a questão da notificação da violência, né? 60,4% das notificações de violência contra mulheres adultas referem-se a mulheres pretas e pardas, mesmo havendo essa baixa na procura do serviço de justiça, mesmo assim ainda as mulheres representam a maioria dos casos notificados oficialmente, e há esse último dado sobre silêncio e acesso, né? Há esse dado que nos preocupa muito, que é um dado de uma pesquisa que chama Visível e Invisível, de 2025, que diz que 47,4% das mulheres não buscou ajuda, mesmo vivendo uma situação de violência. Então, a necessidade desses sistemas de acolhimento, né, eles, de fato, conseguirem ser acessíveis para as vítimas, é fundamental como uma estratégia frente a essa situação toda de feminicídio que estamos vivenciando. Aqui uma questão, né, esse do estupro, complementa a anterior, é só para apontar que, né, do conjunto, uma parte das mulheres são negras, e aqui queria fazer destaque a esse ponto de que uma parte importante das vítimas, elas são vítimas de stalking, que é uma modalidade, né, mais contemporânea de violência, que também precisa ter o nosso olhar como agentes do Estado, né? Então, aqui alguns dados, e a deputada até destacou no início,
a importância do 180, e é uma política fundamental de ser valorizada, de ser visibilizada. A gente teve aí, no ano passado, 155 mil denúncias no Disque 180, das quais 807 foram de mulheres indígenas, 1.208 de mulheres de matriz africana e de terreiro, e uma boa parte aí de mulheres negras, né? O Disque 100, que é um disque que pega violações de direitos humanos e que muitos dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, quilombolas, ciganos, povos indígenas, povos de matriz africana e de terreiro, buscam o Disque 100 para denunciar situações de violação, e mulheres também buscam para trazer essas denúncias, e a maior parte também das denúncias feitas aí por mulheres negras no Disque 100. Então, é isso. Então, as principais vítimas, né, nos dados estatísticos nos apontam que as principais vítimas são as mulheres negras, que apontam essa vulnerabilidade social e um reflexo do racismo estrutural da nossa sociedade. Demonstram resistência a acessarem esse serviço de proteção. Então, ter um processo de articulação e de fortalecimento desses serviços é super importante. Então, aqui um pouco de uma análise, né, desse processo que a gente vem fazendo no Ministério da Igualdade Racial, de que o racismo e o sexismo, eles caminham juntos, eles precisam ser pensados nas estratégias do Estado brasileiro, que há uma concentração territorial desses processos, e aqui faço destaque, né, das periferias urbanas, mas os territórios indígenas, as comunidades quilombolas, né, esses territórios tradicionais, eles precisam de um olhar importante, que as barreiras institucionais, elas dificultam o acesso das mulheres negras à rede de proteção, então é algo que precisa ser pensado, e uma dinâmica que vem, que nos chega muito pelos movimentos sociais, pelas pesquisas, né, pelo diálogo que a gente tem feito com essa rede de mulheres, é que há uma dinâmica de revitimização muito grave contra as mulheres negras, enfim, que tem contra as mulheres de forma geral, mas com uma ênfase para mulheres negras, que quando vão buscar o serviço, buscam o serviço de forma desarticulada e tem que reposicionar novamente seu caso vivenciado, dolorido, né? Todas as vezes que busca a Defensoria, que busca o CAPS, que busca o CRAS, que busca essa rede toda. Então, é algo que, de fato, tem nos orientado muito sobre que resposta podemos dar como governo do Brasil, né, frente a isso. E aí, vou falar um pouco sobre a missão do Ministério da Igualdade Racial e quero trazer um pouco de políticas públicas que a gente vem implementando para dar resposta para essa questão também muito emergente da nossa sociedade, né? Então, o Ministério da Igualdade Racial tem a missão de promover a igualdade racial e combater o racismo estrutural em todas as suas formas. É o MIR, né, o Ministério da Igualdade Racial, que coordena as políticas de igualdade racial de forma ampla. Uma boa parte delas também tem as mulheres como, né, público-alvo dessas políticas que são implementadas, e traz aí as mulheres em sua diversidade, né? As mulheres negras de forma geral, quilombolas, de povos de matriz africana, de povos ciganos, que dialogam muito com a própria missão institucional do Ministério. E uma das políticas que a gente vem implementando, que eu quero dar destaque, até, deputada, a gente gostaria de se disponibilizar para fazer um diálogo mais profundo sobre essa política da Casa da Igualdade Racial, que é algo que a gente vem construindo dentro do governo, em diálogo com o Ministério das Mulheres, né, com a Casa da Mulher Brasileira, em diálogo com a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial do SUS, do Sistema Único de Saúde, com o SUAS, o serviço, né, o Sistema Único de Assistência Social, e a gente vem buscando fortalecer a atuação da Casa da Igualdade Racial também com a Rede de Justiça. A Casa, ela é um espaço físico que recebe vítimas de crimes raciais, para apoio jurídico, apoio psicológico, apoio de assistência social e também atividades de mobilização coletiva dos movimentos sociais, da comunidade, voltados para a educação, para a cultura, para a mobilização comunitária. A gente, historicamente, recebe muita demanda de espaços que possam atender, por exemplo, os movimentos de mulheres negras, né, em estruturas no centro da cidade, ou estruturas que possam acolher atividades de formação, de qualificação,
de seminários, de encontros. Então, a ideia é que a casa também tenha essa atuação comunitária importante. A primeira Casa da Igualdade Racial foi lançada agora, em 20 de março, no Rio de Janeiro. A segunda deve ser lançada em breve, nos próximos dias, em Fortaleza, viu, Ceará. E o governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza são parceiras nossas na implementação da casa. A casa ela necessariamente está ligada ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Estamos hoje nos 27 estados do Brasil, isso é muito importante. E, junto a essa rede de governos estaduais e prefeituras, a gente vem avançando nas casas. Então, a Casa da Igualdade Racial é um modelo inovador para a política de igualdade racial, né, na sua história, que tem mais de 20 anos, né, ela foi criada em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula. E ela se constitui como um espaço que busca, a partir desse acolhimento às vítimas que chegam, potencializar e otimizar o acesso a, por exemplo, os serviços de atenção à saúde, né? Então, a gente quer, o procedimento da casa é fazer uma ação articulada com a rede de atenção psicossocial do CAPS, por exemplo, e que essas vítimas, quando cheguem à casa, elas sejam encaminhadas para o serviço de saúde do SUS diretamente, sem precisar se revitimizar acessando outro serviço do zero, que esse serviço ele já consiga ter ferramentas para acolher essa vítima quando chega. A mesma coisa no serviço de justiça, né, na rede de justiça, a mesma coisa no CRAS, no CRES, né, no serviço de assistência social. Então, a ideia é que o que a gente está iniciando a implementação, ainda estamos muito no início, então, sugestões, propostas de parceria para fortalecer esse serviço são muito importantes, mas o que está se colocando em campo é exatamente essa rede articulada de apoio às vítimas, e a gente entende que as mulheres negras, né, as mulheres de povos e comunidades tradicionais são um público-alvo importante dessa casa e devem ter essa casa cada vez mais como referência. No Rio de Janeiro, ela está sendo implementada em parceria com a Caixa, e essa parceria com a Caixa busca otimizar também a articulação com o mercado de trabalho. Uma das linhas, até a logo da casa, representa muito essa proposta do que é essa política. O teto traz a ideia do acolhimento às vítimas. E a janela da casa envolve todas essas ações que a casa busca incorporar, de inclusão produtiva, de educação, de cultura, valorizando os referenciais afro-brasileiros, e essa parte de mobilização comunitária, de atividades coletivas, muito articulado com os movimentos sociais, as organizações sociais. Então, no Rio, ela está funcionando no centro, ali na Avenida Chile, no centro do Rio. É um espaço que está belíssimo e a ideia é que acolha cada vez mais também as mulheres que vivem situações de violência. Então, aqui as linhas de atuação, né, que a gente vem fazendo na casa. Prevenção e enfrentamento, uma das linhas de atuação da casa é de mobilização comunitária, de campanhas, de comunicação. Autonomia econômica, como eu comentei com vocês. A saúde integral, a justiça e proteção, essa ideia de articular com a rede de justiça é uma das linhas centrais da casa. E a produção de dados e monitoramento, né? A casa tem um banco de dados integrado que vai produzir, né, que produz em tempo real os atendimentos, o perfil das atividades coletivas realizadas, para que a gente possa mensurar e dar visibilidade a esse serviço, a essa política que está começando a ser implementada no Brasil agora. Bom, enfim, em linhas gerais, para encerrar aqui minha fala, ressaltar mais uma vez a posição do Ministério da Igualdade Racial, né, de que o enfrentamento ao racismo e à misoginia é um dever do Estado e uma urgência, né, do nosso processo democrático, e que nos unimos fortemente a essa caminhada que os movimentos sociais, a sociedade civil vem fazendo com muita força, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento dos povos indígenas, que o Congresso vem fazendo, né, de forma importante. E aí quero saudar essa aprovação do PL recente, que é fundamental nessa caminhada, e que o governo do Brasil tem um imenso compromisso em fazer com que essa pauta avance para termos, de fato, uma sociedade mais justa, mais democrática. Obrigada, pessoal. Muito bom, Bárbara. Muito bom suas reflexões. E a gente quando faz esse recorte de raça, só quando a gente tem esse olhar, né, esse olhar treinado também para fazer essa observação, porque realmente os dados são muito
eles falam muito fortemente por eles mesmos. Bom, vamos agora então para a próxima fala. Eu passei aqui para... Carla, eu passei aqui uma informação aí que chegou para mim, é só para confirmar se essa informação procede, que é uma questão aí, uma publicação que apareceu aí que é bastante grave aí de uma universidade. Daqui a pouco a gente... Bom, nós vamos passar então a palavra para a Vânia Santa Ana, que é presidente do Conselho de Governança do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. A participação vai ser virtual, remota. Olá, pessoas queridas, me ouvem bem? Quero agradecer enormemente a senhora deputada Luziane Lins, presidente dessa comissão permanente mista de combate à violência contra a mulher. Quero dizer, deputada, que acompanho a senhora há muitos anos, lhe tenho como uma forte entre nós e é disso que se trata, né? A senhora começou essa audiência falando da última reunião da Comissão do Status da Mulher, que é uma reunião anual das Nações Unidas, né? Com essa ideia de que a gente possa permanentemente avaliar o estado de direito das mulheres no mundo. É uma instância das Nações Unidas extremamente importante. Tem origem, né, na primeira Conferência Mundial das Mulheres, no México, em ano de 1975, lembrando um período em que a América Latina vivia sob fortes ameaças ditatoriais. Portanto, a participação das latino-americanas foi muito importante. Mas é para dizer e para lembrar que a gente está em março, e a senhora falou da CSW, para nos lembrar que essa primeira conferência tinha como tema central, e depois foi exatamente assim, na conferência que se teve das mulheres do México até a Conferência de Beijing, em 1995, que o tema central dessas conferências mundiais tem sido para as mulheres desenvolvimento, igualdade e paz. Quero trazer esse assunto da paz, e já tinha definido que ia fazer dessa maneira, para lembrar a todas nós e toda a audiência que as mulheres sempre estiveram envolvidas profundamente nos processos de paz. Posso fazer aqui uma crítica às feministas liberais, e eu sou uma feminista marxista, me sinto muita vontade de fazê-lo, mas a gente não pode negar que as sufragistas eram pacifistas. E que nós, no Brasil e no mundo, nós mulheres, somos aquelas que têm levantado a mão para dizer que um mundo sem paz, um mundo de guerra, sempre irá penalizar mais as mulheres e as meninas. Então, dito isso, eu quero dizer para nós aqui no Brasil, e quem me conhece sabe, sou uma feminista de longa data, estou com meus 64 anos, a gente já viu de tudo um pouco, inclusive as vitórias. E claro que nós temos vitórias no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Mas também a gente deve ser absolutamente honestas e honestos para dizer que a gente está fracassando miseravelmente. Eu vou concordar que a gente precisa ter dados, e isso é uma coisa que a gente sempre demandou. Mas nós chegamos a um ponto que não é sobre isso. Não é só ter mais indicadores e evidências de muitas mulheres que morrem vítima do feminicídio, ou mais medidas protetivas, ou mais mulheres que vão às delegacias onde tem para
relatar os casos de agressão física, sexual, estupro, violência psicológica. Não é sobre isso mais. Nós estamos precisando fazer um debate ético, fundamental, político, fundamental, sobre o que querem fazer com as mulheres brasileiras. Vou dizer 4 pontos que, do ponto de vista das organizações feministas e das organizações de mulheres, eu fico muito feliz de ter a minha companheira Maria Silvia ao meu lado, porque só os divinos na nossa causa. Vou dizer o seguinte, a gente, no 4 pontos, nós temos sido capazes de criar organizações de mulheres para enfrentar a violência doméstica e familiar ou a violência de gênero. Usem a terminologia que quiserem, porque no fundo de tudo é sobre nossos corpos, especialmente contra os corpos das mulheres negras. É daqui para frente. E nos financiar a capacidade do Estado brasileiro de financiar as organizações de mulheres negras para fazer esse enfrentamento é zero. Mas nós temos criado e financiado as nossas ações de sociedade civil. Segundo, nós temos demandado e ajudado a criar legislações específicas ao enfrentamento da violência contra a mulher. Nós quem? As organizações de mulheres e as organizações feministas. Temos feito isso nos âmbitos dos estados, dos municípios e âmbito federal. A lista de participação em audiência, e documento e justificativa é extensa por todo o país. Em cidades grandes, em cidades pequenas, em cidades médias. Isso tem sido o trabalho político das organizações de mulheres e feministas. Terceiro, nós temos demandado reiteradamente a estruturação e a implementação de políticas públicas eficazes que atendam adequadamente às mulheres vítimas de violência, no âmbito municipal, estadual, federal. Reiteradamente, movimento de mulheres no Brasil, organizado, chega e diz, precisamos. Conferências municipais da mulher, conferências estaduais, conferência nacional, conferência de direitos humanos, conferência de saúde, conferência de igualdade racial, a gente lá falando da violência contra as mulheres e as meninas. Muito bem. Quarto, para terminar, nós temos demandado a alocação adequada de recursos para a implementação das políticas públicas demandadas, de infraestrutura, que vai desde a infraestrutura até da capacitação do pessoal. Ou seja, o nosso caso, como uma organização da sociedade civil, e nessa qualidade que eu estou aqui, é o seguinte, nós temos feito a nossa parte. Agora, tem responsabilidade quem não está fazendo. Nós estamos certas no diagnóstico e miseravelmente errando que só vemos os números a ampliar. Então, senhora deputada, eu, mais uma vez, quem me conhece sabe, eu venho de uma organização de mulheres, o Fundo Elas, uma organização que apoia e financia grupos de mulheres no Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, nossa carteira de grupos de mulheres apoiadas no exato momento são 257 grupos no Brasil inteiro. Nós, do Fundo Elas, temos um histórico de financiar grupos de mulheres que têm um trabalho com foco em violência há mais de 15 anos. Maria Silvia vai estar aqui, que não me nega, não é verdade, Maria Silvia? Editais específicos que nós conseguimos numa negociação sempre muito delicada com empresa e com organizações da sociedade civil,
cooperação internacional, dizendo, por favor, nos apoiem a estruturação dos grupos de mulheres para que a gente possa fazer essa incidência que a gente está fazendo aqui. Pois muito bem, então eu vou ser muito concreta, que meus 10 minutos já devem ter terminado. Eu acho que a gente, como eu disse, que a gente está errando miseravelmente, né? Que os resultados são ruins. Eu penso que nós temos que ter campanha nacional envolvendo a sociedade brasileira. A gente tem que dizer que violência doméstica e familiar, violência de gênero, violência contra as mulheres é alguma coisa inaceitável. A gente tem que abrir a porta do ônibus e ver um cartaz. A gente tem que ver isso estampado em todos os trens. Tem que ter adesivo em avião. Tem todas essa história, esse assunto precisa ser um debate da sociedade. Da sociedade. E eu, quando estou dizendo isso, eu não estou dizendo assim, é o poder público, é o Congresso Nacional que tem, sim, e tem, quando quer, faz, capacidade institucional de articular a sociedade para enfrentamento em uma campanha. Uma campanha de 10 anos. Não é uma campanha eu vou fazer em agosto, eu vou fazer em novembro, não. Vamos aqui estabelecer a meta de que nós vamos ter toda a sociedade brasileira dizendo que uma vida sem violência é um direito das mulheres. E vamos fazer do feminicídio zero uma responsabilidade de toda a sociedade. Isso é um ponto. Financiar, primeiro, financiar as organizações de mulheres para que elas sejam a articuladora dessa campanha nacional de 10 anos. E a outra coisa fundamental. Por isso que eu estou falando na campanha, porque aposto na campanha como uma campanha preventiva, temos que falar com os homens. Porque a violência contra a mulher não é perpetrada pelos anjos. Não são os anjos de asas que aparecem na nossa vida para ceifá-las. São pessoas concretas que a gente tem que pensar que podem ser transformadas. Então, nós precisamos atuar, em minha opinião, numa estratégia de enfrentamento a uma cultura que diminui o valor e a dignidade de todas as mulheres. Negras, indígenas, brancas, de 10 anos, de 6 anos, de 72 anos. Eu penso, com todo esse histórico que a gente está tendo, que lutar contra a violência perpetrada contra as mulheres é tão importante quanto a luta pelo voto das mulheres. Porque para exercer essa cidadania, você precisa estar vivo. E para exercer essa cidadania, você tem que estar integralizada. E nesse exato momento, nós sabemos que existem várias mulheres, no Brasil afora, que dormiram estupradas na sua casa, que apanharam antes de trabalhar, que apanharam antes do marido sair de casa, companheiro, namorado, vai parto. E que mais grave, quando esse sujeito chegar, ela também apanhará de novo, ou será quebrada na sua dignidade. É isso que eu tenho para falar. Eu adoraria poder ficar muito mais com você, e vou ficar tanto quanto for possível. Eu moro no Rio de Janeiro, eu estou eventualmente em São Paulo, viu, Maria Silvia? Não deu nem para tomar um café com você. Eu daqui a pouco tenho que pegar o voo para casa. E é isso. Não adianta ter um ambiente só seguro para mim, para a Vânia. Não foi isso que o movimento feminista nos tem ensinado, e muito menos o movimento de mulheres negras. Muito obrigada e muito, 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 muito obrigada mesmo por esse convite.
Obrigado, Vânia. Importante sua colaboração. Vamos, dentro do nosso período aqui na presidência da comissão, a gente vem conversando sobre uma campanha que se some, né? A gente tem uma campanha nacional, um pacto federativo aí do Judiciário, Executivo e Legislativo em relação à questão do combate ao feminicídio. E eu já venho pensando, né, e eu acho que esse momento aqui, esse ano, talvez seja o ano da realização disso, de uma campanha que a gente, inclusive, mobilize pelo menos os meios de comunicação, a TV Câmara, a TV Senado, as rádios Câmara e Senado, e buscar outras parcerias, inclusive o Ministério das Mulheres tem sido muito solícito, tem participado, inclusive, das nossas articulações, das audiências, então, da gente pensar mesmo que isso que ela coloca tem muito essa questão da presença dessa responsabilidade, desse chamamento. Eu lembro quando eu era vereadora, eu presidi uma comissão de combate ao turismo sexual, na época em Fortaleza, na minha cidade. E aí eu lembro que havia muita resistência, principalmente das empresas de turismo, das companhias aéreas, de colocar essa questão de que a exploração de criança e adolescente era crime. Porque eu me lembro que eu muito menina ainda, mas eu já argumentava com eles, porque eles diziam que isso afastava os turistas, isso era agressivo, afastava as pessoas. E depois eles foram obrigados a fazer, e todo mundo assimilou nesse sentido, de ver sem ser um estranhamento para a gente, como uma questão de fato que tem que ser o tempo inteiro lembrada, pelo menos para, no mínimo, constranger, se não tiver uma ação imediata, um constrangimento. E outra coisa, você chama a sociedade para ela ficar alerta em relação a isso. Não só o possível agressor ou enfim, outra pessoa qualquer, mas a sociedade também ela vai criando um sentimento de justiça, o sentimento de que aquilo não é um comportamento ok, né? Se ela visualizar, se ela estiver vendo aquilo, e isso é um sentimento, é a sensação, né? Que a gente diz, a sensação de que o tempo inteiro você está sendo lembrado, né? Você vai criando esse sentimento. Eu acho muito interessante isso que a Vânia colocou nesse sentido, né? Da gente, inclusive, até ver aí leis que possam, inclusive, ajudar a que instituições possam promover suas próprias campanhas, inclusive. Que eu acho que isso é uma coisa interessante, você colocar a sociedade também para se movimentar nesse sentido. Que, como ela falou, uma coisa é certa. A questão da violência contra as mulheres é um problema da sociedade. Fato. Isso aí não tem a menor dúvida, né? Não é um problema das mulheres. E também não esperar que os homens vão fazer esse trabalho. Não vão. Eles vão ser chamados, vão ser parceiros também, porque eles não vão, né? Não pesa sobre os ombros deles esse tipo de violência. Então, penso que eles vão ser sempre nossos aliados estratégicos, importantes, mas nós que temos que abrir a boca, porque o machismo ele é tão enraizado, é tão estruturante nesse contexto, que muitas vezes nem os homens mesmos se veem, e nem algumas mulheres se veem no desenvolvimento da ideologia machista. Porque eu fico, às vezes, pensando, né? Nós estamos criando os homens. Nós estamos criando os homens que nos matam. A nós, que eu digo mulheres, né? Enfim, né? Somos nós também que estamos educando essas gerações. Não estou dizendo que nós somos responsáveis por isso, mas eu estou dizendo que nós também temos que ter sempre essa... A gente tem que, é uma coisa óbvia, mas a gente tem que estar sempre chamando a atenção, porque como é que pode, né, as pessoas, a gente acaba que muitas mulheres reproduzindo isso em casa, com às vezes os filhos. Porque dos homens eu não espero que eles vão fazer isso, não, mas eu acho que nós temos que estar sempre chamando a atenção. Porque esse mesmo que pratica o feminicídio, depois ele estava num ambiente, digamos assim, aí eu até citei aqui um exemplo, antes de passar aqui para a Ana Mel, mas assim, só eu citei o exemplo de uma escola na Dinamarca que estava fazendo esse processo de separar, em um determinado momento do turno, os alunos e os meninos e meninas para que elas fizessem atividades relativas ao masculino. E os meninos fossem brincar de boneca e tomar conta de casa e etc. e tal. E depois eles se reuniam num determinado período. Sim, o impacto disso culturalmente nas crianças, quando elas se juntam, é outra coisa.
Quando elas se... Então, para a gente saber que não é o nosso cérebro, ele não é articulado para ser masculino, ser feminino, ser homem, ser mulher, ser assim ou assado, né? É todo um condicionamento social que a gente pode romper. É educado para. Exatamente. A educação para você pode romper. Não é algo que nós estamos pré-determinados. É por isso que a gente insiste. E é por isso que a gente grita. E é por isso que a gente precisa gritar mais ainda. Quer dizer, sempre umas gritando antes, outras depois, assim, para fazer coro. Então, vamos passar, então, a palavra para Ana Mel da Silva Grimati. É Grimati. Ana Mel da Silva Grimati, que é representante da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas do Pará. Muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da nossa secretária Puirtembé, estou aqui representando a Secretaria Estadual de Povos Indígenas do Pará. E hoje a gente vem trazer aqui também um pouquinho desses dados que nós pesquisamos, que nós coletamos, que nós trabalhamos com eles, e também falar um pouco do trabalho que a CEPI tem feito no estado do Pará. Então, inicialmente, a Secretaria de Povos Indígenas ela foi criada a partir da Lei Ordinária número 9.886, de abril de 2023, é uma secretaria recente ali no estado do Pará. E ela tem como competência planejar, coordenar, articular e fortalecer políticas públicas com os povos originários, articular políticas transversais e atuação conjunta com outros órgãos estaduais, promover a garantia de direitos, sempre respeitando suas especificidades socioculturais. Eu trabalho dentro da Secretaria de Povos Indígenas, dentro da Diretoria de Gestão de Políticas Indígenas, na Gerência de Gestão de Políticas Socioambientais e Justiça Climática. Bem, aqui eu trouxe um pouco desses dados que a Bárbara já até introduziu um pouquinho também, que são dados do DICEI, são dados do Ministério da Saúde, sobre a violência contra as mulheres indígenas. Então, esses dados eles são entre 2014 e 2023, e aqui eles mostram que tivemos um aumento da violência contra mulheres indígenas dentro desse período de 258%. E fazendo um comparativo, a média nacional nesse mesmo período entre brasileiras de todas as raças foi de 207%. Dentro desses 4.000 registros, mais da metade dessa porcentagem, 64%, é só violência física. Então, ali a gente tem alguns dados, né? O de violência física, 178% nesse aumento durante esse período, de violência psicológica de 189%, e dentro desses 4.000 registros, mais da metade, 64%, é só violência física, né? Só que o mais alarmante, né, desses dados é que a violência sexual foi o tipo que mais cresceu. Então, teve-se um aumento de 297% entre mulheres indígenas. E metade dessas vítimas são menores de 14 anos. Então, esses números eles não são apenas estatísticas, né? São vidas indígenas que estão sendo ali interrompidas. Nos últimos 20 anos, os dados mostram que 560... o número foi de 560 casos de suicídio registrados e 60% das vítimas são jovens. São meninas e adolescentes que perdem a vida por conta da violência contra elas. Nesses dados também, 1 a cada 3 registros de violência contra mulheres indígenas tem o cônjuge ou o namorado como agressor. Então, dentro de todas as violências, 29%, né, de cônjuge ou namorado, que é o agressor. A física, 37% da violência física é cometida por um parceiro. Sexual, 21%. E a psicológica, 38%. Esse aqui também é um dado muito alarmante. Entre esse período de 2014 e 2023, houve um aumento de 411% no número de registros de violência contra mulheres indígenas na região norte, enquanto nas outras regiões, no Nordeste, 346%, Centro-Oeste, 115%, Sudeste, 213%, está um pouco cortado ali, e no Sul, 289%. Então, pensando em todos esses dados, pensando na demanda dessas mulheres indígenas ali dentro do estado do Pará, a Secretaria de Povos Indígenas, juntamente com a Federação de Povos Indígenas do estado do Pará, formulou
o primeiro seminário estadual de mulheres indígenas, que aconteceu recentemente lá em Belém, tinha como objetivo o debate da construção de estratégias e políticas públicas de enfrentamento à violência. Aconteceu entre 11 a 13 de março de 2026. E o público foi mulheres das 8 etnorregionais do estado do Pará. A gente trabalha com esse método de etnorregião ali no estado do Pará, e também com a presença de mulheres indígenas refugiadas da Venezuela do povo Uarau. Aqui eu trago um pouco desse mapa, então, das etnorregiões que a gente trabalha e desse quantitativo de participantes nesse seminário de mulheres indígenas. Então, a gente tem 8 etnorregionais no estado do Pará, a gente trabalha com essas 8 etnorregiões, sendo que, no primeiro seminário de mulheres indígenas em defesa da vida, nós tivemos a presença de 13 mulheres da regional de Altamira, 4 do Baixo Tapajós, 6 de Belém-Guamá, 7 mulheres da regional de Jacareacanga e Itaituba, 9 de Marabá-Tucuruí, 6 de Novo Progresso, 6 de Oriximiná, 2 de Redenção São Félix do Xingu e 12 mulheres Uarau. E aí nós fizemos um trabalho de mobilizar um total de 84 mulheres no estado, mas deslocaram-se 65, contemplando um público de aproximadamente 20 povos diferentes. É interessante esse número aqui, essa diferença do número de mobilizados para o número de deslocados, porque isso foi falado durante o seminário, foi apresentado por elas, pelas mulheres, de que algumas mulheres foram impedidas de ir ao seminário, foram mobilizadas, mas foram impedidas de ir ao seminário por lideranças das aldeias, dos territórios, ou então pelos seus parceiros, porque quando souberam, que seria um seminário para discutir a violência contra as mulheres indígenas, então elas foram impedidas, não foram deixadas de participar do seminário. Então, achei interessante trazer esse dado aqui para ser discutido, de que foi mobilizado um número, mas que veio menos do que isso, em virtude dessa impossibilidade de que as lideranças do território não deixaram. Dentro disso, queria falar um pouco desse seminário de mulheres indígenas. No seminário, a gente pretendeu trazer um pouco da discussão governamental, institucional. Então, nós trouxemos a participação de alguns órgãos, como a Defensoria Pública do Estado, a Secretaria de Segurança e Defesa Pública do Estado e a Secretaria de Estado das Mulheres, assim como a participação sempre da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará. A gente pensou em trazer um bloco de discussões e de apresentações informativas dessas instituições para essas mulheres indígenas, para que elas soubessem que isso fosse exposto para elas, e que assim elas pudessem também levar para os territórios delas, para as outras mulheres que estavam lá. E durante essas apresentações, muitas das mulheres que estavam presentes relataram que não tinham conhecimento sobre alguns de seus direitos, algumas tinham desconhecimento sobre a Lei Maria da Penha, que é uma lei que é tão conhecida, então, assim, é uma informação alarmante, porque é recente, mas é muito conhecida, não chega nos territórios, Tem gente que não conhece. Então, a gente trouxe esse bloco de apresentações, de exposições informativas de instituições do Estado, instituições governamentais, e a gente também quis trazer um debate mais leve junto com elas, com representações indígenas, então com a participação da secretária Puitembé e de representações das etnorregionais, para falar um pouco também da realidade delas, da realidade dos territórios, de como elas vivem, como elas enfrentam essas violências, os níveis dessa violência, e as instâncias delas. E a gente também quis trazer um pouco de uma dinâmica para construir um documento, um caderno de propostas, onde essas mulheres trouxessem as demandas delas, trouxessem também sugestões e propostas de políticas que podem ser criadas. Então, a gente dividiu ali, durante o seminário, em grupos, em 4 eixos: no eixo de violência familiar e doméstica, o eixo de violência territorial, o eixo de violência nas cidades e no trabalho e o eixo de violência institucional e política. Então, dentro desses grupos, elas estiveram livres para debater sobre como elas enxergam essas violências, essas instâncias da violência e as propostas que elas têm a respeito
disso, quais políticas que podem ser criadas para que isso seja evitado, né? A violência seja evitada. E aí, a partir disso, então, a partir desses relatos e dessas propostas delas, nós fizemos um documento, um caderno de propostas, que a gente tem como objetivo dar seguimento nisso, encaminhamento junto à Secretaria de Estado das Mulheres, para que seja encaminhado aos órgãos competentes e que essas políticas elas sejam, de fato, criadas e implementadas, né? E a Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, em sua competência, está participando desse processo e articulando para que os direitos dessas mulheres, essas sugestões e propostas que elas trouxeram, sejam assegurados, né? Um pouquinho dessa parte do caderno de propostas, trazendo aqui para vocês uma repetições de propostas que elas trouxeram, foi da educação e da conscientização da violência de gênero e do fomento à autonomia financeira. Eu acho que isso é interessante porque, dentro dos 4 eixos, essa proposta de educação, de conscientização e do fomento à autonomia financeira foram colocadas em pauta nos 4 eixos, nos 4 grupos, né, ali de mais ou menos 15 mulheres. Então, acho interessante trazer um pouco também disso, porque é importante, né, para elas. E é isso, pessoal. Esse é a situação da CEPI, a contribuição da CEPI que eu quis aqui trazer para vocês, junto com a secretária Puitembé, né? A gente organizou tudinho e está aberto para perguntas, enfim. Obrigada. Parabéns, Ana Mel. A gente também no Ceará foi criada agora, nos últimos anos, a Secretaria dos Povos Originários lá também. Nós temos agora a primeira secretária estadual dos povos indígenas, que tem sido muito interessante, porque as pessoas rapidamente adoram dizer que não tem indígena em determinado território. E só o que tem é indígena. Lá nós temos várias etnias. A população indígena do Ceará. Imagina no Pará, né? Que eu tive agora na COP, eu vi como a riqueza, né? A mistura e a riqueza é muito impressionante. Então, a gente vai passar agora a palavra para a nossa querida Patrícia Carvalho, que é assistente de coordenação do Programa de Enfrentamento à Violência da ONG Crioula. Muito obrigada pela presença. A Patrícia daqui a pouco também vai estar preocupada que ela vai viajar, mas fique à vontade aí, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu posso ter o passador? Obrigada. Aponto para lá, né? Isso. Tá bom. Boa tarde a todas as pessoas. Então, eu sou Patrícia, assistente de coordenação em incidência política em Crioula. Sou advogada, mestre e doutoranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP. Estou muito honrada de estar aqui compondo essa mesa. Cumprimento a todas, não vou me alongar nos cumprimentos, não porque não sejam todas muito merecedoras, mas só em razão do tempo de fala, que é bastante diminuto. Para nós é muito importante estar aqui para discutir e visibilizar a violência contra as mulheres negras e indígenas. Eu parabenizo a presidenta dessa comissão, deputada Luiziane, reconhecendo o importante papel da comissão, mas também dessa casa, né, por realizar uma audiência que está aqui para visibilizar esse tema que tem sido tão urgente nos últimos meses, né? Tem ganhado uma visibilidade muito maior, mas para pensar para além do que já está sendo proposto, do que já está sendo dito, porque eu acho que uníssono nas falas que me antecederam, a importância de que a gente pense novas estratégias para enfrentamento a essas violências que seguem aumentando. A gente já tem 20 anos de Lei Maria da Penha, a gente já tem o feminicídio como qualificadora do homicídio, salvo engano, há 15 anos, agora é crime autônomo. Então, acho que a gente está aqui hoje para pensar novos passos, não é? Então, fico muito feliz por estar integrando essa mesa. Eu falo aqui em nome de Crioula, uma organização nacional sediada no Rio de Janeiro, que tem mais de 30 anos de trajetória na defesa dos direitos das mulheres negras. E eu falo também em nome da rede Empoderando Mulheres Negras para o Enfrentamento à Violência Racial e de Gênero, que articula organizações de todas as regiões do país para realizar ações de incidência política e discutir nos seus territórios essa pauta da violência racial e de gênero. Então, está aqui hoje trazendo essas vozes um desafio, porque a gente está tratando de uma realidade que, na verdade, insiste ser invisibilizada. Apesar de sobre-representadas nesses números, é uma realidade que ainda é bastante invisibilizada quando a gente está falando de mulheres negras e indígenas. Bom,
Trazendo aqui para vocês muito rapidamente sobre a Rede Empoderando, eu acho que a principal mensagem que eu quero tratar, né, é que de onde é que a gente está discutindo a violência racial e de gênero, a violência de gênero. A gente pauta essa violência através de estudos que visaram instrumentalizar mulheres negras de todo o Brasil e que visaram dar suporte às suas atividades de incidência política. De que lugar que a gente está discutindo essa violência racial e de gênero? De um lugar que entende o racismo enquanto estruturante da violência de gênero. Então, por partirmos desse lugar, a intersetorialidade ela é imprescindível para a gente. A intersetorialidade das políticas de enfrentamento à violência de gênero, para que a gente possa direcionar essa conversa para o problema público, para assistência, saúde, educação, justiça, atuação integrada contra o racismo dentro das políticas de enfrentamento à violência de gênero. Eu fiz alguns recortes, porque a gente já tem uma trajetória que já está para mais de 2 anos, especificamente nesse projeto sobre esse tema, então eu tentei trazer aqui apenas alguns recortes para contribuir para essa audiência pública, para essa discussão. Um primeiro dado que eu quis compartilhar com vocês, a gente gerou a partir de um mapeamento de organizações e lideranças negras de todo o Brasil, que realizam algum tipo de atividade, algum tipo de trabalho no âmbito da violência racial e de gênero, e a gente perguntou para elas, dentre outras coisas, quais são as violências que chegam. E aí, as 3 primeiras são essas que eu estou apresentando para vocês aqui na tela, né? A violência racial, então, ela foi a mais apontada, apareceu em quase 90% das respostas que eu obtive, indicando, então, que a violência com base em raça, racismo ou discriminação racial, ela está sempre presente no contexto da violência de gênero. E aí, na sequência, a gente teve a violência doméstica e familiar, que eu acho que também tem muito a ver com esse processo histórico, que a gente já tem 20 anos de Lei Maria da Penha, sendo seguida pela violência sexual e o feminicídio. Então, essas foram as 3 mais apontadas, mas muitas outras também emergem na realidade, nos contextos dessas organizações, dessas lideranças negras. Então, violência no ambiente de trabalho, violência política, né, que também foi trazido aqui pela colega que abriu os trabalhos de hoje, estupro, violência obstétrica, violência praticada na internet, todos esses tipos de violência, eles também emergiram aí nos nossos dados. Apesar disso, né, apesar desse resultado que eu trago aí na tela, as políticas públicas de combate à violência de gênero, de prevenção também, elas ainda não colocam raça como um elemento orientador desse problema, né? Então, a gente avança em termos de lei, mas isso não tem sido suficiente para proteger as meninas e mulheres negras. Elas acessam desigualmente as políticas públicas de enfrentamento à violência que a gente tem hoje disponível. Então, esse é para a gente um ponto muito central. Bom, eu tinha trazido também apenas alguns recortes do nosso estudo quantitativo, que está disponível na internet na íntegra, é esse que eu estou segurando aqui. Te agradeço. É esse que eu estou segurando aqui, mas até também em razão do tempo, para que eu possa, né, também dialogar a partir de um outro lugar, trazer outras contribuições. Não é um diagnóstico diferente do que foi apresentado aqui por Bárbara na mesa, então eu vou me ater apenas, acho que a um dos pontos, né, que é o que está no slide seguinte, que diz respeito aos dados ausentes. A gente também já comentou aqui nessa mesa sobre a abundância de dados que a gente já tem hoje em dia, mas no nosso estudo a gente se deparou com o que nomeamos de violência do apagamento. Então, a gente também enfrentou dificuldades de gerar dados sobre violência de gênero. E aí, especialmente no que tange a mulheres trans, não há dados sobre elas na Secretaria de Segurança Pública dos Estados, nem no SIM, que é um sistema nacional, né, do Ministério da Saúde. Além disso, a gente oficiou, via Lei de Acesso à Informação, todas as Secretarias de Segurança Pública dos Estados do Brasil, e a gente teve devolutivas muito pífias, como tem aí na tela, né, 12 estados nos responderam fornecendo, disponibilizando dados muito básicos, dentre aqueles que nós solicitamos, alguns outros estados com dados insuficientes, alguns estados
trouxeram respostas sem informações e 6 estados simplesmente ignoraram e não responderam, o que não é uma opção exatamente, já que a gente fez um pedido fundado na Lei de Acesso à Informação, mas foi esse o diagnóstico que a gente teve. Então, por isso, a gente acha sempre importante também, para além dos dados que a gente está gerando, poder falar dessa violência do apagamento, porque se eu não tenho dados para apresentar aqui, eu também não tenho diagnóstico para propor uma política pública, como a deputada também bem já trouxe na sua fala. Essa parte eu não vou me repetir, porque são dados que corroboram exatamente o que Bárbara apresentou. Esses dados estão consolidados nessa publicação que acabei de mencionar. E, em síntese, né, a gente olhou vários tipos de violência, como elas se entrecruzam, quais mulheres apresentam mais registros de violência. Mas, em resumo, né, se eu fosse colocar em uma frase o que a gente encontra nesse estudo, é essa frase que vocês veem aí na tela, né? Mulheres negras são a maioria em todas as notificações de violência e também são a maioria dentre as que acumulam mais de um tipo de registro de violência no SINAM. O mesmo comportamento a gente pôde observar em relação às mulheres trans e travestis. E agora eu queria passar para vocês, para compartilhar um pouco dos nossos achados qualitativos, porque a gente sempre traz nesses espaços, né, muito sobre essa coisa dos números, e eu acho que por vezes, talvez, se a gente passasse a colorir esses números, a dar cara, rosto, história a eles, talvez a gente consiga avançar em termos de política pública. Então, por isso a gente também fez um estudo dedicado a isso. Ele se estrutura nessas 3 partes que vocês estão vendo aí na tela, né? Então, a gente quis descobrir como raça participa da violência de gênero e do enfrentamento a essas violências, como que as organizações avaliam as políticas e as redes de acolhimento e enfrentamento que estão disponíveis nos seus territórios e quais são as estratégias de enfrentamento que essas mesmas organizações mobilizam. Afinal, a todo momento, elas têm mulheres buscando suas organizações com casos de violência. Bom, então, sobre isso, o que a gente conseguiu consolidar? Primeiro, que o racismo patriarcal cis-heteronormativo, ele está presente em todas as experiências de violências de gênero de mulheres negras no Brasil. Então, obviamente, a gente fez esse estudo por região e a gente conseguiu observar especificidades e características particulares de cada região, e tenho certeza que se a gente também tivesse subdividido por estados, essas especificidades também emergeriam, mas acabou sendo um achado que chamou muito a nossa atenção, que os maiores impactos, entretanto, dizem respeito à maior ou menor oferta dos aparelhos das redes de acolhimento e enfrentamento, mas a similaridade da experiência de violência vivenciada por mulheres negras em todas as regiões do Brasil. Então, o que a gente acabou descobrindo é que o racismo ele atua como um fio condutor, um fio que costura e que faz similar à experiência de mulheres negras em situação de violência em todo o Brasil. Além disso, a gente tentou consolidar como que se configura, de forma geral, a violência de gênero para mulheres negras no Brasil. E isso é o que eu passo a mostrar para vocês a seguir. A gente dividiu isso também em 3 aspectos, né? Primeiro, no que tange a configuração da violência, as condições materiais e, por último, o enfrentamento. Então, o que é ser uma mulher negra enfrentando violência de gênero no Brasil? Você muito provavelmente vai se deparar com uma violência de gênero em níveis de maior gravidade e com maior nível de incidência. Isso, inclusive, já foi trazido numa fala anterior à minha. Também, ainda no que tange a configuração da violência, você vai ter as violências raciais o tempo todo ali também sendo parte daquela violência doméstica, daquela violência sexual. No que tange as condições materiais, a gente pode observar que as mulheres negras elas estão sobre-representadas nas classes mais baixas e isso impacta também no seu menor acesso à rede, nas suas condições de rompimento com aquela situação de violência.
E no que tange ao enfrentamento, as mulheres negras também encontram especificidades no que diz respeito ao racismo que elas acabam se deparando quando elas percorrem a rede de acolhimento e de enfrentamento, então racismo que é perpetrado pelos atores que integram esses órgãos, esses aparelhos das redes, e elas também têm que navegar essa situação de violência desfrutando de uma menor solidariedade social. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando é uma mulher negra, o porteiro ele tende a se envolver muito menos. Eu não posso impedir que o agressor suba, porque ele também é proprietário, vai ficar chato para mim. O vizinho também não quer se comprometer. Muitas vezes a própria família se nega a ir em delegacia. Então, esses são alguns exemplos do que eu estou chamando aqui de solidariedade social. E agora, voltando àqueles 3 pontos em torno dos quais a gente estruturou esse estudo, né? Então, o primeiro deles, como que raça participa da violência de gênero. Não, agora é como as organizações veem as leis e as políticas de enfrentamento à violência. Deixa eu passar aqui. Então, eu tenho aqui algumas sínteses dos nossos principais achados, né? As informações na percepção das organizações que atendem essas mulheres. As informações sobre direitos não chegam, então isso também foi colocado já numa fala que me antecedeu, né? Elas também apontam o déficit nos aparelhos da rede de enfrentamento. Não há políticas públicas que pensem em raça de forma específica. Outra coisa que também emergiu do campo foi a falta de respeito ao nome social das mulheres trans, quando elas buscam essas redes de acolhimento e enfrentamento. A falta de qualificação dos profissionais das redes e do sistema de justiça também marca de sobremaneira a experiência dessas mulheres negras. Elas também percebem que esses aparelhos das redes, eles acabam muitas vezes funcionando como objeto de disputa entre município e Estado. Então, a gente tem aí interesses políticos se sobrepondo àquela política pública e à oferta daquele serviço público. E elas também apontaram o Conselho Tutelar como um órgão que acaba reproduzindo muitos estereótipos racistas contra meninas e mulheres negras, né? Então, esses são os pontos que emergiram do nosso estudo no que tange a avaliação das leis e das políticas públicas, dos aparelhos que estão disponíveis nos territórios. Agora, passando para o ponto da violência na experiência de uma mulher negra, né? Então, como é que raça participa tanto da violência de gênero quanto do seu enfrentamento? E aí, os principais achados são esses que vocês estão vendo aí na tela. Então, é muito comum, foi muito apontado a sexualização de meninas e mulheres negras cis e trans. Isso acaba aparecendo de forma muito marcada nesses relatos. Os estereótipos raciais, eles também se apresentam de forma bastante frequente dentro da violência de gênero. Então, e quanto mais escuro o tom da pele, mais esse tipo de violência a mulher vai encontrar, né? Inclusive também, se é uma mulher que professa uma religião de matriz africana, isso acaba sendo outro ponto de vulnerabilidade que é objeto de violência de forma específica dentro da violência de gênero. A gente também conseguiu descobrir que as mulheres negras, apesar dos dados de que elas são as que mais acessam, né, e estão sobrerepresentadas nos números de violência, elas ainda apresentam maior resistência de recorrer às redes de acolhimento e enfrentamento, porque elas sabem que vão ser revitimizadas, vão sofrer racismo, vão ter os seus relatos descredibilizados. Então, esse racismo institucional ainda afasta muitas mulheres da rede. Teve também um dado que falou sobre isso, né? 48% sequer procuraram. E a gente tem uma sobre-representação, então, de mulheres negras também nessa cifra oculta, né? E, por último, a violência física como esse ponto de inflexão. É o que acaba levando a mulher a não aguentar mais e vou buscar ajuda, vou buscar delegacia, rede de acolhimento e de enfrentamento, né? Então, esses são os principais achados. Tem algumas coisas que eu gostaria de comentar sobre isso, né? Porque o que é que essas... Tentando contextualizar um pouco o que é que esses achados eles dizem pra gente. Então, o que é esse racismo institucional? Então, é uma mulher negra que se apresenta agredida fisicamente, mas ela não é perguntada sobre o que é que ela está passando, se ela foi forçada a manter relações sexuais contra a sua vontade, apesar desse ser um outro tipo de violência que apareceu bastante no nosso estudo. Então, existe uma sensibilidade muito menor quando a mulher que está sendo atendida é uma mulher
negra, né? Então, ela busca o SUS visivelmente agredida e o profissional que a atendeu, que a recebe, ele não faz daquele atendimento a porta de entrada dela na rede de acolhimento e de enfrentamento. A chance de que isso aconteça com uma mulher negra é muito menor. É muito comum que ele simplesmente atenda ali o que está acontecendo e ela volta para sua casa. É uma mulher negra que, quando busca um aconselhamento jurídico na Defensoria Pública, ela não é perguntada se está sofrendo violência racial no contexto daquela violência. Ou mesmo quando ela não foi perguntada, mas ela relata que está ouvindo aquele tipo de coisa, ela não recebe nenhuma orientação sobre isso, se aquele é um fato jurídico relevante, quais são as repercussões jurídicas possíveis. Nada é mencionado no que tange a isso, né? É uma mulher negra que vai à delegacia e volta sem registro de ocorrência, sem desdobramento, quando ela apresenta simplesmente relatos de violência racial, de violência que não perpassam por uma violência física, por uma violência que pode ser aferida por um exame de corpo de delito. A chance dessa mulher bater e voltar na rede de acolhimento, na rede de enfrentamento, na delegacia, no SUS, ela acaba sendo uma chance muito mais significativa. São mulheres que vão se deparar com perguntas como: você tem certeza que aconteceu assim? Como é que a senhora vai ficar sem ele? A senhora está pensando nos seus filhos? Tem certeza que quer seguir com isso? Então, é um pouco disso que essas categorias aqui da tela revelam. E aí, por fim, né, como que as organizações e lideranças negras navegam essas redes de acolhimento e enfrentamento que desconsideram raça, não têm uma perspectiva racial específica. Elas entendem que é fundamental o acolhimento e orientação com perspectiva racial, né, com atenção às vulnerabilidades específicas, porque sim, como a gente está tentando evidenciar aqui na nossa fala, existem vulnerabilidades específicas. Elas entendem que o fortalecimento econômico e a garantia de direitos sociais é também um ponto-chave. E para que essas mulheres não batam e voltem sem resposta, sem acolhimento tantas vezes nas redes, essas organizações elas acabam se capilarizando nas redes dos seus territórios para já mandar, já referenciar a mulher que busca atendimento, para tentar driblar todas essas barreiras, né, que a gente evidenciou aqui no momento anterior de fala. Essas organizações, elas avaliam de forma positiva a política pública da Lei Maria da Penha, mas elas defendem que ainda falta a sua implementação de forma integral e indicam que grande parte do que está previsto nessa lei ainda não é efetivado. E elas entendem que há uma necessidade de maior disseminação de informações sobre direitos, sobre a rede de acolhimento, o que você deve fazer num caso de violência. Esse foi um aspecto, na verdade, que houve consenso aí de todas as regiões com as quais a gente conversou na realização desse estudo. Então, esses são os principais resultados. Eu tentei aqui apresentar uma síntese. A gente espera que esses dados, eles efetivamente sejam subsídios para que essa casa desenvolva e implemente políticas públicas mais eficazes para o enfrentamento à violência racial e de gênero, sobretudo visando prevenção. Eu acho que a gente está ainda num momento de um vazio de políticas públicas que pensem essa prevenção, né? Que a gente consiga direcionar essa conversa aqui de hoje para o problema público, então, de assistência, saúde, educação, justiça, uma atuação integrada contra o racismo dentro da política. E eu finalizo afirmando que, se as mulheres negras são as principais vítimas, as políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero só vão ser efetivas se elas se comprometem de forma específica com a questão racial. Ter metas, ter políticas públicas que se comprometam de forma específica com a questão racial é simplesmente ter políticas públicas efetivas. As mulheres negras, elas não podem continuar sendo o grupo mais exposto à violência e o menos protegido pelas políticas públicas. Muito obrigada. Parabéns, nossa querida Patrícia Carvalho. Parabéns, a gente acompanha o Crioula já há um bocado de tempo, viu? Parabéns pelo trabalho, né? Também é uma referência para a gente nessa luta. Bom, vamos passar a palavra agora para a nossa penúltima convidada, que é a Mônica Cristina Brandão dos Santos Lima, que é liderança do coletivo Matriarcado Ancestral. Com a palavra, Mônica. Obrigada pela presença também. Catuahi, Herera Mônica Lima. Eu sou uma mulher indígena do povo Mura, das margens do Rio Negro. Eu já nasci na cidade,
por conta da violência que minha avó sofreu ao ser trazida aos 9 anos de idade para a cidade do Rio de Janeiro para ser empregada doméstica e sofrer todo tipo de violência e opressão, desde física, sexual, a patrimonial. E quando ela chegou, ela nem o português sabia falar. Então, eu preciso honrar essa mulher todos os dias da minha vida, enquanto eu respirar. Assim como honrar todas as mulheres da minha raiz matrilinear. O Catuarri quer dizer olá, tudo bem? O Herera, eu sou Mônica Lima. Eu não vou falar de dados como as mulheres que me antecederam. Primeiramente, eu agradeço, a nossa ancestralidade por estar aqui. Agradeço a Luziane, a todas vocês que me ajudaram a chegar até aqui. E o que eu vou falar é um pouco da nossa experiência dentro do nosso trabalho, dentro do nosso coletivo de mulheres indígenas. O nosso coletivo, ele nasce na época da pandemia, do território da retomada, da Universidade Pluriétnica Indígena Aldeia Maracanã, ao lado do Maracanã, no qual eu tenho uma proximidade muito grande, não só por estar participando da luta desde a retomada daquele território, em 2006, por 17 etnias, mas porque também sou professora da UERJ, ali ao lado, como sou professora da SEDUC. Mas o que mais me orgulha é ser indígena, é ter tido a minha formação junto com o meu avô indígena e dentro da Universidade Pluriétnica Indígena e junto às aldeias indígenas. Para mim, as verdadeiras universidades são as aldeias indígenas, são os territórios étnico-educacionais. Então, o Coletivo Matriarcado Ancestral, ele nasce do Núcleo de Protagonismo Feminino da Universidade Pluriétnica Indígena Aldeia Maracanã, e hoje nós somos uma rede de mulheres indígenas e mulheres em retomada indígenas e mulheres apoiadoras, no qual nós acolhemos mulheres indígenas e não indígenas que estejam em situação de risco, em situação de violência, em situação de vulnerabilidade. E, para isso, a gente trabalha muito dentro da nossa autonomia, dentro da nossa autogestão. A gente se divide em núcleos, a gente tem dentro do nosso coletivo mulheres que não são brasileiras e de outros estados do Brasil. E a gente se divide em núcleos também, a gente trabalha a educação ambiental e a educação contracolonial, a gente trabalha a medicina ancestral matrilinear, a gente tem o nosso roteiro com as comunidades, no qual a gente vai fazer as denúncias socioambientais, e a gente tem o núcleo de bem viver e saúde socioemotiva, dentre outros. A nossa metodologia principal é a prevenção, é a busca ativa e é o pé no território, trabalhando os marcadores de risco, os marcadores de risco de racismo socioambiental e racismo alimentar. Então, a gente planta para se alimentar, para fugir do agronegócio e para fugir do mercado e para ter saúde. E quando a gente resolve plantar, quer dizer, mulheres se reunindo já é algo bastante perigoso. E quando a gente resolve plantar, a gente está lidando com a indústria do agronegócio
e denunciando esses venenos. Quando a gente resolve plantar, não só para se alimentar, mas para fazer a nossa medicina, a gente está lidando com a indústria farmacêutica, que também vai nos perseguir. Quando a gente resolve trabalhar a violência da mulher, a gente é atacado por nós somos atacadas por todos os lados. Quando a gente resolve trabalhar um roteiro literário ou um roteiro turístico de base comunitária que vai fazer essas denúncias socioambientais, a gente também está lidando com o marketing do turismo e a indústria do turismo. E a nossa metodologia, além dessa busca ativa, a formação com acolhimento, as rodas de mulheres e a busca desses marcadores, é ter as nossas casas de mulheres, que na verdade são as nossas ocas da Jurema, onde a gente vai trabalhar a nossa cosmogonia, a nossa epistemologia indígena de acolhimento e tratamento dessas mulheres. E no trabalho de busca dos marcadores, com metodologias simples, mas que vão tocar na emoção, entrar no território dessas mulheres e já, sem essa mulher perceber, avaliar o risco que ela está correndo. E antes, ter todo esse acolhimento, esse olho no olho, para que a gente possa não só entender, mas que essa mulher possa falar com a gente e romper essa barreira. Porque muitas das vezes, infelizmente, não adianta. A gente ia a uma delegacia, lá no nosso território sede, que está na Ilha Grande, na Costa Verde do Rio de Janeiro, num território de floresta, um território que é o patrimônio mundial da humanidade, e que a gente está num território favelizado, somente o nosso território, no morro favelizado do Abraão, na Ilha Grande, a gente ainda tem floresta de pé e a gente tem o plantio. Mas nós somos mulheres e a gente denuncia. Então, a gente sofre todo tipo de ameaça. E a nossa casa de mulheres lá já deixou de ser um espaço seguro para receber as mulheres com seus filhos. A nossa cerca é queimada, a nossa plantação é desmatada, os nossos animais são assassinados. Eu já sofri ameaças, violência sexual, a minha família correndo risco, não só os animais, como a mim mesmo, e o que eles querem é nos expulsar de lá. O Estado, a prefeitura, é omissa. Omissa não, é conivente, é cúmplice. Porque quando o Estado se cala, porque ser uma mulher indígena, nós estamos fadadas à inexistência. Quanto mais no contexto urbano. Eu fui violentada desde quando a minha avó, fui violentada junto com a minha avó, foi retirada do território dela, mas eu trago na minha memória as águas do Rio Negro. Eu sei de onde eu vim, eu conheço a minha ancestralidade, eu sou a minha mãe, as minhas avós. E vocês sabem de onde vêm as águas de vocês? Porque nós somos água, nós somos terra. O corpo de uma mulher é a terra. Quando o nosso território, a Mãe Terra, é violada, o nosso corpo de mulher é violado e violentado. E o patriarcado machista, neoliberal, capitalista, quando ele ataca a Mãe Terra, ele está atacando a nós, mulheres. E essa violência começou quando a disputa pelo território começou, desse capitalismo neoliberal. Foi lá que nós começamos a ser estrupadas, para que eles fizessem filhos em nós e pudessem ser os donos da terra. E continuam até hoje. O nosso território sede é um território homologado. Não teria por que nós
se fosse pela questão territorial, nós estamos sofrendo esse tipo de violência. Mas é porque a gente trabalha contra esse patriarcado, contra esse machismo, contra esse racismo estrutural e individual, que nos assassina. Assassinou Nega Pataxó, assassinou Marielle, assassinou Priscila, né? Nega, irmã de Rita, elas fazem parte do coletivo matriarcado ancestral. Faz pouco menos de 10 dias que nós perdemos uma irmã que se suicidou, porque nós acolhemos nessas casas de mulheres. Ela entrou em contato conosco, mas nós não tivemos tempo de ir até ela. Eu estava na Bahia e pedi uma outra irmã para socorrê-la, mas depois, quando a gente foi atrás, não houve tempo. Então, esse estado mata. Quantas meninas, né? Nós fomos beber muito, nós temos outras casas de mulheres, mas estamos a falar somente do território da Ilha Grande que está sendo atacado. E nós não podemos falar desse nosso viés, das casas de mulheres, para acolhimento, porque senão esses espaços deixam de ser espaços seguros. Nós fomos aprender muito com as mulheres Guarani Kaiowá, com as mulheres zapatistas, com as mulheres curdas, que têm as suas casas de mulheres. E as zapatistas e as curdas estão, inclusive, armadas para poder defender os seus territórios de mulheres, trabalhando justamente o feminismo comunitário, trabalhando o plantio. E a gente trabalha a medicina da Jurema, porque entendemos que para haver essa cura de toda essa violência, nós precisamos trabalhar as plantas femininas dentro da nossa epistemologia e nossos princípios e nossas metodologias. E são várias as plantas femininas, mas nós trabalhamos principalmente a Jurema de diversas formas. Porque nós precisamos da cura do feminino e do masculino também, entendendo que existem vários tipos, uma diversidade imensa de feminilidade e masculinidade. Não é só essa dualidade que a ciência colonial nos ensinou. E se a gente for olhar essa biologia, até mesmo pelo âmbito colonial, olhar a paternogênese, olhar a embriogênese, a gente está vê o quanto ainda é patriarcal e colonial e machista, até mesmo essa ciência. E que a ciência eurocêntrica, a academia eurocentrada, a academia que só trabalha os 3 eixos, essa academia não tem a capacidade, não negando a ciência, mas a gente se complementando, mas não tem a capacidade de olhar o nosso corpo território na integralidade, na espiritualidade e na matéria, entendendo que as plantas vão trabalhar nessa espiritualidade e na nossa saúde orgânica, nos nossos centros de energia, porque chegaram aqui antes de nós. Então, a cura é do nosso feminino e do feminino de todos os seres, inclusive dos homens. Mas a gente precisa trabalhar na ação, na prevenção, na busca ativa, não só dos dados, mas na busca ativa para salvar essas mulheres, para que elas não sejam assassinadas como Nega foi, como Marielle foi, e que nem se suicidem, como as meninas Guarani Kaiowá fazem, e que as Guarani no Rio de Janeiro já começaram a fazer, e que nós perdemos essa mulher há 10 dias atrás, porque não tivemos o tempo de ir atrás dela, porque somos poucas na ação direta dentro dos territórios, e porque nossos territórios estão sendo ameaçados o tempo todo. E nós nem existimos para esse Estado e para a maioria da população. Indígenas, mulheres indígenas, no contexto urbano, então, nós existimos. Então, o que nós queremos é ter recursos, sim. Porque perpassamos por isso, né? Precisamos ter recursos para fazer a nossa ação. Precisamos ter gente para fazer a nossa ação. Em busca dessas mulheres que nós queremos salvar.
porque trazemos também na memória essas dores. Eu acho que todas nós aqui sofremos violências. Todas nós, muitas das vezes, não queremos nem adentrar as nossas camadas profundas pela dor. Então, nós sabemos muito bem do que estamos falando. Dói em todas nós, e nós somos todas essas mulheres. E precisamos curar e honrar todas essas mulheres, as que lutaram antes de nós, as que morreram sofrendo, para evitar que outras passem pelo mesmo. Então, hoje, a minha fala foi muito mais no sentido da denúncia, da sensibilização. Eu agradeço a todas vocês pelos dados, mas o buraco é muito mais embaixo, gente. E é muita dor. E é muita mulher que a gente precisa salvar. Mas é através dessa espiritualidade. São outros os métodos. Vamos agir através do Estado, que é a obrigação do Estado, até porque ele está com o nosso dinheiro para as políticas públicas, mas a gente precisa agir também muito na ação, na autonomia e na espiritualidade. E na cura, entendendo que essa cura vem através do equilíbrio entre as forças masculinas e femininas. E que isso é que vai resolver, inclusive, a crise climática que nós estamos passando. Então, essas mulheres, seja através da violência doméstica, o feminicídio, mas a luta territorial, tanto que nós recebemos mulheres que estão em vulnerabilidade de diversas formas, seja econômica, seja por violência doméstica, mas seja pela luta cotidiana ali no seu território, porque essa mulher também não suporta estar no território o tempo todo fazendo essa luta, porque somos nós que somos massacradas o tempo todo, como o feminino da terra. Então, é através das ações e do entendimento dessa espiritualidade, porque a luta não é só material. E entender muito bem essa ligação do mundo das águas, o nosso útero. Nós somos água. E a força feminina de todos os seres. Acho que eu já cumpri meu tempo. Então, eu agradeço por estar aqui e eu espero que a gente possa confluir em várias conversas para a ação e para a prevenção e para salvar a vida dessas mulheres. É pela vida das mulheres, é pela vida, pelo nosso planeta, diante da crise climática, a crise humana e societária que a gente está vivendo por esse ataque do patriarcado ao feminino. Que é terra, nós somos corpo, nós somos água, e não nos separamos. Se o Rio Negro secou no ano passado, e se ele está poluído, eu vou sentir isso no meu corpo, na minha episteme e na minha espiritualidade. E todos vocês precisam voltar a essa conexão, porque nós não nos separamos da terra, o grande útero que nos criou e que nos dá tudo. Mas a primeira coisa que o capitalismo faz é nos retirar dessa espiritualidade, dessa conexão, para nos enlouquecer, nos adoecer, principalmente a nós mulheres. Os médicos dizem hoje o quê? Que nós não precisamos menstruar mais. Toma aí o seu hormônio. Eu vou parar por aqui. Obrigada, professora Mônica. Nós temos aqui a Maria Silvia, mas ela pediu desculpas, que ela tinha outro compromisso, não pôde ficar até o final. Então, com a fala da Mônica, eu só tenho a agradecer. A gente vai encerrar a nossa audiência pública. Primeiro, dizer que foi extremamente rico aqui. Tudo o que nós estamos vai contribuir muito para o nosso relatório da comissão. Queria muito agradecer, Bárbara. Mande um abraço para a nossa ministra. Diga a ela que a gente está muito feliz com a sua presença aqui, que nós vamos fazer uma visita a ela no momento que a gente tiver a oportunidade de conversar com ela. É a nossa querida Vânia Santana, que também fez uma participação muito importante, forte aí. Ana Mel da Silva Grimati, parabéns pelo trabalho. Tá? A gente vai ficar acompanhando aí a Secretaria do Pará.
Também queria agradecer a Patrícia Carvalho, né, que também fez a gente há muito tempo acompanha, mas nada como a gente ter você pertinho aqui para falar do trabalho da ONG Crioula, né, que a gente já conhece há bastante tempo. A professora Mônica Cristina Brandão dos Santos Lima também, que colocou questões também que eu acho que são essenciais para essa nossa luta do feminino, do feminismo, né, acima de tudo. E, por fim, nós vamos encerrar, então, antes de encerrarmos os nossos trabalhos, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e todas e declaro encerrada a nossa presente reunião, agradecendo mais uma vez todos que fizeram esforço para estar aqui conosco até este momento. Muito obrigada. Olá, nós continuamos aqui em frente ao STF, que na sessão plenária desta quinta-feira está decidindo sobre a prorrogação ou não da CPMI do INSS. Bom, o ministro, alguns integrantes da CPMI, eles recorreram ao Supremo porque o presidente do Congresso Nacional não leu o requerimento de prorrogação da CPMI. Eles recorreram ao Supremo e na segunda-feira o ministro André Mendonça, né, atendendo a esse requerimento, ele determinou a prorrogação dos trabalhos. E o que os demais integrantes do STF estão fazendo hoje decidindo se eles acompanham ou não a decisão do ministro André Mendonça. A sessão, que começou pouco depois das 2, o primeiro a falar foi o advogado Rodolfo Rebouças, que representa os parlamentares que recorreram ao STF pela prorrogação dos trabalhos. Ele disse que o fato do presidente do Congresso não ter lido o requerimento de prorrogação representa o que, segundo ele, é uma violação clara do direito de petição e também do direito de minorias. Em seguida, falou o ministro André Mendonça, ele reafirmou que a instalação de CPIs é um direito das minorias garantido pela Constituição e que, da mesma forma, o direito de prorrogação dos trabalhos também deve ser entendido como um direito garantido pela Constituição. O ministro citou que o Supremo Tribunal Federal já tomou decisões parecidas anteriormente e ele ressaltou que não basta garantir o direito de oposição, mas também o direito de atuação. André Mendonça disse que criar obstáculos para os trabalhos da CPI pode fazer com que os prazos se esgotem e as investigações não aconteçam. Neste momento está falando o ministro Flávio Dino. Nós continuamos acompanhando aqui, voltamos a qualquer momento com mais informações. Quais são as novidades na declaração do imposto de renda deste ano? O que você deve fazer para não cair na malha fina? O auditor fiscal José Carlos da Fonseca, da Receita Federal, e o contador Adriano Marrocos, do Conselho Federal de Contabilidade, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde.
As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Declara aberta a 7ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar o nosso trabalho, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada, esta presidência comunica o recebimento de alguns expedientes. Número 1, aviso número 215 do presidente do Tribunal de Contas da União, em que acusa o recebimento do requerimento desta comissão de solicitação de auditoria nas atividades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, sobre os ritos e procedimentos adotados pelo órgão nas avaliações ambientais dos defensivos agrícolas sobre a aplicação da Lei nº 14.785, de 27 de dezembro de 2023. O processo ganhou número TC 006-340/2026-1 e foi designado relator o ministro Bruno Dantas. Número 2, ofício número 45 de 2026 da Câmara de Vereadores da Vila Maria, Rio Grande do Sul, que encaminha a moção número 1 de 2026 de repúdio ao projeto de lei número 1702 de 2019, que atualiza a Lei de Proteção a Cultivares com medidas em estabelecer aumento estrutural de custos ao setor produtivo rural, especialmente no que se refere à fixação de royalties em patamar elevado. O PL 1702 de 2019 está em tramitação na Câmara dos Deputados. Conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, todos os referidos documentos ficarão à disposição na secretaria desta comissão e na página da comissão na internet. Presente reunião está destinada à deliberação de 4 projetos não terminativos e 2 projetos terminativos, conforme pauta previamente estabelecida ou divulgada. Item de número 3, projeto de lei número 3784 de 2024, não terminativo, altera a lei número 8023 de 12 de abril de 1990 para caracterizar a provisão de serviços ambientais como atividade rural para fins de apuração do imposto sobre a renda. Autoria, senador Beni Camacho, do PSD do Maranhão. Relatoria, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre. A pedido do relator, defiro a retirada de pauta da matéria.
Item de número 4, projeto de lei número 1087 de 2024, terminativo. Estabelece percentual mínimo de aplicações de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, disponibilizados para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para projetos e programas específicos de saneamento básico em áreas rurais, almejando o desenvolvimento da agricultura familiar e dos pequenos produtores rurais. Autoria, senador Messias de Jesus, do Republicano de Roraima. Relatoria, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. A pedido do relator, defiro a retirada de pauta da presente matéria. Eu posso. Seu. Número 6, projeto de lei número 4812 de 2025, não terminativo nesta comissão. Quero solicitar ao senador Hamilton Mourão para assumir a presidência da comissão, porque eu pretendo relatar o projeto em destaque. Senador Mourão, por favor, nos dê a honra. Comande. Concedo a palavra ao senador Zequinha Marinho para proferir a leitura do seu relatório. Esse projeto de lei tem a autoria da senadora Margarete Busetti, que está se despedindo do Senado Federal, em especial desta comissão, né, que é membro efetivo, a senadora do Mato Grosso, muito ligada ao agronegócio. E eu gostaria, né, de tê-la aqui no plenário, mas está atrasando alguns minutos. Nós vamos fazendo a leitura do relatório, e eu tenho certeza que logo, logo a senadora estará aqui também, assim como a senadora Tereza Cristina. Presidente, eu quero pedir permissão para ir direto à análise do projeto, dispensando aqui o relatório inicial. Prossiga, senadora Zequinha Marinho. Senadora Soraya, bem-vinda. Nos termos do artigo 104b, inciso 16º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CRA a análise de proposições relacionadas a emprego, previdência e renda rurais. Na oportunidade, por não tratar de apreciação terminativa, avaliaremos apenas o mérito do PL 4812 de 2025. Entendemos que a proposição em análise muito oportuna, uma vez que pretende sistematizar normas hoje dispersas, reduzir incerteza de interpretações e aproximar o regime rural das soluções já consolidadas para o trabalho em geral, representando, portanto, um avanço significativo na segurança jurídica e na formalização das relações do trabalho rural. Entre as inovações, destacam-se o Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural, artigo 137, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio no Trabalho Rural, artigo 138, a gestão de riscos específicos com especial atenção à obrigatoriedade de implementação de programas de educação continuada sobre o uso seguro, manuseio e descarte de agrotóxicos e afim, artigo 139, a questão da proteção do trabalho rural, artigo 158 e seguintes, e a Política Nacional de Qualificação, Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade no Trabalho Rural, artigo 175 e seguintes. Essas inovações representam uma atualização necessária em relação à Lei nº 5.889 de 1973, cuja estrutura não corresponde à realidade do setor agropecuário atual,
tendo em vista que a sua elaboração se deu em um contexto de baixa mecanização e limitada preocupação com aspectos de segurança, saúde e sustentabilidade. Nesse contexto, o PL 4812 de 2025 incorpora diretrizes que alinham o marco jurídico rural às condições tecnológicas e produtivas contemporâneas. Ao substituir uma lei de 1973 por um texto que incorpora as transformações do setor, o projeto contribui diretamente para a modernização do trabalho rural, condição essencial para manter a competitividade do agronegócio brasileiro, garantindo que a proteção se dê em um ambiente de legalidade e respeito aos direitos humanos e sociais. Assim, entendemos que, em um modo geral, as disposições previstas no projeto de lei em questão têm aptidão para reforçar a coerência do direito do trabalho rural ao integrar em um único diploma definições de direitos, deveres e instrumentos de implementação hoje dispersos com inclusão de inovações relevantes. Contudo, há de se esclarecer que a proposição, em alguns pontos, não reflete a realidade do setor rural, cujas atividades se desenvolvem em condições próprias, marcadas por sazonalidades, variações climáticas, especificidades operacionais e dinâmica produtiva distinta daquela que orienta o regime seletista comum. Essa inadequação se evidencia, por exemplo, na previsão de pagamento de indenização compensatória por tempo de serviço após a expiração regular do contrato de safra, nos termos do parágrafo único do artigo 19, mediante que desconsidera a própria natureza transitória e finalística dessa modalidade contratual. De igual modo, a disciplina do trabalho rural, prevista nos artigos 57 e seguintes, mostra-se pouco aderente à realidade predominante do campo, em que grande parte das atividades exige presença física, execução manual, operação de máquinas, deslocamento em áreas produtivas e acompanhamento direto das etapas do cultivo, da criação ou da colheita. Também se revela de difícil observância prática a exigência para que o tomador de serviço solicite, arquive e mantenha atualizado, ao menos semestralmente, documentação da empresa prestadora de serviços, conforme artigo 159, sobretudo em contextos marcados por instalações rurais remotas, limitações logísticas, baixa conectividade, rotinas operacionais que não se confundem com a estrutura administrativa típica dos centros urbanos. Em condições como essas, o texto original termina por importar soluções concebidas para realidades diversas, impondo ao setor rural obrigações que, embora formalmente bem intencionadas, mostram-se pouco execuíveis ou inadequadas à forma concreta de organização desse tipo de atividade. Nessa esteira, considerando o mérito da matéria e reconhecendo a relevância da iniciativa, que busca atualizar o marco jurídico aplicável ao trabalho rural, em consonância com as transformações tecnológicas, produtivas e organizacionais do setor, optou-se pela apresentação de substitutivo com o objetivo de aperfeiçoar a proposição, ajustando-a às particularidades do trabalho rural e suprimindo dispositivos, digo melhor, na redação original, se revelam
de difícil aplicação prática ou insuficientemente compatíveis com a dinâmica própria dessa atividade. Não é fácil e nem tampouco, digamos assim, aplicável na vida real. E aí, minha senadora Margarete Busetti, nós fizemos o substitutivo, que já foi publicado, não é um diploma pequeno, nós temos 50 e tantas páginas, mas eu acredito que mantém a essência e a consultoria fez tudo para, né, manter o seu trabalho. Eu quero cumprimentar de modo que o seu projeto vai continuar vivo, né, fazendo acontecer aquilo que Vossa Excelência imaginou, pensou e trabalhou de forma tão brilhante. Bom, do voto, senhor presidente. Ante o exposto, voto favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 4.812 de 2025, na forma da emenda substitutiva apresentada, já publicada e à disposição dos senhores parlamentares no sistema. Muito obrigado. Lido o relatório pelo senador Zequinha Marinho, a matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Ordem, presidente. A senadora Margarete. A autora do projeto. Eu não podia deixar de falar, porque foi um trabalho muito grande, intenso, feito por empresas, por uma juíza do trabalho, doutora Graziele Cabral, que contribuiu muito, aliás, no projeto todo, cuidando para que não se retirasse direito do trabalhador, e também desse uma modernização para a legislação trabalhista do campo, que tem as suas especificidades. O substitutivo, eu concordo muito com ele, porque foi incluído setores, como citros, por exemplo, como outros setores que também têm as suas particularidades e que se fez necessário que fossem incluídos. Fico feliz desse relatório estar sendo lido hoje. Não é um projeto fácil, são 221 artigos, mas ele se faz necessário. O nosso Código Trabalhista para o campo, ele tem que se modernizar, ele tem que atender às necessidades. Hoje nós temos drones, nós temos máquinas sendo operadas por controle remoto, quer dizer, temos que modernizar a legislação. Obrigada pelo brilhante relatório, senador Presidente, Zequinha. eu só quero fazer uma menção, mas eu daria a oportunidade, se a senadora Soraya quisesse pronunciar, depois eu faria isso, porque já não é sobre o tema. Não, eu estou plenamente a favor do projeto de lei e é isso. Tranquilo. O senhor quer se pronunciar sobre o quê? A minha preocupação hoje... As suas considerações, se a senhora desejar. Ah, tá. Não, tá tranquilo. É que eu tenho também eu ia pedir inversão de pauta, Pedro, só para que eu conseguisse relatar o próximo, o item 2. Mas parabenizo Vossa Excelência, parabenizo Margarete Busetti, parabenizo a Justiça do Trabalho por ter a consciência, por ter tido responsabilidade na condução desse projeto de lei e Vossa Excelência na relatoria. Presidente, só lembrando aqui da atuação da senadora Margarete conosco aqui. Ela é a primeira suplente do senador Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, e ele foi para lá e ela veio para cá e fez um trabalho brilhante, né? E que aqui foi uma grande parceira dessa comissão. O ano passado nós batemos recorde de produção aqui na CRA, graças à sua participação também, assim como dos outros colegas, Soraya, os demais, Bagatoli, Mourão, que aqui está, a senadora Milton Mourão, que é fiel na presença. Então, a senhora vai, mas leve com a senhora o nosso reconhecimento, nossa amizade, nosso respeito, não é? E votos de que seja bem-sucedida naquilo que a senhora empreender nesse momento, neste ano, que é um ano de muita luta política, né? Isso é muito interessante, que a senhora já demonstrou seu valor aqui dentro, seu
sua pegada, né, de trabalho, de produção legislativa, de compromisso com o seu Estado e com o Brasil, enfim. Então, é uma pessoa que eu tenho certeza que o povo mato-grossense tem no coração, né, e a gente aqui fica saudoso da sua presença. Claro que o ministro vai vir, né, tem que voltar porque tem que se desincompatibilizar, mas a gente deixa aqui um abraço fraterno, sincero, dizendo que o nosso coração e essas salas aqui estão sempre à sua disposição para o trabalho quando retornar a essa casa. Muito obrigado. Pois não, senadora Soraya. Agora sim eu quero falar, porque agora que eu descobri que a senadora Margarete Busetti está se despedindo da gente, mais uma vez. Não gosto de despedidas, senadora. E quero aqui externar a minha gratidão pelo seu trabalho, a gratidão da vida por poder ter conhecido você, convivido. E nós temos uma peculiaridade que, assim, acho que somos 99% ali na nossa bancada feminina, que a gente se respeita muito, muito. Então, a sua conduta, sempre de razoabilidade. Ontem a sua fala, eu revi a sua fala, então quero te agradecer. Quero dizer ao povo do Mato Grosso que precisa se orgulhar da senadora que você é, sempre será uma vez senadora, sempre vai ter isso na sua história. Uma dedicação de missão. Muitas pessoas têm a política como profissão, mas eu entendo que a política deve ser uma missão, é um período na nossa vida, né? E eu sei que para você, quero chamá-la de você, sempre tão jovem, tão para frente, tão... eu gosto muito dos looks dela. Sempre muito fashion. Ela é fashion, ela arrasa. Então, dizer que faz parte, nós estamos aqui por um período, né? A sua contribuição foi imensa e eu espero que você volte, que tenha coragem de disputar, que você volte e contribua cada vez mais conosco. E o povo mato-grossense tem que se orgulhar da senadora Margarete Busetti, que não passou em vão, que entregou aqui a sua alma, corpo, alma, coração e tudo. Parabéns. Que Deus te abençoe na nova etapa. Eu me associo às palavras do nosso senador Zequinha Marinho, da querida senadora Soraya, nessa homenagem a ti, Margarete, por esse período que tiveste e eu tive essa oportunidade de desfrutar do teu convívio, da tua maneira de ver o mundo e da tua luta diária pelas melhores causas, né? Pode ter certeza que você orgulha o estado de Mato Grosso como boa catarinense que é. E nós militares somos acostumados a despedidas, porque a gente viaja por esse Brasil inteiro, e te deixo aqui um desejo, né, da nossa vida de milico. Mas você, como uma mulher do campo, sabe o que eu vou te dizer, que os nossos estribos se choquem em cavalgadas futuras, tá bom? Não havendo mais quem queira discutir, eu encerro a discussão. Em votação, o relatório. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1, o substitutivo. Essa matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais para prosseguimento da tramitação em decisão terminativa. Parabenizando a autora e o nosso relator, devolvo a presidência ao senador Zequinha Marinho. Tudo bem, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Sucesso, agora vamos para o item da senadora Soraya e aí encerra. É o item quanto? Item 2. Dando prosseguimento, o item número 2, projeto de lei número 801 de 2024, não terminativo nesta comissão, dispõe sobre a doação de alimentos humanos
ou animais por indústrias, estabelecimentos comerciais e assemelhados a pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado sem fins lucrativos, bem como as doações financeiras feitas a entidades de proteção dos animais sem fins lucrativos. Autoria, senador Giordano, do MDB de São Paulo. Relatoria, senadora Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul. Relatório pela aprovação do projeto na forma do substitutivo que apresenta, acolhendo a emenda 1T, cai, e pela rejeição da emenda 2T. Observações: em 15 de setembro de 2025, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou parecer favorável ao projeto com as emendas 1T, cai, 3 cai e 4 cai e contrária à emenda número 2T. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais para prosseguimento da tramitação. Em decisão terminativa, a votação será simbólica. Concedo a palavra à senadora Soraya Tronic para proferir a leitura do seu relatório. Senadora, por favor. Senhor presidente, caros colegas, senadora Margarete Busetti, senadora Milton Mourão, servidores e os brasileiros que nos acompanham, é um prazer, Pedro, estar aqui novamente. Sinto muitas saudades da CRA. A minha vida tem sido muito complicada, então peço já perdão, porque eu tenho trabalhado muito online e gostaria de poder estar mais presente, mas enfim. E já parabenizo de antemão a autoria do senador Giordano desse projeto de suma importância para todos nós. Vou passar direto para a análise, senhor presidente. Nos termos do artigo 23, incisos 8 e 10 da Constituição Federal, é competência comum da União organizar o abastecimento alimentar e combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Nesse contexto, a proposição é constitucional ao buscar fomentar ações colaborativas entre o poder público, o setor privado e as organizações da sociedade civil para reduzir a insegurança alimentar e fortalecer a solidariedade social. Trata-se de medida que concretiza valores constitucionais como a dignidade do ser humano e os objetivos fundamentais da República, especialmente os de erradicar a pobreza e a marginalização e também de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Além disso, ao incluir a proteção animal entre seus propósitos, a proposta reflete a crescente compreensão de que o desenvolvimento sustentável e o bem-estar coletivo abrangem também o respeito à vida e à integridade dos animais, em consonância com princípios ambientais e éticos reconhecidos no ordenamento jurídico brasileiro. Também não há qualquer previsão de reserva de iniciativa de lei conferida ao presidente da República para a matéria tratada no presente proposição, nos termos do artigo 37, inciso 10, do artigo 40, parágrafo 15, do artigo 61, parágrafo 1º e do artigo 165 da Constituição Federal Brasileira. Por fim, quanto à regimentalidade, a CRA tem competência para se pronunciar sobre abastecimento e segurança alimentar, em razão do disposto no artigo 104b, incisos 3 e 4 do Regimento Interno do Senado Federal. Esgotadas as questões formais e reconhecida a competência desta comissão para a análise da proposição, podemos passar para a análise do mérito. A iniciativa revela-se oportuna e socialmente relevante. O estímulo à doação de alimentos contribui para a redução do desperdício e o enfrentamento da insegurança alimentar, reforçando políticas públicas voltadas à nutrição, à sustentabilidade e à solidariedade. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, obtidos por meio do PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua, apontam que, em 2024, cerca de 24 milhões de brasileiros enfrentavam algum grau de insegurança alimentar, o que demonstra a pertinência do tema.
O texto também fortalece a segurança jurídica das doações ao prever mecanismos de cadastro, fiscalização e responsabilização, garantindo transparência e rastreabilidade das operações. Além disso, a inclusão das doações destinadas à proteção animal reflete a evolução das políticas de bem-estar animal e amplia o alcance social da proposta. Não obstante, merece destaque a questão fiscal. Os artigos 7º, 8º e 9º, que tratavam de deduções tributárias, implicavam renúncia de receita sem a necessária estimativa de impacto orçamentário financeiro, contrariando o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E por essa razão, a CAI deliberou, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, deliberou pela supressão desses dispositivos, de modo a preservar o núcleo social da proposta, sem comprometer o equilíbrio fiscal. Tal medida assegura a viabilidade legislativa do projeto, sem prejuízo de que a discussão sobre incentivos tributários venha a ser retomada em proposição específica, devidamente instruída com análise de impacto. Quanto às emendas apresentadas, a emenda número 1T, de autoria do senador Messias de Jesus, é pertinente, ao incluir o transporte das doações como elemento integrante do processo e prever o cadastro de transportadores, reforçando a segurança jurídica e a integridade logística. Já a emenda número 2T, embora bem intencionada ao estender o benefício a empresas tributadas pelo lucro presumido, não se mostra oportuna no contexto atual de restrição fiscal, razão pela qual foi rejeitada. Não obstante, o mérito do projeto de lei número 801 de 2024 é necessário registrar que, em 30 de setembro de 2025, foi sancionada a lei número 15.224, que institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. Ela cria o selo doador de alimentos, altera a lei número 9.249, de 26 de dezembro de 95, e revoga a lei 14.016, de 23 de junho de 2020. Essa nova legislação representa um avanço importante em relação à lei revogada, ao estabelecer diretrizes gerais sobre a doação de alimentos e produtos próprios para consumo humano e animal, promovendo a articulação entre o poder público, setor privado e sociedade civil em ações de combate à fome e ao desperdício. Todavia, a Lei nº 15.224 de 2025 não abrange integralmente o conteúdo e a amplitude da proposição em análise, subsistindo pontos de aperfeiçoamento relevantes que justificam a continuidade da sua tramitação. Nessa senda, em primeiro lugar, a questão da responsabilidade civil e penal foi tratada de modo distinto. O PL número 801 de 2024 prevê a isenção de responsabilidade civil e penal dos doadores de boa-fé, criando um ambiente de maior segurança jurídica e incentivo à doação. A nova lei, contudo, não faz qualquer menção à responsabilidade penal e estabelece que a responsabilidade civil persiste nos casos de dolo, o que pode gerar interpretações restritivas e desestimular a participação de empresas e pessoas físicas nas ações de solidariedade alimentar. Outro aspecto não suficientemente tratado pela lei refere-se ao transporte dos alimentos doados. O texto aprovado limita-se a prever a capacitação dos responsáveis pelo transporte, sem disciplinar, de forma mais detalhada, os mecanismos de controle, registro e rastreabilidade. O PL número 801 de 24 e suas emendas, por sua vez, tratam diretamente da logística e do cadastramento dos transportadores, oferecendo um modelo mais completo de segurança operacional e sanitária no deslocamento dos alimentos. Por fim, o projeto também prevê a criação de um cadastro de instituições recebedoras e a formalização de contratos entre doadores e beneficiários, instrumentos fundamentais para garantir a transparência, a fiscalização e a segurança jurídica das operações.
Esses dispositivos não foram contemplados na Lei número 15.224 de 2025, o que deixa lacunas relevantes quanto à governança e à rastreabilidade do processo de doação. Diante desse quadro, verifica-se que, embora a nova lei tenha representado um importante passo na consolidação de políticas de combate à fome e ao desperdício, a proposição ainda cumpre um papel complementar e aperfeiçoador, especialmente quanto aos temas de responsabilidade, transporte e cadastro. Agora, passo ao voto, presidente. Diante do exposto, vota-se pela aprovação do projeto de lei número 801 de 2024, com as emendas números 1T da CAI, 3 e 4 da CAI e pela rejeição da emenda número 2T na forma do seguinte substitutivo, que está à disposição dos colegas. E eu gostaria de acrescentar, presidente, para não me delongar, porque foi disponibilizado a tempo. O projeto que ora analisamos enfrenta um dos problemas mais urgentes do nosso país, que é a insegurança alimentar. Ao mesmo tempo em que combate o desperdício de alimentos e fortalece a cultura da solidariedade. Apesar dos avanços recentes, os dados ainda são preocupantes. Hoje, cerca de 24,2% dos domicílios brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar, o que significa que quase 1 em cada 4 lares ainda enfrenta dificuldades no acesso regular à alimentação. No caso de Mato Grosso do Sul, estado que tenho a honra de representar, houve uma melhora significativa, com 81,5% dos domicílios em situação de segurança alimentar. Ainda assim, aproximadamente 190 mil lares enfrentam algum nível de insegurança, sendo cerca de 25 mil em situação grave, em que falta comida até para as crianças. Esses números mostram que avançamos, mas ainda temos um caminho importante a percorrer. A proposta avança justamente nesse sentido, ao criar um ambiente mais seguro e organizado para as doações, garantindo regras claras, maior transparência e, sobretudo, segurança jurídica para quem deseja contribuir. Ao mesmo tempo, aperfeiçoamos o texto para assegurar sua compatibilidade com a responsabilidade fiscal e sua integração com a legislação já vigente. Destaco ainda que o substitutivo apresentado aprimora pontos essenciais, como o cadastramento de entidades receptoras, a formalização das doações e a regulamentação do transporte, fortalecendo a rastreabilidade e a segurança sanitária. Trata-se, portanto, de uma medida equilibrada que alia sensibilidade social, responsabilidade jurídica e viabilidade prática e que tem impacto direto na vida de milhares de famílias brasileiras, inclusive no meu estado de Mato Grosso do Sul. Eu me recordo que antes dessa abertura, agora que foi em 2025, as empresas, eu lembro da reclamação. Meu cunhado teve uma loja de uma sanduicheria no shopping Campo Grande e todo mundo tinha que jogar os alimentos que restavam todos os dias, enquanto muita gente estava ali pedindo alimentação, por medo. Então, isso é muito triste, ninguém quer, não é comum. Seria uma grande exceção alguém que, por dolo, doa um alimento estragado. Então, essa perda, com tanta gente precisando. Eu me recordo que, em 2022, nós estávamos ainda tratando das pessoas na fila do osso. Na fila do osso. Conseguimos agora, nesse governo, avançar, sim, na insegurança para a diminuição da insegurança alimentar, que eu não chamo de insegurança alimentar, porque se eu tenho comida hoje, mas eu não tenho comida à noite, eu estou passando fome. Se eu tenho comida hoje, mas amanhã eu não tenho certeza, ou amanhã eu não tenho, é fome. E fome dói. É o nosso estômago que ronca. É a mãe que deixa de comer para dar para os seus filhos, num país onde a gente tem um desperdício imenso.
Então, este projeto de lei, de autoria do senador Giordano, é de suma importância para nós brasileiros. E lembrar que, vou pedir aos colegas que, quando forem indicar suas emendas, que indiquem para as merendas escolares, para os institutos federais. Agora, a gente não inaugura merenda escolar. Ninguém inaugura. E eu não estou aqui me vangloriando, eu estou aqui tratando de uma questão de humanidade. E que muito eu fiquei muito impressionada com a relevância dada pela nossa reitora Elaine, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, a destinação da minha emenda de R$1 milhão para as merendas do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, que este ano estou destinando novamente. Então, ela não cansa de repetir e eu não canso de estranhar a relevância disso, porque é estranho mesmo. Nós estamos falando de comida. Nós temos uma parcela da população brasileira, das crianças brasileiras, que não tem banheiro nas escolas, que não tem água potável nas escolas. E busquem aí, dê um Google que vocês vão ver que é relevante esse número. Mas nós temos alunos que vão para a escola por causa da comida. Eles sim, e eu pergunto sempre, é verdade que as pessoas passam fome? Porque a gente que não passa fome, a gente não acredita que os outros estão passando fome. E na campanha presidencial de 2022, num bairro muito pobre, muito humilde, eu sentei no chão com umas crianças de um projeto e perguntei, porque eu ainda duvidava. Eu perguntei, vem cá, alguém aqui já passou fome? As crianças levantaram as mãos. Normal passar fome. E para mim não é normal. Tanto que foi colocado em xeque, em dúvida, esta triste realidade. Então, as nossas escolas precisam de apoio para merendas escolares. E agora o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul está trazendo comida quente, porque o mais triste de tudo, a gente que anda de avião, que não aguenta mais aquela comidinha fria do avião, concorda? Aquela bolachinha, aquele suquinho, aquela refrigerante. Essas crianças ainda estavam alegres por ter essa comida fria. Passaram agora a ter uma comida quente. E o Mato Grosso do Sul, eu a parabenizo, eu estive visitando escolas que estão sendo inauguradas, e aí vai o valor que devemos conceder às nossas merendeiras. As novas escolas estaduais, eu peço que os municípios tenham este olhar para com o pessoal da cozinha. Precisamos ter ar-condicionado nas cozinhas. Porque é o lugar mais quente dessa escola. Então, nós estamos destinando, muitas vezes, como eu já fiz, sem pensar e sem lembrar, né, às vezes para o refeitório, destinando emendas para aquisição de ares condicionados para os refeitórios, mas aquelas pessoas que estão produzindo esse alimento. Elas suam. É uma coisa horrível, uma coisa triste. Então, aqui vai o meu carinho para essas mulheres que são muitas vezes invisíveis, essas mulheres e homens, enfim, mas que são eles que atraem as crianças. E eu quero aqui mandar um abraço para o nosso secretário de Educação, o secretário Hélio, secretário do Mato Grosso do Sul, que recentemente houve um corte no orçamento do Mato Grosso do Sul, um decreto de corte, e onde estava a angústia? Cortar 25% da merenda e do transporte escolar. Ele falou, senador, eu não posso pedir para o aluno comer menos ou não repetir. É triste. Então, essas questões precisam ser exceção no nosso país. Nós não podemos ser o maior celeiro do mundo. Nós conseguimos alimentar 1,4 bilhões de pessoas, muito mais do que a nossa população, e termos esses índices que não são razoáveis. O problema está na gestão. E aí entra a importância da agricultura familiar, que sim, essa produção tem que ter o destino local,
principalmente, não 30%, mas se puder 50%, 100% da agricultura familiar ser destinada à aquisição por meio das prefeituras e do Estado. Porque muitas vezes a gente vê alimentos, é o que a gente tem visto no Mato Grosso do Sul, que são produzidos ou que poderiam ser substituídos pela produção local e vem de outros estados. Nós precisamos fazer uma política melhor sobre isso. Então, eu não sou executivo, mas vai aí eu acho, senador, que isso me veio à mente agora. Acho que poderíamos trabalhar juntos em algo desse tipo, aumentar a necessidade dessa produção. E, por fim, para terminar, eu vou destacar, o Mato Grosso do Sul é grande produtor, como o Rio Grande do Sul também, e a região sul, de erva mate. A erva mate é muito utilizada no Mato Grosso do Sul. Ela, em termos para crianças, para jovens, é melhor entregar um chá de erva mate, um suco de erva mate, do que um café. E é mais barato a erva mate do que o café. Na reforma tributária, foi difícil, mas conseguimos devolver para a cesta básica, sem tributação, a erva mate. Então, foi uma guerra assim, infindável. Eu quase chorei na frente do senador Eduardo Braga. Porque o senador Flávio Arnes tentou, o senador Heinz tentou, e ele já tinha dito 2 nãos lá na CAI. Um na sequência do outro, e eu tinha uma emenda também. Eles já tinham levado um não, o outro não, aí eu falei, agora, eu já estava desistindo de defender a emenda, mas, assim, o anjo da guarda me falou, vai, leve um não, então, mas faça a sua parte. Então, aí quase que eu chorei, e apelei não só para os números, né, na verdade, porque os números são relevantes, a composição nutricional da erva mate é relevante, ela é muito barata para ser distribuída nas escolas, mais do que o café. Enfim, com a sensibilidade do senador Eduardo Braga, nós conseguimos devolver a erva mate para a cesta básica e então, com 0 tributação e, consequentemente, para as nossas escolas. Sul-mato-grossenses, eu acredito que do sul para baixo, ou de Mato Grosso para baixo, os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O motivo de estupros nunca é a roupa. É o que mostra uma exposição em Santa Catarina. Quarto estado com maior número de feminicídios, Bahia se mobiliza para combater essa violência. Procuradoras da mulher de todo o país participam de encontro na Câmara dos Deputados. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Trabalhava de doméstica. Quando eu não consigo mais ficar na casa dos parentes e a patroa não me aceita na casa dela, eu vou passar as noites na rua. Vou comprar o jornal Procurando Emprego e encontro o anúncio de um concurso para o Tribunal de Justiça. Vou ao cursinho comprar a apostila e, quando eu vejo o preço da apostila, fico sem ação. Fiquei olhando a pessoa que fazia a reprodução no mimeógrafo. E ela descartava algumas folhas. Peguei a folha e, ao retornar àquele cursinho para buscar aquelas folhas, percebi que as folhas passaram a ser colocadas num lixo seco. Quando eu assumi, em 1985. Eu não tinha nenhum traquejo para me aproximar dessas pessoas. Ela pegou nas minhas mãos e falou, seja bem-vinda. Foi a primeira vez que alguém me falou, seja bem-vinda na vida. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região.
Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Continuamos acompanhando aqui no Supremo Tribunal Federal a sessão plenária que decide sobre a prorrogação ou não da CPMI do INSS. Além do ministro André Mendonça, outros 4 ministros já proferiram o voto. O ministro Flávio Dino, segundo a votar, divergiu do ministro André Mendonça. Segundo ele, se a Constituição fala em prazo certo, isso é incompatível com prorrogações automáticas indeterminadas. Ele foi seguido no voto também pelo ministro Alexandre de Moraes, que argumentou que a tentativa de prorrogação automática demonstra um total desvio de finalidade da CPI. O ministro Cristiano Zanin, que votou logo em seguida, seguiu os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes contra a prorrogação dos trabalhos, assim como o ministro Nunes Marques, que também votou contra a prorrogação. Portanto, o placar neste momento é de 4-1 contra a prorrogação dos trabalhos. E neste momento está votando o ministro Luiz Fux. Nós continuamos acompanhando aqui, voltamos a qualquer momento com mais informações. Quais são as novidades na declaração do imposto de renda deste ano? O que você deve fazer para não cair na malha fina? O auditor fiscal José Carlos da Fonseca, da Receita Federal, e o contador Adriano Marrocos, do Conselho Federal de Contabilidade, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã.
trabalhava de doméstica. Quando eu não consigo mais ficar na casa dos parentes e a patroa não me aceita na casa dela, eu vou passar as noites na rua. Vou comprar o jornal procurando emprego e encontro o anúncio de um concurso para o Tribunal de Justiça. Vou ao cursinho comprar a apostila e quando eu vejo o preço da apostila, fico sem ação. Fiquei olhando a pessoa que fazia a reprodução no mimeógrafo. E ela descartava algumas folhas. Peguei a folha e, ao retornar àquele cursinho para buscar aquelas folhas, percebi que as folhas passaram a ser colocadas num lixo seco. Quando eu assumi, em 1985, eu não tinha nenhum traquejo para me aproximar dessas pessoas. Ela pegou nas minhas mãos e falou, seja bem-vinda. Foi a primeira vez que alguém me falou seja bem-vinda na vida. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. O motivo de estupros nunca é a roupa. É o que mostra uma exposição em Santa Catarina. Quarto estado com maior número de feminicídios, Bahia se mobiliza para combater essa violência. Procuradoras da mulher de todo o país participam de encontro na Câmara dos Deputados. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Mês de março, mês da mulher, e um dos temas que vem ganhando cada vez mais força aqui no Congresso Nacional é o fim da escala de trabalho 6x1. Mas de que forma a redução dessa jornada vai impactar na vida das mulheres brasileiras? É o que a gente vai conversar agora com a senadora Augusta Brito, que é líder do PT e procuradora da mulher no Senado. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada também, bom dia. E eu tenho certeza que com essa aprovação, né, dessa redução, dessa carga horária, da jornada de trabalho, nós mulheres vamos ser beneficiadas. Ao mesmo tempo que eu tenho essa garantia, eu também tenho uma preocupação. De que forma a gente vai garantir que a mulher saia, tenha, né, garantido o seu direito a descanso, saia realmente do trabalho formal e vá não para o trabalho informal. Porque quando a mulher está em casa, infelizmente a gente sabe que ela também está numa jornada de trabalho na sua grande maioria, né? Então, eu estou começando logo só para pontuar essa questão, para que a gente possa fazer uma reflexão e ver também qual o papel do governo em garantir que essa redução, para nós mulheres, não vá ser uma substituição, né, da forma de trabalho. É, porque além do trabalho formal, a mulher geralmente tem uma dupla e uma tripla jornada, né? A gente tem um dado aqui que, segundo o IBGE, as mulheres dedicam, em média, 21 horas por semana aos afazeres domésticos e aos cuidados com familiares. Isso é mais ou menos o dobro do tempo que os homens dedicam. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, obviamente, né, garantir essa redução, que é importantíssimo para mulheres, para trabalhadores, homens e mulheres, mas com esse olhar diferente, mais uma vez, para a questão das mulheres, exatamente porque a gente tem condições diferentes. A gente teve oportunidade diferente para que essa redução e para que essa possibilidade dela estar em casa ou descansando ou realmente procurando aí eu diria, uma aperfeiçoação profissional ou se cuidando, que isso não se transforme simplesmente numa transferência de trabalho. Não estou no trabalho formal, mas vou para casa e vou continuar com o trabalho doméstico, né? Vou continuar cuidando da família, vou continuar, enfim, cuidar da família, todo mundo tem que cuidar, né? Mas a gente tem que botar essa pauta, além de projeto, obviamente, a gente tem que trazer essa pauta para que a gente possa dividir o trabalho doméstico, né? Isso é muito importante e com essa redução, né, que acredito eu que a gente vai conseguir realmente fazer de jornada de trabalho, a gente tem que conscientizar muito os homens e as mulheres sobre essa divisão do trabalho doméstico, para que só não vá cair também aí no nosso colo a mudança do trabalho, né, do formal para o informal. É uma preocupação que nós, da Procuradoria, nós como mulheres, assim, estamos também vendo, né, em relação a essas oportunidades que
podem ser negadas à mulher, que estão sendo negadas, né, historicamente, para que a gente possa potencializar uma grande conquista, que é a redução da jornada, e realmente uma grande oportunidade, sobretudo para nós mulheres. A Procuradoria pensa em fazer campanhas nesse sentido, de esclarecimento, de publicidade, já com o projeto aprovado, ou isso independe? Não, a gente vai fazer exatamente, independentemente da aprovação do projeto. Porque a aprovação desse projeto não tem nenhuma discussão da grande necessidade, da possibilidade de abrir oportunidades, especialmente para as mulheres, né, de várias formas, mas sempre levando essa questão da preocupação também dessa transferência e como fazer para evitar só a transferência do local do trabalho, né? Sair do formal para o informal, para nós mulheres, sobretudo, que isso acontece com as mulheres, né? Então, a gente, além de garantir trabalhadores e trabalhadoras possam ter realmente essa conquista, porque nós temos aí estudos em vários outros países que já fizeram essa redução da jornada de trabalho, garantindo o aumento da produtividade. Então, não vai interferir na questão econômica negativamente, muito pelo contrário, vai ser uma questão positiva. Além de ter essa questão da produtividade, a questão do bem-estar também das pessoas, né? Homens e mulheres. A nossa preocupação maior em relação a garantir a redução da jornada, com relação às mulheres, é só da transferência do local do trabalho, né? A transferência realmente das responsabilidades, para que isso não se transforme simplesmente, vou repetir mais uma vez, no sair do formal para o informal. Então, é uma preocupação que a Procuradoria vai, com certeza, já está fazendo, né, um levantamento, um estudo, para que a gente possa pautar, né, diante de toda a discussão que já vem sendo feita, que já está sendo feita na Câmara. Nós temos aqui o projeto que já tramitou na CCJ, através do senador, foi uma iniciativa do senador Paulo Paim, com a relatoria do senador Rogério Carvalho, e já está no plenário, né? Ainda não foi pautado, mas já está para ser pautado no plenário. E a gente quer, para além de discutir todas as vantagens que a gente já consegue visualizar nessa redução da jornada de trabalho, comprovada com várias pesquisas que foram feitas em outros países que já fizeram, a gente quer trazer muito esse recorte, mais uma vez, para a questão do trabalho para as mulheres, né? Porque ele simplesmente, infelizmente, também não vai só garantir que a mulher saia do trabalho para aumentar as oportunidades que ela pode ter, né? Tanto de se qualificar melhor, como de se cuidar, como de descansar, porque todo mundo precisa descansar. De lazer, enfim, de viver de uma forma mais feliz, né? Então, a gente quer garantir realmente essa discussão, né, com esse viés, pela importância que ele tem, e chamar atenção realmente à responsabilidade também, tanto das instituições ou do governo, o que realmente a gente pode fazer para garantir, da sociedade como um todo, né? Porque se está se falando aqui de uma questão muito cultural também, de mudança de comportamento, de realmente dividir tarefas dentro de casa. Então, é um assunto que eu acredito que ele tem que ser muito bem discutido, falado e achado oportunidades, assim, achado soluções para que a gente garanta realmente que ela possa ter esse benefício. A senhora falou do setor produtivo, né, nessa questão de perder, né, que se fala muito, né, vai acabar afetando a economia, enfim. O setor produtivo, o setor de comércio, o setor de serviços, eles costumam empregar. É muito comum a gente ver mulheres, né, principalmente no setor de serviços. Então, uma redução dessa pode realmente impactar. A gente consegue ver essa mudança, seria assim, o impacto disso, principalmente nas mulheres? Com certeza, positivamente, né? Exatamente por abrir essas oportunidades, que é o que a gente espera, que realmente o projeto já está se propondo a fazer, para ela se capacitar, ou para ela se cuidar, ou para ela realmente ter o lazer, ou enfim, descansar. Então, isso aumenta muito porque é um grande número de mulheres que vão ser beneficiadas, né? São praticamente 33 milhões de trabalhadores formais que podem ser beneficiados com essa medida. E dentre eles, uma grande parte são mulheres, né? Então, a gente quer muito que isso aconteça verdadeiramente para que a gente possa realmente dar essa oportunidade. Eu acredito que é questão até de justiça, e a única preocupação que a gente tem é só em relação a fazer com que realmente, de fato, o projeto que está tramitando com o apoio do governo, com o apoio do presidente Lula, não é uma questão, eu diria, partidária e política, é muito mais uma questão de humanidade, de fazer justiça, né? Se nós temos aí comprovação que não vai diminuir a produtividade, que a questão econômica não vai ter um impacto negativo,
né? Estou falando das questões mais técnicas que... Então, a questão humana também tem que ser observada, né? Porque é um projeto, para além de redução de jornada, ele está aumentando oportunidades, ele está realmente fazendo justiça, né, às pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que precisam realmente desse descanso. Então, a gente está garantindo oportunidades a quem não teve ainda. Eu acho que esse projeto é muito mais do que uma redução de jornada de trabalho, né? Ele é muito amplo, ele é um projeto social, ele é um projeto que vai intervir, sobretudo, para nós mulheres, né, em novas oportunidades que nós não tivemos antes. Agora, há resistências, né, senadora? Não é todo mundo. Com certeza. Em vários partidos também, na Câmara tem algumas sinalizações. Há aí 3 propostas, né? Tem a do Senado, tem a da Câmara e tem também uma terceira opção, que seria o governo enviar um projeto para cá, para o Congresso. O que a senhora está vendo aí nessas conversas? Qual é o cenário que deve ser seguido? Eu defendo, né? Eu não sei se é o que vai ser seguido. Eu defendo que fosse o que fosse mais rápido, né? Até pela a urgência que a gente tem em dar realmente um pouco de dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras. Ao mesmo tempo que ele sendo aprovado, né, aqui no Congresso como um todo, a gente sabe que não vai ter uma implementação imediata, vai ter que ter uma graduação até para que dê segurança para o setor produtivo, dê segurança para os empregadores não perceberem realmente que não vão ter prejuízo com isso. Muito pelo contrário, vão poder aumentar a produtividade, então vão poder aumentar realmente o lucro, enfim, a economia, né, de quem acreditar e com certeza for cumprir o que será determinado aqui com esse projeto. Então, eu vejo positivamente, eu defendo, obviamente, o projeto que vai ser o mais rápido, né? E eu defendo muito o projeto do senador Paim, não por ser um senador do PT, mas por ter sido o primeiro, né? Já está tramitando há vários anos aqui, por já estar no plenário, por já ter sido aprovado na CCJ, então, pela agilidade também que ele pode dar nesse processo, né? Então, não é tirando, né, nenhuma importância de nenhum outro projeto, muito menos o da Câmara, que eu acho que foi o que levantou também essa pauta, né, para a mídia, e que a gente está vendo aí que 70%, né, das pessoas, da população, é a favor realmente dessa redução, né? No mês da mulher, o que as mulheres podem esperar de articulação da Procuradoria e também até da bancada feminina para essa proposta? Só para a gente finalizar. Pronto. Podem esperar o nosso total empenho, né, vista a grande necessidade que a gente tem de realmente garantir que as mulheres possam aumentar, com a redução da jornada, as oportunidades, volto a falar, de se capacitar ou de se cuidar, enfim, nós vamos fazer com que as mulheres também se empenhem pela essa aprovação, né, pela grande importância. A gente vai fazer mobilização, nós vamos fazer reuniões nos estados, nós vamos mostrar e chamar plenárias, né, sobre isso especificamente. A gente tem uma ideia de fazer audiência pública para pontuar especificamente a importância da redução de jornada para as mulheres, o que isso vai impactar diretamente nas nossas vidas, né, e chamar atenção de novo para que a gente não saia e a gente não se permita também, né, o que culturalmente vem se repetindo há muitos anos, e é uma questão cultural e estrutural do machismo, que a mulher tem que trabalhar até nas horas exclusivamente dentro de casa, no serviço doméstico, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso com a sociedade como um todo, inclusive, sobretudo, também com nós mulheres, que já naturalizamos, que isso há tantos anos já vai sendo naturalizado, que é uma estrutura machista, né, por homens e mulheres, pela sociedade, da responsabilidade, do cuidado do lar, do cuidado doméstico, da vida privada, ser exclusivamente da mulher, né? Então, a gente tem que mostrar, não, nós mulheres estamos aí para sair para a vida pública, porém que isso não vá nos penalizar, porque eu vou sair para a vida pública e vou ainda ficar na pública, vou ter meu espaço, meu emprego, mas eu não posso aqui também abandonar a vida privada, obviamente, mas eu tenho que dividir as tarefas sobre isso. Né? Eu acredito que é uma questão de justiça. Tá certo, senadora. Obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Também. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez.
Essa violência tem que acabar. Acolha. Denuncie. Ligue 180. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Afinal, a isenção para quem ganha até R$ 5.000 ao mês chegou. Estamos falando do imposto de renda. Mas será que essa foi a única modificação? Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou o consultor legislativo do Senado, Ivan Moraes. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado, é um prazer poder esclarecer alguns fatos relacionados ao imposto de renda para a população como um todo, Paulo. De uma maneira geral, qual foi a modificação que você considerou mais importante? O mais importante, de fato, é justamente essa majoração da possibilidade de isenção até 5.000 e proporcional até 7.350. Mas, claro, Paulo, quando a gente fala sobre imposto de renda, só para contextualizar um pouco, Paulo, é importante considerar que é o principal instrumento de arrecadação federal do país. Em torno de 30% do que o governo federal arrecada vem justamente do imposto de renda. E o imposto de renda nada mais que é tributar aquele acréscimo patrimonial, isto é, o direito tributário pretende, Paulo, tributar todas as cadeias, todas as fases da cadeia econômica que existe. Por exemplo, quando você recebe o dinheiro a primeira vez, você trabalhou, fruto daquele seu esforço, você foi remunerado, o governo fala, olha, por conta disso, já que você foi remunerado, ganhou um valor, você deve contribuir para a sociedade, para o Estado, em relação a isso. Então, do que você ganhar, você vai justamente pagar imposto de renda. E as demais considerações sobre as outras fases. Você ganhou, você recebeu, você gastou, tributação sobre o consumo. Então, existe, em termos gerais, tributação sobre a renda, quando você recebeu. Tributação sobre o consumo, quando você gastou. E a tributação sobre patrimônio, quando você transformou aquilo em patrimônio e reteve, como, por exemplo, IPVA e IPTU. Então, é importante considerar esses aspectos. A tributação sobre a renda é o principal instrumento de arrecadação federal. Simplesmente 30% do que o governo arrecada é muita coisa. Pô. E justamente incide o fato gerador dela, a hipótese de incidência para ser mais específico, é o acréscimo patrimonial daquele indivíduo, justamente no comecinho da cadeia econômica que existe. Não resta dúvida que estabelecer a isenção para quem ganha até 5.000 ou até 7.350, na prática, é a justiça social para o assalariado. Mas o assalariado de classe média, por outro lado, está reclamando que não há reajuste da tabela de devolução do imposto de renda, que essa defasagem já chega a 157,22%. E isso, enquanto isso, os contribuintes pagam 22% a mais do que no ano anterior, quer dizer, no total do bojo do recolhimento dos salários. Então, o que acontece que não está se reajustando? É uma questão, isso também seria uma questão de justiça social, correto? Perfeito. Inclusive está na Constituição que o imposto de renda é um tributo progressivo. Ele deve seguir este caráter, essa característica tão importante. Agora veja, Paulo, alguém muitas vezes tem que pagar a conta. Na maioria das vezes, no sistema tributário, não só no Brasil, mas mundial, a classe média sofre com o aumento de tributação ou a concessão de benefícios. Porque a classe mais baixa, de baixa renda, tem uma série de benefícios, a classe mais alta tem todo um instrumento de planejamento tributário e a classe média fica à deriva muitas das vezes. Justamente, então, esta crítica, essa consideração é muito pertinente, que a classe média faz em relação a reajuste de deduções, e é muito interessante, Paulo, porque antes, com as diversas faixas, nós tínhamos um aumento linear do imposto de renda. Agora, quando você eleva a primeira faixa até 5.000 e depois proporcionalmente até 7.350, quem ganhar 7.500 vai ter um aumento bruto em relação a anteriormente o que pagava. Então, e que é justamente onde está a classe média. Então, sua pergunta é extremamente perspicaz, porque entra nesse detalhe que a classe média aqui
tem, em termos reais, efetivos, um decréscimo em relação ao imposto de renda em relação ao seu caixa. Agora, para a gente não perder o fio da meada, eu vou chamar aqui uma arte que foi feita aqui com relação a quem está isento e quem que tem redução. Ali, a arte de isenção e redução das alíquotas do imposto de renda de 2026. Isenção para quem ganha até 5.700 e a redução para quem ganha entre R$ 5.000 e até R$ 7.350 por mês. É uma redução parcial, né? Qual foi a justificativa do governo para estender mais essa faixa aí? Veja, o principal é que, quando foi criada essa faixa de isenção, até hoje não foi atualizada. Então, existia muita discussão em seguinte termo. Veja, essa faixa de isenção não é atualizada há muitos anos, há décadas. É necessário uma atualização. O governo não conseguiu chegar a uma atualização completa. Então, ele previu essa atualização até os R$ 5.000. Se fosse esse 5.000 era uma promessa política, inclusive de mais de uma administração federal. Exatamente. Muito tempo pretende-se fazer isso, porque realmente o efeito no caixa é muito grande. Como eu falei no início, o imposto de renda equivale a 30% da arrecadação federal. Qualquer modificação que existe de aumentar a isenção, há uma reverberância muito forte no caixa da administração. Então, sempre houve uma discussão política ferrenha em relação a isso. Então, essa era a principal discussão. Como é que a gente vai atualizar isso e conseguir equalizar o caixa? Se fosse atualizar o que, quando foi promulgada a lei dessa faixa de isenção lá atrás, deveria ser mais de R$10.000 a faixa de isenção. Agora, o governo demonstrou que não é possível chegar a esses números. O que é possível chegar? Foi isso o demonstrado e com medidas de compensação, como iremos falar. Mas esses 5.000 vão ficar congelados no tempo? Porque vai ter inflação, embora a inflação projetada não chegue nem a 4% no ano de 2026, mas isso já há alguma movimentação no sentido de reajustar esses 5.000? Só o tempo vai dizer. Todavia, há uma tábua de salvação que justamente está previsto na lei, que o Poder Executivo tem que elaborar uma planilha, uma política de atualização deste valor. Se vai ser feito e como vai ser feito, só o tempo dirá. Mas para garantir justamente o poder real de compra, para garantir realmente que essa faixa de isenção seja respeitada, é imprescindível que seja colocada essa atualização de forma expressa na lei que virá no futuro. Bom, o Brasil tem um grande contingente de trabalhadores na economia informal. E eles, muitos, talvez a imensa maioria deles, recebam aquele pagamento via Pix, né? Que até foi objeto no início do ano passado de uma grande discussão, você vai ser monitorado pelo Pix e tal, enfim, mas isso é algo que não se comprovou. Como é que o governo vai arrecadar desse pessoal que paga direto ou recebe direto, pulando o sistema declaratório dos assalariados? É uma grande discussão e é um ponto muito sensível para este governo e para os próximos. Por quê? Nós estamos inaugurando uma nova era, que é a era digital, em que antes, nós, inclusive no direito penal, nós falamos, quer descobrir alguém? Siga o dinheiro, follow the money, porque os dados eram obscuros da pessoa, então você tinha que seguir o dinheiro. Agora não. Isso é complicado, convenhamos, né? Seguir o dinheiro é complicado, mas é necessário, inclusive, até do ponto de vista da segurança pública, né? Exatamente. Mas agora, Paulo, todos os dados das pessoas estão online. Nós vemos diuturnamente, mensalmente, vazamento de dados das pessoas, vazou CPF, endereço, onde mora, quanto ganha. Então, os dados hoje são abundantes. Antes, veja, não há, em termos de pagamento, algo mais anônimo do que a cédula física. Se eu pegar R$100 e lhe passar, ninguém vai saber de onde veio os R$100. Agora, no Pix, não. No Pix, em todos os instrumentos digitais, que hoje é o que predomina, majoritariamente é o que é usado, utilizado na prática, é possível o rastreio, é possível a identificação de quem está fazendo essas movimentações. Então, veja bem, e juntamente com a reforma também do consumo, tudo leva a crer que a orientação para esses informais será: saia da informalidade. O que o governo, com todas essas atualizações legislativas, está demonstrando saia da informalidade, porque nós hoje temos capacidade de analisar todas as transações financeiras porque são digitais. A pessoa que aluga uma casa, um apartamento, e recebe por Pix, como ela vai ser tributada se não declarar?
Sim, será lançado de ofício e será tributada se no cruzamento de dados e informações perceber que realmente quem pagou era o locatário, o locador recebeu e não declarou. Essa avaliação será extremamente eficaz de cruzamento de dados. O governo vai ter que, através de um termômetro muito sensível, ajustar, porque também pode causar uma certa convulsão social se formos analisar de forma acadêmica, em termos mais sociológicos. Até que ponto essa eficácia de fiscalização o governo vai querer entrar? Porque se ele utilizar o 100% da capacidade de fiscalização dele, ele pode tributar todo mundo, porque ele tem instrumentos hoje tecnológicos para isso. Se eu faço uma cirurgia e o médico me propõe, olha, eu posso fazer por tanto, se você não declarar para o imposto de renda. Aí eu faço o Pix, pago ao médico, e ele não, qual a chance dele ser pego se eu não declarar? Aí, novamente, a Receita e o governo vão ter que analisar que grau de eficácia eles vão querer empregar, porque eles têm possibilidade de cruzamento de dados e empregar 100% de eficácia ao ponto de pegar todo mundo. Agora, isso é quisto em termos sociológicos, em termos de política, tem que ser observado. Agora, é plenamente possível, caso faça um PIX a partir de determinado valor, então ele pode colocar essa, por exemplo, essa margem de atuação de eficácia. Olha, a partir de determinado valor, isso vai me chamar a atenção e eu faço o cruzamento de dados. Por R$100, não vale a pena o cruzamento de dados. Agora, por 10 mil, já começa a me interessar e eu vou fazer esse cruzamento de dados. Entende? Quais são os casos? Agora eu vou falar sobre coisas práticas, assim. Isenção e abatimento. Mudou alguma coisa na declaração desse ano? O que continua isento? Se mudou? O que entrou nessa relação? Veja bem, foram 3 mudanças principais no imposto de renda. A ideia no início era fazer uma reforma completa da renda. A ideia política era essa, fazer a reforma sobre o consumo, depois a reforma sobre a renda. Todavia, o cenário na reforma sobre o consumo ficou bastante complexo, de político, de tramitação, difícil. Então, a reforma sobre a renda não se tornou completa. Foi feita uma mini-reforma com base em 3 principais mudanças. Bom, a principal delas é essa. Mexeu na base e mexeu no outro extremo, nas altas rendas, no topo. Tá? Na base, aumentou a isenção, foi para 5 mil total e 7.350 parcial, que ficou praticamente total, porque o que se paga é pouco. Mudou no topo, em que se salários mais altos. Não, salários mais altos, acima de 50 mil por mês e 600 mil por ano, certo? Veja bem, nós tínhamos um problema, uma característica principal no Brasil, que era a seguinte, Paulo. Muitas pessoas constituem empresa, porque veja bem, no cenário capitalista, Paulo, qual que é o sonho de todo empresário? É deixar de ser remunerado e passar a viver de lucro. Esse é o sonho capitalista, entende? Ser patrão. Ser patrão. Vamos pelo lado emocional. Né? Esquece salário. Não quero mais ser empregado de ninguém. Sim. E começou a observar que existiam assimetrias no Brasil. Por quê? Antes dessa lei, quando uma pessoa recebia os dividendos, isto é, a empresa lucrou, teve lucro, vai distribuir o dinheiro para os sócios, essa operação entre empresa e a pessoa física não era tributada no Brasil. Na maioria dos países, ela é tributada, é o que chamamos de tributação sobre os dividendos. E no Brasil não é. Por uma justificativa também interessante. O outro lado da história também tem sua razão, que é a seguinte. Nos outros países, a pessoa jurídica paga um tributo que não é tão alto assim como é no Brasil. No Brasil pode chegar a 34% a alíquota nominal de RPJ mais CSLL. Então, os outros países fizeram uma alíquota menor, então, por exemplo, de 20%, e colocaram mais 10% de tributação. A carga global da tributação ficava 30%. No Brasil, optou-se, lá atrás, por isentar a tributação sobre os dividendos e colocar uma carga mais alta sobre as empresas. Agora, o que se está fazendo com essa lei é o seguinte, tributa também os dividendos, mas não diminui a tributação sobre a empresa. Então, muita gente do outro lado reclama por conta disso. Olha, vocês estão tributando os dividendos, mas vocês não estão equalizando, abaixando a carga sobre a empresa, como acontece nos outros países. E, de um outro lado, o governo diz, olha, na maioria dos países tem tributação sobre os dividendos, aqui não tem. Mas eu também não vou colocar uma tributação de dividendos sobre todos os dividendos. Mas eu entendo também a reclamação de vocês. Vão colocar a tributação sobre dividendos, Paulo, a partir de determinado valor, que é das altas rendas, que é de 600 mil anual. 50 mil mensal. Eles falaram o seguinte, olha, muito bem, você quer viver de renda de capital
e não viver de salário? Você pode. Mas você tem que pagar pelo menos um mínimo de alíquota. Um mínimo. Porque... A partir do que passar dos 50 mil, né? Isso. Você tem que pagar o mínimo de alíquota. 10%, né? 10%. Por quê? Porque em algumas situações, Paulo, observaram que, principalmente lá no topo, que a pessoa conseguia, com o planejamento tributário, pagar a alíquota de 3%. Enquanto quem ganha 10 mil estava pagando em torno de 22% efetivo, a pessoa que ganhava de lucro, 3 milhões por mês, pagava 3% de alíquota. O pai de família, pai de 2 filhos, mantém filhos na escola privada e tem um plano de saúde e tal, ele continua podendo abater despesas com escola, com livro, com material escolar? Essa nova lei não mudou em nada os aspectos da dedução. Em nada, absolutamente nada. O que ela estabeleceu foi, aumentou o nível, a faixa de isenção para 5.000, 7.350 e mexeu no topo para falar que quem ganha a partir de 600 mil anual vai pagar pelo menos 10% de IRPF, de imposto de renda. Pelo menos no Brasil, quem ganha acima de 600 mil vai pagar pelo... Claro, ela faz uma progressividade. Os 10% só chegam quando a pessoa ganha a partir de 1.200.000 por ano. Antes disso, a de 0 a 10, uma progressividade. A partir de 600 mil vai subindo. Chega em 1.200.000 por ano, ela está pagando 10% ao ano mínimo. Se juntou todas as rendas dela, se ela não estiver pagando 10%, junta a base de cálculo, você vai ter que pagar mais 2% para chegar aos 10% mínimo. Por isso é IRPF mínimo. Quais são as doenças que hoje permitem a isenção do imposto de renda ou abatimento? Foram acrescentadas mais algumas de 2025 para cá, não? Essa lei não tratou disso. Existem inúmeros projetos de lei, Paulo, tentando... Mas eu tenho a impressão que o governo está doido para entrar nessa fatia aí, né? Existem inúmeros projetos de lei para tratar disso, porque quando a pessoa está doente, a renda dela diminui. E se a pessoa tiver um câncer, uma doença séria, em que precisa de tratamento, e os remédios, como você bem sabe, Paulo, são caríssimos, ela não tem disponibilidade patrimonial. Porque, veja, o imposto de renda... Qual o porquê das deduções, Paulo? É que você pega o que você ganha, tira tudo que você gasta, sobrou 5 mil. Pô, esses 5 mil você pode contribuir com o Estado. E onde fica a minha poupança? Entende? Você pode... Agora, quando a pessoa tem uma doença grave, ela não tem os mesmos 5 mil para contribuir. Ela paga 2 mil de remédio, que é um gasto necessário, imprescindível. Ela não tem a disponibilidade patrimonial daquele dinheiro. De modo que não poderia incidir o imposto de renda ali. Por isso, há uma discussão muito grande em aumentar cada vez mais as possibilidades de deduções com despesas médicas. Tem discussão se pode entrar psicólogo, serviço com psicólogo, terapias. Todas essas discussões são muito importantes. Eu acho que a população tem que ficar atenta, porque eu considero, de coração, Paulo, que quem gasta com saúde não está gastando com luxo, com o que quer, porque quer. Se ele está naquela situação, é uma situação inglória. Mas será que a Receita tem essa sensibilidade? Parece que não, né? Olha, quem dera, Paulo, quem dera. Continua pedindo aquela comprovação de tratamento? Continua. Agora, porque, como ele disse, qualquer mudança neste imposto é a galinha dos ovos de ouro para a administração pública federal, é um imposto de renda. Então, qualquer mudança, a briga é muito grande. Logicamente, há pessoas que agem de má fé. Sim, como qualquer aspecto da vida, o direito existe para isso. Agora, você partir da presunção que a pessoa está agindo de má fé e impedir que as pessoas de boa fé tenham acesso a uma determinada política, a um determinado direito, esse é o ponto complicado. É como eu te digo, quando se fala da galinha dos ovos de ouro, toda pena importa. Na questão dos dependentes, quem deve declarar o dependente quando os pais estão separados? Só para deixar bastante claro, apenas um pode declarar. Aí tem uma diferença entre dependente e alimentando, não? Exatamente. Agora, eu entendo que aquele que recebe mais seria o mais interessante que declarasse, né? A base patrimonial da família está na figura de qual genitor. Veja, de qual genitor está. E aquele, para mim, é muito claro. Importante, Paulo, também considerar, só para finalizar o raciocínio, que a lei modificou o topo, modificou a base, e ela também trouxe a possibilidade de tributação sobre dividendos, melhor dizendo, trouxe a possibilidade de tributação sobre dividendos na remessa de lucros para o exterior. Então, se eu tenho uma empresa aqui no Brasil, cujo sócio mora nos Estados Unidos, mora na Alemanha, quando esse dinheiro sai da empresa do Brasil e vai para a Alemanha, vai incidir 10% agora automaticamente.
Antes tinha a isenção, tinha, logicamente, alguns mecanismos de planejamento, mas agora é muito claro, a lei deixa muito claro com essa mini-reforma no imposto de renda. O lucro está no Brasil, na empresa, e foi para um sócio que mora no exterior, vai incidir 10%, para impedir a fuga de base de cálculo, que existe de modo bastante interessante no Brasil. Se eu tenho um neto no Canadá, o neto vai fazer 18 anos, e eu quero contribuir para pagar, enfim, os custos dele entrar numa faculdade, eu posso declarar isso aqui? Sim. Posso ser isento disso? É apenas uma consideração, Paulo. Esses 10% que eu lhe disse é em relação a lucro. Quando você trata do seu neto, isso não é lucro, você está remetendo dinheiro para o exterior. Agora, há uma discussão grande se poderia abater. Como? O primeiro aspecto é, o seu neto não é seu dependente, então teria já essa dificuldade. Inclusive, quando você vai fazer a remessa ali no aplicativo do Banco, para manutenção de residentes no exterior, para auxílio a ensino, isso consta lá na declaração do banco. Que objetivo? É prestar contas à Receita ou prestar não? Contas à Receita sobre a saída de divisas do país. É muito importante. O governo, hoje em dia, está muito atento a essa saída de patrimônio do Brasil. Uma coisa é o dinheiro chegar. Todo mundo quer que o dinheiro venha. O Estado não vai falar, não, você vai pagar imposto se o dinheiro chegar aqui. Não, o Estado quer que venha e isso é isento. Se alguém mandar dinheiro de lá para cá, maravilha, o dinheiro entrou no Brasil. Agora, a preocupação, Paulo, está saindo. Por que está saindo? Como está saindo? Por quê? Pagou na saída de divisa? Essa situação que o governo fica atento justamente para não deixar o patrimônio do Estado evaporar ou sair pelos canos para outros países. Se eu estou fazendo um tratamento e vou a uma clínica e a clínica me diz, olha, aqui eu preciso que você pague, meu orçamento é tanto, mas se você for pedir o reembolso no seu plano de saúde, o orçamento aí fica menor. Por quê? Me ajuda a raciocinar dentro disso aí. Tem vários aspectos, né? Um aspecto também de planejamento tributário, tem um aspecto de os valores relacionados ao plano são menores, inclusive, né? Esse reembolso, essa dinâmica de reembolso, etc. Eu não sei te explicar, Paulo, ao certo o porquê dessa dinâmica empresarial do setor de saúde que se relaciona com essa forma, que são aspectos bastante específicos. Mas sim, de fato, existe essa dinâmica. Quais são os principais erros no preenchimento da declaração, que hoje é feita muito facilitada pelo aplicativo? Até parece que a Receita já tem todos os dados bancários e, enfim, registrados. Hoje facilitou muito, né, Paulo? Já existe uma declaração pré-preenchida, em que basta o contribuinte olhar e verificar em que termos esses estão corretos ou não. Hoje, e cada vez mais esse sistema, Paulo, vai ser mais aperfeiçoado. Entende? Hoje nós já tivemos experiências recentes nos últimos anos em que não tivemos muitas modificações. Eu, por exemplo, não tive nenhuma modificação no meu imposto de renda. E nos próximos anos o sistema vai sendo otimizado de uma maneira que não vai ser mais preciso o contribuinte gastar muito esforço na análise de feitura da própria declaração. Então a tendência é como ele disse no início. Hoje os dados são vastos. Hoje o governo tem uma capacidade de cruzamento de dados inigualável. E não é só no Brasil, é nas grandes potências. Então, quando o governo coloca uma declaração pré-preenchida em que reflete a realidade de forma praticamente perfeita, quem está preenchendo ali, fala, opa, como é que ele sabe de tanta coisa? Quais são os cuidados de quem está declarando agora e que deve se preparar para se antecipar para não cometer erros na declaração do ano que vem, que vai ser sobre o ano fiscal de 2026? O primeiro passo é estudar. O que não faltam são bons vídeos na internet orientando a pessoa física a declarar. Tem que entender como foi feita essa lei, os requisitos dessa lei, se você está na situação de alta renda, se você entrou na questão da isenção, as possibilidades de deduções. Eu acho que o primeiro passo para o contribuinte eu vou dedicar um tempo do meu dia para dar uma olhadinha nisso e principalmente começar com o contador, explorar, Paulo. Acho que o mais importante com essa sociedade da informação é a pessoa sentar e estudar. Não são informações difíceis, como você bem sabe, hoje o aplicativo ele te direciona muito bem, são muitas abas de informações de autoconhecimento. Variação patrimonial, qual é o cuidado principal que a pessoa tem que ter? Por exemplo, eu vendi um carro, mas me esqueci de colocar.
Perfeito. O dinheiro entra e não se sabe de onde. A Receita sabe? A Receita sabe. É necessário você declarar. Se a variação patrimonial não foi condizente com o recebimento das suas rendas anuais, inclusive de outros anos, isso é observado, não apenas do ano presente e do ano anterior. Há um histórico de declaração dos outros anos. A Receita sabe qual é a sua média de faturamento anual. Valorização de um imóvel. Sou obrigado a ano reajustar o valor? Olha, essa é uma discussão muito grande. Em regra, não é permitido a valorização do imóvel ser colocada, declarada na Receita. Agora, existem algumas leis que surgem que permitem, às vezes o Estado quer recuperar um capital de giro, um fôlego financeiro, ele permite a atualização em que você, naquele momento da atualização, consiga pagar o tributo com alíquota menor. Agora, não é possível em regra essa variação de imóvel você declarar, salvo se a lei permitir. Existem de vez em quando algumas leis nesse sentido e são inúmeros os projetos de lei correndo aqui no Congresso Nacional sobre permitir que se atualize para que no futuro, quando aconteça a venda, não aconteça aquela arrecadação muito forte, aquele tributo muito grande, que ele possa ir aos poucos, essa atualização, distensionando a arrecadação do tributo. Consultor Ivan Moraes, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre. Obrigado, Paulo. Será um prazer. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Bom, nós continuamos acompanhando aqui no STF a sessão plenária que decide sobre a prorrogação ou não da CPMI do INSS, que investiga os descontos ilegais de aposentados e pensionistas. Neste momento, o placar é de 5-2 contra a prorrogação da CPMI. Além do ministro André Mendonça, apenas o ministro Luiz Fux se posicionou favorável à prorrogação. Os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques e Dias Toffoli votaram contra a prorrogação. E neste momento está votando a ministra Carmen Lúcia. Nós votamos a qualquer momento com mais informações. Quais são as novidades na declaração do imposto de renda deste ano? O que você deve fazer para não cair na malha fina? O auditor fiscal José Carlos da Fonseca, da Receita Federal, e o contador Adriano Marrocos, do Conselho Federal de Contabilidade, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, e por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Você sabe o que é uma emenda parlamentar?
O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Câmara Legislativa do Distrito Federal completa 35 anos. Municípios do Amapá recebem da Assembleia Legislativa um diagnóstico da primeira infância no estado. Câmara dos Deputados debate aumento de negativas de atendimento pelos planos de saúde. 20 anos do Parlamento Brasil. Revisitamos lei contra a poluição sonora em Pernambuco. Como será que está a situação agora? Quase 20 anos depois, o problema persiste, viu? Você sabe o que acontece nas casas que fazem as leis país afora? A gente conta para você aqui no Parlamento Brasil. Um programa que há nada menos que 20 anos é feito em parceria com as emissoras legislativas estaduais e municipais de todo o Brasil. Assuntos que impactam a sua vida, viu? Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Se tem uma cidade que pertence a todos os brasileiros, essa cidade é, sem dúvida, Brasília. Uma jovem capital de 66 anos de idade. Mas você sabia que ela nem sempre teve um poder legislativo próprio? Pois é, durante 3 décadas, seus rumos eram decididos aqui pelo Senado. Mas há 35 anos nascia a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Brasília não para. Desde o primeiro rascunho de Lúcio Costa, a capital do país segue em movimento. Uma rotina acelerada no ritmo do crescimento desse quadradinho no coração do Brasil. Uma capital hoje espalhada por 35 regiões administrativas. Para que a cidade não se perca nesse emaranhado de movimento, alguém precisa pensar os caminhos, fazer escolhas, decidir rumos, estabelecer regras. É aí que entra a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Só que nem sempre foi assim. 35 anos atrás era bem diferente. Quando a capital foi inaugurada em 1960 e mais ou menos até o início dos anos 1990, quem decidia sobre a vida dos brasilienses, imagina, era o Senado Federal. O governador nem era eleito pelo povo, mas sim nomeado pelo presidente da República. E foram quase 3 décadas assim. A gente tem um período de interregno assim. Há muita dúvida, inclusive,
sobre a permanência da capital aqui nesse lugar. É algo um aspecto que às vezes se fala pouco e que não existiu como uma materialidade, mas existia sem dúvida um fantasma retornista. Então por que vai se investir na autonomia política e administrativa de um lugar que nem se sabe exatamente se ele vai permanecer? Com a redemocratização do país e a Constituição Federal de 1988, declaro promulgada. O Distrito Federal conquistou autonomia. Em 1990 vieram as primeiras eleições. A população de Brasília finalmente escolheu o governador, o vice e os 24 deputados distritais. Nascia ali um novo capítulo da política e da democracia local. A Câmara Legislativa ganhou certidão de nascimento em 1º de janeiro de 1991, durante sessão solene no Senado. Ali, os primeiros deputados distritais tomaram posse. Assim o prometo. Foi um lugar completamente pensado para ser uma capital, mas não foi um lugar pensado para ser uma nova localidade. Então, o surgimento da Câmara Legislativa do Distrito Federal marca justamente o reconhecimento de que, para além de sermos uma capital, somos também uma localidade. Então isso é muito importante, sem dúvida, inclusive para a concretização dessa identidade, essa identidade brasiliense, que se torna, a partir de então, também uma identidade distrital. Naquele tempo, Brasília era bem diferente. Existiam apenas 13 regiões administrativas. Grandes cidades como Santa Maria e Águas Claras estavam apenas no papel. O metrô era só um sonho. Cartões postais como a Ponte JK ainda nem faziam parte da paisagem. E a população era de 1,5 milhão de habitantes, metade do que é hoje. A partir da criação da CLDF, há 35 anos, o DF passou a ter representantes próprios para criar e fiscalizar as leis locais. E logo de cara, uma missão decisiva: elaborar a Lei Orgânica do DF, a principal norma da capital. A tarefa de comandar esse trabalho ficou a cargo do então deputado distrital Salviano Guimarães, o primeiro presidente eleito da CLDF. Nós entendemos que o povo primeiro deve participar conosco e que as esperanças do povo, que são as esperanças de todos nós, haverão de se consubstanciar numa lei orgânica que traga justiça social, que traga equilíbrio, que mantenha as liberdades e as conquistas democráticas no nosso país. Podemos nos orgulhar de termos um poder legislativo e termos uma representatividade da população do Distrito Federal. A Câmara era uma das casas legislativas mais novas do país e precisou nascer do zero. Além de toda a estrutura orçamentária e administrativa, também foi preciso escrever o regimento que organiza os trabalhos e os serviços internos da casa. E até mesmo o nome, Câmara Legislativa, não foi escolhido por acaso. A Câmara é aquilo que remete ao município, o Legislativo é comumente referido às funções de Estado. Então a gente tem uma característica muito particular, que é uma singularidade da nossa CLDF, que é justamente ter atribuições que são de município e que são de Estado. Em 2010 veio a sede definitiva, no eixo monumental, no coração de Brasília, em frente à Praça do Buriti. Ali, os 3 poderes da capital se encontraram: Legislativo, Executivo e Judiciário. Hoje, com 35 anos, a Câmara Legislativa segue acompanhando o desenvolvimento do DF. Uma história feita de debates, votações e decisões que impactam diretamente a vida de quem mora aqui. De 1991 a 2025, foram 8.928 leis aprovadas, quase 9.000 histórias que ajudam a explicar a Brasília de hoje. A Assembleia do Amapá entrega aos municípios
diagnóstico da primeira infância no Estado. Seguindo um projeto de sustentabilidade, Parlamento Gaúcho faz compostagem com os resíduos orgânicos da casa e transforma tudo em adubo. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Durante a primeira sessão ordinária do ano, na Assembleia Legislativa, aconteceu a entrega oficial dos exemplares do Diagnóstico da Primeira Infância no estado do Amapá, a prefeitos e representantes dos municípios. O diagnóstico só foi possível por meio da realização da Caravana da Primeira Infância, uma iniciativa do Parlamento Estadual criada para colocar a primeira infância como prioridade na agenda pública. Durante todo o ano de 2025, deputadas e deputados estaduais percorreram os 16 municípios do Amapá, acompanhados de equipes especializadas realizando visitas técnicas às creches, unidades de saúde, equipamentos da assistência social e demais serviços que compõem a rede de proteção à criança. Gestores municipais, equipes técnicas e profissionais da área foram ouvidos. A partir dessa escuta, foi realizado o levantamento de dados e a identificação dos desafios e registros das principais necessidades de cada município, como explica a presidente da ALAP, deputada Aline Serrão. A Assembleia Legislativa entrega mais esse produto à nossa sociedade, à nossa população, aos nossos gestores e representantes do povo, para que a gente possa ter esse direcionamento necessário para fortalecer cada vez mais a política da primeira infância no Amapá. O relatório entregue consolida todas essas informações e se torna um instrumento técnico para subsidiar o Poder Executivo Municipal, prefeitos e secretários na melhoria e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à primeira infância. A prefeita de Serra do Navio, Ana Paula, disse que com o relatório em mãos será possível planejar melhor e priorizar investimentos para cuidar de crianças nos primeiros anos de vida. Esse diagnóstico ele vai servir para que possamos, aonde temos que melhorar, né? Se é ruim, se está bom, como é que vai estar a nossa primeira infância no nosso município. Cascas de frutas, talos de vegetais e restos de legumes, misturados a folhas, galhos e terra, estimulam a ação de minhocas, fungos e bactérias, que, como agentes de um processo biológico e genuinamente natural, resultam na produção de humus e chorume. Resumidamente, este é o processo verificado em composteiras, como esta, concebida na Assembleia Legislativa. Desde julho de 2025, os resíduos da cafeteria do Parlamento servem para a geração deste adubo. São aproximadamente 10 quilos de sobras e descartes por dia, que depois se transformarão em 1,5 kg de composto. A gente conversou com o pessoal do restaurante, instruiu eles a separar o lixo bem direitinho, que o lixo compostável ele é mais refinado que o orgânico, né? Ele é realmente cascas de frutas, ele é cascas de legumes, ele não entra, por exemplo, alimento cozido, isso já não entra porque dá muito cheiro, né? Cláudio Miro Vicente mexe e remexe a massa em formação no mínimo uma vez por semana. O jardineiro reveza o trabalho com outros 3 colegas. São fases realizadas com propriedade, afinal, é uma experiência adquirida em casa e replicada no trabalho. Em casa é tudo reutilizado, erva de chimarrão, restos de comida, casca de frutas, de legumes. A compostagem tem um tempo a ser respeitado e uma dinâmica a ser zelada. A lona, por exemplo, protege o futuro insumo da chuva. Agora, com o calor e com a umidade do Rio Grande do Sul, em torno de 3 meses. Em torno de 3 meses, uma casca de banana e colocada ali, como tem minhocas, né? Vai começar o processo de compostagem, ela vai virar um humus, né? Não é terra, é um humus, é mais que terra, é um adubo muito forte. Então, mais ou menos 3 meses. No inverno demora um pouquinho mais. Após todas estas etapas, o composto orgânico é utilizado aqui, nos jardins da Assembleia Legislativa. E a prática tem despertado o interesse de funcionários e de servidores da casa. Até o pessoal aqui que não tem, né, composteira em casa, veio e pega com a sacolinha, um baldinho,
um potinho, um vasinho, aí pede um pouco para nós fornecemos para eles. As vantagens econômicas foram imediatas. O legislativo deixou de enviar este tipo de rejeito aos aterros e não precisa mais comprar fertilizantes. A ideia da concepção de uma composteira ganhou imediato apoio da atual gestão, que direciona ao crescimento sustentável. Um simpósio com a participação de integrantes da administração da AL, realizado no Senado Federal, em Brasília, foi determinante. Lá a gente aprendeu uma série de técnicas que outros poderes legislativos também já estão utilizando. Não só a questão da composteira, mas outras questões, meliponário, reciclagem, né? E a composteira nos chamou a atenção que tem várias assembleias, inclusive o Senado Federal, que tem uma composteira de grande porte. E aí a gente olhou aquilo e pensou, nossa, que ideia que daria para incorporar na Assembleia, né? E a gente está sempre aberto à disposição para câmaras municipais que quiserem vir aqui visitar e saber como é que a gente está fazendo. E é uma semente para o futuro, né? Você deve conhecer alguém que teve pelo menos um procedimento negado pelo plano de saúde. Esses casos têm aumentado muito nos últimos anos. A Câmara dos Deputados debateu o assunto numa audiência pública da Comissão de Saúde. Mais de 53 milhões de brasileiros pagam um plano de saúde. É um sistema que cresce muito, mas lida também com um grande aumento das reclamações dos usuários, que têm atendimento negado quando mais precisam. Em audiência pública da Comissão de Saúde, o presidente da Associação Nacional em Defesa da Ética na Saúde Suplementar, José Ramalho Neto, afirmou que os consumidores enfrentam um sistema criado com a finalidade de negar os seus pedidos. As pessoas não conseguem o devido tratamento através de um modelo que foi instrumentalizado para negar automaticamente esses tratamentos através de empresas terceirizadas. Auditorias são feitas por profissionais que sequer são formados em medicina. Segundo a deputada Gisela Simona, do União Brasil de Mato Grosso, esse número de negativas de atendimento cresceu muito no último ano. Muitas vezes o médico faz uma solicitação e esse paciente tem o plano de saúde negando a cobertura, né, sem uma justificativa plausível. E isso aumentou em 300% de 2024 para 2025. O diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, Bruno Sobral de Carvalho, defendeu os planos de saúde. Segundo ele, é impossível acompanhar o aumento dos custos e o surgimento de novas terapias sem onerar financeiramente os usuários do sistema. A gente defende o consumidor quando a gente está, muitas vezes, negando um procedimento, negando um tratamento que não faz sentido do ponto de vista da ciência. Isso causa, muitas vezes, atrito com o consumidor, mas é necessário para proteger a coletividade e, dentro dos contratos, a gente ter um saúde suplementar cada vez mais factível para as pessoas pagarem. A superdotação é um assunto sério. A advertência veio de um menino de 6 anos de idade que foi ouvido numa audiência aqui no Senado. O debate foi sobre políticas públicas para crianças com altas habilidades. São consideradas superdotadas ou com altas habilidades crianças e adolescentes que apresentam desempenho acima da média em uma ou mais áreas de conhecimento, quando comparadas a estudantes da mesma faixa etária. São crianças como Rafael, de 11 anos, que inventou uma fórmula matemática validada por doutores em matemática da Universidade de Brasília. O Rafael ficou durante 2 horas em uma sabatina com 2 professores doutores, o professor Augusto, o professor Rui e o professor Igor, que são do departamento de matemática da UNB. Eles ficaram impressionados, ficaram chocados e disseram: "Mãe, o que é isso?" Eu falei: "Eu preciso que vocês me digam. Tá tudo certo?" Eles falaram: "Sim, deu muito certo." O Rafael, ele já foi notícia, né? Se a gente pesquisar aí no Google, a gente vai encontrar Rafael Kessler, a fórmula de Kessler. Mas ele gosta que a gente mencione também as outras coisas que ele tem muita paixão. Ele gosta demais de programar, né? De inventar jogos. Ele já é fluente em língua estrangeira, gente. Ele já fala inglês de forma fluente. Ou Davi, que aos 6 anos está no 3º ano do ensino fundamental.
Davi tem mais de 3,6 milhões de seguidores em um canal que aborda curiosidades sobre o corpo humano e dá dicas de saúde. Crianças que encantam pelo potencial, mas que vivem desafios nem sempre compreendidos. Quando se trata de superdotação, é um assunto sério, tá? Então, que vocês tenham uma noção aí do que é ser superdotado. É um misto de emoções. Isso acontece porque o nosso cérebro pensa rápido demais. Isso é muito desafiador, porque o nosso cérebro ele quer assimilar tudo ao mesmo tempo e ele pensa rápido demais. Atualmente não existem dados reais sobre o número de crianças e adolescentes com altas habilidades no país. A falta de identificação acaba provocando muito sofrimento. Como explicar que continuemos convivendo com níveis baixos de identificação? E se esta é a abordagem que predomina, que fatores históricos, conceituais e institucionais mantêm milhões de estudantes invisíveis, privados de atendimento adequado, perpetuando uma subnotificação que tem atravessado gerações? Estamos hoje diante de uma das maiores subnotificações educacionais existentes. Mas esses números, eles não representam apenas estatísticas. Eles mostram a produção, a proporção do sofrimento emocional, níveis de ansiedade, depressão existencial, comportamentos autolesivos e, em casos extremos, até o risco de suicídio. Especialistas ouvidos na audiência pública falaram dos desafios de ter uma escola que seja inclusiva e esteja preparada para lidar com essas crianças e adolescentes. Uma educação de qualidade para altas habilidades não é só dar mais conteúdo, nem só adiantar série de uma forma automática, mas é, ao mesmo tempo, fortalecer as áreas fortes com enriquecimento, com aprofundamento, com oportunidades avançadas, com mentorias. E apoiar as áreas frágeis, por exemplo, as funções executivas, autorregulação, escrita, organização, habilidades sociais. Muitas vezes o atendimento ele foca apenas o quê? No desenvolvimento intelectual, né? Então é importante também lembrar que esse indivíduo também nós temos que nos preocupar com a dimensão social, com a dimensão emocional do seu desenvolvimento. A ausência de políticas públicas adequadas para pessoas com altas habilidades e superdotação pode resultar em evasão escolar, desmotivação, sofrimento psíquico, subaproveitamento de talentos e desigualdades educacionais persistentes. Os especialistas concordam também que, com políticas públicas adequadas, crianças e adolescentes de todo o país, que hoje estão invisíveis, poderão ter sonhos, como Davi. Gente, eu tinha um sonho. Eu tenho um sonho de ser cardiologista para salvar vidas, porque esse é o meu propósito, porque ser médico não é um sonho, é um propósito da nossa vida. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias antigas das nossas emissoras parceiras. Hoje você vai ver uma reportagem de 2007 da TV Alep sobre o combate à poluição sonora em Pernambuco. A apresentação do Parlamento Brasil na época era da nossa colega Érica Seolim. Em Pernambuco, uma lei em vigor há mais de 2 anos pune com multa quem abusa do barulho e perturba a tranquilidade do cidadão. Mas não são raros os casos de pessoas incomodadas que não sabem onde recorrer. A reportagem da TV Assembleia mostra que para fazer a lei valer, é preciso reclamar no lugar certo. Cartão refeição em vigor desde abril de 2005, a Lei do Ruído estabelece multas que variam de R$ 500 a R$ 5.000 para aqueles que perturbarem o sossego e o bem-estar públicos com ruídos, vibrações ou sons de qualquer outra natureza que ultrapassem os níveis máximos de intensidade auditiva. A gente sabe que tem hoje muitas indisposições de vizinhos em um condomínio ou qualquer coisa desse tipo por questão de ruído, abuso de ruído.
E a lei ela veio não só para resolver esse problema, mas como num todo, ou seja, problemas também de ruídos de construção civil, de bares, enfim. Muitas pessoas tornam-se reféns do barulho. Quem passa diariamente por essa rua, localizada no centro do Recife, fica exposto à poluição sonora vinda do trânsito, do comércio, dos alto-falantes e das já famosas carrocinhas de CDs. Recife está muito poluído com propaganda ultimamente. O pessoal tem abusado um pouco da propaganda na altitude do som. Acho que até atrapalha nas pessoas no convívio social. Ficar, comer, depois do almoço, descansar e destrói o sono. Dona Ana Paula é mãe de 3 filhos pequenos e precisou se mudar do prédio onde morava com a família. No antigo endereço, a zoada produzida pela vizinhança começava de manhã e ia até as últimas horas da madrugada. A gente tinha que ficar trancada, né, com janelas, portas fechadas, quando eles colocavam um som bastante alto. E não tinha como falar com as pessoas, conversar. E a gente teve que tomar esse caminho, ter que mudar para poder ter um pouco mais de tranquilidade e dar um pouco mais de tranquilidade para as crianças. A maior parte das pessoas que vivem nas grandes cidades não tem ideia dos malefícios causados pela poluição sonora. Os ruídos urbanos, como o barulho dos carros numa avenida movimentada ou o som das máquinas numa obra em construção, podem trazer sérios danos não apenas ao nosso sistema auditivo, mas também à nossa qualidade de vida. A pessoa que vive cronicamente com ruído é uma pessoa que vive cronicamente com um mal-estar no organismo. A pessoa vai traduzir isso com menor eficiência no trabalho, com menor capacidade de produção, com irritabilidade, às vezes com sonolência diurna. A Organização Mundial de Saúde considera que um som deve ficar em até 50 decibéis para não trazer prejuízos ao ser humano. Portanto, fique atento aos barulhos e ruídos comuns do dia a dia. Uma simples conversa pode gerar de 40 a 50 decibéis. A buzina de um automóvel representa um perigo maior, gerando pouco mais de 100 decibéis. Se você ainda se sente lesado e acha que é necessário fazer alguma reclamação, recorra ao poder público. No Recife, a fiscalização é feita pela DIRCOM, órgão ligado à prefeitura. As reclamações podem ser feitas através dos números 32 32 16 35 ou 32 32 16 21. Se o problema for com ruído saído da casa do seu vizinho, o mais indicado é entrar em contato com a polícia através do 190. E como será que anda essa história agora em Pernambuco, quase 20 anos depois? A TV Alep atualiza pra gente. Andréa, quase 20 anos depois, o problema persiste, viu? Os carrinhos de som e as bicicletas com alto-falantes quase não são mais tão vistas assim aqui na área central do Recife. Mas nos bairros comerciais, como Santo Antônio, São José e a Boa Vista, que é aqui pertinho da Assembleia Legislativa, o que a gente vê muito são os vendedores de lojas e outros estabelecimentos com microfones. Eles ficam na frente, na calçada, anunciando as ofertas, chamando os clientes para dentro, e isso realmente faz muito barulho. Mas esse ruído do dia a dia, do centro comercial, ele não é ainda o que mais perturba o pernambucano. A perturbação do sossego é que é a campeã de reclamações, inclusive corresponde a 1/3 das ligações da Polícia Militar, que recebe a Polícia Militar durante os fins de semana. Isso, geralmente são bares, estabelecimentos noturnos, restaurantes, que aí tem som, fazem muito barulho e acabam perturbando a vizinhança. 20 anos depois, a orientação segue a mesma, Andréa. Quem se sentir prejudicado pelo ruído, pelo barulho, precisa denunciar os órgãos de controle. Aqui em Pernambuco, são as secretarias de meio ambiente, o Ministério Público e a própria Polícia Militar. Valeu, Thaisa! Muito bacana a sua apuração, viu? E olha como é interessante a gente assistir essas matérias antigas e ver como o assunto se desenrolou ao longo do tempo, não é mesmo? No próximo programa tem mais, viu? E a gente fica por aqui, continuando a celebrar os 20 anos do Parlamento Brasil e os 30 anos da TV Senado. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo nosso, tem tudo na internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau!
Voltamos a falar aqui da sede do Supremo Tribunal Federal, que vota em sessão plenária nesta quinta-feira a prorrogação ou não da CPMI do INSS. Neste momento, o placar é de 6-2 contra a prorrogação, portanto, já se formou maioria contra a prorrogação dos trabalhos da CPMI. Além do ministro André Mendonça, apenas o ministro Luiz Fux votou favorável à prorrogação dos trabalhos. Os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Dias Toffoli e Carmen Lúcia votaram contra a prorrogação. E neste momento está proferindo seu voto o ministro Gilmar Mendes. Assim que foi formada a maioria contra a prorrogação da CPMI, o senador Carlos Viana, que acompanhou toda a sessão aqui no prédio do STF, saiu. Ele disse que ele deu entrevista para os jornalistas e disse que a CPMI cumpriu a parte dela, que fez o que tinha que ser feito e que a determinação do Supremo vai ser cumprida, portanto, ele anunciou que amanhã será lido o relatório final da CPMI. Vamos ver a entrevista. O que nós assistimos aqui é o fim do sonho dos aposentados brasileiros que foram roubados de ver uma investigação seguir em frente e chegar a todas as áreas do poder em nosso país, que infelizmente tem membros envolvidos nesse golpe milionário contra a Previdência brasileira. Mas eu tenho muita clareza de dizer para vocês que nós lutamos até o último momento com todas as nossas forças. Nós mostramos ao Brasil todas as quadrilhas, quem roubou, como roubou, da maneira como eles usaram o dinheiro de um desrespeito absurdo, dinheiro comprando objetos de luxo, imóveis. E agora vão todos para o relatório que eu espero seja lido amanhã na sexta-feira. Dependerá naturalmente do desenrolar de todas as páginas da apresentação do relator e encerramos uma CPMI, gente, que na história do Brasil teve os melhores resultados. Nunca houve uma CPMI com tanta firmeza e com tanta transparência ao povo brasileiro. É possível que surjam pedidos de vista e que a votação seja sábado, porque o prazo da CPMI se encerra nessa data, depois de amanhã, no sábado. Bom, a reunião da CPMI, que foi suspensa para que os parlamentares pudessem acompanhar esse julgamento aqui no Supremo, será reaberta daqui a pouco. E quem está lá na sala da CPMI é a repórter Isabela. Oi, Isabela. Quem perdeu foi aposentado, mas de qualquer forma. Aqui na CPMI foi um dia de muita expectativa à espera da decisão do Supremo Tribunal Federal. Pela manhã, na reunião, a CPMI ainda chegou a votar 2 requerimentos. E no fim da manhã, o presidente, o senador Carlos Viana, chegou a anunciou a prorrogação da CPMI, baseado no entendimento do ministro André Mendonça, do STF, que considerou o horário de 10 e 18 da manhã como o fim do prazo dado por ele para que a determinação de prorrogar a CPMI fosse lida pelo Senado. Então, a CPMI chegou a ser prorrogada pelo senador Carlos Viana, mas agora, com a decisão então do Supremo Tribunal Federal, ele marcou o reinício da reunião de hoje agora para as 19 horas e já anunciou na entrevista coletiva que deve ler o relatório amanhã e pode, inclusive, chegar a votar no sábado. Isso nós vamos ver quando a reunião for reaberta daqui a pouquinho, às 19 horas, e a decisão, então, for tomada do horário que vai ser reaberta amanhã e o horário que vai começar a leitura do relatório do relator deputado Alfredo Gaspar. Alguns parlamentares já chegaram aqui, principalmente parlamentares da oposição, por enquanto, e já são 18 parlamentares inscritos para falar agora nesse momento de reabertura da reunião de hoje. Nós aguardamos, então, a chegada do presidente
presidente da CPMI, senador Carlos Viana, para reabrir a reunião, que a gente vai acompanhar também os pronunciamentos dos parlamentares sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal e a definição, então, para a leitura do relatório e para a votação do relatório final. A gente volta em instantes, então, a qualquer momento, com novas informações e com a reabertura da reunião da CPMI e do INSS. Acompanhe. Quais são as novidades na declaração do imposto de renda deste ano? O que você deve fazer para não cair na malha fina? O auditor fiscal José Carlos da Fonseca, da Receita Federal, e o contador Adriano Marrocos, do Conselho Federal de Contabilidade, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. O motivo de estupros nunca é a roupa. É o que mostra uma exposição em Santa Catarina. Quarto estado com maior número de feminicídios, Bahia se mobiliza para combater essa violência. Procuradoras da mulher de todo o país participam de encontro na Câmara dos Deputados. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega.
O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. As comissões do Senado Federal Brasileiro representam uma parte muito importante do processo legislativo. Todo projeto de lei passa por uma comissão. É lá que ocorrem os principais debates que alteram o texto de uma lei. Existem diferentes tipos de comissões. Elas podem ser, por exemplo, comissões permanentes. A composição dessas comissões muda a cada 2 anos e elas podem até votar projetos de lei que não precisam passar pelo plenário. São chamados projetos terminativos. Os temas dessas comissões permanentes estão relacionados com a nossa vida social de todo dia. Assuntos econômicos, assuntos de justiça e cidadania, direitos humanos, educação, cultura, meio ambiente, segurança pública. São muitos e muitos assuntos. Quando for preciso tratar de um tema que não esteja entre as competências das comissões permanentes, aí são criadas as comissões especiais, ou as comissões temporárias, que têm duração definida para realizar uma função específica. Agora, quando o assunto é investigação, temos as famosas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. A CPI pode convocar ministros de Estado, pode solicitar o depoimento de qualquer autoridade brasileira. A comissão tem poder de investigação de uma autoridade judicial. Existem também as comissões externas, aquelas que representam o Senado em atos fora do Congresso Nacional e também fora do Brasil. E as comissões mistas, que são formadas por senadores e deputados. As comissões do Senado também promovem audiências públicas para ouvir a sociedade sobre os temas que estão sendo debatidos. A participação pode ser presencial ou então remota pelo portal e-Cidadania. Entender o importante papel das comissões é também entender como o Senado funciona, como uma lei é criada. Trinta anos registrando como o meio ambiente é abordado no Parlamento Brasileiro. O surgimento da pauta ambiental no Congresso pelas lentes e microfones das nossas equipes de reportagem. E a cobertura dos grandes debates sobre clima, recursos naturais, sustentabilidade e justiça ambiental. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse logo, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Todo mundo sente que o mundo parece estar cada vez mais acelerado. Redes sociais, notícias, vídeos, as informações circulam com tanta velocidade que fica difícil acompanhar o que é verdade e o que é mentira. E quem se aproveita disso, você já sabe. Em poucos segundos, uma mentira pode se espalhar para milhares de pessoas, especialmente no período eleitoral, quando as fake news são usadas para manchar a reputação e influenciar as decisões de eleitoras e eleitores. Mas dá para reduzir a velocidade antes de clicar em compartilhar. Propagar fake news, mesmo sem intenção, é rápido, mas pesquisar também é. Cheque a informação em outras fontes, como sites oficiais ou de checagem de notícias. Não encaminhe por impulso. As fake news apelam para sentimentos básicos, como medo ou raiva, por isso se propagam tão rápido. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eles vieram como mão de obra barata para trabalhar em fazendas de café e tantas outras. Vieram muitos arquitetos carpinteiros e a liberdade que eles tinham mediante a disponibilidade de madeiras ou elementos construtivos era quase que infinita.
Habitar, Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Nós, do Concertos em Geral, vamos apresentar hoje uma das orquestras mais destacadas da nossa programação. A atração será a Camerata da Orquestra Sinfônica Nacional da China. Concertos em Geral, neste sábado, 6 horas da tarde, aqui na TV Senado. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que a gente, no passado, a gente nem ouvia falar. Isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência, porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência.
TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e acima de tudo fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. Nada lá fora e aqui dentro. O romance de Juliana Monteiro, que ganhou o prêmio Candango de Literatura na categoria Brasília. É o meu primeiro romance, né? E eu estava muito insegura com ele, sabe? Quando você tem uma história para contar, mas você não sabe se ela interessa a mais alguém, se é importante para mais alguém, se faz sentido, né? São tantos os livros, você pensa, vou colocar mais o livro do mundo, no mundo para quê? Leituras. Neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais. Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Tem o jogador, você tem o técnico, de outro lado você tem o narrador que está amplificando aquela cena. Chutou! Raspando a trave! O narrador de futebol, ele tem que ser criativo. É imaginação, mexer com a sua imaginação. Tela Brasil. Neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. 70% dos casos de agressão contra a mulher são presenciados por outras pessoas. Pessoas próximas, amigas ou mesmo desconhecidas, mas que podem fazer a diferença. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar, mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos.
Olha, eu não preciso enfatizar nenhuma nordestinidade que está na minha figura, na minha pessoa, na minha voz. Ainda somos os mesmos que vivem. Espaço Cultural. Neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. Né? A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje, ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Voltamos ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI e do INSS. A reunião de hoje deve ser reaberta em instantes após a decisão do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, 8 votos a 2, decidiu pela não prorrogação da CPMI. Foi um dia de muita expectativa aqui pela reunião, aqui na CPMI. A CPMI chegou a se reunir pela manhã, votou 2 requerimentos e o presidente, senador Carlos Viana, chegou a decretar, chegou a fazer a prorrogação da CPMI, baseado no entendimento do ministro André Mendonça, que determinava que 10 e 18 era o prazo final para que o Senado prorrogasse a CPMI, segundo a decisão dele. Mas durante a tarde houve o julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e a maioria dos ministros, como eu falei, 8 votos a 2, decidiu que não era para ser prorrogado, que a CPMI então não será prorrogada. Ainda na porta, na entrada do Supremo Tribunal Federal, o senador Carlos Viana deu uma entrevista coletiva comentando a decisão. Assista. O que nós assistimos aqui é o fim do sonho dos aposentados brasileiros que foram roubados de ver uma investigação seguir em frente e chegar a todas as áreas do poder em nosso país, que infelizmente tem membros envolvidos nesse golpe milionário contra a Previdência brasileira. Mas eu tenho muita clareza de dizer para vocês que nós lutamos até o último momento com todas as nossas forças. Nós mostramos ao Brasil todas as quadrilhas, quem roubou, como roubou, da maneira como eles usaram o dinheiro de um desrespeito absurdo, dinheiro comprando objetos de luxo, imóveis, e agora vão todos para o relatório que eu espero seja lido amanhã na sexta-feira. Dependerá naturalmente do desenrolar de todas as páginas da apresentação do relator e encerramos uma CPMI, gente, que na história do Brasil teve os melhores resultados. Nunca houve uma CPMI com tanta firmeza e com tanta transparência ao povo brasileiro. É possível que surjam pedidos de vista e que a votação seja sábado, porque o prazo da CPMI se encerra nessa data, depois de amanhã, no sábado. No Supremo Tribunal Federal, o primeiro voto foi do relator, ministro André Mendonça. Nós separamos um trecho do voto dele. Acompanhe. É como se nós autorizássemos a instalação. A minoria consegue as assinaturas para a instalação.
mas na composição dos membros, a minoria já não tem a mesma força e se compõem com a maioria as comissões. Então se criam obstáculos de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo e depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Um caso que envolve o roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade, órfãos com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política, que as minorias pleiteiam o direito de ver reconhecido. Se criam os obstáculos até que se escoe o prazo. O segundo voto foi do ministro Flávio Dino. Reveja um trecho do que ele disse. Se o direito constitucional da minoria se realiza com a criação da CPI e o destino da comissão fica a cargo do próprio parlamento, não é possível daí um suposto direito à prorrogação automática do seu funcionamento, a não ser pelos critérios próprios da luta política, como foi em todas as outras CPMIs ou CPIs já existentes, tanto é que não há precedente no Supremo sobre prorrogação. Porque tal tema sempre foi adstrito à economia interna do parlamento e lá foi resolvido como deve ser, em nome do princípio da separação de poderes. O resultado final da votação foi de 8 votos contrários, então, à prorrogação da CPMI e apenas 2 a favor, do relator, ministro André Mendonça, e do ministro Luiz Fux. Esse foi o resultado final, então a CPMI não será prorrogada. O prazo final é sábado, é este sábado, dia 28 de março. E hoje, durante a manhã, a CPMI ainda chegou a votar 2 requerimentos. Veja como foi. O presidente da Associação Nacional de Correspondentes Bancários, Lourival Rocha Júnior, foi convidado para prestar depoimento como testemunha. O requerimento foi apresentado pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar. Na justificação do requerimento, o relator lembra que o crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS é feito, em sua maior parte, por correspondentes bancários. Também de Alfredo Gaspar é o requerimento para a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Gomes Paixão Rosa. Fábio foi assessor do deputado federal Euclides Petersen e é acusado de ter recebido R$40 mil de uma empresa que, por sua vez, recebeu R$4 milhões da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a Conafer, citada pela Polícia Federal como uma das empresas que mais teriam se beneficiado do esquema de fraudes no INSS. Em votação, requerimento, não havendo mais quem queira discutir, está aprovado o requerimento de quebra de sigilo e produção de relatórios do senhor Fábio Gomes Paixão Rosa. Esses requerimentos, então, foram votados na reunião pela manhã. Em seguida, a reunião foi suspensa, depois de decretada a prorrogação pelo presidente Carlos Viana. A reunião foi suspensa e o reinício remarcado agora para as 19 horas. Nesse reinício, então, o senador Carlos Viana deve anunciar a leitura do relatório para amanhã, sexta-feira, dia 27 de março, e a votação pode se estender até o sábado. Nós ainda não sabemos, ainda vai ser definido, dependendo do que acontecer amanhã. O relatório do deputado Alfredo Gaspar tem mais de 5 mil páginas, segundo ele. Nós não sabemos se ele vai ler uma parte do relatório ou um resumo. Enfim, o relatório deve ser lido amanhã, sexta-feira, e a votação pode se estender até sábado. Agora há pouco, o líder da base do governo aqui na CPMI, deputado Paulo Pimenta, disse que também vai apresentar um relatório, ou que o governo vai apresentar um relatório, um outro
outro relatório, então, e aguardamos, então, o reinício da reunião e a definição desse cenário, né? Da leitura do relatório final do relator Alfredo Gaspar, talvez da apresentação desse relatório do governo e, então, quando será a votação, se vai ser na próxima sexta-feira, como o presidente tinha falado, ou se ela deve se estender até sábado. Agora o presidente acaba de chegar aqui na sala da reunião, o senador Carlos Viana, está conversando com o líder do governo e definindo o horário. Eu estou ouvindo aqui que ele deve marcar para amanhã, às 9 horas da manhã, a leitura do relatório, que eu consigo ouvir aqui da conversa deles. Mas daqui a pouquinho ele vai anunciar aqui na reabertura da reunião. Já são 18 parlamentares inscritos para falar agora, para fazer pronunciamentos, mas não estão os 18 presentes aqui na sala. Estão chegando agora, tinham chegado só os parlamentares da oposição, agora os parlamentares do governo acabam de chegar, o deputado Rogério Correia, a senadora Soraya Tronic, o deputado Paulo Pimenta está aqui atrás de mim conversando com o presidente, acertando então os detalhes da reunião de amanhã, com o secretário da comissão, também com o deputado Evair de Mello, e já estão aqui presentes muitos deputados da oposição e alguns do governo já chegando. Então aguardamos para qualquer momento esse reinício. Como eu falei, estão aqui atrás de mim conversando sobre como vai ser aquela conversa entre a oposição, o governo e o presidente para definir como vai ser o andamento na reunião de amanhã. O que a gente sabe com certeza é que a reunião vai ser para a leitura do relatório final e para a votação. Agora, como vai ser a dinâmica de apresentação de um outro relatório e o fim da votação, a gente ainda não sabe. Como eu falei, ele disse que, agora eu ouvi aqui eles conversando, dizendo que vai abrir amanhã às 9 horas. Mas está reabrindo a reunião, reaberta a sessão. Então, e acompanhe. Tendo em vista a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, o prazo dessa CPMI será encerrado neste 28 de março. Deste modo, convoco reunião para amanhã às 9 horas para apresentação e apreciação do relatório. Eu espero que amanhã a gente consiga ler todo o relatório e votar amanhã mesmo, tomando-se uma decisão em relação a esse assunto com a colaboração de todos. Pois não, excelência? Não, vou encerrar a sessão e vou abrir outra. Tem que reabrir. Essa sessão foi convocada para objetivo diferente. Nós temos que abrir uma nova sessão específica para a leitura do relatório, excelência. Presidente, pela ordem. Abre, presidente. Perfeito, presidente. Ou não? Pela ordem, presidente. O relator não está... O relator... Não. Presencial. Pois não, senhor? Presidente, em primeiro lugar, eu queria manifestar minha solidariedade ao senhor. Muito obrigado, excelência. O senhor foi um gigante, está sendo um gigante nesse trabalho de investigação do roubo descarado de aposentados, pensionistas, órfãos, viúvas, deficientes desse país. Quero manifestar minha solidariedade também ao deputado Alfredo Gaspar e todos os parlamentares que assinaram o documento, o mandato de segurança, que foi... Alguns colegas aqui foram ao STF. Eu confesso para o senhor que eu não tenho essa evolução espiritual de assistir um teatro, né? O que eu vi ali de casa foi um show de horrores, de contradições, onde você tem precedentes aos montes quando se é interesse do STF. Mas quando não é, eles falaram, por exemplo, de prorrogações sucessivas, sem fim, e eles não veem que ali eles têm um inquérito das fake news, uma espada há 7 anos na cabeça de quem é de direita, de quem é conservador. Para eles pode tudo. Pode tudo. Então, eu queria celebrar também a posição correta. Existe uma esperança de justiça nesse país para quem está nos assistindo, com o voto do ministro André Mendonça. Voto extremamente consistente, um voto que demonstra a omissão do presidente dessa casa, que com a sua decisão, confirmando com o STF o horário que foi da intimação que teve do STF a essa casa,
mostra que houve aí um desrespeito à justiça, uma obstrução, um descumprimento de decisão judicial do presidente dessa casa, que para mim tem conflito de interesse flagrante. Ele não prorrogou porque surgiu o nome de um chefe de gabinete dele chamado Paulo Boldens. É importante que a população entenda. Paulo Boldens, que a gente tentou quebrar o sigilo dele, foi blindado pela base do governo Lula aqui e outros parlamentares do Centrão. Inclusive a manchete dos jornais é o seguinte: Centrão e PT pressionam o STF contra a prorrogação. Então, senhor presidente, só para concluir, que é importante a população saiba, Paulo Boldens, e a gente vê parlamentares celebrando esse momento triste, mas teria recebido, segundo a imprensa, segundo a Polícia Federal, repercutir 3 milhões de reais dessa fraude. E teve o sigilo do careca do INSS, que a população, nem parlamentares, ninguém pode saber onde é que ele entrou aqui dentro. Então, por isso que não houve a prorrogação, mas a verdade vai triunfar mais cedo ou mais tarde e vai cair a máscara desses ministros que protagonizaram uma blindagem hoje no Brasil. Muito obrigado. Excelência. Presidente. Pois não, pela ordem, deputado Paulo Pimenta. Presidente. 2 minutos. Esta comissão parlamentar de inquérito, enquanto ela cumpriu o seu papel de investigar o objeto para o qual ela foi criada, ela prestou um grande serviço ao Brasil. Esta comissão provou para o povo brasileiro, desvendou de forma detalhada a maneira como esta organização criminosa que tomou de assalto o INSS a partir de 2021 no governo Bolsonaro, a maneira como eles permitiram que entidades fantasmas pudessem roubar aposentados e aposentadas, a maneira como estas entidades tiveram acesso aos cadastros do INSS, esta CPI expôs para o Brasil que parte desse dinheiro roubado foi parar na conta de campanha do ex-ministro da Previdência do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Esta CPI mostrou para o Brasil o Bolsomaster e mostrou que o cunhado do Vorcaro Zetel botou milhões de reais na conta do Bolsonaro e na conta do Tarcísio na campanha eleitoral. Mostrou o Nicolas de jatinho do Vorcaro viajando pelo Brasil para fazer campanha para o Bolsonaro. E quando esta CPI tenta fugir do foco, sair da investigação, criar factoide, tentar envolver pessoas que não têm nenhuma relação com o INSS, ela expõe esse parlamento. Ela expõe esse parlamento e ela leva a situações como essa de hoje, aonde numa tentativa de desconsiderar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, se criou esse constrangimento que nós passamos agora há pouco lá no STF, presidente. Portanto, presidente, nós restabelecemos aqui o Estado Democrático de Direito, a Constituição foi respeitada, a democracia foi respeitada e, mais uma vez, uma lição para os golpistas, para os fascistas, que têm que aprender a respeitar a democracia, a Constituição, o Parlamento e o povo brasileiro. Por isso que foram desmoralizados, por isso que passaram vergonha, por isso que passaram vexame, que passaram hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal, senhor presidente. Pois não, excelência. Deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Presidente, eu falo assim, muito indignada, mas eu quero cumprimentar a vossa postura, a sua postura, o seu trabalho, do deputado Alfredo Gaspar, de todos os membros que lutaram arduamente para que a verdade aparecesse, né? Então, assim, falam que a CPMI não serve para nada, que é só palco, que é só narrativa, e a pergunta aqui é por que tanto desespero em acabar com ela, né? Por que tanto esforço de impedir a prorrogação que a gente viu? Por que esse conluio do mal, a começar pela omissão do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre? Que vergonha que dá. Eu quero, assim, mostrar minha indignação de uma maneira muito clara. Assim, por que o governo Lula e o Centrão
e o STF brigam tanto para o fim da CPMI para não prorrogação, né? Por que Alcolumbre quis enterrar essa CPMI? Por que ministro do STF não gostaram do voto do André Mendonça, gente? Foi 8-2, o Brasil tá vendo. E a resposta é simples. Essa CPMI incomoda o PT, incomoda o presidente Lula, porque o filho dele está envolvido. E isso a Polícia Federal já tem prova, não sou eu que estou falando, não. Incomoda o Centrão, porque tem um monte de senadores, um monte de deputados envolvidos. Incomoda o Davi Alcolumbre, tanto assim que decretou sigilo do Careca e tem assessor dele envolvido. Incomoda o STF, porque a gente vê que o STF joga no mesmo time dessa pouca vergonha. Quero aqui parabenizar o ministro André Mendonça, mas assim, incomoda todos eles. Essa CPMI, gente, já conseguiu muito. Basta ver que vários chefes ali de quadrilha, servidores, foram presos. Então isso é muitos criminosos estão presos. A CPI incomoda e querem acabar com ela. Mas o Brasil viu cada parlamentar aqui que votou contra, que blindou. Cada parlamentar aqui que tentou proteger bandido de aposentado. E isso o Brasil inteiro vai ver. Como ele viu o show de horror que foi aquela votação do STF hoje. Por isso, presidente, agradeço imensamente e só quero falar uma coisa. Criminoso criminoso e inescrupuloso é quem tenta blindar bandido. Hoje fomos acusados, inclusive, de vazar informação e eu não admito que falem desse parlamento. Principalmente... Pois não, excelência. Principalmente que não tem o currículo tão limpinho. Obrigada, presidente. Deputado Luiz Lima. Presidente Viana, hoje foi a segunda vez que eu estive no STF. Eu não compartilho daquela energia, eu me sinto mal. Eu me sinto mal quando um ministro do Supremo quer desqualificar essa CPMI, que foi tão oportuna, e que fica mais preocupado com vazamento de conversa de namorada do Vorcaro com ele, do que o roubo que aconteceu aqui, do que membros do STF envolvidos com o Banco Master e com um criminoso, com um mafioso, que é o senhor Daniel Vorcaro. Olha, quando os ministros vêm aqui na Câmara ou no Senado, eles não são afrontados como nós fomos hoje. Quando o Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes davam a sua opinião, e que eu vou lutar eternamente que eles tenham sua própria opinião, mas que encaravam a gente, que encaravam o senador da República, falando que os dados foram vazados como se fossem dados pela gente. E dados, ele estava mais preocupado com a conversa do Daniel Vorcaro. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, a situação, os representantes do Lula, que sempre sentaram na segunda fila, que nunca quiseram essa CPMI, olhando para eles, não sei se eles vão ter coragem de olhar para mim. Quem é a advogada do Banco Master? Quem é? É a esposa do ministro Moraes, que prendeu o presidente Bolsonaro e soltou o Lula. Quem é consultor do Banco Master? Guido Mantega, ex-ministro do Lula. Quem é consultor do Banco Master? Senhor Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, ganhavam de 1 a 2 milhões. Quem é consultor? Ricardo Lewandowski, ministro do Lula. Olha, debater com pessoas que pensam diferente, ok, mas debater com pessoas que faltam com a verdade é o fim. É vergonhoso para os parentes de vocês, para as futuras gerações. Parabéns, senador Viana. Olha, eu cheguei em casa, eu tive que tomar um banho. Tomei um banho e voltei para cá. Energia péssima do STF. Péssima. É de sugar as pessoas do bem. Mas, no fim, a gente vai vencer. Parabéns, senador Viana. Muito obrigado. Deputado Marcel Van Hatten. E a gente chega aqui, presidente, e vê deputados celebrando a decisão do STF. A gente vê gente da base do governo do Lula aqui achando bonito o que o STF fez, que foi enterrar uma investigação. O STF está assassinando a CPI, está acabando com a capacidade do parlamento de investigar, senhor presidente. É gravíssimo. O que nós ouvimos lá, Sóstenes, de gente que não tem moral. Que moral que tem Gilmar Mendes? Que moral que tem Alexandre de Moraes? Que moral que tem esses ministros de tentar vir pra cima de nós parlamentares e nos acusar de vazamento? Eu não vazei nada. Agora, não sou eu que sou ministro do STF conversando por WhatsApp com jornalista o dia todo. Olha, senhor presidente, o que nós vimos lá foi um show de hipocrisia. Que moral que tem esse Supremo Tribunal Federal? A moral de quem quer acabar com uma investigação. Fora Luiz Fux.
Fora André Mendonça, que, aliás, deu um belíssimo voto. Aliás, senhor presidente, olha só, o Dino teve a capacidade de dizer que se permitisse que a CPI fosse prorrogada por 120 dias, nós nos igualaríamos a um regime autoritário. O Congresso não pode prorrogar uma CPMI que investiga o roubo dos aposentados por 120 dias. Mas o inquérito da fake news, que está aberto há 7 anos, isso é em defesa da democracia. Ah, mas que é isso? Vamos catar coquinho, senhor presidente. A revolta é muito grande, a vontade era de falar lá, mas nós temos educação. Nós temos a educação que eles não tiveram, desequilibrados. Se passaram de ridículos. Olha, senhor presidente, vê um ministro do Supremo Tribunal Federal que não tem moral querer ensinar a Vossa Excelência, senador Carlos Viana, ao deputado Alfredo Gaspar, o que é ser ético. Olha, senhor presidente, as críticas que nós recebemos lá, nós vamos levar com medalhas para casa. Porque ser criticado hoje por um ministro do Supremo Tribunal Federal que está na vala da opinião pública é motivo de orgulho para qualquer cidadão honesto, decente nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Rogério Corrêa. Eu achei que os bolsonaristas iam levar para o Supremo um cabo e 2 soldados para tentar fechar o STF, que é o único discurso e a única coisa que sabem fazer. E utilizar uma CPMI para julgar contra um poder é próprio do bolsonarismo. Só querem isso. Eu quero ver amanhã essa CPMI não acabar em pizza. Eu quero ver um relatório aprovado. Nós vamos apresentar também um voto em separado, porque pelo que o relator fala aqui, aliás é impressionante, o relator fala a hora que quer sobre o assunto que quer, dá pito em que quer e depois não quer ouvir o pito do próprio Gilmar Mendes. Foi lá tomar um pito do Gilmar Mendes. Foi lá e tomou, mas eu achei até graça, viu? O pito que ele tomou do Gilmar Mendes. Mas tudo bem, é bom, porque é o que ele sabe fazer aqui. Fingir que é melhor que os outros, fala a hora que quer, o tempo que quer, e assim vai. A CPMI vira isso. Eu quero ver amanhã não virar pizza. É ter um relatório aprovado. E não pode ser um relatório que seja uma peça política, ideológica, que venha da papudinha. Porque candidatos do Bolsonaro que vieram da papudinha e são senadores, mudaram completamente o comportamento para apresentar serviço ao Bolsonaro, ao Jair e ao Flávio. E, portanto, por isso a CPMI começou a perder fôlego, por causa deste bolsonarismo extremo, julgar contra o Supremo, julgar contra os poderes, levar um cabo, 2 soldados, fechar lá. Conseguir foi levar pito do Gilmar Mendes e dos outros, do ministro Dino. Então, amanhã, eu quero ver se nós vamos ter um relator, se for vencido o relatório, um relator para não acabar em pizza, para que possa ser aprovado para ter indiciamento de todos aqueles que cometeram crime. E quando eu digo ter indiciamento, nós temos que analisar tanta parte dos que fizeram descontos, que são muitos, e o Pimenta colocou bem aqui a relação que vem desde o governo Temer, passou por todo o governo Bolsonaro e foi resolvido agora no governo presidente Lula. Mas também dos créditos consignados, que vai envolver Vorcaro, Zetel, e lembrar que o Zetel mandou 40 milhões para a igreja da Lagoinha do Belvedere. Mandou para lá. Pois não, então, não há nada contra a igreja evangélica, mas pastores que fazem lavagem de dinheiro não podem ser blindados. E é o caso também do Valadão, que infelizmente nós não conseguimos quebrar o sigilo dele. Deputado Sóstenes Cavalcante. Senhor presidente, desde o início desta CPI... Tá desligado. Presidentes, colegas parlamentares, desde o início dessa CPMI, a gente tem que hoje começar a pontuar a quem interessa essa CPMI. Essa CPMI não interessa ao governo. Essa CPMI não interessa a nós da oposição. Essa CPMI não interessa a Vossa Excelência, nem ao relator. Essa CPMI só tem um agente que interessa, é o aposentado e pensionista que me assiste em casa. A esses que vocês acompanharam ao longo do tempo dessa CPMI, vocês ouviram discurso de tudo que é jeito aqui.
A petezada fica ali falando que quer investigar, mas eles não assinaram para existir essa CPMI. Essa CPMI só existe porque a oposição colheu as assinaturas e está aqui. Não tem assinatura, com exceção, para ser justo, de um senador do PT, Contarato. O resto, esses petistas aqui, ó, ninguém assinou para investigar quem te roubou aposentado. Eles não assinam. Vem aqui, faz discursinho fácil, porque eles são experts, profissionais em enganar aposentado, pensionista e os pobres. Eles são especialistas, petista, especialista em enganar pobre, aposentado e pensionista. Não assinaram para ter CPMI, ficaram aqui o tempo todo blindando para não aprovar requerimentos. Nós, da oposição, aprovamos todos os requerimentos que vieram, todos. Seja quem fosse, doa quem doer. Eles blindaram e agora estão aqui celebrando a decisão dessa associação vergonhosa que o Brasil já vive há 4 anos, de um executivo que voltou, um descondenado que voltou a ser presidente e alguns membros do STF. Eu vou terminar, presidente, porque esta semana, na segunda-feira, eu vim do Rio de Janeiro no voo de 1h. Sabe quem estava no voo comercial da TAM? O ministro André Mendonça. Este sim, pode andar de voo comercial. Eu quero ver, são esses ministros que quiseram ficar dando indireta, e aqui eu quero dizer claro, ministro Gilmar Mendes, eu não coloco carapuça que não sirva a mim. Pois não, excelência. Porque ninguém aqui, presidente, vazou informação de ninguém. E a quem acusa, cabe-lhe o ônus da prova. Eu quero fazer um desafio aqui nessa CPMI, porque eu respeitei. Lá era a casa dele. Lá ele fala o que quer. Aqui a gente vai falar o que quer também. Ministro Gilmar Mendes, eu desafio a Vossa Excelência a provar quem é o membro desta CPMI que vazou o que Vossa Excelência está dizendo. Se não, é ilação de Vossa Excelência. E sugiro, presidente, que a gente toque uma notícia-crime para cima do ministro Gilmar Mendes por querer difamar os membros dessa CPMI. Ou ele prova o que falou, ou ele tem que calar e lavar a boca dele. Pois não, obrigado, excelência. Deputado Alencar Santana. Se não, você tem que provar. Senão você é suspeito. Está aprovado, deputado, está aprovado. Quem é, então? Está aprovado. O Zetel doou 3 milhões ao Bolsonaro. E o PT... Está aprovado, deputado. Senhores, por favor, deixa o parlamentar falar. O Zetel deixa o parlamentar doou falar. 2 milhões ao Tarciso. Está aprovado. Pera aí, senhor. Está aprovado. Não fala com o cara gritando, o rapaz gritando. Está aprovado. Que começou em 2019. Basta ver os documento, por exemplo, enviado pelo promotor público, ex-deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, à época presidente do PROCON, Fernando Capês, que avisou o ministro da Justiça dia 1º de agosto de 2019 e avisou o ministro da Previdência da época, o secretário nacional que faz parte dessa CPMI, avisou o presidente do INSS dia 1º de agosto de 2019. Tem documento aí. Nós ouvimos e está aprovado diversas pessoas que aqui falaram, confirmando que abriu entidade ou se credenciou em 2019, em 2020, em 2021, em 2022. Está aprovado e o aposentado e pensionista sabe de quando começou o desconto indevido na sua conta. E foi no governo Bolsonaro. E eu disse aqui que essa CPMI, se não fosse bem conduzida, com muita responsabilidade e serenidade desde o início, se não tivéssemos foco, nós poderíamos comprometer o trabalho dela. Eu disse desde o início. Alguns quiseram fazer um trabalho tendencioso e disso um palanque eleitoral. E manipularam mais de uma vez. E eu quero aqui destacar o voto do ministro Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro, que disse que tem que se respeitar as regras internas do Congresso Nacional. Muito obrigado, excelência. Deputado Evair de Mello. Atenção, Brasil. Consórcio Lula e STF, além de proteger ladrão de aposentado, quer calar a verdade. Interromper a verdade é o maior escândalo moral que um país pode ter. Com certeza, quem tentou encerrar a CPMI, conseguiram encerrar a CPMI, tentaram proteger alguém. Quando nós estávamos chegando no chamado peixe grande, bicho cabeludo, rapidinho se juntaram.
A base do governo, o governo trabalhou com o STF todos esses dias para que esse trabalho fosse encerrado. Isso é um tapa na cara dos brasileiros. Tapa na cara de quem fala que defende os pobres, os pequenos. Defendem nada. Eles são, na verdade, protetores de ladrões e de bandido. Mas eu quero falar, senhor presidente, se alguém acha que o encerramento dessa CPMI vai nos calar, vai calar a oposição, não vai conseguir calar a oposição. E ao STF, esse circo que eles montaram hoje. Essa é a grande expressão. Porque se eles tivessem usado os mesmos critérios que foram usados na condenação das pessoas do 8 de janeiro, estaria o presidente da República preso, estariam políticos do parlamento, do executivo preso, estaria o filho do presidente preso, porque lá foi usado mensagem de WhatsApp, coisa escrita a carvão, coisa escrita num batom, e as mesmas provas que valeram para o Alexandre de Moraes vergonhosamente condenar 8/1, não foi usado esse mesmo critério. Portanto, a insegurança jurídica que o Supremo presta serviço de hoje é de abalar esse país, de desempregar esse país. Isso é uma vergonha. O nosso STF está a serviço do governo do mal. O nosso STF é refém do governo do mal. O nosso STF, enfim, pelo seu voto, se manifesta envolvido com o mal que está deteriorando a ética e a moral desse país. Muito obrigado, senhores. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Que horas amanhã, presidente? Às 9. Pronto. A reunião da CPMI e do INSS desta quinta-feira, o presidente, senador Carlos Viana, marcou para amanhã, sexta-feira, às 9 horas, o início da leitura do relatório do deputado Alfredo Gaspar, o relator da CPMI, e em seguida a votação do relatório final. A CPMI não será prorrogada, de acordo com decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, hoje à tarde, por 8-2, 8 votos contra a prorrogação, 2 votos apenas favoráveis à prorrogação, o do relator, ministro André Mendonça, e o ministro Luiz Fux. Então, pela maioria, o STF decidiu não prorrogar a CPMI. A reunião de hoje foi reiniciada agora às 19 horas para o presidente Carlos Viana definir os passos seguintes, os próximos passos. Ele definiu então que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, será aberta uma nova reunião para então a leitura do relatório final do relator deputado Alfredo Gaspar. Esse relatório, pelo que ele disse, tem mais de 5.000 páginas. Nós não sabemos se ele vai ler o relatório inteiro ou se ele vai ler uma parte do relatório. Muitos parlamentares já tinham se inscrito para falar na reunião agora, seriam 18 parlamentares, mas poucos falaram e devem se inscrever novamente amanhã para falar durante a leitura e posterior votação. Essa votação que pode ser feita até no sábado, que o prazo final de encerramento da CPMI é no sábado, dia 28 de março. Então, aguardamos amanhã esse reinício e vamos tentar ver se, como o presidente falou, se vai haver tempo de ler o relatório e votar amanhã mesmo. A base do governo já avisou que vai apresentar um outro relatório, um relatório paralelo, então amanhã veremos como será a dinâmica dessa apresentação desse outro relatório. E desde o início, mais cedo, foi um dia de muita expectativa aqui em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe um pouco do dia.
Foi um dia de muita expectativa na CPMI do INSS, à espera da decisão do Supremo Tribunal Federal. Durante a reunião da comissão no período da manhã, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, decidiu prorrogar os trabalhos. Ele seguiu o esclarecimento do ministro do STF, André Mendonça, que considerou 10 e 18 da manhã desta quinta-feira como o fim do prazo para que o Senado lesse o requerimento de prorrogação. Mas no fim da tarde, no plenário do Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros decidiu que a CPMI não poderia ser prorrogada. Depois da decisão do STF, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, decidiu marcar a leitura do relatório final para esta sexta-feira, 27 de março. O que nós assistimos aqui é o fim do sonho dos aposentados brasileiros que foram roubados de ver uma investigação seguir em frente e chegar a todas as áreas do poder em nosso país, que infelizmente tem membros envolvidos nesse golpe milionário contra a Previdência brasileira. Mas eu tenho muita clareza de dizer para vocês que nós lutamos até o último momento com todas as nossas forças. Nós mostramos ao Brasil todas as quadrilhas, quem roubou, como roubou, da maneira como eles usaram o dinheiro de um desrespeito absurdo, dinheiro comprando objetos de luxo, imóveis, e agora vão todos para o relatório que eu espero seja lido amanhã na sexta-feira. Dependerá naturalmente do desenrolar de todas as páginas da apresentação do relator e encerramos uma CPMI, gente, que na história do Brasil teve os melhores resultados. Nunca houve uma CPMI com tanta firmeza e com tanta transparência ao povo brasileiro. É possível que surjam pedidos de vista e que a votação seja sábado, porque o prazo da CPMI se encerra nessa data, depois de amanhã, no sábado. Lembrando, então, que amanhã, às 9 horas da manhã, tem uma nova reunião da CPMI do INSS, a última reunião, onde vai ser feita a leitura do relatório final do relator, deputado Alfredo Gaspar, e a votação, então, do relatório final. A CPMI não será prorrogada. A leitura, se não der tempo de fazer a votação amanhã, ela pode ser feita até no sábado, porque o prazo final de encerramento da CPMI do INSS é no dia 28 de março. Nós ficamos por aqui agora, mas podemos voltar novamente com outras informações a qualquer instante. Acompanhem, fique com a gente, senão amanhã às 9 horas da manhã a TV Senado transmite então a última reunião da CPMI do INSS com a leitura do relatório final e a votação. Até lá. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Quais são as novidades na declaração do imposto de renda deste ano? O que você deve fazer para não cair na malha fina? O auditor fiscal José Carlos da Fonseca, da Receita Federal, e o contador Adriano Marrocos, do Conselho Federal de Contabilidade, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. A primeira linha de crédito em mais de 300 anos de trabalho dos seringueiros, dos extrativistas, foi criada quando eu fui eleita senadora, a primeira filha de seringueiro, né, senadora. Mas quem teve que fazer a defesa da proposta foi o senador Serra, porque se fosse eu não seria aprovado. Eu tive que abrir mão da autoria, o que é um processo perverso. Você tem que provar que você pensa, você tem que provar que você é inteligente. Né? Antigamente, quando alguém dizia, olha, eu vi um artigo da senhora, achei muito interessante. Eu sei que não foi a senhora que escreveu, que foi a sua assessoria, mas achei ótimo. Eu reagia. Hoje eu fico com pena, né? E procuro reagir de uma outra forma, né? Trabalhando para que nem mais uma mulher preta tenha que ser subestimada por esse tipo de forma.
TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares. Tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais permite que cada parlamentar seja acompanhado, né? Seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que de alguma forma se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né, as prioridades que são dadas ao povo brasileiro, e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo para que o instrumento, para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo Brasileiro, em especial da Câmara Alta. Um motivo de estupros nunca é a roupa. É o que mostra uma exposição em Santa Catarina. Quarto estado com maior número de feminicídios, Bahia se mobiliza para combater essa violência. Procuradoras da mulher de todo o país participam de encontro na Câmara dos Deputados. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não, mas você pode tomar alguns cuidados. Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Durante o mês de março, a TV Senado apresenta uma seleção de documentários imperdíveis, com histórias de mulheres do Brasil e da América Latina em toda a sua diversidade. Atualmente, nosotros, digamos que nos estamos construyendo dentro de toda esta limitación que existe nuestra propia libertad o nuestra propia liberación. Mostra Senadoc, sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Minha mãe chegou um belo dia do trabalho, não tinha mais nada dentro de casa. Meu pai esperou ela me deixar na creche, ir pro trabalho, já se relacionava com uma outra pessoa, mas como amante. Parou um caminhão, me encheu de tudo que estava dentro de casa e foi embora. Por isso que eu falo, eu tento cortar esses ciclos todos com o Cauê. Porque o pai dele não está sendo diferente. Eu vejo muitos homens covardes mesmo, porque não enfrentam a situação que ele não iria enfrentar sozinho e nem pensam que a mulher está enfrentando aquilo sozinho, sabe? Então, que meu filho seja um homem totalmente diferente do ciclo que a minha família, e isso eu me incluo, vem vivendo. Que ele seja responsável. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento.
O combate ao feminicídio e à violência contra a mulher continuam em debate aqui no Congresso Nacional. No Senado, um requerimento apresentado pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos registrados desde 2019 e também para apurar a atuação do poder público na implementação de medidas contra esse tipo de crime. E é com o senador Jorge Cajuru que a gente conversa a partir de agora. Eu que agradeço, sempre é o meu programa preferido, o Argumento. Carla Benevides, jornalista e maratonista. Deus saúde a todos e todas que acompanham nesses 30 anos completados da nossa TV Senado. Há muito tempo que eu não vim aqui, estou à sua disposição para um assunto tão importante exatamente no mês da mulher. Pois é, senador, eu queria que o senhor falasse para a gente qual seria o principal foco das investigações se essa CPI for criada. Bom, primeiro é triste dizer que em 2024, nós estamos em março de 2026, eu apresentei pela primeira vez na história do Senado Federal esta CPI do feminicídio, da violência contra a mulher. Exatamente um homem criar essa CPI com 31 assinaturas, depois muita gente queria assinar, mas ela tinha sido lida pelo então presidente do Senado e do Congresso Nacional, o mineiro Rodrigo Pacheco. A bancada feminina queria fazer algo paralelo, mas não conseguiu. Enfim, me lembro como se fosse hoje, quando sugeri, e o apoio foi, Carla, senhoras e senhores, imediato, que a senadora Damares Alves fosse a relatora e a senadora Leila do Vôlei a vice-presidente. E eu, como criador da CPI, isso é costumeiro aqui, ser o presidente dela. Mas, sinceramente, eu costumo dizer que sou aqui o rei de CPI engavetada, né? A CPI da toga que eu apresentei, e para quem não sabe, que fique bem claro o que vou dizer aqui, porque não tem nada para esconder, foram os senadores bolsonaristas que não permitiram a CPI da toga, a CPI do judiciário, que assim eu preferia falar. E até hoje a gente não conseguiu entender. Até porque nos dias de hoje, ou desse ano, passado para cá, são os bolsonaristas os que mais querem CPI do judiciário, pedido de impeachment, que eu também fui o primeiro senador a entrar, pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, depois especialmente do ministro Alexandre de Moraes, pela primeira vez na história com o apoio de 3 milhões de assinaturas de brasileiras e brasileiros. Isso nunca tinha acontecido e também se engavetou. E eu acabei sendo punido, sendo marcado de forma bem forte por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E quanto à CPI, Carla, do feminicídio e da violência contra a mulher, eu conversei na semana passada com a senadora Damares e almocei com a senadora Leila. Algumas senadoras nem vão estar aqui, de repente, no ano que vem. E perderão a oportunidade de se cravar na história dessa casa uma luta com conteúdo que eu vou falar com você aqui durante a entrevista e que atenda a mulher, na sua maioria do nosso país, de uma forma rigorosa, porque nós estamos vendo casos de feminicídio de forma muito lamentável. No meu estado de Goiás, em todos os estados do Brasil. Senador... Assim, dá para assustar, né, Carla? Sim, senador, no seu requerimento, o senhor fala especificamente de falhas na implementação de políticas públicas, especialmente relacionadas à Lei Maria da Penha e também outras leis.
Na sua avaliação, onde é que está havendo falha da atuação do Estado? Bom, eu penso primeiro na questão da punição. Eu não vou discutir com os radicais que são contrários a uma prisão perpétua para quem comete o feminicídio. Agora, esses que são contrários, será que não podem refletir que se não houver uma condenação rigorosa e que ela seja cumprida, na minha opinião, de 40 anos, ou seja, um condenado a 40 anos, cumprindo 40 anos de cadeia mesmo, literalmente, sem direito a nada, por um crime de feminicídio, a partir daí se contaria até 10 para voltar a cometer uma barbaridade como essa. Então, para mim, antes de discutir as políticas públicas, eu quero discutir a condenação. Porque a história de estatísticas, ela não te leva a lugar nenhum. Porque não se tem uma decisão, não se tem uma posição. Eu repito, como é que pode uma CPI tão importante como essa estar aqui parada ou engavetada, escolha o adjetivo, desde 2024? Saiu Rodrigo Pacheco, entrou Davi Alcolumbre, várias outras CPIs apareceram, foram 2 sobre casas de apostas, agora uma de crime organizado, do INSS, aí se mistura com o caso do Banco Master, que também é merecedor de uma CPI, e nada se fala, e é culpa da mulher também aqui. Ou seja, a bancada feminina, se ela fosse mais unida, ela teria chegado até o presidente Davi Alcolumbre no ano passado, no calor dos feminicídios cometidos no Brasil, e não vou usar a palavra exigência, mas uma solicitação dele para que cada partido escolhesse os seus membros, e essa CPI já teria até terminado. E com certeza com resultados positivos, porque não seria uma CPI de circo, de politicagem. Senador, numa entrevista que eu fiz aqui no Argumento com a senadora Margarete Busetti, ela até falou o seguinte: a gente já tem muita lei. A gente, inclusive, é considerado internacionalmente com leis muito avançadas, como a Lei Maria da Penha e também com a tipificação do feminicídio. O que falta, segundo a senadora, é destinação de verbas e a real implementação de todas essas leis. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Ela tem toda a razão, mas isso teria sido discutido e com um resultado muito melhor, e o esperado pela sociedade brasileira, especialmente pelas mulheres brasileiras, se houvesse uma CPI. Você ficar esperando um projeto de lei, esperando que do governo nós vamos ter essas verbas, nós vamos ter esse investimento, estamos em um ano de eleição. Isso não vai acontecer. Quase que nem sessão a gente está tendo, principalmente nesse ano. E se a CPI fosse instalada, que tipo de contribuições o senhor acha que ela poderia dar em termos até de legislação e também de cumprimento dessas políticas públicas? De que forma ela poderia ajudar nesse contexto da violência contra a mulher? Carla Benevides, a mulher rica violentada, ela vira notícia. A mulher pobre violentada, ela fica em silêncio ou morre. Essa CPI, ela serviria para ser a voz de todas essas mulheres, que passariam a ter coragem pela postura de cada membro dessa CPI contra o feminicídio e a violência das nossas mulheres brasileiras. Consequentemente, esse trabalho, tendo um apelo nacional, ele iria contribuir de fato com aquilo que se espera e que eu volto a repetir para você, que é o mais importante e que é o que eu mais ouço dos principais especialistas
e segurança pública do Brasil. Eu estive conversando recentemente em São Paulo com um jornalista de mais de 30 anos na segurança pública na televisão brasileira, um enorme sucesso, que é o José Luiz da Atena, e com o homem brasileiro mais preparado na discussão sobre o crime organizado, sobre segurança pública, que é o Gaquia, do Ministério Público de São Paulo. Ele que, para mim, e o Datena concorda comigo, inclusive, deveria ser, e nós, em primeira mão te digo isso, Datena e eu, sugerimos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que escolhesse para esse ministério, depois da PEC da Segurança, exatamente o Gaquia. Há um outro nome que hoje está na Embratur, mas de muito preparo para essa área fundamental, que é a segurança pública, o Marcelo Freixo. Fala com propriedade, teve o seu irmão assassinado, e o Gaquia com uma experiência inquestionável. Então, a gente teria muita gente para ouvir. Eu falei aqui de 2 nomes, mas há nomes em todo o país. Há secretários de segurança pública que fazem um trabalho correto nos seus estados e que aqui a gente teria tempo para a discussão de cada matéria e, concluindo esse raciocínio, de novo insisto, na palavra condenação. Porque enquanto não houver a palavra condenação para valer, eu continuo dizendo a você e a você de casa que tem a sua opinião própria. 40 anos mesmo para a gente nunca mais ver tanta barbaridade como estamos vendo em nosso país.